em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então, eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil registrou quase 3.000 amputações totais ou parciais de pênis nos últimos 5 anos devido ao câncer no órgão genital. Além das amputações, houve quase 2.500 mortes pela doença. É o que mostra um levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia feito com dados do Ministério da Saúde. Apesar de prevenível e curável, o tumor de pênis ainda apresenta incidência significativa em nosso país. Neste Cidadania, vamos falar a respeito da prevenção e do tratamento da doença. Meu entrevistado é Rodrigo Trivilato, médico urologista titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Rodrigo, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E eu já vou começar fazendo uma pergunta que, no Brasil, a gente ainda trata o câncer de pênis como tabu. Sim. Não é? Isso acaba justificando esses números que, para mim, são elevados. Sim. Primeiro, agradecer, né, Hermes, pela oportunidade de estar falando de um assunto tão importante. A gente vai conversar bastante aqui e eu acho interessante porque ele está extremamente relacionado a políticas de saneamento básico, informação, educação para a população. Como você bem colocou, ainda é um tabu, né? E esse tabu que é o grande problema, porque ele pode atrasar o diagnóstico, né? E aí, atrasando o diagnóstico, corre mais mortes, mais amputações. Então, a nossa ideia aqui é a gente levar essa informação para a população. Vamos, então, falar da importância do diagnóstico precoce, porque o câncer, e qualquer câncer, é importante o diagnóstico precoce, mas no caso do câncer de pênis, muitos homens evitam procurar o médico urologista. Como é que tem que ser? Tem que ser uma consulta anual? Como é que tem que funcionar isso na prática, para evitar que se descubra muito tarde? Sim. O que acontece é que, às vezes, o paciente ele até olha a lesão. Tem uma coisa diferente ali no pênis. É uma lesão que não fecha, que não cicatriza. Elas têm secreção, às vezes o odor é fétido. Então, tudo isso, o paciente sente vergonha. Então, isso atrapalha esse paciente procurar o médico. E é aí que atrasa o diagnóstico. Se a gente entender que no mundo a gente tem mais ou menos 0,5%, 1%, a cada 1% tem 100, a cada 100 mil homens tem o diagnóstico de câncer de pênis, e no Brasil isso é de 0 a 2 a 6, então a gente começa a entender que tem alguma coisa errada aí. Então, o que é importante é que quando o paciente ele olha aquela lesão no pênis, olha alguma coisa está errada, que ele procure o médico, que ele não tenha vergonha disso. Que como a gente está sempre vamos sempre bater nisso, vamos fazer o diagnóstico precoce para o tratamento ser mais efetivo. Rodrigo, você me deu aqui alguns ganchos e aí eu vou agora, cada um deles aqui por partes. O primeiro, vamos explicar quais são as lesões que a gente tem que ficar atento, que os homens têm que ficar atentos. Toda lesão com dificuldade na cicatrização, aquela lesão que você toma medicamento, passa pomada e ela não vai embora, você precisa procurar médico. Vamos lá, melhor que isso ainda, qualquer tipo de lesão. Olhou, tem uma lesão no pênis, porque às vezes não é um câncer, às vezes, por exemplo, é uma IST, que antigamente chamava de doença sexualmente transmissível. Que agora é infecção sexualmente transmissível, né? Exatamente. IST. E isso tem que ser tratado o mais rápido possível, porque senão vai virar uma epidemia, pode passar para a esposa, né? Então, assim, qualquer tipo de lesão, procure o médico. Aquelas lesões, principalmente que não cicatrizam, lesões que saem uma secreção, somente secreção com odor fétido, a verruga genital, né, que a gente conhece ela como HPV, tem que procurar o médico. Então, qualquer tipo de alteração no pênis, procure o seu médico no posto de saúde, procure o urologista, procure o especialista, mas vá o mais rápido possível procurar ajuda. Essas lesões, elas são mais comuns na glande e, para ficar mais claro para você que está em casa, a glande é a parte de cima, que a gente chama de cabeça do pênis, ou é na base, no corpo do pênis? Normalmente ela fica mais na glande, mas ela pode pegar todo o pênis. A gente vai entrar em alguns tópicos aqui
que vai ficar mais fácil de a gente entender. Por exemplo, que o principal fator de risco que a gente pode colocar assim é a higiene. Então, se a gente pensar que é na parte da glande que ocorre a maior dificuldade de higienização do pênis, é o local que mais pode ocorrer o câncer de pênis. Vamos falar dessa questão da higiene, que é muito importante. O brasileiro é respeitado no mundo inteiro como um povo que toma muito banho. Sim. Mas tem que saber tomar banho da maneira certa. Sim. Então, assim, vamos falar da importância de lavar, de limpar o pênis da maneira certa. Em linguagem simples mesmo, o que é preciso fazer para você garantir essa higiene corretamente? Eu costumo dizer que isso começa desde pequenininho. O pai, a mãe deve orientar a criança, né? Então, você vai puxar realmente aquela pelinha que fica em cima da cabeça do pênis até embaixo e vai lavar. Água e sabão. Não precisa mais nada. A pessoa, não, vou colocar um álcool, vou botar uma clorexidina no iodo. Não, pessoal, é só apenas água e sabão. O grande problema é que, às vezes, essa pelinha não vai para trás, né? E isso que é a fimose, né? O que tem que acontecer, principalmente nas crianças, né? Se não consegue, mesmo com pomadinha, colocar essa pelezinha para trás, e muito, eu pego isso também em idoso, homem adulto, isso vai sujando. Esmega, que é o famoso esmega, aquela secreçãozinha branca. Essa secreçãozinha branca é bactéria, secreção, sujeira. Essa sujeira, ela inflama essa glande e aí faz alteração celular. E essa alteração celular que pode levar ao câncer de pênis. E nesse caso, então, em alguns casos, por exemplo, a gente vai falar da cirurgia de fimose, que pode resolver isso de uma vez. Em alguns casos, o médico vai saber orientar, não é? Olha só que interessante. Em países como, por exemplo, na África, por exemplo, e no norte e nordeste do Brasil, quando a gente faz a cirurgia da fimose, a gente evita o câncer de pênis até em 30%. E IST também, as doenças sexualmente transmissíveis que a gente está conversando aqui. Então, ela é extremamente... Não é só uma parte estética. É uma parte importante, inclusive para a higiene. Fica muito mais fácil a gente limpar o pênis quando não tem essa pelezinha, né? Mas isso, às vezes o paciente, mas eu tenho essa pele. Não, isso não necessariamente quer dizer que você vai ter câncer de pênis. Se você puxar essa pele até embaixo, lavar com água e sabão, lembra, só água e sabão, pessoal. Durante o banho já evita a maioria dos cânceres de pênis. Além da importância da gente reforçar a higiene, tem também outros pontos que são considerados fatores de risco, né? O HPV, por exemplo, ele entra nesse grupo. Ele entra nesse grupo. A gente acha que o HPV só pode levar câncer do colo do útero na mulher, que quase é 80%, 90% dos casos, né? E a gente esquece do homem. Então, no homem, sim, é uma das causas de câncer de pênis é o HPV, principalmente 16 e 18. 6, 11, 16, 18. Por isso que tem a vacina quadrivalente. Nós temos mais de 150 tipos de HPV, né? Aí, por que então a vacina chama quadrivalente, que a gente dá para as crianças, né? Porque 6 e o 11 são os vírus mais comuns e o 16 e o 18 são mais oncogênicos. O que seriam oncogênicos? Que podem causar câncer. E essas vacinas o SUS oferece, então todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Então, é importantíssimo na época da vacinação. E é pouco falado, né? Da vacina do HPV. E não é só em meninas, né? Os meninos também têm que se vacinar. Então, meninos e meninas devem se vacinar para a vacina do HPV. E aí, vamos supor, eu tenho 48 anos. Certo. Eu posso procurar tomar essa vacina? Existe um controle? Vamos explicar para quem está em casa entender quem pode buscar e tomar essa vacina, quem tem acesso. Todos podem buscar essa vacina. Por quê? Porque falar, mas eu já tenho, né, 40, 50, vamos pensar assim na faixa etária mais comum do câncer de pênis, 50 anos de idade, mais ou menos. Sim, pode procurar, porque você pode ter tido contato, né, com vários vírus do HPV, mas talvez você não tenha tido com 6, 11, 16, 18. Então, a vacina realmente ainda vale a pena, principalmente para o pessoal adulto, tanto homens como mulheres. No SUS? No SUS. Além... Outro fator de risco, só para a gente não deixar de falar, é o tabagismo, né? Muita gente, a gente associa muito o tabagismo, o hábito de fumar cigarro, a câncer de pulmão. Sim. Mas ele também é um fator de risco para câncer de pênis. O tabagismo, ele não afeta só a célula pulmonar, né? Eu vou dar um exemplo. Câncer de bexiga, por exemplo, que é da urologia, né? Um dos principais fatores é o tabagismo. Então, ele altera toda essa mutação celular, essa proliferação celular. Então, assim, também o câncer de pênis está extremamente associado ao câncer de
o tabagismo está extremamente associado ao câncer de pênis. E aí, no caso, o ideal é largar cigarro, pelo amor de Deus. Largar, graças a Deus, né? Eu acho que eu sou de uma geração que eu atendo os pacientes. Hoje, raramente a gente vê um paciente que chega, eu sou tabagista e tal. A maioria ou parou de fumar ou nunca fumou. O que agora a preocupação é os vapers, né? Com os adolescentes, né? Que também é um fator de risco. A gente acha que porque vapor não é. Não, é tabagismo igual, às vezes até pior, né? Então, assim, o que a gente tem que sempre estar na nossa cabeça no câncer de pênis eu acho que o principal fator de risco aqui, Hermes, é a falta de informação. Levar essa informação, levar essa educação, coisa simples, água e sabão, evitar o tabagismo, avaliar se tem alguma alteração no pênis e procurar o mais rápido possível o médico. E tomar a vacina para HPV. Então, tomar vacina para HPV. Então, sim, são ações que a gente pode fazer muito fácil, né? Não exige muito das pessoas. E se esses números que a gente apresentou no início do programa, né? Imagina, mais de 2.500 pessoas teriam evitado de terem os pênis amputados. Quase 3.000 mortes por causa disso. Com medidas simples, elas não teriam passado por essa situação. Sim, é quase 2.000 diagnósticos por ano, né? E a gente entende que também importante, na minha opinião, educação em saúde pública, sabe? Investimento em saúde pública e informação. Por quê? Porque está extremamente relacionado à parte socioeconômica do país. Era isso que eu ia perguntar. Há um recorte socioeconômico, assim, tem regiões onde a incidência é maior e uma faixa de renda em que a gente tem mais casos? Sim, as pessoas mais humildes, né, elas têm mais casos de câncer de pênis, no norte e nordeste do país. Então, também um fator disso é a parte socioeconômica. E a gente fica pensando, por quê? Porque lá provavelmente falta ainda um saneamento básico adequado, a informação, a educação. Esse tabu, principalmente nas pessoas mais velhas, é muito importante. A gente sempre está conversando sobre isso. Tem uma lesão, pessoal, procure um médico. Não é vergonha nenhuma. A gente sempre associa o toque prostático para o rastreamento de câncer de próstata. Então, assim, isso não é vergonha nenhuma. Pode acontecer com qualquer um. E quanto antes a gente diagnosticar, maior chance de cura, menor chance de amputação. E se tiver que... Porque podemos tirar só a lesão, a amputação pode ser parcial. Então, o que a gente vê muito nos hospitais é isso muito evoluído. São lesões muito grandes, que infelizmente não tem como manter o pênis. Aí tem que amputar. Doutor Rodrigo, uma diferença muito grande entre os homens e as mulheres no Brasil é que a mulher ela é ensinada desde adolescente a ir com frequência ao médico que cuida da saúde dela, ao ginecologista, pelo menos uma vez por ano. Sim. O homem brasileiro ele não tem muito essa cultura. Seria importante a gente mudar isso, né? Uma visita anual ao urologista resolveria muito essa situação também. Brilhante sua colocação. A mulher, desde que ela é novinha, ela é ensinada o cuidado, né? O cuidado com a família, o cuidado com ela. Então, ela já tem isso desde pequeno, depois com a adolescência, de procurar o ginecologista. O homem, ele tem aquela coisa de ser provedor ainda. Não, eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo de ir no médico. E qual é o problema disso? O problema é que as mulheres morrem bem menos que os homens, né? Um dos principais fatores é esse, porque as mulheres procuram o ginecologista. O que é interessante é que a Sociedade Brasileira de Urologia, aos meios de comunicação fazem campanhas, né? Eu uso muito a campanha Novembro Azul, que as pessoas realmente do rastreamento do câncer de próstata. Eu uso bastante isso para levar o homem ao consultório. E quando ele chega lá, obviamente, eu não vou avaliar só a próstata. O homem não é só a próstata. Então, a gente vai avaliar desde o perfil lipídico dele, como é que está o colesterol, triglicerídeos, a glicemia, a função renal. Vamos avaliar o PSA, vamos avaliar a parte genital. Se tem alguma dúvida, tem alguma verruguinha, tem alguma lesão. Então, a gente usa esses mês, por exemplo, Novembro Azul, para a gente... fazer o check-up completo. Já pega o homem, já está ali. E o que é interessante é que esse homem sempre está com a esposa.
Eu acho engraçado, até brinco no consultório com isso, porque você pergunta assim, como é que está o jato urinário? Não está ótimo. Ele, não, doutor, bem, fala a verdade, você está levantando 5 vezes à noite para fazer xixi. Aí, não é, mas... Então, eu até prefiro... É ela que decide levá-lo, na verdade, viu? Então, eu até prefiro que ela vá, porque ele sempre está tudo bem. Ela, não, você tem que falar a verdade, olha. Aí parte sempre também parte sexual, da libido, da ereção. Então, assim, a gente tenta avaliar o homem como um todo. Um tratamento integral da saúde. Exatamente, integral. Só que a gente tem que deixar essa informação tem que ir bem certinha, porque é o seguinte, não é só novembro. Então, eu não consigo em novembro, não tem problema. Vai uma vez por ano. Faz seus exames, leva para o médico, se tem alguma dúvida. Eu atendo muita criança também. E agora a gente teve um problema recente das informações erradas também. Um é por causa de falta de informação e outras são por causa de informações equivocadas que o pessoal usa na internet sobre o tamanho do pênis da criança, uso de hormônio. E aí o consultório encheu de pais extremamente ansiosos porque meu filho está com pênis pequeno. Então, essa ideia eu acho interessante, porque se você está com dúvida, vai no médico. Vai ao médico, não vai no Dr. Google, né? Não vai no Dr. Google. E assim, 90% dos casos, por exemplo, nesse caso das crianças, as crianças têm um pênis normal, às vezes está só um pouquinho mais gordinha. Às vezes para você, é uma lesãozinha, você vai sumir. Não sumiu ainda. Vai lá, não tem problema nenhum, vai lá ao médico. Aí coisa tira, faz uma biópsia, faz o tratamento. Como eu disse, a maioria dos cânceres, quanto mais cedo a gente diagnosticar, tem maior chance de cura. Vamos falar um pouquinho dessa chance de cura, porque existem tumores que são muito agressivos. No caso do câncer de pênis, descobrindo cedo, a gente consegue precisar a chance de cura? Tem lesões que ainda nem são câncer, são lesões pré-malignas. Quando a gente tira essa lesão com uma margem interessante, o que seria a margem? Quando a gente tira toda essa lesão, manda para a biópsia e não tem nada nas bordas. É mais de 90% de chance de cura. Então, assim... Fantástico. Descobrir cedo, então, resolve completamente. Exatamente. Então, tem uma lesão ali, eu vou tirar... A gente fala biópsia, né? Mas você tira toda a lesão. A não sei que for uma lesão muito grande. Você tira toda a lesão com uma margem interessante e manda para a biópsia. Aí lá você vai ver, era uma lesão pré-maligna, uma lesão maligna e faz o acompanhamento do paciente. O tratamento é sempre a retirada, Rodrigo? É sempre a retirada, né? A retirada, a gente pode queimar, por exemplo, um laser, dependendo, às vezes, uma lesãozinha, uma verruguinha. Eu, normalmente, quando tenho, por exemplo, paciente, estou com uma verruguinha aqui, acho que é um codiloma, um HPV, eu tiro essa lesão e mando para a biópsia. Pelo menos uma delas eu tiro e mando para a biópsia para saber o que realmente é. E as outras a gente queima com laser ou faz essa fulguração da lesão. Quando a lesão é um pouquinho maior, aí você tem que tirar toda a lesão mesmo e aí mandar para análise. No início deste ano de 2026, a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma grande campanha com relação mesmo ao câncer de pênis, né? Até porque esses dados que a gente apresentou no início do programa, eles mostram que houve um crescimento de pelo menos 15% no número de amputações e mortes. A gente tem um balanço dessa campanha de conscientização? Vocês têm um retorno? Foi positiva? A gente começa a avaliar que esses pacientes eles estão chegando muito mais cedo. Porque mesmo quando às vezes não é nenhum tipo de lesão, a gente vê que tem a procura maior desses homens. Mas ainda a gente tem dificuldade dessa informação chegar nos confins do Brasil. Principalmente nas regiões que mais precisaria, que é a região norte e nordeste. Mas realmente a gente provavelmente vai fazer essa avaliação daqui a um ano, mais ou menos, a gente vai ver que as amputações diminuíram bastante. Então, é uma mudança de cultura, né? Paradigmas, isso. Você falou, e é importante reforçar, falamos de Novembro Azul, a gente tem também o Outubro Rosa, né, com relação ao câncer de mama. São campanhas consolidadas e bem sucedidas. Não seria o caso da gente já pensar no futuro para uma campanha específica como essas para o câncer de pênis? Com certeza vai começar a ter campanha. Eu acho que é importante porque quando a gente faz esse tipo de campanha, é uma conscientização geral, né? Tanto dos meios de informações, como dos médicos. Eu, por exemplo, em novembro, praticamente, eu dou uma fechada no consultório, porque eu sei que eu fiz, agora em novembro, foram quase 20 palestras que eu digo, entrevistas, falando sobre o Novembro Azul. E incrível que o pessoal gosta e gosta muito, tem uma boa... o pessoal vai nas palestras... Uma boa recepção. E não só de homens.
Porque as mulheres, eu acho importante as mulheres irem, mulheres, filhas, enfim, que leva essa informação para dentro de casa. Ó, pai, eu fui numa palestra do Dr. Rodrigo e ele falou isso, não está na hora de fazer os exames, ir lá procurar o médico. Então, essa conscientização geral é muito importante. E você falando do papel das mulheres, né, no caso, dentro da família, mas você percebe, com o passar dos anos, uma mudança também nos homens? Os homens mais jovens, por exemplo, eles estão mais atentos? Sim. Hoje, eu atendo muito homens. Eu tenho dificuldade de atender mulheres por causa que realmente aumentou em muitos homens, mais jovens, 40, 30, 40, 50 anos de idade, que estão procurando o urologista, por vários motivos, desde dificuldade sexual, perda da libido, ereção, dúvidas em relação ao pênis. Não é raro, no consultório, o paciente fala, eu tenho uma dúvida, doutor, que eu tenho desde que eu sou criança, tamanhos, formato. Então, assim, realmente, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, que os homens agora estão mais conscientes dessa situação, de que eles precisam procurar o médico. Mesmo porque ninguém trabalha doente. Né? A gente tem que tirar um pouquinho dessa situação de que o homem é provedor, ele não precisa procurar um médico, ele precisa trabalhar. Só que eu falo para eles, por exemplo, a gente viu o Covid aí, morreu mais homens. Por que será? Porque as mulheres estavam melhores. As doenças crônicas, hipertensão, diabetes, estavam muito mais controladas, provavelmente, do que dos homens. Então, é importante que o homem também cuide da saúde dele. E o que você colocou é realmente o que a gente vem observando no consultório. Esse homem procurando mais o médico. Essa mudança de paradigma, né? Rodrigo, a gente comentou aqui que a menina na adolescência começa a ir ao ginecologista. Você é um médico urologista, você cuida da saúde, em especial do homem. Qual a idade que você recomenda que a gente comece aí? Eu gosto dessa pergunta porque é uma dúvida que eu vejo que todo mundo, né? Porque, exatamente, a mulher vai com essa idade, o homem vai com que idade? Eu sou urologista infantil, eu estudei 1 ano só criança, né? Fiz essa parte de construtora e eu falo que eu avalio meu paciente desde que ele está na barriguinha da mãe, porque faz um ultrassom ali e aí vê alguma alteração, eu vou acompanhando desde pequenininho. E alguns defendem que começa 2, 3, 4 anos de idade. Eu digo o seguinte, nasceu, os pais têm alguma dúvida, leve no urologista, porque ele pode ter a fimose, pode ter os testículos, às vezes não desceu para a bolsa escrotal, ficou na região inguinal, às vezes tem problema de urina, meu filho não está urinando direito, está tendo infecção urinária. Então, eu começo a avaliar essa criança muito pequenininha. Então, eu não gosto de colocar uma idade. Eu falo para os pais o seguinte, tem alguma alteração, está em dúvida, está gerando algum tipo de ansiedade, pegue a criança e leve no urologista. Então, eu acho que a resposta para a sua pergunta, eu não consigo te dar uma idade certa. Eu acho que se os pais têm dúvida, tem que levar no médico. E essa resposta que você me deu é a melhor maneira de quebrar a cultura, que você já cria o hábito na criança de ver o médico todo ano, ela ter esse acompanhamento, que é o certo. Sim, eu tenho criança aí que eu vejo, às vezes, 6 meses, aí de repente, 15 anos de idade. Eu falei, mas continua? Eu falei, continua do mesmo jeito. Você vai vir uma vez por ano agora no consultório, eu vou te olhar, a gente vai conversar. Porque muda os problemas, muda as ansiedades, mudam os medos, mudam as dúvidas, né? Antes era porque a cabecinha não saía, né? Tinha fimose. Agora é porque será que está crescendo o pelo, está normal, os testículos são do tamanho normais, será que precisa operar da fimose? O que é interessante é que, por exemplo, tanto a cirurgia para descer os testículos como a cirurgia da fimose, a gente tenta fazer o mais rápido possível. Então, aos 2 anos de idade, até uns 4 anos, a gente faz essa cirurgia, que é a cirurgia de postectomia, que a gente tira essa pelezinha do pênis para ficar mais fácil a higiene e aí evitar esses problemas como câncer de pênis. Muito mais saúde, não é? Exatamente. Antes da gente encerrar, o que é que você diria para um homem, adolescente, ou um homem adulto que está assistindo a gente agora, ficou um pouco assustado, preocupado, falou das feridas, o que é que você diria para ele agora? Eu acho que o câncer de pênis, além de que a gente precisa levar informação, que a gente precisa ter a higiene, evitar o tabagismo, é até uma questão de dignidade, sabe?
Então, você, homem, que tem uma lesão, está em dúvida em qualquer situação que está acontecendo com o pênis, não sinta medo, não se sinta envergonhado. Procure o seu médico, pode ser o médico do posto de saúde, perto da sua casa, pode ser o urologista, pode ser um médico da família, mas a gente tem que quebrar esse preconceito, esse tabu de que, eu estou com uma lesão aqui, eu não quero mostrar para ninguém. Não, vá, porque nesse caso, tempo é vida. Se a gente diagnosticar quanto mais rápido possível essa lesão, às vezes a gente pode só queimar uma lesãozinha pequenininha ou fazer uma pequena incisão e tirar, vai evitar amputação. É vida normal. Vida normal, diminuir a taxa de morte dessa doença que é o câncer de pênis. Então, eu acho que aqui a grande lição é: não tenha medo, não tenha vergonha. Tem dúvida? Procure o seu médico mais próximo da sua casa. Dr. Rodrigo Trivilato, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Pode me chamar que eu venho toda hora. Olha, quando surgir a campanha, você vai voltar e já vamos falar dos primeiros anos dela, viu? Bacana. Um agosto roxo, quem sabe? Quem sabe. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. O retorno do ponto de vista econômico, ele é real. A redução da jornada de trabalho é um dos principais temas do debate da política econômica este ano. Da participação das mulheres na economia brasileira. Essa noite nós tocamos, estava lá Benedito Lacerda também, tocamos e o dia amanheceu mais cedo do que eu esperava. 6 horas da manhã ainda estávamos tocando e o Pixinguinha sentado naquela cadeira com aquela cara de anjo, porque Pixinguinha era um anjo. E foi aí que eu conheci Pixinguinha e nunca mais esqueci e nos tornamos amigos a partir dessa data. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação.
manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Quinta-feira, 4 de maio, o Senado Notícias está no ar. A primeira semana de maio começa com audiência pública e sessão especial. De terça a quinta, sessões especiais no plenário, sessão solene do Congresso, audiências e exame de projetos nas comissões e no plenário. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 9h30, audiência pública marcada no Conselho de Comunicação Social do Congresso para discutir o impacto da lei que regulamentou a situação dos profissionais multimídia. Às 10 horas está prevista uma sessão especial no plenário do Senado para celebrar o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Logo mais às 2 da tarde, o Conselho de Comunicação deve fazer nova reunião. Ela terá duas partes. A primeira, dedicada a comemorar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que é celebrado em 3 de maio. A segunda é voltada à pauta interna do Conselho. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa, destinada a discursos e comunicações dos senadores. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião marcada. Um dos projetos na pauta acrescenta à Política Nacional de Resíduos Sólidos a possibilidade de realização de trabalho interno, de reutilização e reciclagem por condenados mantidos em regime fechado ou semiaberto. Às 10 horas de terça, está prevista uma sessão especial do plenário do Senado para celebrar os 70 anos da indústria automotiva no Brasil. Às 3 da tarde de terça, o Congresso Nacional se reúne em sessão solene para promulgar a emenda constitucional 139, que estabelece os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. Às 10 horas desta quarta-feira, a Comissão de Esporte deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que destina recursos da arrecadação da Loteria de Apostas de Cota Fixa ao Subsistema Nacional do Esporte Militar. No mesmo dia e hora, está prevista a reunião deliberativa da Comissão de Ciência e Tecnologia. Um dos itens da pauta é o projeto que prevê a isenção do imposto de importação no caso de insumos, produtos, dispositivos e equipamentos necessários à pesquisa em oncologia clínica, ou seja, voltada para o tratamento do câncer. E às 9 horas desta quinta-feira, a Comissão Temporária para a Reforma do Código Civil tem audiência pública marcada para discutir os temas relativos ao direito das coisas e ao direito empresarial. Às 11 horas de quinta, uma sessão especial está prevista no plenário do Senado para celebrar os 45 anos da fundação da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, ANADEF. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao chamado Projeto de Lei da Dosimetria, que reduz penas para condenados por tentativas de golpe de Estado e pelos atos do 8 de janeiro. O plenário do Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira o veto integral do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. Com isso, o texto anteriormente aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados segue para promulgação. Para derrubar o veto, eram necessários 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. Na Câmara, o número de votos favoráveis à derrubada chegou a 318. No Senado, 49 senadores foram favoráveis à derrubada. O PL diminui as penas das pessoas condenadas por tentativa de golpe de Estado e pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Essa é uma decisão muito simples. De um lado, o ódio, o rancor, o ressentimento, a amargura, a vontade de perseguir, de dividir o país entre nós e eles, de estabelecer uma espécie de muro entre as pessoas e, do outro lado, a conciliação, a pacificação, a vontade de virar uma página e permitir que o debate brasileiro se dê com paridade de armas. Senhor presidente, é muito fácil fazer essa escolha e nós temos a consciência de que estamos do lado certo da história. O caminho desse PL que eles querem, desse veto que eles querem derrubar, nós já sabemos. É o mesmo
mesmo caminho em relação aos golpistas de aragaças. É o mesmo caminho para aqueles que usaram e derrubaram a democracia em 1964, dando golpe de Estado, e depois levaram os brasileiros, como dizia Ulisses, para o exílio ou para o cemitério, no mais longo regime autoritário que já teve vigência aqui no Brasil. A nossa democracia é que está sendo julgada na apreciação desse veto. Entre outros pontos, o projeto prevê a possibilidade da revisão do cálculo das penas, a possibilidade de progressão de regime mais cedo e a possibilidade de aplicação da lei mais benéfica. A mudança para os condenados não é automática. Réus em fase de recurso poderão pedir a aplicação da nova regra. Os já condenados poderão pedir a alteração da execução penal. A Justiça tem que analisar cada situação individualmente. Ao final da sessão, parlamentares que fazem parte da base do governo e da oposição comentaram o resultado. Anistiar golpista é crime contra a democracia. É bom que o povo brasileiro saiba que eles estão, mais uma vez, tentando golpes no país. E por isso é que querem dar anistia. Se juntaram aos corruptos que estão sendo processados na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal. Quem está comemorando agora são centenas de famílias injustiçadas que vão ter algum benefício, ainda que parcial. Com a aprovação desse texto, a gente vai continuar trabalhando aqui para a justiça integral essas pessoas que foram perseguidas, e quanto mais passa o tempo, o Brasil vê que foi uma grande farsa o que aconteceu. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, considerou prejudicados artigos do projeto da dosimetria que permitiriam a progressão de regime aos condenados por feminicídio e chefes de facções criminosas. Por isso, esses artigos foram excluídos do texto que foi à discussão e votação na sessão do Congresso. O texto, vetado integralmente pelo presidente Lula, muda o Código Penal e a Lei de Execuções Penais para alterar as penas aplicadas a pessoas condenadas por crimes como golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O projeto beneficiaria os envolvidos na destruição das sedes dos três poderes e permitiria punições mais brandas para os condenados pelo Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe. Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Mas a progressão de regime beneficiaria também condenados por feminicídio e outros crimes hediondos. Ao anunciar a ordem do dia, o presidente do Congresso disse que os artigos do PL da dosimetria, que estendiam o benefício a esses outros crimes, estavam prejudicados pela aprovação do PL antifacção. Desta forma, cabe à presidência compatibilizar a intenção do legislador em ambas as matérias, reconhecendo a prejudicialidade da parte do veto que foi objeto da lei antifacção. Isso porque o artigo 334, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, de aplicação subsidiária ao Regimento Comum do Congresso Nacional, determina que a presidência declare a prejudicialidade de determinada matéria em virtude de seu prejulgamento pelo plenário em outra deliberação. A bancada governista protestou contra essa interpretação. A gente está inovando, criando um casuísmo de parcelar um veto total. Assim como total é o projeto em análise aqui. Aliás, percebo que todos reconhecem que ele acaba por criar um facilitário de redução de penas para sequestradores, traficantes, latrocidas, feminicidas, chefes de facção, todo mundo está falando isso agora. Então vamos dar um jeitinho de, na apreciação dos vetos, tentar escoimar o projeto, que é absurdo, merece um veto total, dessas demasias desse facilitário. Os governistas levantaram outra questão de ordem, argumentando que o veto ao PL da dosimetria furou a fila. 64 vetos
brasileiros encontram-se na fila de apreciação. E a Constituição, no artigo 66, determina os prazos. Mas o presidente toma este veto para a votação um dia depois da situação absurda que vivenciamos ontem neste Congresso e no Senado Federal, com profundo desrespeito à Constituição. O artigo 163 do Regimento do Senado estabelece que a inclusão de matérias na ordem do dia deve observar não apenas a antiguidade da proposição, mas também a sua importância, a juízo da presidência. Juízo esse, cumpre-me destacar, que é constituído a partir de uma escuta ativa dos diálogos políticos conduzidos pelas lideranças partidárias. A Constituição não estabelece qualquer ordem de preferência de deliberação entre vetos cujo prazo de deliberação já tenha se esgotado. O Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o momento em que Davi Alcolumbre anuncia o resultado. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 34 senadores e senadoras. Votaram não 42 senadores. Foi rejeitada a indicação. A matéria vai ao arquivo e será feita a devida comunicação à Presidência da República. No fim da sessão, os senadores avaliaram a rejeição de Jorge Messias. Desde 1894, essa foi a primeira vez que senadores rejeitaram uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula ainda pode indicar outro nome para ocupar uma vaga de ministro do STF. A decisão do plenário repercutiu entre os senadores. Não tem nada a ver com a reputação do ministro Messias. O ministro Messias é um dos melhores juristas da história desse país. Tem a ver com a circunstância da política. É uma sabatina e uma votação pressionada pelo processo eleitoral. Nós trabalhamos para derrotar o ministro Jorge Messias. Nada de pessoal contra ele, mas contra o que ele representa nesse momento. O que eu espero é que o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal só seja indicado após o resultado das eleições de outubro. Ele tem um indicado que é o ministro Messias. Ele já tinha dito que ele não vai ter outro nome. Então, acredito que daqui para a eleição ele não deve mais falar sobre isso. Eu acho. Quem é o dono da vaga, quem tem a condição constitucional de indicar é o presidente Lula. E estamos a 4 meses da convenção. 4 meses da convenção, ele deve primeiro ir enfrentar esses algozes na urna e aí depois se rediscutir isso. O governo Lula vai ter 2 opções, né? Ou vai enviar um nome e o Davi vai pautar, o presidente vai pautar, ou ele vai enviar um nome e o presidente Davi não pautará esse nome, vai aguardar o resultado das eleições. Eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer, buscou a todos os senadores, colocou as suas impressões, convenceu alguns, não outros, mas assim, esse é o resultado também da votação ser secreta. Ao deixar o Senado, Jorge Messias, que tem 46 anos e é o advogado-geral da União, fez uma declaração à imprensa. Ele agradeceu os votos recebidos e disse que aceita o resultado da votação. Participei de forma íntegra e franca de todo este processo. Me submeti durante 5 meses a um escrutínio que é decorrente do próprio processo constitucional. Fui recebido por 78 senadores, fui recebido de forma generosa. Eu não tenho nada a falar, nem a reparar acerca da conduta de ninguém. Eu só sou grato aos votos que recebi. Acho que cada um de nós cumpre um propósito. Eu cumpri o meu. Vim hoje, participei, me submeti a uma sabatina de coração aberto, de alma leve, com espírito franco. Falei a verdade, falei o que penso, falei o que sinto, demonstrei o que sinto. Agora, a vida é assim, gente. Tem dias de vitórias e tem dias de derrotas. Nós temos que aceitar. O Senado é soberano. O plenário do Senado é soberano. O plenário falou. Agradeço os votos que recebi. Faz parte do processo democrático. Saber ganhar, saber perder. Antes da votação no plenário, Jorge Messias foi aprovado com 16 votos a favor e 11 contrários na Comissão de Constituição e Justiça.
Durante a sabatina, ele afirmou que o Supremo Tribunal Federal não pode ser o PROCON da política e disse ser contra o aborto. Sala lotada. Na Comissão de Constituição e Justiça, senadores governistas e da oposição dividiram espaço com assessores e jornalistas que foram acompanhar a sabatina. O candidato à vaga, ministro do Supremo Tribunal Federal, fez uma apresentação falando sobre a trajetória profissional. Sou mestre e doutor pela Universidade de Brasília. No currículo que fiz chegar, distribuir a vossas excelências, consta de forma pormenorizada minha experiência e formação complementar. As atividades acadêmicas como docente e integrante de bancas de pós-graduação, bem como as publicações científicas, produção técnica, mais de uma centena. O advogado-geral da União destacou o papel do STF na defesa da democracia e elogiou o desempenho dos ministros ao afirmar que há atualmente o menor acervo de processos da história, mas criticou o excesso de decisões monocráticas. Quanto mais individualizada a atuação de ministros, mais se reduz a dimensão institucional do Supremo Tribunal Federal. A colegialidade preserva o tribunal de estigmas de arbítrio, senador Jordano. Jorge Messias emocionou-se ao se declarar evangélico, mas destacou que o Estado é laico. Eu caminho com Deus há 40 anos, que me acolheu desde criança. Tive a fortuna de nascer em uma família de evangélicos. Meus pais, Edna e Edson, que me assistem, plantaram muito cedo a semente da fé. E o que, sem dúvida, salvou a minha vida. Eu tenho plena clareza, senador Fabiano Contarato, que o Estado constitucional é laico. Uma laicidade clara, mas colaborativa, que fomenta o diálogo construtivo entre o Estado e todas as religiões. O relator da indicação de Messias, o senador Everton, perguntou como ele conciliou a posição contrária ao aborto com ações da Advocacia Geral da União contra a resolução do Conselho Federal de Medicina. Sou totalmente contra o aborto. Absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ação de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. O que foi feito, do ponto de vista estritamente técnico, numa posição institucional, como um ato jurídico próprio, complexo, de uma instituição chamada Advocacia Geral da União, foi dizer, com todas as letras, que na matéria penal, a legalidade estrita deve ser preservada. E dentro da matéria penal, com a legalidade estrita sendo preservada, o poder competente é o poder legislativo. O Everton ainda questionou Messias sobre o ativismo judicial. O Supremo Tribunal Federal não deve ser o PROCON da política. Não é o espaço do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode ser omisso, posto que a própria Constituição estabelece hipóteses muito restritas de atuação do Supremo Tribunal Federal na proteção e defesa da dignidade da pessoa humana, na vedação à discriminação. O senador Magno Malta perguntou a Messias sobre as condenações do golpe do 8 de janeiro. De acordo com o parlamentar, movimentos de esquerda que também teriam depredado não foram condenados por golpe de Estado. Cumprir uma função estritamente constitucional que a Constituição Federal me atribuiu. E não fiz com alegria, fiz com dor. Mas também não fui eu que pedi a prisão preventiva. Já o senador Fabiano Contarato questionou a posição do advogado-geral da União em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Da minha parte, o que eu tenho que defender é o núcleo fundamental desta Constituição, que veda a discriminação, que determina a igualdade, e toda forma de preconceito deve ser combatida. Contarato quis saber ainda o que Jorge Messias pensava sobre a remuneração judicial e os penduricalhos que muitas vezes ultrapassam o teto salarial. Eu não posso antecipar meu voto, porque é uma questão que eu posso ter de votar, mas quero dizer que o princípio que eu defendo é o princípio da transparência, é o princípio da moralidade, é o princípio do teto constitucional. Condenados por violência contra a mulher podem ser incluídos em um cadastro nacional.
O projeto aprovado no plenário do Senado mantém em sigilo as informações das vítimas. O texto seguiu para a sanção presidencial. O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher será um banco de dados com informações de pessoas sentenciadas por crimes como feminicídio, estupro, assédio, lesão corporal, perseguição e violência psicológica. O cadastro será gerenciado pela União e poderá ser compartilhado pelos órgãos de segurança pública federais, estaduais e do Distrito Federal. Entre as informações que poderão constar da lista estão nome, dados de documentos pessoais, filiação, fotografia, impressões digitais, endereço e o crime cometido. A identidade das vítimas será mantida em sigilo. O acordo Mercosul-União Europeia entrou em vigor. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, ressaltou na reunião do Parlamento do Mercosul as vantagens que o tratado vai trazer para a economia dos países envolvidos. Nós, do Parlasul, vamos viver um momento muito especial para os nossos países a partir de 1º de maio, sexta-feira, que está chegando. Será colocado em vigor o tão sonhado acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Gostaria de parabenizar todos os parlamentos que agilizaram nas suas tramitações para poder proporcionar a implantação desse acordo. 700 milhões de pessoas serão envolvidas. Mercado de 22 trilhões de dólares. Há 26 anos se espera essa implantação. Vão se abrir janelas e portas de oportunidades para todos os países inseridos nele: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Com certeza, com a redução de tarifas, de impostos e de taxas e, em algum dos casos, zerar até mesmo esses tributos, nós teremos um poder de compra e uma facilidade para poder exportar. Tanto o setor do agro quanto da indústria serão beneficiados. Lá no Brasil, nós criamos salvaguardas para poder organizar os produtos que sofrerem com a competição europeia e mitigar através das ações do governo, a fim de que não venha causar prejuízo para o Brasil. E criamos, na condição de presidente que sou da Comissão de Relações Exteriores, um grupo de trabalho para poder acompanhar para e passo a implementação desse acordo. O aumento do preço do petróleo provocado pela guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã pode reduzir o déficit primário do governo federal. A estimativa consta do relatório de abril da Instituição Fiscal Independente, a IFE. No relatório de impacto fiscal deste mês, os técnicos da Instituição Fiscal Independente fizeram uma estimativa sobre os impactos da guerra Estados Unidos, Israel e Irã na economia brasileira. O conflito, que dura mais de 6 semanas, já fez com que o barril de petróleo subisse de 71 para mais de $100. A sociedade sente no bolso. O petróleo afetaria, por exemplo, o preço dos combustíveis, do óleo diesel, da gasolina. Isso tem impactos sobre a inflação. As pessoas teriam que pagar mais por esses produtos. O óleo diesel, por exemplo, tem um impacto pequeno no índice de inflação, mas tem efeitos indiretos importantes, porque o diesel é um combustível utilizado pelos caminhões, então para transportar mercadorias, então isso afetaria o preço de alimentos, por exemplo. Por outro lado, os cofres do governo se beneficiam com este aumento. O Brasil é um importante produtor de petróleo também. E o governo obtém receitas muito importantes por meio da exploração de petróleo, o que nós chamamos de royalties e participações. Também existem efeitos indiretos, o que nós chamamos de impactos indiretos, né, do preço do petróleo sobre as receitas governamentais. E como que isso se dá? Porque a inflação mais alta
como eu falei, né, o preço de combustíveis fica mais alto, isso afeta também outros preços na economia, como os alimentos, mas ocorre um alargamento das bases de incidência de tributos. Mas ocorre também aumento da despesa pública. Uma inflação mais alta implica que, por exemplo, o salário mínimo vai ser corrigido por uma variação maior. E a gente sabe que cerca de metade da despesa primária da União está atrelada ao salário mínimo. São benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, como o BPC, por exemplo. Então, esses benefícios, a correção deles de um ano para outro depende da variação do salário mínimo. Mesmo com o aumento da despesa, o choque do petróleo terá, nas estimativas da IFE, impacto positivo no resultado primário do governo federal para este ano. Esse resultado é a diferença entre receitas e despesas, sem contabilizar o gasto com os juros da dívida. No relatório de abril, considerando o cenário 1, com o preço médio do petróleo ficando em torno de $86 o barril, o déficit cai para 56,3 bilhões, o equivalente a 0,4% do PIB. No cenário 2, se o preço médio do barril subir para $96, o déficit ficará ainda menor, 16,1 bilhões de reais, ou 0,1% do PIB. No relatório de dezembro de 2025, portanto, antes da guerra, a IFE projetava para este ano déficit de 90,6 bilhões de reais, o equivalente a 0,7% do PIB. Mesmo com um impacto sobre a despesa em 2027, nas nossas contas, o ganho de receitas mais do que compensaria isso. E o déficit primário do governo que nós temos projetado, né, para 2026 e 2027 melhoraria. Ainda o resultado primário continuaria deficitário, mas seria um déficit menor do que o que nós projetávamos no final de 2025. Começa a valer a partir de hoje o programa Antes que Aconteça, voltado para a prevenção e enfrentamento da violência contra as mulheres e o feminicídio. A política pretende fortalecer a rede de apoio e também promover autonomia econômica, capacitar defensoras populares e conscientizar a população. A criação do programa Antes que Aconteça é fruto de lei aprovada recentemente pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República e publicada hoje no Diário Oficial da União. Outra lei publicada hoje, que já está valendo, é a que aumenta as penas previstas para os crimes de furto, roubo, estelionato, receptação de animal e interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. A nova lei também tipifica os crimes de receptação de animal doméstico e de fraude bancária. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia, educação, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Vai promover, certamente, grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado.
cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo ao Cidadania Mulher. E a nossa convidada hoje é a cineasta e documentarista Suzana Lira. Olá, Suzana, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso Cidadania Mulher. Obrigada a você, Roberta, pelo convite. Uma honra para mim poder estar contribuindo aqui com o conteúdo da TV Senado. Vamos começar contando um pouco, relembrando aí a sua trajetória, sua formação foi em jornalismo, né? Como você chegou ao cinema e ao documentário? Na verdade, eu comecei fazendo faculdade de comunicação social e na faculdade um professor exibiu o documentário Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que contava a história, né, dos camponeses e um deles especialmente ameaçado de morte, está lutando pela reforma agrária. E era um híbrido de documentário e ficção, eu não entendia muito bem o que era aquilo que eu estava vendo, mas eu me apaixonei por aquele formato. E eu falei, um dia eu quero fazer isso da minha vida. Mas acabou que eu me formei em jornalismo, fui trabalhar com telejornalismo, e depois eu fui... o mercado de documentários foi abrindo no Brasil, e eu propus um documentário para um edital, e assim a gente ganhou esse edital para fazer documentários. E eu estou há mais de 20 anos produzindo documentários no Brasil, e principalmente com temas em que as mulheres são protagonistas. Eu acho que isso sempre foi um recorte, direitos humanos e questão de gênero feminino, sempre foi uma tônica dominante do meu projeto de trabalho, né, de carreira, por achar que essas temáticas elas não eram tão abordadas no cinema. Então, desde então, eu já fiz mais de 20 longas-metragens e todos eles, basicamente, acho que tem 2 ou 3 que não são protagonizados por mulheres, mas a maioria absoluta. E aí você fala, né, sobre a mulher, sobre os espaços que precisam ser ocupados para a mulher. E da sua parte, aí por trás das câmeras, né, como mulher cineasta, né, também é difícil conseguir ocupar esse espaço? Olha, Roberta, bem difícil, né? Eu acho que já foi mais difícil do que é hoje. Eu sempre falo isso, que eu abri uma empresa, eu abri uma produtora para que eu pudesse me chamar para trabalhar. Porque se fosse esperar que as pessoas me chamassem, né? Os trabalhos mais difíceis normalmente eram passados para os homens, né? Você não vai viajar porque você tem filho pequeno. Eu tenho, na época, né, a minha filha cresceu junto com a minha carreira de trabalho, assim. Então, tinham sempre muitos obstáculos, assim. Fui vencendo um a outro. Hoje em dia, minha filha trabalha comigo e é muito lindo de ver esse fruto também, que as minhas ausências, né? Porque isso, uma mãe que trabalha é sempre uma questão, né? Na época que minha filha era pequena, eu tive a ajuda da minha mãe para ajudá-la a criar. Mas tinha esses obstáculos, né, de não só ser mulher, mas também ter que conciliar a maternidade com a vida profissional. E a vida profissional no cinema ela é muito dura, de viagens, de muitas ausências, às vezes por muitos dias, até meses fora de casa. E isso foi sempre um desafio para mim, mas eu fui contornando ao longo desses anos. Aí já são praticamente 25 anos de carreira e... vendo a minha filha hoje, né? Hoje mesmo a gente filmou de manhã, ela estava filmando e agora ela já está ocupando o lugar de fazer as entrevistas. Então é muito bonito também de ver formando outra mulher. Isso sempre é uma preocupação para mim. Não só como cineasta, assim, eu como diretora, quantas mulheres eu estou levando junto comigo também para ocupar esses espaços dentro do audiovisual, né? Porque era um mundo ainda muito masculino, né? Ontem a gente teve essa notícia maravilhosa que é a primeira vez na história uma mulher ganhou o Oscar de fotografia. E eu lembro que, né, o Oscar tem 98 anos. Como é difícil para nós, mas a gente está conquistando esses espaços e eu não sou muito de reclamar, eu sou muito de fazer, né? E
E eu tenho visto melhora, sabe? São momentos em que eu estou sentindo que o audiovisual tem melhorado nesse aspecto. Ainda tem muito para a gente conquistar, mas eu acho que a gente está chegando lá. E você, como cineasta mulher, você vê uma outra história, suas lentes captam outra realidade? Qual é a diferença? Eu acho que acho que a diferença ela é muito mais nos bastidores, né, também. É óbvio que o olhar da mulher ela vai para questões que nos interessam mais, né? Quando eu estou filmando uma mulher, eu estou filmando as dificuldades que ela tem para se inserir no mercado de trabalho, os preconceitos que ela enfrenta, a misoginia, que é uma coisa estrutural no Brasil, o machismo, como ela está vivendo diante desses dilemas. Eu acho que o homem não tem esse olhar, né? Para ele é tão natural que as coisas sejam assim. O mundo foi feito para os homens, né? E está aí estabelecido dessa forma. Então, acho que o olhar da mulher tem esse diferencial da gente tocar em assuntos que talvez os homens não tocariam. E acho que isso faz diferença, porque as nossas pautas acabam sendo aprofundadas e abordadas quando você tem uma mulher na direção de fotografia, operando som, e na direção também, e produzindo, e apresentando um programa, como você está ali. Então, você sabe das dificuldades, né, que eu possa ter passado, porque provavelmente você também as passou. De um jeito ou de outro, de realidades diferentes, a gente tem essa sintonia por ter nascido do gênero feminino. Então, acho que isso faz a diferença. E principalmente no trabalho, né? Quando a gente vai compartilhar trabalho com mulheres mães, ou mulheres que estão passando situações de relacionamentos, a gente acaba sempre trocando muito, isso faz muita diferença. Eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres, eu trabalho muito com homens também. Não sou essa diretora que quer toda a minha equipe de mulheres, eu acho que equilibrar essas forças é muito importante, mas eu me sinto muito bem e muito acolhida quando eu estou com as mulheres, né? Eu comento determinado assunto, elas sabem do que eu estou falando. Então, isso cria um ambiente agradável também. Então, não é só da maneira como você filma e o que você filma, mas também como você faz o seu trabalho no seu dia a dia, né? Os bastidores são muito importantes. E você fala muito, né, sobre memória, né? Qual é o papel, qual a importância assim, de se documentar a realidade, de fazer esse registro da memória? Eu acho que a memória ela é a base para o nosso futuro. Assim, eu acho que a gente, numa sociedade em que um país que não conhece a própria história, uma pessoa que não conhece a própria história, ela fica mais frágil para seguir, para construir sua própria jornada. Então, saber quem somos, que história nos trouxe até aqui, como país, como pessoa, acho que faz muita diferença, né? Recentemente, eu fiz um filme chamado Nada Sobre Meu Pai, que é sobre a minha história paterna que eu não conheço. E aí, acho que no filme a gente consegue abordar o que essa falta faz para a construção de uma pessoa. É óbvio que eu não me tornei uma pessoa inviável por não ter essa memória do meu pai, mas, obviamente, isso me fragiliza também, de alguma forma. Então, eu trato a memória sempre como um elemento fundante do ser humano, que sem isso a gente não consegue ter forças para construir um futuro maduro. Então, quando você fala, né, da evolução, por exemplo, das mulheres, né, a gente tem que lembrar das que vieram primeiro, né? Acho que furaram bolhas, que enfrentaram obstáculos que eu e você não enfrentamos. Então, olhar para a história dessas mulheres me ajuda a construir a minha própria história. Assim como o país, quando olha para a sua memória, e construir filmes de memória, é isso, a gente documenta o estado das coisas. E esse estado das coisas é importante para a gente se entender como, né, como ser humano e como sociedade. Então, eu acho fundamental assim, a gente construir filmes e narrativas em que a memória seja protagonista, para que a gente consiga construir futuros mais promissores e futuros mais construtivos também, porque acaba que a gente fica voltando atrás em algumas questões que a gente já podia ter evoluído. Então, quando você olha para o passado, fala, nós já passamos por isso, não precisamos passar por isso de novo. É mais ou menos assim que eu penso. Ainda, né, dentro dessa temática, né, da memória, a gente teve, né, o filme brasileiro Agente Secreto, várias indicações ao Oscar, infelizmente dessa vez não deu, mas já está valendo, né, só indicação. Só que é um filme de ficção, né? Você é basicamente documentarista, mas eu vi que você também já se aventurou pela ficção, né? A ficção, às vezes, ela pode falar sobre a realidade, sobre a memória de uma outra forma que o documentário não chega lá?
Eu acho que são narrativas diferentes. Eu acho que o documentário ele tem uma profundidade de você lidar com a realidade, com os fatos. E a ficção é algo que você pode aprofundar outras questões, né? Muito mais lúdicas e às vezes mais fortes. Eu acho que a grande diferença para mim, Roberta, é o público. Infelizmente, a gente não tem uma cultura de se assistir muito documentário no cinema. O documentário não é um gênero popular, digamos assim, né? Então, quando você faz ficção, você alcança um público muito maior. Essa, para mim, é a diferença. Em relação à força da obra, se é documentário ou ficção, acho que tanto faz. Se você tem um público para assistir, eu acho que isso é fundamental para qualquer projeto. Você alcança seu objetivo, que é mostrar para as pessoas quem somos, né, e para onde estamos indo. Então, obviamente, a gente tem histórias, né, tanto Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar ano passado, quanto Agente Secreto. Eu mesma já fiz vários filmes sobre ditadura. Eu acho que são importantes a gente falar sobre esse período brasileiro, para que a gente não retorne, né? Independente da ideologia política que se vive, a gente não precisa voltar a algumas questões que a gente passou, né? De violência, de Estado, de prisão, de tortura. Enfim, são evoluções que nós vamos fazendo. Então, eu acho que o audiovisual, de forma geral, seja a ficção ou documentário, tem essa força. E eu fico muito feliz que esses dois filmes tenham ganhado essa relevância, porque eles falam desse assunto. Então, eu, como documentarista, eu me sinto contemplada por essas pautas que estão vindo, que bebem na fonte da realidade, né? Não são ficções completamente... que fogem completamente da realidade, eles bebem na fonte da realidade para nos mostrar como era esse período. E eu acho isso muito rico. E acho que é um cinema muito saudável de se fazer também, porque tem um propósito para além do entretenimento, né, para além da arte em si, você está contando a memória do seu país. Eu acho que isso tem muito valor. Com certeza. Eu vi que você estudou também psicanálise, né? Tem uma formação. Você aproveita isso também nos seus filmes? Você até citou esse filme mesmo sobre a história do seu pai, né? Assim, tem aí um aproveitamento aí dessa formação em psicanálise? Com certeza, Roberta. Uma coisa que eu sempre quis fazer na minha carreira, e acho que isso foi um diferencial para mim, é ter uma carreira, ter estudos acadêmicos que contemplassem temas que fugissem ao do cinema, né? Então, acaba que você, quando faz cinema, você aprende a técnica, você quer fazer um curso para aprimorar fotografia, arte. E eu sempre quis fazer outras coisas. Minha primeira formação acadêmica fora do cinema e da comunicação foi Direitos Humanos, de Direito Internacional. Isso foi fundamental, isso conseguiu pavimentar uma estrada para mim dentro do documentário, porque eu me senti mais segura para tocar em assuntos relacionados a direitos humanos e gênero, enfim. Depois fiz pós em filosofia. E, por fim, agora, recentemente, eu concluí o mestrado em psicanálise, que, para mim, na época, eu estava justamente fazendo meu filme Nada Sobre Meu Pai, e eu precisava desse suporte. Não só uma supervisão psicanalítica para me acompanhar nesse trabalho, mas também de eu trazer uma base, né, para poder conseguir transmitir para o público aquilo que eu estava sentindo. Porque foi um desafio, né? Enquanto diretora, enquanto busca de uma pessoa pelo seu pai. Então, não foi fácil conciliar esses dois papéis. E certamente a psicanálise me ajudou muito. E eu sempre falo para estudantes de cinema e façam outros cursos para complementar a sua trajetória, para complementar... Porque mais do que saber apontar uma câmera, você tem que saber o que você quer falar e como você quer falar. E esse conteúdo que você adquire fora dos cursos de cinema, os cursos técnicos, ele faz muita diferença. E eles fazem muita diferença na minha vida. Hoje em dia, quando eu entrevisto alguém, a qualidade dessa entrevista, dessa compreensão com quem eu estou falando e como eu estou falando faz muita diferença. E isso acaba dando um resultado um pouco melhor. Então, viva o estudo, e eu sempre estimulo as pessoas a estudarem. E eu sempre digo, né, se eu um dia não precisar mais trabalhar por algum motivo nobre, eu continuarei estudando. Poxa, eu vou aproveitar, então, a deixa aqui. Você falou de entrevista, eu aqui te entrevistando. Quais, então, são as dicas para uma boa entrevista, para conseguir chegar lá mais no fundo? Eu acho, Roberta, que é fazer o que você fez. Você deu uma olhada ali na minha história e as suas perguntas manifestam um interesse verdadeiro na minha história também. Eu acho isso interessante. Eu acho que, basicamente, você tem que se informar sobre o que você vai falar. E quando você estiver diante da pessoa entrevistando, você realmente está interessado em conhecer melhor aquela pessoa. Que às vezes as pessoas, né, decoram perguntas e ficam perguntando coisas que talvez, né, não haja uma interação real.
E a pessoa que está sendo entrevistada sente isso, quando é algo totalmente mecânico ou com algo que você está interagindo com alguém que está interessado em você, esse olho no olho. Eu acho que é isso. Acho que essa troca, ela não tem grandes, como eu digo, né? Não precisa sofisticar a qualidade das perguntas, a qualidade de como você está diante da pessoa, que tem que ser sincero e tem que ser um interesse realmente verdadeiro. Eu acho que isso faz muita diferença, as pessoas percebem isso. E você sente, assim, você já, né, fez filmes assim sobre temas muito sensíveis, né? Como você faz para a pessoa se sentir mais à vontade, se sentir acolhida, né? Para deixar você entrar naquele espaço assim tão delicado, né? O fato até mesmo de você ser mulher tem alguma diferença? Eu acho que tem, assim, os meus documentários, eles sempre tomam um partido de alguma coisa, assim, eu nunca, por exemplo, estou entrevistando uma pessoa que foi torturada, eu não quero no mesmo filme entrevistar um torturador. Então eu entro naquela energia daquela pessoa e vou contar a história que aquela pessoa quer me contar. Eu não gosto de documentários, eu não gostaria de fazer um documentário onde eu entrevistasse você sobre um assunto, chamasse uma outra colega sua para falar alguma coisa oposta que você está falando e colocar você e essa pessoa em oposição dentro de um filme. Isso é uma coisa que eu jamais fiz. E eu acho que isso faz diferença também para quem está, porque as pessoas sabem qual é o meu ponto de vista quando eu estou entrevistando a pessoa. Eu digo o que eu estou sentindo, né? Entrevistei, por exemplo, mães que perderam os filhos para a violência de Estado, né? Filhos que foram mortos por policiais. Que, sendo eles criminosos ou não, são filhos. E eu, enquanto mãe entrevistando, eu senti o que elas estavam sentindo. Independente do julgamento moral, né, e ético que possa vir a ter, no momento em que eu estou diante de uma mãe que perdeu um filho, eu estou diante de uma mãe que perdeu um filho. E esse não julgamento também, esse pré-julgamento, né, das pessoas, dos sentimentos das pessoas, acho que faz muita diferença também. Então eu sempre me coloco no lugar de acolher aquilo que eu também poderia estar sentindo naquele lugar. Dificilmente você vai me ver fazendo um filme sobre algo que não tem absolutamente nada comigo, porque eu não conseguiria ter essa empatia e esse entendimento. Então, acabo versando, não à toa os meus filmes, a maioria são protagonistas mulheres, a maioria também versa sobre direitos humanos, e mesmo quando eu faço ficção, as 2 ficções que eu fiz, uma está na Netflix agora, se chama Salve Rosa, tá em primeiro lugar, ficou 2 semanas em primeiro lugar, agora está entre o top 10. Ela fala sobre abuso nas redes sociais, abuso infantil nas redes sociais, né? Pais que exploram os filhos para ganhar dinheiro nas redes sociais. O meu outro longa, que vai ser lançado daqui a pouco, vai falar sobre menstruação na adolescência. Então, os assuntos, eles versam também sobre os meus interesses como cidadã, sabe? O que eu gostaria, enquanto realizadora, enquanto cineasta, de estar falando para o mundo, de estar denunciando para o mundo de alguma forma. As séries de ficção que eu fiz, as 2 séries que eu dirigi, uma falava sobre crimes de ódio e a outra sobre feminicídio. Ou seja, eu tento escolher os meus trabalhos de forma que esses meus interesses reais estejam presentes, né? Para não deslocar completamente o assunto e eu ter que fazer um personagem para estar naquele lugar. Então, acho que a forma de eu estar mais verdadeira é fazendo as escolhas certas do trabalho que eu preciso fazer. Suzana, e o seu filme, Quando Elas Se Movimentam, foi realizado em parceria com a TV Senado, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse filme e como ele surgiu. Olha, isso foi uma grande honra e uma grande responsabilidade. Um dia a TV Senado me liga, me convidando para dirigir um projeto que falasse sobre os 200 anos do Senado. Primeiro, eu não me sentia capaz de tanta responsabilidade. E aí eu fui olhar para minha própria biografia, né, dos direitos humanos que eu estudei, do direito internacional, enfim, das outras formações que eu tive que versam sobre tudo que acontece, né, e aconteceu no Senado nos últimos 200 anos. E aí a gente chegou nesse formato de falar sobre essas leis que foram aprovadas dentro do Senado ao longo desses anos e o impacto que essas leis tiveram na vida de 3 mulheres brasileiras, negras, que é a base da pirâmide, né? E eu acho que o filme ele consegue traduzir através da biografia dessas 3 mulheres o quanto o que acontece dentro do Senado brasileiro é relevante, importante, e o quanto a gente precisa ter consciência de voto toda vez que a gente precisa votar, porque aquelas leis
elas favorecem partes de uma população que muitas vezes nem acha que tem esse direito. E acho, Roberta, que o grande mérito do filme é a gente contar para as pessoas que elas têm esse direito. E que política, ela existe no dia a dia, no cotidiano das pessoas, para aprimorar, para melhorar a vida das pessoas, né? Quando a gente conta a história da Angélica, por exemplo, que estava pagando uma faculdade particular porque não sabia que, enquanto quilombola, ela poderia entrar por uma política de cotas, a gente está libertando a família de uma pressão financeira muito grande e a gente está dando liberdade para uma jovem, que foi a primeira quilombola a estudar dentro do quilombo onde ela vivia. Isso é uma transformação. Depois dela, várias outras meninas foram estudar e estão hoje cursando a universidade, se formando em grandes cursos, como medicina, por exemplo. Então, acho que isso faz muita diferença. Então, esse filme ele tem uma responsabilidade muito grande, que é comunicar para o grande público o que acontece dentro do Senado de uma maneira muito humana, muito sensível e diretamente com a voz de quem recebe esses benefícios, né? E acho de uma poesia linda. E acho de uma coragem enorme também a TV Senado topar uma linguagem muito mais cinematográfica do que informativa para a gente contar essas histórias. E aí, o filme foi exibido agora num horário nobre na Globo, né? Logo depois do BBB, o próprio grupo do Big Brother Brasil assistiu o filme, comentaram entre eles. E eu fiquei imaginando que aquele convite lá atrás que a TV Senado fez, a gente jamais imaginou que o filme fosse chegar tão longe. E que bênção, assim, ao mesmo tempo, porque que bom que chegou longe, que bom que muitos brasileiros, né, a audiência desse horário é de mais de 10 milhões de pessoas, então, assistindo um filme. E às vezes são tantos filmes de entretenimento e nada contra, né, mas trazer um filme que conte para as pessoas que elas têm direitos, que elas podem acessar esses direitos, que elas podem mudar de vida, que elas não precisam ficar restritas à sua classe social, ao seu território, né, que existem políticos que trabalham para votar em leis para beneficiar, para melhorar a vida dos brasileiros. É uma honra, assim, enorme e eu estou muito feliz com esse projeto, de verdade. Ah, que legal, com certeza, né? Às vezes não basta apenas você ter o direito, você tem que saber que você tem esse direito, né? Suzana, e você como cineasta, você já teve, assim, algum retorno de espectadores, do público e tal, de como os seus filmes, como o cinema mudou a vida delas? Ai, Roberta, assim, eu não sou muito favorável ao excesso de redes sociais, mas as redes sociais permitem que o público entre em contato com a gente diretamente após assistir um filme e contar a sua experiência. E ainda bem que existe para esse propósito também. Eu recebo depoimentos e testemunhos de várias pessoas que assistem o filme e falam, por causa desse filme, eu fiz filmes sobre mulheres com HIV, sobre suicídio, sobre mães que perderam filhos, sobre direitos. Não, e eu vi de uma pessoa que mora num lugar que eu jamais pisei, dizendo, olha, assisti o filme hoje na Globo e agora eu sei que eu posso estudar, eu sei que eu não preciso do dinheiro, eu preciso só da minha vontade, eu preciso, se eu estudar, eu consigo chegar lá. São informações que às vezes a gente acha muito básica, mas que não são de fato. Então, acho que descer esses degraus, né, que às vezes a gente entra num esquema de, não, do cinema que eu faço, eu acho que o cinema que a gente faz, ele deve atingir o maior número de pessoas possível. E se esse cinema tem um propósito, que é ajudar as pessoas, melhor ainda. Então, eu estou recebendo inúmeros. Esse final de semana também a gente teve o filme exibido em mais de 20 emissoras de televisão. Então, é uma repercussão enorme. Então, as minhas redes sociais, não tem um momento que eu não olhe e que não tenha um depoimento de alguém me agradecendo, querendo conhecer os personagens do filme. Realmente, assim, é incrível poder ter esse contato direto com o público através das redes sociais. Ah, que legal. E, Suzana, e o futuro, agora, 2026? Já tem algum outro projeto? Já está em andamento ou já está em pensamento? O que vem por aí? Oi. Não, o futuro é o seguinte, tem um novo projeto com a TV Senado, a gente já está preparando um novo projeto, que eu espero que seja tão importante, tão maravilhoso quanto foi quando elas se movimentam. Tem um filme de ficção que vai estrear em setembro, que é sobre jovens adolescentes em menstruação. Tem uma série que eu dirigi sobre a Marília Mendonça, que também deve estrear no final desse ano. Olha, que legal. Bastante coisa pela frente, então. Suzana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Cidadania Mulher e boa sorte.
Obrigada a vocês, Roberta. Obrigada a todos aí. Um abraço. Um abraço e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia, educação, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Vai promover, certamente, grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos. E assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Cláudio Leitão, qual o peso da criatividade no modelo de desenvolvimento econômico do Brasil? É imenso, porque a criatividade nos ajuda a imaginar um outro país, imaginar uma outra forma de viver, imaginar formas mais justas, mais interessantes, mais criativas de se organizar um sistema econômico. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso,
Desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais. Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. Olá, estamos de volta, são 9h31. Está começando nesse momento a audiência pública do Conselho de Comunicação Social do Congresso para discutir o impacto da lei que regulamentou a situação dos profissionais multimídia. Acompanhe. 15.325 de 2026. Convido para compor a mesa a senhora Paula Montaner. Montaner, falei certo? Subsecretária de Estatística e Estudos do Ministério do Trabalho e Emprego. Obrigada, senhora Paula, pela participação. Convido também o senhor Ângelo Ranieri, coordenador-geral de Direitos e Programas dos Trabalhadores da Cultura e Economia Criativa do Ministério da Cultura. Muito obrigado, Ângelo, pela presença. E também a senhora Bia Ambrogi, presidente da Associação Brasileira das Produtoras de Som, APRO, mais Som. Obrigada pela presença, Bia. Prazer tê-la aqui. Agora oficialmente. Bom, só comentando aqui, que também cumprimento a todos os conselheiros e conselheiras que acompanham. Muito bem-vindos, bom dia. E também registro que os conselheiros Olímpio José, olha só, eu estou hoje difícil, eu estou confusa ainda, calma. Olímpio José Franco, Valderez Donzelli e Samir Nobre estão online acompanhando essa reunião pelo Zoom. Registro a presença do senhor João Messias, dirigente da Federação dos Radialistas, FITET. Cada expositor terá 15 minutos para sua fala inicial. Após o encerramento das exposições, a palavra será concedida aos conselheiros por ordem de inscrição. Informo que essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Para isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo pelo meio do portal e-Cidadania, no endereço do www.senado.leg.br/e-Cidadania e do Alô Senado pelo telefone 0800 061 2221. Mas antes de passarmos a palavra para os nossos nobres convidados, eu solicitei que as entidades proponentes dessa audiência pública, FENAGE e FITET, fizessem uso da palavra para expor os motivos que levaram à apresentação desse tema. Então, eu gostaria, de pedir, eu solicitei aqui os conselheiros Paulo Zoc, representante da FENAGE, e Ricardo Ortiz, representante da FITET, que são representantes dos jornalistas e dos radialistas, fizessem uma breve apresentação sobre os impactos da Lei 15.325 de 2026, que ficou conhecida como a Lei dos Influenciadores Digitais. Então, para isso, eu passo a palavra por 10 minutos, primeiro ao conselheiro Paulo Zoc. Por favor, conselheiro. Bom dia, senhoras e senhores. Saúdo a nossa presidente Patrícia Blanco, nossa vice-presidente Ângela Sinhac. Em nome delas, todos os conselheiros e conselheiras, cumprimento os participantes da mesa, Ângelo Ranieri, Bia Ambrogi e Paula Montaner, e a todos e todas que acompanham essa audiência pública. Pela precisão aqui, eu peço a licença para vocês para ler a minha fala. Estamos aqui para debater a Lei 15.325, de 6 de janeiro de 2026, que criou o profissional multimídia. Começo afirmando que essa nova lei invade, esvazia e desestrutura a profissão de jornalista, em afronta à sua regulamentação pelo Decreto-Lei 97269 e a atual estrutura de relações de trabalho prevista na legislação brasileira.
Em função da gravidade e da urgência da situação criada, solicitamos a convocação desta audiência pública e agradecemos ao Conselho de Comunicação Social por sua realização. Chamo a atenção de início para a amplitude exacerbada da nova lei, que unifica na figura do multimídia, ou seja, de um único profissional, 11 diferentes atividades, entre as quais eu cito algumas: criação, produção, captação, edição, publicação e distribuição de qualquer conteúdo. Isso em 5 diferentes formatos: texto, som, imagem, animações e vídeos. E como limitador de quem seria esse profissional, há apenas a previsão de que os conteúdos produzidos sejam veiculados em mídias eletrônicas e digitais. E vejam, o ambiente digital é justamente onde hoje acontece a enorme maioria das trocas de informação em nossa sociedade. Portanto, essa limitação é praticamente inexistente. Assim, o conteúdo produzido por esse profissional, visto que a lei não restringe, pode ser jornalístico, de entretenimento, de publicidade, artístico, cinematográfico, invadindo assim as atividades de diferentes profissões já regulamentadas e organizadas. Inicio assim a minha fala acusando a nova lei de misturar e precarizar diversas profissões, como as de jornalistas, radialistas, publicitários, artistas, profissionais de cinema e audiovisual, trabalhadores de informática e de processamento de dados, entre outras, desde que a atividade seja feita em ambiente digital. A lei, ao apenas arrolar um conjunto de atividades práticas para definir o que seria o tal profissional multimídia, não expressa uma inovação legítima, em nossa opinião, pois essas atividades não caracterizam uma profissão específica. Na verdade, elas são uma característica atual de diversas atividades, incluindo o jornalismo. Assim, a lei ameaça diretamente a regulamentação da profissão de jornalista, bem como as condições de trabalho e as garantias legais da categoria, o que eu quero explicar aqui rapidamente. A regulamentação profissional do jornalista define para o profissional atividades privativas de coleta e captação de informações, redação, edição, diagramação, entrevista, direção, planejamento, ilustração e revisão de material jornalístico, qualquer que seja o meio, impresso, radiofônico, televisivo ou eletrônico. Portanto, ela trata-se de uma lei que confere identidade jurídica própria à profissão de jornalista, reconhecendo sua função essencial à democracia e à sociedade. Por isso, qualquer lei posterior que retire ou compartilhe qualquer dessas atribuições com outras categorias, no nosso ver, viola o sistema legal do Brasil e não pode ser aceito pelos poderes de Estado e pela sociedade. Vamos olhar agora a nova lei mais de perto, né? A lei multimídia. O artigo 3 da lei multimídia descreve as atividades para um novo profissional e elas coincidem com aquelas estabelecidas para o jornalista. Coleta, pesquisa, avaliação e interpretação de fontes, criação e edição de textos, produção e direção de conteúdos, edição, organização e disseminação de conteúdos. Notem que essa sobreposição não é nem acidental nem lateral. Ela atinge o núcleo da atividade jornalística. Ao definir que tais funções sejam exercidas por um profissional genérico, sem formação definida e sem o compromisso com o estatuto social do jornalista, essa nova lei revoga na prática a regulamentação da profissão de jornalista. Seguindo adiante, a definição de multimídia como profissional multifuncional no artigo 2º da lei expressa uma concepção antilaboral e antijornalística, pois esse acúmulo é incompatível com a especialização técnica do jornalismo, a ética profissional e a responsabilidade social da informação. A multifuncionalidade ampla e restrita apenas legitima um profissional genérico, mais barato, mais sobrecarregado física e mentalmente, mais facilmente controlável pelo empregador. E lembrem-se que, mesmo sendo empregado, o jornalista tem uma autonomia como profissional, com base nos princípios e garantias
próprios da profissão e no Código de Ética. O modelo previsto, ao nosso ver, atende exclusivamente a interesses econômicos patronais em detrimento da qualidade da informação à sociedade. Ao desvalorizar profissionais de diversas categorias, né, porque aqui eu foco nos jornalistas, mas abrange diversas categorias, estabelece um retrocesso social que viola a dignidade da pessoa humana. Notem, senhoras e senhores, que a sociedade e as categorias profissionais envolvidas foram surpreendidas com uma rápida tramitação e aprovação desse projeto de lei, do qual ninguém tinha sequer ouvido falar. Ou seja, nenhuma das entidades profissionais foi chamada ao debate social acerca de um projeto que atingiria a todas. Chamo a atenção por isso que a mesma entidade patronal que patrocinou o fim da exigência do diploma para o jornalismo em 2009 apressou-se em emitir um comunicado rendendo loas à nova lei e admitindo que acompanhou de perto a elaboração e a tramitação do projeto. O artigo 3º da nova lei inclui a afirmação de que as atribuições do trabalhador multimídia não prejudicam outras categorias. Acontece que, na prática, essa é uma passagem meramente retórica com efeito inócuo. O que importa, no caso de uma lei trabalhista, é o seu efeito concreto nas relações de trabalho, nas quais as condições são definidas pelo poder diretivo do empregador, que decide, por exemplo, sobre o registro formal em carteira de um novo funcionário, podendo assim substituir um jornalista por alguém sem a proteção das normas da categoria, como jornada reduzida, piso salarial e demais direitos de convenção coletiva. Mas atenção, esse trabalhador multimídia não terá as garantias profissionais do jornalista para exercer o seu ofício, como direito a sigilo de fonte, com danos de fundo à função social do jornalismo no curto, médio e longo prazos. Portanto, o prejuízo dessa nova lei não é hipotético, é concreto, é palpável, é inevitável. O artigo 5º da nova lei autoriza profissionais já contratados a aderirem ao regime de multimídia por mero aditivo contratual. Temos aqui, sob linguagem jurídica, a figura da falsa negociação individual entre o trabalhador e a empresa. Então, entendam bem, na prática das relações de trabalho, num caso como esse, o empregado é chamado ao RH apenas para assinar um aditivo de contrato padrão já impresso. Não há chance alguma de negociar nada, pois a empresa tem o poder econômico de decidir se continua ou não com a relação de trabalho. Por isso, esse dispositivo da lei, na nossa opinião, representa uma coação indireta ao trabalhador e o incentivo a uma fraude nas regulamentações profissionais, além de ser um mecanismo de supressão coletiva de direitos. Alerto, por fim, que o jornalismo não é apenas uma atividade econômica, é uma função social constitucionalmente protegida, vinculada ao artigo 5º da Constituição dos Direitos Fundamentais. Ao diluir o jornalista na figura do trabalhador multimídia, a nova lei confunde jornalismo com publicidade e com opinião individual, reduz a autonomia técnica da informação, solapa as garantias éticas do exercício do jornalismo e enfraquece o direito da sociedade a uma informação plural, crítica e qualificada. Trata-se ainda de uma ameaça direta ao artigo 220 da Constituição Federal, que trata da comunicação social, e a própria ideia do direito à informação e do jornalismo como pilar de uma sociedade democrática. Por isso, em resumo, a FENAGE e os sindicatos de jornalistas avaliam que a lei que cria o profissional multimídia, 1. Viola frontalmente o Decreto-Lei 97269, que regula a profissão de jornalista. 2. Promove a desregulamentação do exercício do jornalismo. 3. Precariza as relações de trabalho no setor da comunicação. 4. Ameaça diretamente a função social do jornalismo. E 5. Atende apenas a interesses econômicos do patronato da comunicação em detrimento do interesse público. Sendo assim, a FENAGE e os sindicatos jornalistas de todo o Brasil defendem a revogação da lei do multimídia. Como afirmou recentemente a presidenta da FENAGE, Samira de Castro, o jornalista já é, por natureza, um profissional multimídia. O que está em curso neste caso é uma tentativa de precarização do nosso trabalho, o que não aceitaremos.
Portanto, defendemos a revogação da Lei 15.325/2026, entendendo que ela significa uma afronta à função social do jornalismo, a preceitos constitucionais e à própria democracia no Brasil. Para concluir, gostaria de expressar o meu agradecimento ao amigo Dr. Rafael da Silva Maia, advogado do Sindicato de Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, que é o crédito aqui da minha fala, cujo parecer a respeito da lei do multimídia é a base para essa minha fala. E gostaria de solicitar que o parecer do Dr. Maia seja anexado aos documentos dessa audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Paulo. Sim, será anexado aos documentos. E então, depois, se você puder mandar para a secretaria, podemos colocar também. E agora passo a palavra para o senhor Ricardo Ortiz, conselheiro Ricardo Ortiz, que vai falar representando os radialistas pela FITET. Senhor Ricardo, o senhor tem 10 minutos. Eu achei que teria suprimido meu... Não, foi erro meu mesmo. Patrícia, Ângela, em vossos nomes quero cumprimentar os conselheiros, conselheiras e as mulheres em especial neste ambiente. Em nome da Bia, Paula, quero cumprimentar os nossos expositores e também as mulheres. Sou um grande defensor da causa feminina, por isso sempre quero fazer menção onde eu esteja para valorizar cada vez mais as mulheres. Lembrar que na última semana passada foi o Dia Nacional das Mulheres, quero aqui parabenizá-las, atrasado, mas em tempo, a todas vocês. Aqui eu vou fazer um memorial, presidente, do que realmente a FITERT pensa em relação a isso, companheiros conselheiros. E esse presente memorial tem por finalidade, assim como Paulo, quero também fazer uso da leitura, para essa nossa exposição ficar também mais clara a nível de conselho. A finalidade é contribuir para a adequada interpretação e aplicação da Lei 15.325, de 6 de janeiro de 2026. Bom, à luz do regime jurídico, é o que eu vou trazer, até pela questão mesmo fática de uma lei ser colocada junto ao Congresso Nacional, já passando em 15 dias, desculpa a expressão, mas já coloca um jabuti rapidão, e em 15 dias é votado e promulgado uma lei. Por aí já tem a estranheza de uma situação, né? E neste conselho, quero dizer o seguinte, que é exatamente a essa luz do regime jurídico já consolidado das categorias profissionais regulamentadas, em especial os radialistas, regido através da Lei 6.615 de 78 e conforme o Decreto 84.134 de 79, depois foi regulamentado pelo governo Temer, pela 9.329 em 2018, reformulada já com uma precarização danada, tirando várias funções, onde companheiro Cabral e a nossa equipe, junto à Federação dos Radialistas e demais sindicatos associados, vieram a Brasília justamente para debater essa reformulação. Está sendo criado um GT justamente nessa questão. E achávamos que tragédia pouco é bobagem, nos traz então a essa questão de uma nova lei, que é a Lei 15.325. Bom, desde logo, impõe-se destacar que o sistema normativo de disciplinas, o exercício da profissão de radialista, foi concebido com estrutura legal e regulamentar aberta, adaptada a absorver a transformação tecnológica, né, e organizacional das próprios setores de radiodifusão. Tal característica decorre não somente da redação de amplas definições constantes no anexo do quadro dos decretos, mas também do próprio mecanismo institucional promovido e previsto, né, pela sua atualização. Neste sentido, o artigo 34 do Decreto 84.134, que não foi suprimido, mas estabelece que, leio, a alteração do quadro anexo a este regulamento será proposta sempre que necessária pelo Ministério do Trabalho, de ofício ou em uma decorrência de representação das entidades de classe. Ou seja, esse dispositivo, ele revela a opção normativa inequívoca do legislador regular,
qualquer redefinição, ampliação, ajuste ou atualização das funções dos setores das atividades do radialista devem ocorrer por meio de procedimentos administrativos próprios, não se prevendo criar uma lei para isso. Já tem regulamentado exatamente o regramento, já prevendo as novas tecnologias. Então, conduzida aí pelo próprio Ministério do Trabalho, com a participação institucional de entidades representativas. E agora, em janeiro, nós tivemos em Brasília, novamente as duas federações, FENARTE e FITERT, onde o companheiro Cabral, eu cito porque o Cabral está sempre à frente dessas discussões, também desse conselho, e tem observado que foi entregue para o ministro Marinho uma nota técnica, embasando o que realmente acontece, porque passa pelo Congresso, houve a lei implantada, mas o decreto, toda lei tem o decreto, e esse decreto precisa ter as suas normativas, precisa ter o seu regramento. E esse dispositivo, o tal comando normativo, possui, né, essa consequências jurídicas centrais que, em primeiro lugar, evidencia que não há lacuna normativa quanto ao enquadramento funcional das atividades exercidas no âmbito da radiodifusão, inclusive aquelas desenvolvidas com suporte em tecnologias digitais, plataformas eletrônicas ou meios convergentes. O ordenamento jurídico vigente já prevê, portanto, o instrumento adequado para atualização dessas definições profissionais sem uma ruptura do regime, né, protetivo já existente para a categoria. Em segundo lugar, o referido dispositivo impede, né, que essa lei 15.325 de 2026 seja interpretada como instrumento implícito de modificações deste quadro anexo que já existe dentro da categoria. Em síntese, você chover no molhado, já existe uma normativa. Não se precisa criar leis para isso, de uma nova profissão. A criação, redefinição ou reclassificação de funções e atividades no setor de radiodifusão não pode ocorrer de forma indireta, tácita ou meramente interpretativa sobre pena de violação ao princípio da legalidade estrita, a especialidade das normas profissionais e a segurança jurídica. Em terceiro lugar, assim, esse artigo, dentro desse decreto, do nosso decreto, né, 84.134 e 9.325, ela 29, reforça a necessidade de que a regulamentação da lei dos multimídias seja realizada de forma coordenada, harmônica e sistêmica. Então, com o arcabouço normativo já existe, especialmente no que se refere às categorias profissionais regulamentadas. O próprio Ministério do Trabalho, que regulamenta a comunicação social no país, jornalista, radialista, publicitário, e agora colocando uma quarta via, que é o multimídia, que pode ter essa invasão e a precarização das demais. Então, para aí, senhores, estamos falando do quê? Estarmos aí chovendo molhado. Nós temos uma lei, nós temos algo específico que uma categoria poderá prejudicar as outras categorias regulamentadas pelo próprio Ministério do Trabalho. Não tivemos ainda a devolutiva do ministro Marinho em relação a essa questão, estamos aguardando. A equipe técnica ficou de nos dar um posicionamento em relação ao decreto. Até agora não houve esse posicionamento, então está assim algo meio solto. A ausência dessa coordenação tende a conduzir conflitos de enquadramentos funcionais, a fragilização das jornadas especiais legalmente asseguradas e também o esvaziamento dos direitos historicamente consolidados. E é neste contexto que se destaca a importância da atuação normativa do Poder Executivo, à luz do nosso decreto, que mostra juridicamente indispensável, primeiro, a regulamentação da Lei 15.325 de 2026 fica implícita da forma inequívoca que suas disposições não alteram, não substituem e não sobrepõem às definições funcionais constantes no quadro anexo dos radialistas. Não se pode invadir uma profissão, a outra profissão, com uma nova profissão que é criada pelo próprio Ministério, na realidade agora facultada, né, criada pelo legislador e agora facultada a responsabilidade do Ministério do Trabalho.
B, essas eventuais adequações necessárias à realidade tecnológica contemporânea do setor de radiodifusão seja promovido mediante atualização formal do quadro anexo que já existe. Então, por iniciativa do Ministério do Trabalho, de ofício, e aí eu volto a dizer, desde o ano passado nós estamos trabalhando com o Poder Executivo para que haja esse grupo de trabalho, para que haja essa readequação do quadro do decreto, para que possa, então, normatizar as funções que já estão ali. Algumas já não existem, outras são novas funções. A tecnologia está aí, presente, mas não é criando-se lei que vai contemplar essa situação, mas fazer a adequação necessária à lei já existente. Bom, e C, sejam consideradas como subsídio técnico ao processo regulatório. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 49 de 2026, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar o Dia do Trabalhador e das Trabalhadoras. Nesse momento, eu convidaria todos para que nós, de pé, cantássemos o nosso querido e respeitoso hino nacional brasileiro.
meus amigos e minhas amigas, faço esse meu pronunciamento nesse momento, como vocês verão do discorrer dele, que eu me refiro, que é o último pronunciamento que faço, já que fiz no longo desses 40 anos, em todos os 1º de maio. Esse é o último, porque o ano que vem eu não estarei mais aqui. Saí do Congresso, mas não ficarei longe do povo brasileiro. Amigos e amigas, já somos, como escreveu o poeta argentino Jorge Luiz Borges, disse ele, o esquecimento que um dia seremos. E é com esse sentimento de tempo vivido e de consciência histórica que faço esse pronunciamento. Nesta, que é a última sessão que presido em homenagem ao 1º de maio, nesta casa, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Ao final desses mandatos, me despeço. A vida passa silenciosa, apagando aos poucos nossas marcas, nossos dias, nossas versões antigas de nós mesmos. E é justamente essa capacidade de mudança que dá sentido ao agora. Viver não é permanecer, é sentir, é atravessar, é caminhar ao longo do tempo com lucidez, sabendo que tudo é breve e, por isso mesmo, profundamente valioso. Estou no Congresso há 40 anos. Foram 4 mandatos de deputado federal, sendo um deles como constituinte e 3 mandatos como senador da República. Aprendi com vocês, aprendi que o homem público deve saber o momento de entrar, mas também precisa ter a grandeza de reconhecer o momento de sair. Deixarei este plenário, comissões, corredores, pessoal terceirizado, que eu quase virei presidente, respeitando sempre o peixe, que é o presidente. Deixarei esse espaço de amigos e amigas, mas não deixarei a política, não deixarei vocês. Porque a política, na sua essência mais nobre, é instrumento de transformação. É por meio dela que podemos melhorar a vida do nosso povo. Não me arrependo de nada. Se fosse preciso, faria tudo outra vez. Mantenho-me fiel à nossa história. A minha mensagem é minha própria vida, embalada caudalosamente pelo rufar dos tambores da justiça social, da igualdade, da luta antirracista e da dignidade humana. Meus amigos, minhas amigas, nesse 1º de maio, celebramos também os 83 anos da nossa CLT. Esse farol que ilumina os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. É a luz. Ela é mais do que um conjunto de normas. É símbolo de luta, é escudo, é caminho da dignidade. E é com esse espírito que renovamos nossas esperanças. O fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução salarial, e num segundo momento, que está nas leis, aqui no Senado e nos projetos de lei lá na Câmara, nós deveremos avançar para as 36 horas, com a redução gradual de 1 hora por ano. Na Constituinte de 1988, eu estava lá, ao lado do Lula, do Olívio, de tantos outros. Nossa bancada dos trabalhadores foi decisiva para reduzir a jornada
de 48 para 44 horas semanais. Lutamos muito, conseguimos chegar às 40, porque as resistências eram enormes. Ainda assim, plantamos sementes. E sementes, quando são lançadas, nunca morrem, elas germinam com a parceria com a terra e a água. Hoje, 40 anos depois, estamos aqui novamente, junto com vocês, lutando pelas 40 horas. A PEC 148, que apresentei ainda em 2015, é a proposta mais antiga em tramitação no Congresso. 40 horas, e depois 1 hora por ano, até chegar nas 36. Já foi aprovada na CCJ, está pronta para votação aqui nesse plenário. Há também tantas outras propostas que têm que ser citadas, tanto no Senado como na Câmara, de deputados e senadores. Há 2 semanas, a CCJ da Câmara aprovou uma proposta que agora está em comissão especial. E a informação que temos, que deverá ser votada ainda no mês de maio. O governo federal, o presidente Lula também encaminhou uma proposta ao Congresso Nacional. Todas as propostas têm o mesmo sentido: redução de jornada sem redução de salário. O mais importante disso tudo, de jornada, para mim, é a frase que eu falo agora. Temos que juntar forças para alcançar o objetivo. O mais importante não é a mais velha ou mais nova ou a autoria. O mais importante é a aprovação e fazer justiça aos nossos queridos trabalhadores e trabalhadoras tão sofridos nesse país. Por fim, a escala 6x1 é reconhecer o valor de mais de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que sustentam esse país, gente que constrói, que cuida, que produz e que vive exaustos quando vão, quando voltam e durante o dia de trabalho pela carga absurda que é aqui. São pessoas que não têm tempo para descansar, para estudar, para conviver com suas famílias. Pessoas que enfrentam jornadas invisíveis, horas no transporte, ida e vinda, responsabilidade doméstica, cuidado com o filho, com os idosos, sobretudo as mulheres, que carregam o peso de uma dupla e até tripla jornada. Reduzir a jornada de trabalho é, antes de tudo, uma política humanitária. Quem é contra, muitas vezes, não conhece essa realidade, não vive essa rotina e, por muitas vezes, coloca o lucro acima da própria vida, a planilha acima das pessoas. Os dados mostram. Reduzir a jornada é inteligente. Pessoas descansadas produzem mais, vivem melhor, adoecem menos, é menos acidente de trabalho, é mais saúde, é mais vida. Todos ganham, trabalhadores, empresários, economia e a sociedade. Estudos indicam que o impacto econômico é positivo, mais gente trabalhando, mais gente produzindo, mais gente recebendo. A medida pode gerar milhões de empregos e aumentar a produtividade. Conforme um estudo da Unicamp, a redução de jornada pode criar mais de 4,5 milhões. Não só da Unicamp, também do DIAP, do DIESE, né, Toninho, que eu vejo ali no fundo. A hora é agora. E como diz a canção, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré, que está com mais de 90 anos. É dele essa canção. Esperamos por isso há décadas. Não podemos nos render ao medo, ao terrorismo econômico, às previsões catastróficas que sempre surgem quando se quer avançar em direitos para os trabalhadores e trabalhadoras. O que podemos sair daqui, e como já os trabalhadores, o movimento sindical está fazendo, é buscar a união para fazer esse bom combate que já estamos travando. Coragem, muita coragem. Com determinação e consciência, vamos pegar essa jornada desumana e precisamos olhar além
além do horizonte, além dos egos e vaidades, temos que ter a compreensão do mundo, do nosso despreparo, da nossa falta de empatia, de olhar para o outro e estender a mão. Reduzir jornada é estender a mão para aqueles que mais precisam. O mundo do trabalho está mudando rapidamente. A pejotização avança, a informalidade cresce. Os trabalhadores de aplicativo enfrentam insegurança e ausência de direitos. As novas tecnologias e a inteligência artificial está aí. São uma realidade. Precisamos que elas sejam usadas para o bem, melhorando o dia a dia das pessoas. Rendo aqui as minhas homenagens ao movimento sindical. Se não fosse o sindicalismo, não teria só como exemplo um Brasil com uma CLT forte, que é atacada quase diariamente, não teríamos direitos sociais, não teríamos a previdência social. Agora, temos que reconhecer, se o mundo está mudando, novas tecnologias, o sindicalismo também precisa avançar sempre, sendo voz e instrumento de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Precisamos, com unidade, defender, por exemplo, que agora eu vi esse dia um comentário que o problema do país é o salário mínimo, porque tem inflação, mas PIB. Precisamos, com unidade, defender a política nacional de valorização do salário mínimo. Teríamos que voltar a discutir para defender os estatutos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, da igualdade racial, da juventude, que se deixar, eles acabam com essas propostas. Só alguns exemplos. Defender a CLT, repito, defender a justiça do trabalho, pois se deixarmos, os ataques continuarão, visando eliminá-las. A nossa Constituição Cidadã é a nossa bandeira. Eu tenho orgulho, e repito, eu estava lá. Vocês muitos estavam lá. Ela é uma das cartas sociais mais importantes do mundo. Vamos defendê-la, vamos exaltá-la. Diante disso, precisamos perguntar com coragem e responsabilidade: que país queremos construir? Um país que naturaliza a precarização ou um país que coloca a dignidade humana no centro de suas decisões? Queremos uma nação onde o trabalho liberta ou onde ele aprisiona. Infelizmente, temos que reconhecer que fortalecer a luta no combate ao trabalho escravo tem que ser diariamente. É com tristeza que eu digo, não há um estado no nosso país que não tenha ainda trabalhadores sobre a escravidão. Pode mudar o setor rural, mas não tem um que não tenha ainda trabalhadores com escravidão. Os dados e levantamentos do Ministério do Trabalho, dos fiscais do trabalho, mostram essa realidade. Eu digo, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Seremos também o último país do mundo a garantir qualidade de vida para os trabalhadores, a reduzir a jornada de trabalho num primeiro momento para 40 horas e depois para 36? Faço mais uma pergunta. Queremos desenvolvimento econômico sem justiça social? Ou crescimento com inclusão, com desenvolvimento sustentável e respeito à humanidade? Meus amigos e minhas amigas, nossa luta continuará. Vou sair com a consciência tranquila de quem nunca se omitiu, defendendo as causas e não coisas, de quem sempre esteve ao lado dos que mais precisam. Os mandatos passam, os cargos passam, os nomes passam, mas as causas permanecem. Quando houver injustiça,
Enquanto houver desigualdade, enquanto houver um trabalhador ou uma trabalhadora sem direitos, sem voz, sem dignidade, sendo explorado, a nossa luta há de continuar. Porque, no fim das contas, o que fica não é o poder que exercemos, mas o bem que fizemos. E se é verdade que um dia seremos esquecimento, que sejamos, mas ao menos um esquecimento que deixou marcas de coragem, de compromisso e de amor ao povo brasileiro. Como nos ensinou o escritor Viktor Frankl, ele disse: o ser humano pode até ser empurrado pelas circunstâncias, pela dor, pelas necessidades, pela urgência da vida, mas é pelos valores que ele haverá de deixar se conduzir. E é isso que define o trabalhador e a trabalhadora desse país chamado Brasil. Não são apenas as dificuldades que enfrentam todos os dias. São valores que carregam a dignidade de quem não desiste, a coragem de quem acorda cedo, a esperança de quem acredita que o amanhã pode ser melhor. O Brasil não se move apenas pelas forças das necessidades. O Brasil avança porque milhões de brasileiros e brasileiras são puxados por valores: justiça, solidariedade, respeito, igualdade e oportunidade. E é isso que nos sustenta, é isso que nos une e é isso que nos fará seguir em frente. Nessa sessão, e aqui eu termino, em homenagem ao 1º de maio, reafirmamos: podem tentar empurrar nosso povo para trás, mas são os nossos valores que haverão de nos puxar para o futuro. E é para esse futuro mais justo, mais humano, mais fraterno que caminharemos juntos. A luta faz a lei, mas lembre sempre, com a democracia tudo, sem ela o nada. A luta faz a lei. Muito obrigado a todos pela paciência, mas eu tinha que fazer um pronunciamento um pouquinho mais longo, falando de tantas vidas as quais caminhamos juntos. As palmas são para vocês, que representam os trabalhadores do campo e da cidade, da área pública e da área privada. Fica de forma permanente ao lado de vocês, sempre. Convidamos para compor a primeira mesa os seguintes convidados: Excelentíssimo senhor ministro Alberto Basto Balazeiro, representando a presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Excelentíssima senhora procuradora Tereza Cristina de Almeida Basteiro, procuradora-geral do Trabalho. Prazer. Obrigado por ter vindo, viu? Senhora Luciana Mendes Santos Servo, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Senhora Caroline Dias dos Reis, secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Excelentíssimo senhor juiz Walter Souza Pugliese, presidente da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Convido o senhor Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores. CUT.
Tá. Valeu, meu lindo. Obrigadão. Essa é a primeira mesa. Teremos 3 mesas. De imediato, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro, representando a presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Informamos, estamos com 20 convidados a usar a palavra e outros 20 brigando porque não demos a palavra no bom sentido, fazendo o bom convencimento. Nós tentaremos que, se todos ficarem em 5 minutos, a possibilidade de sermos não somente 3 mesas, de avançarmos para 4 mesas. De imediato, passo a palavra, então, ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro, representando o Tribunal Superior do Trabalho. Um bom dia a todas e a todos. Quero inicialmente cumprimentar o senhor senador Paulo Paim, presidente desta sessão, proponente dessa iniciativa importante, dessa sessão especial, e também faço uma reverência ao mandato de Vossa Excelência, os mandatos de Vossa Excelência aqui nessa casa. Caminhamos juntos ao longo de muitos anos na Comissão de Procurador, na Comissão de Procurador-Geral, então quero fazer um reconhecimento a todo o trabalho, sempre ao lado dos trabalhadores e do lado do direito social. Cumprimento também os senhores magistrados, colegas da magistratura, o doutor Walter Pugliese, presidente da ANAMATA, a doutora Tereza Basteiro, procurador-geral do Trabalho, em nome de quem cumprimento também as demais autoridades que compõem a mesa, colegas da mesa e também ainda todos aqueles que nos acompanham aqui, senhores parlamentares, senhoras parlamentares. Presidente, é com imensa honra que compareço à sessão, por deferência, representando o Santíssimo Senhor, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior de Justiça de Trabalho, em nome de quem já inicio trazendo os cumprimentos e o reconhecimento a essa casa pela importante iniciativa de homenagear o 1º de maio, os trabalhadoras e as trabalhadoras do nosso país e a centralidade do trabalho e o equilíbrio das relações na vida social. Hoje, presidente, celebramos uma história de lutas, como Vossa Excelência também pontuou no discurso de abertura, de resistência, de conquistas civilizatórias. O Dia do Trabalhador e a Trabalhadora é, antes de tudo, um atributo àqueles que, ao longo do tempo, fizeram do seu esforço cotidiano a força motriz do desenvolvimento do país. É também um lembrete de que nenhum direito trabalhista nasceu por um acaso. Cada avanço foi resultado de organização social, de luta e de mobilizações coletivas. Daqui faço um cumprimento também às entidades sindicais. O trabalho dignifica, estrutura a vida em sociedade e dá sentido à ideia de cidadania concreta. Mas para que o trabalho seja, de fato, instrumento de emancipação, ele precisa ser protegido por normas jurídicas, por instituições fortes e por uma cultura de respeito à pessoa que trabalha. Não há liberdade real no trabalho quando há medo, a exploração, discriminação, jornadas desumanas ou discriminação. É nesse contexto, presidente, que precisamos valorizar o emprego formal e todas as formas de trabalho protegidas, a CLT, como espelho de uma sociedade que deseja avançar por meio da melhoria das condições de trabalho e da vida de todos e todas. Proteger o vínculo de emprego não significa impedir a atividade econômica, significa assegurar que o desenvolvimento econômico caminha junto com a justiça social. Significa reconhecer que não há prosperidade duradoura fundada na supressão de direitos. O direito de trabalho existe justamente para equilibrar as relações e fomentar o diálogo, preservando a parte mais vulnerável e assegurando que a liberdade econômica caminhe lado a lado do trabalho digno e da valorização social do trabalho. A proteção trabalhista também é essencial para enfrentar a discriminação em todas as suas formas. Nenhuma sociedade pode se considerar justa se mulheres recebem menos, se sofrem barreiras invisíveis e visíveis para ascender profissionalmente, se acumulam jornadas extenuantes dentro e fora do trabalho ou são submetidas a violência de gênero, assédio e segregação ocupacional. O combate à desigualdade de gênero no mundo do trabalho exige normas de proteção, fiscalização, julgamento firme e, sobretudo, compromisso institucional. É preciso recordar a importância também da proteção e do combate às discriminações por raça, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, origem, religião, qualquer outra condição pessoal. O trabalho deve ser fonte de inclusão e jamais de exclusão. Deve ser ambiente em que o talento possa florescer sem que a pessoa precise renunciar a quem é.
A Constituição de 88, ao consagrar a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, aponta precisamente nessa direção. O mesmo se diga em relação ao combate ao trabalho infantil, fonte inexorável de inúmeras mazelas do nosso país, elemento indissociável do nefasto trabalho em condições análogas à escravidão e do prolongamento do ciclo intergeracional da pobreza. Não por outra razão, presidente, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, o mais antigo em andamento, elegeu a aprendizagem e a valorização do Instituto e dos mecanismos legais que sustentam a aprendizagem como meta do biênio a ser debatida e fomentada nesse país. É indispensável reafirmar a importância dos direitos trabalhistas para assegurar um meio de trabalho digno, seguro e saudável. O trabalho não pode adoecer, mutilar ou matar. Não pode produzir sofrimento como regra. Não pode normalizar o risco, a pressão excessiva, a sobrecarga e a exposição a condições degradantes. Quando protegemos a saúde e a segurança do trabalho, protegemos também a família, a comunidade e o próprio sistema público de saúde. Um assim trabalho, uma doença ocupacional, não pode jamais ser fonte de trabalho e sim deve ser fonte de preocupação para todas as instituições. É essencial proteger as entidades sindicais contra práticas antissindicais, contra perseguições, intimidações, discriminações e tentativas de esvaziamento da atuação. O pluralismo, a liberdade sindical e a negociação coletiva não são ameaças à ordem social, são pilares de uma ordem social democrática. Onde há diálogo efetivo, há mais estabilidade, mais legitimidade e mais justiça. O Tribunal Superior do Trabalho, assim como toda a Justiça do Trabalho, mantém um compromisso de cumprir sua missão constitucional com independência técnica, diálogo e sensibilidade. A Justiça do Trabalho, como disse o presidente, existe para afirmar que o trabalho em dignidade não é trabalho em que há desproteção. Trabalho em que há desproteção é precarização. E o desenvolvimento econômico não se mede por índice de produção apenas, mas também pela qualidade de vida que proporciona. Ao homenagearmos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, rendemos tributo àqueles que constroem o país. Que essa sessão seja, portanto, um chamado à unidade em torno de uma convicção simples e profunda. Sem respeito ao trabalho, não há democracia plena, sem direitos sociais, não há justiça, não há dignidade para quem trabalha, não há futuro digno para a nação. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, parabéns ao representante do Tribunal Superior do Trabalho, senhor ministro Alberto Bastos Balazei. E agradeço já, que ficou dentro do limite do tempo. Eu digo 5 com mais 1 sempre, né? Parabéns. Muito bom. Eu queria, primeiro, dar uma salva de palmas a esses companheiros que estão aqui na direita, que são das empresas terceirizadas da casa, fizeram questão de estar aqui conosco. Também esteve aqui a presença da galeria dos alunos do ensino fundamental da instituição do ensino Beacon School, que até o momento estavam aqui e que fique aqui marcado que fizemos o registro. Passamos a palavra de imediato à excelentíssima senhora procuradora Tereza Cristina de Almeida Basteiro, procuradora-geral do Trabalho, que também tem o tempo de 5 minutos. Mais 1, né? Esse 1 às vezes vira 2, viu? Mas vamos lá. Excelentíssimo senador Paulo Paim, na pessoa de quem cumprimento as autoridades que compõem a mesa do Judiciário Trabalhista, do Poder Executivo e líderes sindicais. Cumprimento também as demais autoridades presentes, servidores e servidoras, senhoras e senhores. Cumprimento o excelentíssimo senador Paulo Paim por esta sessão especial destinada a homenagear o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, permitindo encetar o debate sobre a centralidade do trabalho, as condições nas quais é prestado, a revolução tecnológica em curso e as consequências suportadas pelos trabalhadores e trabalhadoras no âmbito socioambiental. Relevante mencionar o relatório da OIT, recentemente divulgado, que, abro aspas, destaca
destaca as mudanças no mundo do trabalho e as suas implicações para o ambiente psicossocial de trabalho. A digitalização e o uso da inteligência artificial têm vindo a transformar a forma como as tarefas são coordenadas, monitorizadas e avaliadas. As novas formas de emprego, incluindo o trabalho em plataformas, a diversidade das formas contratuais e a expansão do trabalho remoto e híbrido, obrigam a redefinir a supervisão, as expectativas e o tempo de trabalho. Fecho aspas. O relatório destaca os riscos psicossociais do mundo do trabalho na atualidade, enfatizando, dentre outros, que longas jornadas de trabalho podem constituir riscos à saúde, especialmente no aumento do risco de doenças cardiovasculares e de acidentes vasculares cerebrais. A OIT estima que, em nível mundial, 35% das pessoas trabalham mais de 48 horas por semana. A redução de riscos psicossociais envolve, segundo o referido relatório, a revisão da carga de trabalho, da atribuição de tarefas, da supervisão e outros elementos do ambiente de trabalho e, simultaneamente, reforça as capacidades dos trabalhadores e trabalhadoras para reconhecer e se protegerem dos riscos. Assim, o Ministério Público do Trabalho, por meio de nota técnica previamente divulgada, reafirma a defesa pela redução da jornada de trabalho denominada 6x1, sem redução do salário e da remuneração, como medida que cumprirá os preceitos constitucionais referentes ao valor social do trabalho, bem como à dignidade da pessoa humana, pois traduzirá em melhoria das condições psicossociais no trabalho, reduzindo o tempo à disposição do empregador, o que propiciará, especialmente nos grandes centros urbanos, onde há grave comprometimento da mobilidade, maior tempo de convívio com familiares, amigos e de lazer. A redução da jornada de trabalho, objeto das PECs e PL, de 44 horas para 40 ou ainda 36 horas, traduzem a promoção do trabalho digno, melhores condições de vida e, por consequência, incremento nas condições psicossociais dos trabalhadores e trabalhadoras. A Constituição Federal, no artigo 7º, 13, estabelece a jornada máxima de 44 horas semanais, admitindo sua compensação e redução por meio de negociação coletiva. Jornadas extenuantes não têm base constitucional e integram o núcleo conceitual das condições análogas à de escravo, nos termos do artigo 149 do Código Penal, que tipifica, entre suas modalidades, a submissão do trabalhador a jornadas exaustivas e a condições degradantes de trabalho. A base constitucional, portanto, abre espaço para a redução da jornada de trabalho, seja porque estabelece uma jornada máxima e não mínima, seja porque os demais princípios constitucionais privilegiam a segurança, a saúde, a dignidade da pessoa humana, além de fortalecer princípios fundamentais relacionados à vida em família, impondo-se desse modo a superação do regime semanal de trabalho de 6 dias de labor por 1 de descanso. São evidentes os impactos da jornada 6x1 na saúde e na segurança do trabalho, pois há relação direta entre o excesso de jornada, repouso semanal insuficiente e acidentes e doenças do trabalho. A fadiga crônica e o estresse prolongado são catalisadores de doenças cardiovasculares, distúrbios gastrointestinais, síndrome de burnout, ansiedade e depressão, conforme amplamente documentado em estudos da área de saúde do trabalhador. Os afastamentos previdenciários e acidentários fortemente associados à organização do trabalho produzem impactos significativos sobre a previdência social, sobre o sistema público e privado de saúde e sobre o custo operacional das empresas, com reflexos negativos na produtividade nacional. O atual regime de trabalho 6x1, abrangendo 44 horas semanais de trabalho, baseou-se, segundo estudo da Universidade Nacional da Austrália de 2017, na realidade de uma força de trabalho predominantemente masculina, cuja permanência no mercado de trabalho era viabilizada pelo trabalho doméstico e pelos cuidados prestados pelas mulheres. Diante da mudança significativa na composição de gênero no mercado de trabalho, nos últimos anos, a tarefa de cuidado e amparo a
crianças, idosos e outros membros da família passou a ser acumulada com o trabalho remunerado, gerando impacto sobre a saúde física e mental de trabalhadoras que majoritariamente conciliam essa dupla jornada de trabalho. Dessa forma, não há como desvincular o debate sobre a jornada de trabalho do atual cenário econômico e social, que sofreu profundas transformações nas últimas décadas, demandando reflexões sobre a desvalorização da tarefa de cuidado e demanda por inclusão de novos atores no mercado de trabalho. Portanto, a entrada de outros atores no mercado de trabalho, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, população indígena e quilombola, dentre outros grupos minoritários e minorizados, demanda uma revisão dos patamares antes estabelecidos. Portanto, a redução do atual regime de trabalho permitirá a redistribuição do trabalho de cuidado que é feito nos lares, além da mitigação dos impactos diferenciados sobre grupos minorizados, garantindo que o progresso econômico não se dê às custas da exclusão social ou do trabalho remuneratório de trabalhadores e trabalhadoras. Outro tópico que merece destaque nesta sessão especial consiste nos desdobramentos do reconhecimento da repercussão geral do tema 1389, que discute a existência de fraude no contrato civil e comercial, de prestação de serviços, bem como a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade, a denominada pejotização. Importante que se destaque, senador, que a depender do resultado do julgamento do tema 1389, os trabalhadores passaram de uma jornada 6x1 para uma jornada 7x0. 7 dias de trabalho por 0 dias de descanso. Então, o tema é de grande repercussão social. Entre 2020 e março de 2025, foram ajuizadas mais de 1 milhão de reclamações trabalhistas que pleiteavam o reconhecimento do vínculo empregatício em processo na Justiça do Trabalho. O crescimento vertiginoso da pejotização e outras modalidades de simulação de contratos civis que buscam mascarar a relação de emprego impõem severos prejuízos ao trabalhador e à trabalhadora, que ficam à margem de inúmeros direitos trabalhistas, a exemplo de férias anuais remuneradas, 13º salário, aviso prévio, FGTS, horas extras, descanso semanal remunerado, seguro-desemprego, garantia de emprego em caso de acidente de trabalho e outros. Além disso, o Estado brasileiro será duramente impactado frente à diminuição da arrecadação, com prejuízo à Previdência Social. Concluo, por fim, que os desafios na tutela dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores e trabalhadoras merecem integral desvelo das instituições públicas, no sentido de não permitir aviltamentos e violações, reconhecendo-se a centralidade do trabalho como elemento essencial ao desenvolvimento econômico e social, eixo estruturante que conecta a produção de riqueza material com a inclusão social e a dignidade humana, representando o principal mecanismo de integração na sociedade, assegurando a autonomia, a construção de identidade e ainda contribuindo para a redução da desigualdade. Muito obrigada a todos e todas. Muito bem. Senhora Procuradora-Geral do Trabalho em exercício do Ministério Público do Trabalho, Tereza Cristina de Almeida Bastegos. Parabéns pela fala. Eu chamo, representando o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a senhora secretária executiva Caroline Dias dos Reis. Enquanto ela vai à tribuna, registramos a presença na galeria dos alunos do ensino fundamental do Colégio SEMAN, Brasília, DF. Sejam bem-vindos, moçada. Bom dia a todas as pessoas presentes. Gostaria de iniciar cumprimentando o senador Paim pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na data de hoje, uma importante data. Aproveito e cumprimento em nome da ministra Janine Mello, todos os parlamentares, as autoridades, organizações da sociedade civil e os movimentos sociais e todas as pessoas que estão aqui tendo a oportunidade de participar dessa sessão especial em celebração ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora.
É com imensa satisfação que me somo a esse evento para falar de uma data tão importante, uma data que nos convida à reflexão sobre o esforço cotidiano de milhões de brasileiras e brasileiros que fazem a sociedade funcionar, que sustentam famílias e que mantêm viva a esperança de um futuro melhor. E aqui faço questão de destacar especialmente o papel das mulheres, em particular das mulheres negras. São elas que, em grande parte, sustentam seus lares, organizam a vida familiar e doméstica. São mulheres que trabalham dentro e fora de casa, que estudam, que cuidam, que enfrentam longas jornadas e ainda assumem responsabilidades que muitas vezes não são compartilhadas de forma justa. Quando falamos de trabalho, estamos falando do trabalho formal, do trabalho informal e também do trabalho invisível, o trabalho do cuidado. O trabalho de cuidar de casa, dos filhos, das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, é um trabalho essencial que sustenta a vida em sociedade, mas que muitas vezes não é reconhecido, não é remunerado e não é valorizado como deveria. Por isso, quando tratamos da valorização do trabalho, precisamos incluir esse debate. Precisamos reconhecer que o trabalho de cuidado também faz parte da base que sustenta o nosso país. E falar em trabalho digno também é falar em condições adequadas, em equilíbrio e em respeito à dignidade da pessoa humana. O descanso faz parte dessa discussão. Ainda hoje, muitas pessoas enfrentam jornadas longas, com pouco tempo disponível para si mesmas, para suas famílias e para o convívio social. E isso tem impacto direto na qualidade de vida dessas pessoas. Por isso, o debate sobre a superação da escala 6x1 precisa ser conduzido com responsabilidade, levando em consideração a realidade do país, mas também com o compromisso com a melhoria das condições de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. Garantir mais tempo de descanso significa também reconhecer que a vida não se resume ao trabalho. Significa assegurar condições para que pessoas possam viver com mais equilíbrio, com mais saúde e com mais dignidade. Este é um tema que passa necessariamente pelo diálogo institucional e envolve vários poderes e várias instituições. Nesse sentido, essa Casa Legislativa tem um papel central na construção de soluções, ouvindo sociedade, os trabalhadores e as trabalhadoras e também os setores produtivos, buscando caminhos que promovam o desenvolvimento com justiça social. Ao longo da nossa história, direitos importantes foram conquistados pela luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. As férias, o 13º, o descanso semanal, são exemplos dessa construção coletiva. Esses avanços mostram que é possível seguir ampliando direitos com responsabilidade e com diálogo. Quando a vida de quem trabalha melhora, toda a sociedade se beneficia. Há mais equilíbrio, mais dinamismo econômico e mais perspectivas de futuro. Nesta sessão, em comemoração ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, reafirmamos o compromisso com os direitos humanos, com a dignidade da pessoa humana e com a valorização do trabalho. Reafirmamos também o compromisso do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com o combate a toda e qualquer forma de trabalho infantil e toda e qualquer forma de trabalho análogo à escravidão. Em nome do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, reitero nossa convicção de que é possível construir um país mais justo, onde o trabalho seja reconhecido, respeitado, valorizado, com dignidade para todas as pessoas. Muito obrigada. Muito bem. Representando o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a senhora Caroline Dias dos Reis. Parabéns pela fala. De imediato, passamos a palavra à senhora presidenta do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Luciana Servo. Bom dia a todos e todas presentes. Eu queria começar cumprimentando o ilustríssimo senador Paulo Paim, que é uma referência na minha trajetória, e no final eu vou falar por quê. Se hoje eu estou presidenta do IPEA, senador, é pelas lutas que o senhor comprou há anos, há décadas, inclusive durante o período constituinte brasileiro, com algumas poucas pessoas que estavam aqui para fazer a luta do combate ao racismo no Brasil.
Eu gostaria de dizer que eu presido uma instituição que completou esse ano 61 anos. Na verdade, o ano passado, em setembro do ano passado. Essa instituição tem como missão qualificar a ação do Estado brasileiro e o debate público. E a gente faz isso de várias formas, pela assessoria ao Estado, por notas, publicações, por pesquisas. E, recentemente, nós publicamos uma nota sobre a redução da jornada. E os números que a gente traz, eles só vêm confirmar estudos que o IPEA faz há mais de 40 anos sobre o mercado de trabalho brasileiro. A primeira coisa é que a jornada de acima de 40 horas, elas se concentram nas piores posições do mercado de trabalho, apresentando salários menores, maiores rotatividades e desempenhando funções de menor escolaridade. Nesse espaço, você tem remunerações que chegam a ser 40% menores do que para os que trabalham mais de 40 horas do que aqueles que trabalham 40 horas. Trabalham mais, com piores condições e ganham menos. Isso reflete também as somatórias das discriminações e das desigualdades no mercado de trabalho. Ainda que as mulheres estejam subrepresentadas no mercado formal, elas estão absolutamente sobre-representadas nas jornadas superiores a 40 horas. Mais de 70% das mulheres trabalham mais de 40 horas. Assim também estão as pessoas negras desse país. Mais de 80% trabalham mais de 40 horas. Todas elas recebendo salários menores do que aqueles que trabalham 40 horas. Nesse sentido, quando olhamos esses números, nós temos que nos perguntar que país e que modelo de desenvolvimento nós queremos para esse país. Nós somos ainda um dos países mais desiguais do mundo. E essa desigualdade, ela se reflete na forma como a gente organiza o mercado de trabalho. As diferenças salariais para as mulheres, as diferenças salariais para pessoas não brancas, as diferenças salariais entre nossas regiões são um desafio para o nosso modelo de desenvolvimento. Nós já mostramos no estudo do IPEA, senador, que nós temos perdas de produtividade de PIB pela discriminação no mercado de trabalho. E a jornada acima de 40 horas também se soma a esse processo. Se vamos fazer um país desenvolvido, nós precisamos fazê-lo com uma discussão do que queremos, qual nível de desenvolvimento nós queremos alcançar, em que regiões nós queremos levar o desenvolvimento para que as desigualdades territoriais desse país ainda continuem. Nesse sentido, também estão nas menores empresas do país, que ainda que não concentrem a maior parte dos postos de trabalho, concentram aqueles trabalhadores que trabalham longas jornadas. Esse estudo do IPEA mostrou que é sim viável fazer a redução da jornada de trabalho no país. O custo dessa redução é baixo. E, além disso, nós temos uma questão muito central nesse processo, que nós estamos num momento muito propício para fazê-lo, com a taxa de desemprego muito baixa. E este é o momento de fazer essa mudança da redução da jornada de trabalho. E eu diria mais ainda, é o momento de avançarmos para um modelo de país onde as pessoas, como foi dito aqui antes, não se exauram, porque as 44 horas não são a jornada total. Nós temos ainda deslocamentos casa-trabalho que são maiores do que 2 horas em algumas capitais para ir e para voltar. Então, nós estamos falando, somando o deslocamento, em quase 50 horas semanais. Para além disso, como foi dito, as mulheres ainda têm uma tripla jornada. Dito isso, estamos sim no momento de fazer essa mudança. Estamos sim no momento de olhar para o país numa perspectiva de desenvolvimento inclusivo, socialmente justo e sustentável. E, dito isso, vou agora para uma nota pessoal. Meu pai se sentou numa outra casa durante a Assembleia Constituinte e foi vice-presidente da Comissão do Trabalho. Naquele momento, junto com o senador Paim e várias outras pessoas, lutou pelos direitos dos trabalhadores. Assim, nesse sentido, esse legado que nós recebemos, e eu tenho certeza que o senador Paim continuará a sua jornada, irá nos trazer para um espaço de desenvolvimento diferenciado. E, mais do que isso, eu queria fazer uma homenagem a uma outra pessoa que esteve no IPEA e depois foi assessor do senhor, senador, que é o meu nobre colega, um dos grandes pessoas do mercado de trabalho no Brasil, o Mário Teodoro. Eu acho que o Mário ele marcou a forma como nós trabalhamos e pensamos a desigualdade nesse país.
Agradeço em nome do Mário, agradeço em nome do IPEA a oportunidade de estarmos aqui contribuindo para o debate público brasileiro para que se avance na discussão da redução da jornada de trabalho. Muito obrigada. Muito bem, meus parabéns, senhora presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Luciana Selva, e ter lembrado aqui do nosso querido Teodoro, né? Ele já faleceu, mas ele foi o grande construtor, junto com os outros consultores da Casa, do Estatuto da Igualdade Racial. Nós trouxemos, quando eu estive na África do Sul, junto com uma comitiva, exigindo a libertação do Mandela, eu recebi da Winnie Mandela a Carta da Liberdade. E baseado na Carta da Liberdade, o povo sul-africano e os consultores aqui do Congresso, nós escrevemos o Estatuto da Igualdade Racial. Mário Teodoro, você está lá no céu, mas você foi lembrado hoje aqui. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor juiz Walter Souza Pugliese, presidente da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, que nos ajudou muito na construção do projeto que está tramitando, que é o Estatuto, o novo Estatuto do Mundo do Trabalho. Bom dia a todas e todos. Peço a compreensão e permissão para cumprimentar a todos os integrantes da mesa de honra, na pessoa do senador Paulo Paim, um companheiro, um parceiro da ANAMATRA, indiscutivelmente um dos maiores defensores dos direitos sociais nesta Casa Alta do Congresso Nacional. O Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, tem origem em lutas históricas dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Como sabemos, tudo começou nos Estados Unidos, em especial na cidade de Chicago, no final do século XIX. Naquela época era comum trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, sem direitos trabalhistas básicos. Os trabalhadores começaram a se organizar para exigir a redução da jornada. Desde então, o 1º de maio passou a marcar conquistas históricas, como a limitação da jornada de trabalho, direitos trabalhistas básicos e o reconhecimento da necessidade de equilibrar trabalho, descanso e vida pessoal. O Dia do Trabalho não é apenas uma data de celebração, mas igualmente de reflexão, pois nos conduz a relembrar as conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras ao longo da história. Bem assim, permite que se coloque luzes nas muitas lutas que ainda precisam ser travadas, como melhores salários, condições dignas, eliminação das chagas do direito em condições análogas à escravidão e o trabalho infantil, e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. A pauta referente à redução da jornada de trabalho sem decréscimo salarial, como necessária a balizar melhores condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, retorna ao centro das discussões nacionais. Esse debate está ligado a mudanças profundas no mundo do trabalho, decorrentes da automação, economia digital, reestruturação produtiva e precarização. O mundo do trabalho, como não poderia deixar de ser, não é infenso aos reflexos dos avanços e transformações na sociedade e as novas relações de trabalho decorrentes e impulsionadas pela tecnologia e pela flexibilização das normas então vigentes. Por sua vez, apresentam desafios significativos para o Poder Judiciário, que busca interpretar e aplicar a legislação existente a realidades laborais em constante transformação. Com a revolução digital caracterizada pela automação, robotização e adoção maciça de alta tecnologia, ocorre verdadeira metamorfose no trabalho humano e das relações daí decorrentes. A produção aparentemente aparece mais enxuta e a gestão empresarial horizontalizada. De reverso, o trabalho começa a metamorfosear-se, tornando-se informal, autônomo e precarizado. Fala-se em cooperação, parcerias, empreendedorismo e não mais na subordinação clássica ou dependência econômica do trabalhador. Torna-se assim necessário ao judiciário especializado ampliar ou remodelar o conceito de subordinação, na busca de solução adequada para a inclusão dos novos trabalhadores da era digital, eletrônica e plataformizada.
no alcance da tutela jurisdicional adequada com os valores e princípios que forjaram o nascimento do direito do trabalho, de forma a garantir condições mínimas de trabalho, resguardando-se a dignidade do trabalhador. Nesse sentido, preocupa-nos a precarização das novas relações de trabalho e a adequada resposta do Poder Judiciário no exercício do seu papel constitucional de fazer valer o que podemos assentar como princípio fundamental da nossa Carta Magna, de preservação da dignidade da pessoa humana, concretizado nos valores sociais do trabalho, que tem por objetivo substancial proporcionar o estado de bem-estar social e o bem comum. Nesse contexto, defrontamos-nos com alterações legislativas e precedentes judiciais que assentam a constitucionalidade e legalidade, por exemplo, da atividade, da terceirização em atividade fim, do pejotizado, do trabalho intermitente, nos quais empreendimentos operam com base em algoritmos e coleta de dados e aqueles trabalhadores que se cadastram e prestam serviços administrados por essas empresas, considerando-se colaboradores, parceiros, empreendedores, microempreendedores, ou seja, qualquer coisa menos empregados. A cada dia nos parece mais claro que a tecnologia deve ser regulada e utilizada em prol da sociedade, não devendo beneficiar apenas aqueles que a controlam. Estudos indicam que, em relação à distribuição extrema de riqueza, os 10% mais ricos controlam 76% da riqueza mundial, enquanto os 50% mais pobres dividem apenas 2% dessa riqueza. Algo com certeza está errado. O debate envolve as novas relações de trabalho e o papel do Poder Judiciário, o debate que envolve essas novas relações de trabalho e o papel do Poder Judiciário, não prescinde do destaque necessário ao que restou denominado de trabalho decente, bem assim a importância do exame da convencionalidade na atividade jurisdicional. Formalizado pela Organização Internacional do Trabalho em 1999, o conceito de trabalho decente sintetiza sua missão histórica de promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana, sendo considerado condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Em suma, o desafio reside em garantir que o direito interno do trabalho seja interpretado e aplicado em conformidade com um bloco de convencionalidade, assegurando a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores em um cenário de alta flexibilização legislativa e judicial. Por fim, não poderia deixar de destacar a discussão que se trava no âmbito dos temas 1291 e 1389 no Supremo Tribunal Federal sobre as relações de trabalho plataformizadas, bem assim a competência da Justiça do Trabalho. A ANAMATRA participa ativamente dos julgamentos no sentido da defesa do direito do trabalho e a sua raiz principiológica, bem assim da competência da Justiça do Trabalho, buscando o convencimento na linha de fundamento de que o nosso ordenamento constitucional se funda na centralidade do ser humano, na centralidade do trabalho e na sua dimensão ética de dignificação do ser humano. São inegáveis as contribuições da Justiça do Trabalho para a concretização e o respeito aos direitos sociais assentados na Constituição Federal de 1988, como direitos fundamentais em decisões que, guardadas o viés humanista e a centralidade do ser humano, asseguram a proteção do meio ambiente do trabalho, a par ainda dos elevados índices de acidente de trabalho e de adoecimento laboral, de expansão das chagas do trabalho infantil e do trabalho análogo ao do escravo e do avanço da precarização nas novas modalidades de contratação laboral, envidando esforços para atuação com foco nos compromissos internacionais de convencionalidade, assentados nas recomendações e convenções da Organização Internacional do Trabalho. Se nos indagam qual o papel da Justiça do Trabalho frente às novas relações de trabalho, com segurança respondo: a Justiça do Trabalho quer cumprir o seu papel, conforme previsto na Constituição Federal e nos tratados internacionais firmados pelo Brasil. Muito obrigado.
Tudo bem, senhor presidente da Associação Nacional dos Magistrados e Magistradas Justiça do Trabalho, juiz Walter Souza Pugliese. Encerrando essa mesa, passamos a palavra agora ao senhor presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre. Como eu vim do movimento sindical, não tem como negar as origens, né? Central essa que na sua fundação, Jair Meneghelli foi eleito presidente e eu fui eleito secretário-geral. Avelino Ganser foi o vice. Daí, como eu me elegi para constituinte, eu passei a ser vice, porque vice praticamente não existe, né? Daí me deram o cargo simbólico de vice e eu tenho até hoje essa lembrança que eu estava lá na fundação da Central, como eu tenho uma participação, eu diria, com todas as centrais. Não teve uma central que eu não participei dos seus eventos. Nos orgulha, né, da tua trajetória e ter sido fundador da nossa querida Central Única dos Trabalhadores e também da relação que você sempre teve com o conjunto do movimento sindical e a gente reconhece muito isso. Mas queria saudar aqui os companheiros e companheiras do movimento sindical, saudar aqui os dirigentes de todas as centrais sindicais, os companheiros e companheiras que compõem a mesa, saudar de maneira muito especial o nosso senador Paulo Paim, parabenizar por essa sessão tão importante em homenagem ao 1º de maio, o Dia Internacional da Classe Trabalhadora, e queria aproveitar também, né, essa oportunidade para parabenizar todo o movimento sindical e sindicatos de base pelo belo 1º de maio que a gente realizou. E foi muito acertado. Foi muito acertado a nossa decisão de descentralizar o 1º de maio e incentivar os nossos sindicatos de base a fazer a mobilização. Porque em todas que eu acompanhei, que eu vi, todas tinha muita gente nas comemorações do 1º de maio, e foi um debate político de nível do que está acontecendo no nosso país, dos nossos desafios em especial, e o maior deles é vencer as eleições desse ano, porque ainda está na nossa memória, e a gente discutiu isso no 1º de maio, tudo o que foi feito de maldade com a gente de 2016 a 2022, e a gente tem a tarefa para que esse período trágico jamais volte a acontecer no nosso país, e essa é a grande tarefa que a classe trabalhadora tem. E também a nossa pauta. Então, a gente viu o quanto foi importante, quanto tem apego popular, o fim da escala 6x1, que nós temos agora o desafio, né? O desafio de fazer passar o fim da escala 6x1 nessa casa, também a importância da regulamentação do trabalho por aplicativo, que na sua maioria são jovens que têm menos de 40 anos de idade e que trabalham sem nenhuma forma de proteção social, trabalhista, não têm direito à organização sindical, portanto é uma grande responsabilidade nossa trazer para o sistema de proteção esses trabalhadores por aplicativo e é um compromisso nosso. E também o de garantir o direito de negociação, estamos em pleno século XXI e os servidores públicos ainda não têm regulamentado o seu direito de negociação coletiva. E agora, graças à iniciativa do presidente Lula, nós temos a oportunidade de fazer o debate nessa casa e finalmente conquistar esse direito de negociação dos servidores públicos. Muito nos preocupa, senador Paim, a possibilidade da pejotização ilimitada que está no STF. Aliás, não deveria nem estar lá, né? Não deveria, porque lá não é o espaço de debate dessas coisas. Agora, se ela vier do jeito que estão dizendo que vai, sem nenhum controle, vai ser muito mais nocivo para a classe trabalhadora do que foi a terceirização, mas muito mais nocivo. Inclusive, nós estamos dizendo que é o fim da Previdência, porque o que sustenta a Previdência é a carteira de trabalho assinada, não é? Então, é muito grave esse tema que está no STF e, por isso, Paim, a tua importância, né? Você tem toda uma trajetória de luta em defesa da Previdência, né? Da Previdência para os trabalhadores, aos aposentados em especial, e por isso que você não disputar as eleições esse ano, para nós, é num momento muito duro da nossa vida que a gente não podia perder o senador aqui. Então, nós, do movimento sindical, nós trabalhamos muito o nosso povo lá no Rio Grande do Sul para te convencer a ficar,
porque o período que vem é um período difícil. Testemunha do trabalho que vocês fizeram lá, positivo. Eu sei, a gente fez, mas também a gente compreende, né? Com toda a sua trajetória, a sua contribuição, é legítimo querer atuar em outro espaço, porque eu tenho certeza, né, que você vai continuar na luta em outro espaço e, seja o espaço qual for, vai ser vitorioso, porque você, né, tem compromisso com a classe trabalhadora e sempre esteve do lado certo da história. Então, para terminar, a gente queria fazer uma homenagem, todas as centrais sindicais, a você. Então, a gente fez uma cartilha com a sua trajetória, contando os momentos mais importantes da tua trajetória e também uma placa que a gente queria entregar. Então, eu queria chamar os representantes das centrais sindicais, os presidentes, e se não tiver os presidentes, os representantes, para a gente fazer essa justa e simbólica homenagem ao companheiro Paulo Paim. Aqui na frente. Nesse momento, agradeço aos convidados e convidadas que participaram da composição da primeira mesa e eles podem retornar ao plenário e eu passarei agora à segunda mesa. Senhores, pode voltar, senhores e senhoras, pode voltar ao plenário. Eu quero fazer uma foto dessa mesa de pé, por favor. Agora.
Ok. Senador, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Valeu. Estamos sempre juntos aqui. Estamos juntos, valeu. Valeu. Muito bom a tua fala, viu? Ter lembrado do nosso querido. Parabéns, meu líder. Obrigado. Eu vou falar sobre a cartilha às 2 horas. Estar na segunda mesa, senhor Marco Antônio Areia Seco, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal Senai, onde eu me formei, só que foi lá em Caxias, mas foi no Senai. Meu primeiro curso técnico foi no Senai, em Caxias do Sul. Escola Senai Nilo Peçanha, não está aqui no papel não, né? Mas me lembro que eu chegava todo dia lá para estudar, fiz curso técnico, e foi o primeiro presidente negro da história do Brasil, Nilo Peçanha. O tempo vem à mesa no primeiro momento, depois o senhor vai ser o primeiro a falar. De senaiano para senaiano. É isso aí. Senhor Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. Ao te chamar Patá, eu lembro já a excelente relação que eu tive com todas as centrais, todas, e todas estão hoje aqui representadas pelo presidente ou, em alguns casos, pelo vice, né? É um prazer recebê-los aqui. Senhora Sônia Maria Zerino da Silva, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores. Manda um abraço para o Moacir. Senhor Luiz Arraes, coordenador nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Senhor Clemente Gans Lúcio, coordenador do Fórum das Centrais Sindicais. Senhor Ubigaci Dantas de Oliveira, vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. O Biro, o senhor colocou? Pode levar. Concedo a palavra de imediato ao senhor Marco Antônio Areia Seco, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF, Senai. Lembro para todos, se assim me permitirem, que o presidente da República também fez curso técnico no Senai, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, senhoras e senhores. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, que preside essa sessão solene em homenagem ao Dia do Trabalho. Parabenizo Vossa Excelência pela excelente iniciativa e pela sensibilidade constante com a pauta trabalhista neste Parlamento. Ficou muito evidente aqui, né, com o reconhecimento das centrais, né? Cumprimento as demais autoridades presentes, representantes de confederações, federações, sindicatos, e especialmente a todos nós, trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes. Inicialmente, gostaria de expressar minha alegria pelo convite. Para mim, participar dessa sessão é motivo de grande orgulho pessoal. Estar aqui na tribuna da Câmara Alta realmente me emociona. Eu dedico a minha carreira à interseção entre educação e trabalho há mais de 40 anos. Então, estou no Senai há 35 anos e, antes disso, trabalhei 10 anos
nas Forças Armadas. Por isso eu reconheço que o trabalho não é apenas uma atividade econômica, mas o alicerce da dignidade humana. Historicamente, o trabalho surge com o Homo Faber, né? Há 2 milhões de anos. Então, quando a gente fala 2 milhões de anos, né? É muita coisa, né? A gente não consegue nem quantificar, né? Passamos pela subsistência coletiva na Idade da Pedra, lascada, pelo regime de escravidão na Antiguidade e pelo feudalismo na Idade Média, até chegarmos ao capitalismo no século XV, a Revolução Industrial, que é como a gente enxerga o trabalho até hoje, né? Do ponto de vista antropológico, a preocupação da nossa sociedade com os direitos de quem trabalha é extremamente recente. Não chega a 200 anos, em um lapso de 2 milhões de anos. Contudo, do ponto de vista sociológico, né, cada minuto conta, né? E o nosso progresso é sempre muito sofrido, conquistado a duras penas e quase sempre, até pelos depoimentos que aqui estivemos, e quase sempre postergado até o limite da necessidade de sobrevivência. Então, os primeiros movimentos na perspectiva do reconhecimento mundial do direito ao trabalho não nasceu por concessão, mas por necessidade de sobrevivência durante a Revolução Industrial. O estopim, já lembrado aqui pelo Dr. Walter Pugliese, foi em Chicago, 1886, o 1º de maio, homenageia os mártires de Chicago, que foram às ruas pela jornada de 8 horas, quando a realidade impunha exaustivas 16 horas diárias. O trabalho infantil e feminino, recordamos que os primeiros marcos mundiais foram leis para proibir o trabalho de crianças menores de 9 anos, 9 anos, né? E limitar a jornada feminina. Isso aconteceu, quem leu Émile Zola, né, sabe bem disso, no Reino Unido, nas carvoarias, né? A criação da OIT em 1919, após a Primeira Grande Guerra, ela trouxe a premissa de que não existe paz universal e duradoura sem justiça social. E olhando para o Brasil, a evolução no Brasil, a nossa grande realidade, o grande salto foi no Estado Novo. Olhando para o nosso Brasil, sabemos que nossa linha do tempo recebe um impulso decisivo no período de Getúlio Vargas. Em 1930, apenas 26 dias após Vargas assumir, ele criou o ministério que foi chamado, apelidado de Ministério da Revolução, que era o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, que nasceu exatamente para mediar o conflito entre capital e trabalho, tirando a questão social da esfera da polícia e trazendo-a para a esfera do direito. E é uma situação que a gente convive até hoje, né? 1932, a questão da cidadania e trabalho, a instituição da carteira de trabalho e o direito ao voto feminino caminharam juntos, simbolizando um novo Brasil. Em 43, já lembrado aqui pelo senador Paim, a CLT, a consolidação das leis do trabalho, não apenas unificou normas, mas ela criou a figura do cidadão trabalhador, garantindo direitos fundamentais que estruturaram a nossa classe média e o nosso consumo interno. A mulher no mercado e na política. É preciso destacar que a simbiose entre o voto feminino, que é de 32, também no Estado Novo, e a entrada das mulheres nas fábricas, a luta liderada por Berta Lutz defendia que se a mulher já contribuía para a economia, especialmente na indústria têxtil de confecção, era imperativo que ela tivesse voz política, né? E o decreto 21.417-A daquela época foi pioneiro ao proibir diferenças salariais para a mesma função, uma luta que sabemos, infelizmente, ainda exige nossa vigilância e esforço institucional nos dias de hoje. Paralelo a isso, eu quero reforçar aqui o papel das nossas instituições. O SENAI é o primeiro serviço social criado também no governo Vargas, em 42, já são 84 anos, né? Concomitante a todos esses movimentos. Ele é focado na educação profissional e a missão é transformar o cidadão através da técnica. Então, o senador é um senaiano, né? O nosso presidente Lula é um senaiano. Então, são mais de 80 milhões de jovens e trabalhadores que passaram pelas nossas escolas, justamente para que ele pudesse não receber o peixe, né? Mas aprender a pescar, poder construir a sua história a partir do seu conhecimento e da sua dedicação. Em 46, em resposta à Carta da Paz Social, reunião após a Segunda Guerra Mundial, foram criados os demais serviços sociais. Aí o SESI, que também eu sou superintendente aqui no DF, foca na qualidade de vida, cuida do trabalhador aqui e agora, através da saúde, da educação básica, do lazer e do bem-estar. No dia 1º de maio
fizemos a Corrida Nacional do Trabalhador. Foram mais de 60 mil trabalhadores participando dessas atividades. Para concluir, gostaria de reforçar que se o SENAI forma o trabalhador, o SESI cuida da sua mente e do seu coração. Juntos formamos um ecossistema que acredita que o desenvolvimento do Brasil passa obrigatoriamente pela valorização de quem produz. Nesse sentido, recordo-me das palavras de Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira, figura histórica tão maltratada nesses últimos tempos, mas cuja essência permanece urgente. Freire dizia: bom profissional, porque bom cidadão, porque boa pessoa. Essa frase sintetiza a nossa missão. Ela une os 3 elementos essenciais para uma sociedade saudável: a família, que forma a pessoa, a escola, que forma o cidadão, e o trabalho, que forma o profissional. É sob este equilíbrio que continuaremos construindo o futuro da nossa economia e do nosso país. Muito obrigado a todos e parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Contem sempre com o SESI e o SENAI. Muito obrigado. Muito bem, senhor Marco Antônio Areia Seco, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, DF, SENAI. Os cumprimentos. Concedo a palavra de imediato ao senhor Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. Patá, que seguido estava no Rio Grande do Sul, colaborando lá com os movimentos. Inclusive, as centrais foram fundamental para que eu estivesse na Constituinte. Bom dia, amigos e amigas. Em primeiro lugar, quero cumprimentar as mulheres do país. Viva as nossas queridas mulheres! O senador Paim, realmente nós temos muito orgulho, enquanto dirigentes sindicais que somos, e muitos aqui estão, por termos no Senado, que é a casa alta do parlamento, como dizem, ter uma voz que gosta do povo, uma voz que escuta o povo, que é a sua voz, senador Paim. Nós estamos aqui comemorando o 1º de maio, mas não dá para comemorar o 1º de maio no Senado com o senador Paim sem falar do senador Paim. O senador Paim, todos sabem, tantas conquistas tivemos, mas tem algumas que eu faço questão de colocar, porque eu sou comerciário, e no comércio há uma discriminação racial muito grande, até hoje. E nós fomos o primeiro sindicato do Brasil a fazer a cláusula de inclusão do negro. E o senador Paim fez o estatuto. E pode ter certeza, meus amigos e minhas amigas, que lá em 2023, quando o presidente Lula, na ONU, e nós estávamos lá, os presidentes das centrais, sugeriu colocar um dos objetivos de sustentabilidade, o combate ao racismo, foi conquistado. Foi colocado, hoje está, é o 18º, mas isso se deve ao senador Paim, que é o senador que mais lutou para que nós pudéssemos resgatar essa questão fundamental de igualdade e oportunidade, bem como a questão dos aposentados, como foi dito, colocar a cidadania para todos aqueles que deram o seu sangue e o suor ao país e não eram reconhecidos, e aqui tiveram a sua visibilidade. Nós temos uma série de situações que temos que lutar, foi dito aqui, a questão da jornada de trabalho, a redução, e o fim do 6x1. O senador Paim conhece todos nós, e nos conhece, que ele esteve, inclusive, em vários sindicatos, mas esteve lá nos comerciários de São Paulo, e sabe que os comerciários, que hoje é a maior categoria do Brasil, tem mais de 10 milhões de pessoas, muitas mulheres. E essas mulheres, chefes de família, em cidades grandes como São Paulo, para ir trabalhar 1h30 para chegar no trabalho, 1h30 para voltar, chega em casa, vai trabalhar, tem um dia de folga, não é isso que nós queremos. Nós queremos ter um país cidadão e um país não de castas. Foi aprovado recentemente aqui no parlamento que os funcionários das casas, parlamento, Câmara e Senado, iam trabalhar 3x1 e ganhando acima do teto. É possível isso, pessoal? É possível. Tem categoria, tem 60 dias de férias, 30 dias de recesso, e milhões de brasileiros ganham uma miséria e trabalham de forma análoga à escravidão. Então, chegou o momento, senador,
de nós iniciarmos um processo muito grande com relação a esse tema. E eu queria colocar um outro tema, daqui a pouco toca a campainha, vai tocar muito essa campainha? Não. Que é o do feminicídio. Eu falei das mulheres. Nós estamos colocando hoje, no sindicato que você nos deu o prazer de conhecer, o sindicato tem 14 andares, um banner de 20 metros por 9 de largura com relação ao feminicídio. Nós temos que nos indignar, não adianta só focar na fala, temos que ir para as ações, nós vamos fazer movimentos na rua. Não dá para morrer 4 mulheres todo santo dia por feminicídio e 6 não morrem porque o cara errou, mas quer matar. O que é isso? Não é esse país que nós queremos. E, senador, realmente o nosso querido Sérgio comentou, não dá mesmo para você voltar a ser candidato, você já desistiu mesmo, não dá. Porque teve numa campanha, nós fomos lá, você lembra, você até falou, as centrais foram lá. Fizeram até um livro. Fizemos um livro. O livro era doado e alguém dava alguns centavos ou reais para a campanha. Aquele tempo não tinha fundo eleitoral. Sem a voz do senador, porque tudo bem, o Mandorinha não faz verão, como disse, mas ele faz verão. Faz verão, primavera, faz um monte de coisa. Porque nós sabemos aqui o Senado, a Câmara, com relação à sensibilidade para com os trabalhadores. Já fizeram em 2017 o que fizeram que todo mundo sabe. Mas se nós não tivermos pessoas como o senador, e vamos ver o que o senador vai sugerir, lá no Rio Grande do Sul, para a gente trabalhar, nós vamos perder uma voz importante, que é a voz que nos trouxe a igualdade de oportunidade, a voz que nos trouxe o combate ao racismo, a voz que nos trouxe o combate ao assédio à mulher, a voz que nos trouxe ao trabalho feito para os aposentados. E todas as questões trazidas pelo movimento sindical recebem eco. Fora, quando nós começamos no governo Lula recentemente, tivemos as vitórias do política do salário mínimo, política do salário da mulher igual ao do homem, isenção do imposto de renda e assim por diante, mas tentamos resgatar um custeio para o movimento sindical. Meus amigos, você não imagina que todo mundo sabe o que ele fez para que a gente tivesse uma possibilidade efetiva de ter um custeio. Porque aqui nessa casa tem gente que, se quiser, se é para acabar com o sindicato, é o que eles fazem mais aqui. Mas, senador, eu vim aqui com o maior prazer. Eu tenho realmente um respeito pela sua pessoa, pela sua dignidade, pelo seu legado. Porque pessoas como você são poucas, mas nos traz a alegria e a emoção de ter esperança de ter um país melhor. Um país de cidadania, de educação, um país com educação, qualificação, como o Senai está aqui colocando à disposição, e um país com saúde, um país rico que distribua sua renda, um país que possa nos tornar verdadeiros cidadãos. Eu tenho muito prazer de estar aqui e fazer um grito. Viva o Paim! Agradeço muito ao Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. O Patá, que essa história do livro eu conto e repito de novo, Patá. Patá produziu um livro, não sei como, lá em São Paulo, e esses livros mandaram para o Rio Grande do Sul. O cara recebia um livro e dava R$1, R$2, R$3 para a minha campanha. E aí a gente fez a campanha desse jeito lá, né? São histórias que poderão ser contadas numa autobiografia, como foi. E era um livro de um trabalhador no Congresso, né? Passo a palavra agora ao senhor... Não, esse depois está certo. Concedo a palavra à senhora Sônia Maria Zerino da Silva, presidente da nova Central de Trabalhadores. Eu sei que o Moacir esteve muito doente, né? Mas o Moacir muitas vezes esteve conosco. Era os amarelinhos daquele tempo lá. Vocês lembram, né? Bom dia a todos e a todas. Eu quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa sessão especial do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira.
Quero trazer um abraço, senador fraterno, do nosso companheiro diretor da Nova Central, que foi presidente, seu Moacir, que nós temos um carinho muito grande pelo senhor, a Nova Central, principalmente quando da sua campanha também lá no Rio Grande do Sul, que seu Moacir também se empenhou muito na campanha para o senhor lá no Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar todos os companheiros da mesa, dizer que, como foi anunciado, eu sou Sônia, presido a Nova Central Sindical de Trabalhadores e sou secretária nacional para assuntos da mulher da CNTI, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Então, hoje nós nos reunimos aqui para celebrar o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, uma data que vai muito além de uma simples homenagem. Esse é um momento de reconhecimento, reflexão e, sobretudo, da valorização de cada um que, com seu esforço diário, constrói a nossa sociedade. O trabalho dignifica, transforma e impulsiona o progresso desse país. Estar presente em cada conquista coletiva, em cada avanço econômico e social e em cada sonho que se torna realidade. Por trás de toda cidade que cresce, de toda família que prospera, existe a dedicação de homens e mulheres que não medem esforço para cumprir sua missão de trabalhador e de trabalhadora. Mas esse dia também é carregado de história, o dia 1º de maio, que estamos hoje fazendo uma reflexão. Ele nos lembra das lutas por direito, por condições dignas e por respeito, direito que hoje consideramos fundamentais, que foram conquistados com coragem, união e perseverança. E é nosso dever manter viva essa memória, garantindo que esse avanço não seja esquecido, mas fortalecido, nem que sofram retrocessos, que a gente tem visto nos últimos anos, os direitos trabalhistas sofridos bastante retrocessos. E nós demonstramos agora, senador, no dia 15 de abril, a nossa unidade, a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras na marcha da classe trabalhadora. Então, celebrar o trabalho é reconhecer a força que move esse país, é olhar para cada profissão com respeito, e seja no campo ou na cidade, no setor público ou privado, na formalidade, na luta diária pela sobrevivência. E a nossa pauta foi entregue ao senhor agora, a pauta da classe trabalhadora, ela focou principalmente na redução da jornada de trabalho, sem a redução de salário, abaixo o feminicídio, como já foi, como o companheiro Patá falou aqui na questão do feminicídio, que são números alarmantes, e nós do movimento sindical estamos imbuídos nessa luta do combate ao feminicídio, fortalecimento das negociações coletivas, que é fundamental para nós trabalhadores, o fortalecimento das negociações coletivas, a ratificação da Convenção 190, 151, 156. Então, marchamos, demonstrando nossa unidade e o fortalecimento da classe trabalhadora. E se tratando da questão da escala 6x1, eu vou me reportar um pouco a questão de nós, mulheres trabalhadoras, que temos dupla, tripla jornada. Então, falar sobre o fim da redução da escala 6x1, acima de tudo, falar sobre dignidade, qualidade de vida e justiça social. E quando olhamos para o impacto dessas mudanças na vida das mulheres, percebemos que essa pauta é ainda mais urgente. Historicamente, as mulheres acumularam jornadas múltiplas, além do trabalho formal, ainda recai sobre elas a maior parte das responsabilidades domésticas, do cuidado com os filhos, idosos e família. Essa chamada dupla ou até tripla jornada não é uma exceção, é a realidade de milhões de mulheres trabalhadoras desse país. É importante destacar também que essa transformação não é apenas a pauta das mulheres, é a pauta de toda a sociedade, famílias mais equilibradas, trabalhadores menos exaustos e uma divisão mais justa do tempo
que beneficiam a todos. Portanto, discutir a escala 6x1 e a redução da jornada não é apenas falar da economia ou da produtividade, é de justiça e equidade de gênero, de um modelo de sociedade mais humanas. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar mais uma vez, senador Paulo Paim, pela sua trajetória de luta nesses 40 anos que esteve aqui nesta casa, em defesa dos direitos trabalhistas, dos aposentados e, principalmente, em defesa da democracia desse país. Muito obrigado. Eu cumprimento a senhora Sônia Maria Zerino da Silva, que é presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Se eu não me engano, é a primeira mulher presidente da nova Central, né? Meus parabéns pela sua fala. Concedo a palavra ao senhor Luiz Arraes, coordenador nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Bom dia a todos e a todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do senador Paim e a todas as mulheres na pessoa da companheira Sônia. Cumprimentar também aqui todos os companheiros presidentes de confederações aqui presentes. Não vou nominá-los, mas sintam todos cumprimentados. Bom, sinto muito feliz, senador, em participar da homenagem, de uma sessão tão especial em homenagem ao trabalhador e à trabalhadora. Em vez de só comemorar, eu acho que nós devemos fazer uma grande reflexão e chamarmos os trabalhadores, convocar os trabalhadores para fazer parte da vida do sindicato, para participar da luta. As férias, o fundo de garantia, a licença maternidade, o vale transporte, nada disso caiu do céu. E às vezes a gente vê alguns trabalhadores se voltar contra o sindicato, influenciado pela mídia, influenciado pelas redes sociais, e eles têm que entender que nada para o trabalhador cai do céu, que a luta é dura e que o sindicato só se faz forte com a participação efetiva dos trabalhadores. Nenhuma pauta dos trabalhadores avançam no Congresso Nacional se não tiver efetivamente a participação dos trabalhadores. Então, nós temos que fazer essa reflexão e chamar os trabalhadores para, junto com o sindicato, a gente implementar essas pautas dos trabalhadores, porque nada cai do céu. E temos também, senador, que colocar o ser humano na pauta do mundo. Hoje, em todos os fóruns que a gente vê pelo mundo, falam na sustentabilidade, falam em crescimento econômico, e a gente sente que o ser humano fica sendo deixado de lado. Nós não queremos um país desenvolvido, altamente sustentável, com um povo infeliz, com a pobreza aumentada. Nós precisamos de ter um país desenvolvido, mas que pense principalmente no ser humano. Então, hoje, senador, eu estava ouvindo o seu discurso inicial e já dá em nós, assim, sindicalistas, um aperto no coração. Nós já começamos a ficar saudosos de saber que no próximo ano nós não vamos ter mais um senador aqui no parlamento. A gente já começa a sentir um vazio, porque a importância do senador Paim aqui no parlamento só sabe de verdade quem acompanhou. E aí a gente precisa fazer uma pequena retrospectiva de quando nós, juntamente, capitaneado pelo senhor e juntamente com o saudoso Schultz, invadimos o Salão Verde, tomamos lá e ficamos fazendo uma vigília, desligar a luz e nós amanhecemos o dia lá, porque nós queríamos um salário mínimo de $100. Na reforma que o governo Fernando Henrique queria fazer, na reforma trabalhista e sindical, quantas batalhas travadas nos corredores e nos bastidores aqui da casa. Então, a sua falta vai ser, para nós, vai fazer muita falta para nós. E nós temos aí uma responsabilidade de, em sua homenagem, continuarmos essa luta com bravura, com força e dizer o seguinte: senador Paim, o senhor vai ser para nós sempre um marco do movimento sindical. Então, viva o movimento sindical brasileiro, viva o sistema confederativo e viva os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Muito obrigado.
Líder Luiz Arraes, coordenador nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Belas lembranças na tua fala aí. Passo a palavra agora ao senhor Clemente Gans Lúcio, coordenador do Fórum das Centrais Sindicais. Bom dia a todos e todas. Em nome do senador Paim, cumprimentar a todos que estão participando dessa mesa. Senador, eu quero aproveitar essa oportunidade, nessa comemoração, além das homenagens que já foram feitas à tua trajetória aqui no Senado, né, e todo o trabalho que resultou em várias conquistas e avanços, e agradecer, quando fui diretor técnico do Diese, toda a interação, colaboração e atuação conjunta com o departamento. Hoje a Adriana, aqui dirigindo o Diese, também recepciona esse mesmo entendimento. Mas eu quero usar esses minutos aqui para fazer a apresentação e a entrega, que já foi feita na fotografia, mas agora do ponto de vista do conteúdo, a entrega da pauta da classe trabalhadora, que a Sônia, a Patá, Sérgio já trataram, que é a pauta que as centrais sindicais lançaram em uma marcha na Conferência da Classe Trabalhadora realizada no dia 15 de abril aqui em Brasília. Foram milhares de dirigentes e ativistas sindicais que vieram do Brasil todo em uma atividade nacional, e foi assim que as centrais definiram, fazer uma atividade nacional em Brasília, com milhares de trabalhadores representando os sindicatos do Brasil todo, e lançar a pauta da classe trabalhadora para o período de 26 a 2030. São 68 propostas que as centrais apresentam para pensar a agenda dos próximos 5 anos, com as prioridades para 2026. Sônia, Sérgio, Patá já falaram, destacaram, redução da jornada, combate ao feminicídio, a regulamentação do direito de negociação coletiva para os servidores públicos e outras prioridades. Então, já apresentamos a você a pauta, vou te fazer a entrega desse documento. E junto com a pauta, as centrais lançaram também no dia 15 2 documentos de apoio técnico e institucional a esta pauta. Um desses documentos, elaborado pelo DIAP, pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, é a Agenda Legislativa das Centrais Sindicais no Congresso Nacional. A partir da pauta, nós destacamos quais os projetos que estão tramitando aqui no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que têm relação com a pauta, e é sempre bom ver que nas nossas agendas, o senador sempre se faz presente com seus projetos, com as suas iniciativas. Então, entregar a agenda para este ano, para a qual você ainda é protagonista aqui na casa para fazer o avanço dessa agenda. Esperamos que tanto a negociação, o direito de negociação dos servidores públicos, quanto a redução da jornada ainda seja aprovados esse ano, junto com o seu mandato. E o terceiro documento é a agenda jurídica das centrais sindicais no STF e no TST. Também uma leitura de quais são os temas do mundo do trabalho que tem alto impacto sobre o conjunto da classe trabalhadora, que estão em debate no Tribunal Superior do Trabalho ou no Supremo Tribunal Federal. Então, esses são 3 documentos que nós lançamos no dia 15 de abril, que foram apresentados nas atividades que as centrais fizeram e os seus sindicatos promoveram, junto com as federações e confederações nos estados, nos locais de trabalho, nas cidades, de maneira unitária ou em várias atividades, jornadas, debates, eventos culturais. Nessas atividades foram lançadas essas agendas, esses documentos, e agora, ao longo do mês de maio, junto com o DIES, a partir de uma jornada nacional de debate, nós levaremos essas agendas para todas as capitais, apresentando ao movimento sindical também esses documentos e mobilizando em torno das nossas prioridades para esse ano. Então, em nome, mais uma vez, das centrais sindicais, agradecer o seu trabalho e passar às suas mãos esses documentos. Muito bem. Senhor coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Gans, que estivemos já juntos por inúmeras vezes, inclusive na presidência do Senado com as centrais sindicais. Parabéns, obrigado aí, pode ir para. Vamos abrir aqui. Obrigado, estamos juntos.
Concedo a palavra nesse momento ao senhor Rubigaci Dantas de Oliveira, vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E é o último nessa mesa, né? Depois vamos para a segunda mesa. Terceira mesa. O Biga vai concluir a segunda mesa. Eu quis dar uma desdobrada aqui. Eu troquei a segunda pela terceira, mas eu quis dizer que o Biga vai concluir a segunda mesa. Tá certo. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do senador Paulo Paim, todos os companheiros, todos os representantes das centrais, todas as pessoas que estão aqui. Eu vou, pela minha ligação com o companheiro Paim, eu vou deixar para falar por último essa questão. E eu queria entrar no problema do nosso país. Essa é uma sessão especial destinada a comemorar o Dia do Trabalhador e das Trabalhadoras. A situação está grave. Não está fácil a situação. Para que a gente possa derrotar o fascismo, para que a gente possa derrotar o bolsonarismo que tanto prejudicou essa nação, é necessário que o povo brasileiro tenha uma vida digna. É necessário que o povo brasileiro tenha um trabalho de qualidade, um emprego de qualidade. É necessário que o trabalhador possa estudar, possa levar sua família para passear. Nesse sentido, eu queria dizer, como é que vai ter emprego de qualidade e uma indústria pujante com uma taxa de juros de 14,5%? O que significa, nos últimos 12 meses, foram entregues, para quem não produz um prego, R$1 trilhão. Eu não estou exagerando, não é eu que fiz esse número. R$1 trilhão foi entregue de mão beijada para quem não produz um prego. E a situação do Brasil é essa. Você vê trabalhadores, está até conversando hoje com um companheiro, o cara está com a comida aqui andando, ele sente o cheiro da comida e não tem dinheiro para comprar. Que emprego é esse? Tá certo? Então tem que ter uma política industrial que desenvolva a nação, que fortaleça a indústria nacional. E isso só é possível com investimento público de monta. Como é que a nova indústria Brasil vai funcionar se tem um limitador chamado arcabouço fiscal, que impede o investimento mais de monta na economia do nosso Brasil? Então, essa lógica tem que mudar, para que aí realmente o povo possa sentir as mudanças acontecendo na sua vida. Senhores, vocês sabem quantas pessoas estão endividadas no nosso país? Agora, uma pesquisa recente, mais de 30 milhões de trabalhadores que não conseguem pagar a dívida dele. É claro que essa proposta do governo vai ajudar, mas não resolve. Objetivamente, não resolve o conjunto da questão. Então, nós precisamos reduzir drasticamente essa taxa de juros, investir na produção, no desenvolvimento e tal. Não venha me querer, de novo, botar um ajuste fiscal em cima de nós, que prejudica quem tem Bolsa Família, que prejudica o BPC, benefício de prestação continuada, que reduz o aumento do salário mínimo. Isso só serve para dar arma para os nossos inimigos. Então o povo precisa viver bem, com dignidade, para poder ter um país soberano. Um país soberano, ele só é soberano se o seu povo é soberano. Se ele come, se ele estuda, se ele trabalha com dignidade e tal. Então, essa semana passada, teve, na minha opinião, senhores, duas questões importantes. O Congresso Nacional votou a favor do golpe. Entendeu? Quer tirar os caras da cadeia, junto com tudo quanto é tipo de bandido que estrupa, que mata, e etc. e tal. Tá certo? Isso é um retrocesso inconstitucional e nós vamos derrubar ele.
Certo? E vamos derrubar porque não é possível viver numa situação dessa no nosso Brasil. Certo? Liberar bandido para ficar roubando nós? Que conversa é essa? Nós não podemos permitir. Certo? Ao mesmo tempo, eu considero bastante importante essa questão da jornada de trabalho, da redução da jornada, sem a redução do salário, e que, através dessa proposta de acabar com a 6x1, acabar com a 6x1. Isso é muito importante e nós vamos conseguir. Vamos conseguir. As demonstrações do 1º de maio no Brasil inteiro foram muito importantes, certo? A marcha que teve aqui, que a nossa querida Sônia Zerino se referiu, foi chave, decisiva, importante para todos nós. Então, nós vamos conseguir. Os patrões que podem botar a barba de molho, porque esse papo que vai acabar o Brasil, não acabou com o aumento do salário mínimo, com os direitos que a gente tem. Por que vai acabar agora? A gente tem dados concretamente que vai melhorar a vida do povo. Por último, eu quero dizer o seguinte, companheiro Paim, eu sou testemunha, porque eu fiquei lhe perturbando aqui um monte de vezes, no sentido de pegar as coisas dos trabalhadores e desenvolver. Você é um homem importante para o Congresso Nacional, um ser humano ímpar. Eu tive a felicidade de lhe ajudar lá na campanha, junto com vários outros companheiros, lá no Rio Grande do Sul. A situação estava tensa. E o senhor falava para nós, vamos ter que jogar pesado. Jogamos pesado e ganhamos. Tá certo? E eu não vou pedir para o senhor não ser candidato. Não vou pedir porque é uma decisão que eu não posso mudar, não tenho poder para mudar. Mas nós temos que encontrar pelo menos um próximo ao Paim aqui. Tá certo? Nós vamos ter que articular alguém aqui que possa... porque você, como já disseram aqui, atendeu a todos nós. Todas as vezes, que hora fosse. E nunca discriminou nenhuma tendência do movimento sindical. Todas, confederações, federações, sindicatos, centrais A, B, C, D, E, F, G, H, tudo, tá certo? Em benefício do povo. Então, você merece essa honraria que nós demos para o senhor aqui, tá certo? E peço encarecidamente, companheiros das centrais, precisamos contribuir no sentido que tenha um outro companheiro que possa nos ajudar aqui. Porque na eleição passada, abriram o esgoto e saiu um monte de rato que veio para cá, tá certo? Então, evidentemente não são todos, mas saiu. Olha o resultado da votação que teve aqui. Então, vamos botar esses ratos para o esgoto de novo, de volta, e trazer os melhores filhos do povo para poder defender a classe operária e defender a nação brasileira. Vida eterna para você. Que Deus lhe ajude na sua luta, tá certo? Continue nos inspirando, faça livros, faz uns discursos. Se os caras estiverem vacilando aqui, lá do Rio Grande, você faz uns discursos da hora, lá, bota pro cara, ou então mata para nós que a gente vem para cima dos caras e faz os caras falar aquilo que o trabalhador possa fazer. Eu agradeço profundamente. Estamos com saudade, mas vamos te encher a paciência. Você não vai fugir de nós. Não, vamos passar junto. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Grande Biga. Foi o Bigaci Dantas de Oliveira, vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Olha, eu vou abrir uma exceção, se você me permitir, que muitos pediram para mim que não poderiam estar presentes e mandariam um vídeo. Mas como tínhamos mais de 20 líderes que gostariam de falar, eu disse que o vídeo eu vou receber com muito carinho, mas na sessão é impossível. E nesse momento também já cumprimento o Jaci Afonso de Mello, né, Jaci? Que foi diretor junto comigo nas centrais. Hoje ele é diretor do FETEC Centro-Norte. Um abraço para você e a teu nome, simbolicamente, a todos que não foram citados aqui, porque não deu para citar todos. Nesse momento, eu abrindo a exceção, porque o Moacir, da Nova Central, ele foi um companheiro de todos nós, viu? Todos os anos, por isso que eu falei a palavra amarelinho, eu sei como é que ele fazia, mas ele botava uns 100 amarelinhos lá nas campanhas dos nossos mandatos. E ele teve um problema sério, eu vou dizer, Moacir, porque eu
Eu também tive um problema sério, por isso que eu não tive aqui no dia 15, viu? Na passeata e na caminhada das centrais. Estava marcado para mim vir, mas eu tive que me operar, tive que ir para o Sírio-Libanês, São Paulo, e fiz uma série de exames lá que me recomendaram muito cuidado, né? E por isso é um dos motivos que eu não aceitei, apesar do carinho de todos vocês, ser candidato mais uma vez. Eu tenho certeza que seria mais uma eleição que eu estaria de volta aqui. Mas só não aceitei porque eu tenho que fazer esse tratamento da minha saúde, né? Mas o Moacir, viu, Moacir, eu vou dizer, Moacir, nós não temos o mesmo problema, mas eu tenho um problema que eu tenho muito cuidado. O Moacir teve um problema sério, operou já 2 vezes, se eu não me engano, vocês sabem mais do que eu, né? E ele não pôde estar aqui hoje. E ele gravou um vídeo de 5, 6 minutos, e aí conversei aqui com a consultoria do Senado. Ele disse, não, se é um sindicalista e ele com problema de saúde que passou e queria muito falar uns 5 minutos, eles abriram, então, para que ele possa falar por videoconferência. Moacir, os amarelinhos, jamais vou esquecer. Olha ali, ele está com a amarelinha, eu não sabia que ele gravou em amarelo. Vai lá, amarelinho. Prezado senador Paulo Paim, prezado presidente da Contrato, sua pessoa, eu gostaria de cumprimentar a todos os dirigentes sindicais aqui presentes, companheira Sônia, presidente da Nova Central, na sua pessoa, eu gostaria de cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Senhores senadores, senhoras senadoras, hoje é um grande dia de agradecimento. Eu gostaria de agradecer ao senador Paulo Paim pelo apoio, pela dedicação e pelo período em que eu estive à frente da Contrato, do Fórum Sindical, da Nova Central, pelas ações, pelas nossas lutas, a qual tivemos presentes durante esse período que Vossa Excelência teve no Congresso Nacional. A nossa participação, gostaria de fazer uma pequena lembrança, que a nossa aproximação com o senador Paim começou lá em 2001, no governo Fernando Henrique. Na época em que já foi tentado alterar a CLT no artigo 618. Na oportunidade, ainda os meios sociais não eram os mesmos de hoje, e que o senador hoje, na época deputado, saía lá da Câmara das discussões e ia trazer as discussões para nós que estávamos fora do Congresso Nacional, porque não deixavam nós entrar. Só entrava dentro da casa quem era amigo do rei e quem defendia a flexibilização. Lembro, como fosse hoje, que para mim ter acesso à Câmara dos Deputados, nós precisamos de entrar com uma medida judicial através do nosso advogado Gilberto Seródio, que nos permitiu entrar dentro da Câmara dos Deputados. E o senador Paim foi sempre um guerreiro presente nas nossas lutas. Na oportunidade, eu lembro como fosse hoje, num discurso seu, da tribuna da Câmara dos Deputados, que contestava a alteração do artigo 618, retirou algumas folhas de uma Constituição e encaminhou essa Constituição da tribuna, onde ele falava, à mesa diretora da Câmara. Oportunidade é essa, que tentaram inclusive caçá-la, mas não foi para frente. E nesse mesmo discurso, em que Vossa Excelência dizia, perdemos aqui na Câmara, mas eu vou para o Senado para discutir novamente e derrubar essa tentativa de flexibilização da CLT. E a partir desse momento, nós tornamos praticamente amigos pessoais na luta e na defesa dos trabalhadores. Na oportunidade, chamava-se e criticava o senador como o homem dos $100, o homem do salário mínimo de $100. E dizia que o Brasil ia quebrar, que não ia suportar o pagamento de $100 do salário mínimo. Hoje, nós estamos em torno de $324 e está muito bem, obrigado. O salário mínimo, o valor dos aposentados, fazem parte da economia de muitos municípios que ficam aguardando o dia do recebimento. Não podemos esquecer também de diversos estatutos que Vossa Excelência aprovou dentro dessa casa.
e que hoje virou lei a nível nacional. Estatuto do Idoso. E aí me faz fazer um parênteses. Quantas noites foi discutido, inclusive passamos algumas noites dentro do Senado, junto com os aposentados. CACOBAP, em defesa da Previdência, do reajuste do salário e propriamente do Estatuto. Não podemos esquecer também da igualdade racial, do Estatuto do Trabalho que está sendo discutido, a Lei da Inclusão Social, a luta dos aposentados, pensionistas, a CPI da Previdência, em que Vossa Excelência provou a todo o Brasil que a Previdência não era deficitária, ela era mal gerida, e que o valor que era retirado da Previdência para outros fins era o que deixava a Previdência deficitária, mas não por causa dos seus aposentados. E agora vamos lembrar a luta pelas 40 horas semanais. Só para fazer um parâmetro, de 1943 a 1988, já se passaram 45 anos. Nós normalmente conseguimos ultrapassar das 48 horas para as 44. Isso foi na época da Constituinte, em que Vossa Excelência participou, efetivamente, para essa redução. De 88 para 2006, de 1988 para 2026, já se passaram 38 anos. E aí continuamos lutando para reduzir das 44 para 40 horas. Já foi feito projetos, já fizemos as centrais sindicais, o movimento sindical, já chegaram a entregar projetos dentro da casa, mas não foi para frente. Agora, novamente, Vossa Excelência está na discussão do 6x1. Esperamos que isso seja ainda aprovado nesse mandato do presidente Lula e no término do seu mandato. Gostaria ainda de lembrar, senador Paulo Paim, das eleições. São 4 mandatos a deputado federal e 3 mandatos para senador. A Nova Central, a contrato, os sindicatos que participaram da Nova Central tiveram uma participação que eu posso dizer a todos, de muito orgulho, e trabalho no Rio Grande do Sul, fazendo parte da campanha de Vossa Excelência. Hoje, Vossa Excelência participa da última sessão em homenagem ao trabalhador do 1º de maio. Pode ter certeza que dever cumprido, que o seu mandato foi histórico e com muita honradez, porque o Brasil inteiro, que nem nós tivemos a oportunidade de andar nesse Brasil inteiro, em defesa dos trabalhadores, e aonde Vossa Excelência passa, todo mundo tira o chapéu. Por onde Vossa Excelência passa, todo mundo o conhece. Se Vossa Excelência fosse candidato pelo Brasil, eu tenho certeza que seria mais votado de todos os senadores aqui da República. Portanto, lamento profundamente de não poder estar presente nesse momento, nessa homenagem. Mas não vai faltar oportunidade. Ainda falta um bom tempo para terminar o seu mandato. Estaremos juntos e para dar um grande abraço a Vossa Excelência. Parabéns, pode ter certeza. Muito bem, amigo Moacir. Muito obrigado. Depoimento que eu sinto, que é de alma, de coração, né? Eu devo lançar um livro no fim do ano com o nome Fiz Política com Alma. Poderia dizer Fiz Política com Coração, mas preferi o título Fiz Política com Alma. E o Moacir, vocês notaram que ele estava falando lento e devagar. Teve um problema muito sério, senão tenho certeza que ele estaria aqui conosco. Eu queria dar uma salva de palmas a todo o movimento sindical, na figura também do Moacir, como de todos vocês que estão... Agradeço a todos os convidados que estão aqui nessa mesa. Vamos agora para a terceira mesa e já passo a chamá-los, dando uma salva de palmas nessa mesa. Vamos tirar fotos como as outras mesas também tiraram. Eu gostei do livrinho que vocês fizeram, viu? Vai para a minha autobiografia. Obrigado, senador. Valeu.
abraço a todos. Valeu, foi bom, muito boa a todos. Fala boa a todos. Convidamos para compor a última mesa o senhor Wilson Pereira, diretor-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Convidamos o senhor Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, presidente da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. Convidamos senhor João Domingos Gomes dos Santos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Convidamos senhor José Reginaldo Inácio, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Convidamos senhor Tarcísio Brandão Melo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura. Convidamos agora o senhor José Antônio Pastoriza Fontoura, diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. E, por fim, o senhor Eduardo Anunciato Chicão. O Eduardo Anunciato, chamado também de Chicão, é vice-presidente da Força Sindical. Registrar que teremos mais duas falas, é porque não tinha mais lugar na mesa, só por esse motivo que eles não foram chamados. Nesta mesa ainda falarão a senhora Adriana Augusta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E também usará a palavra o senhor Alexandre Caso, secretário nacional de Relações Institucionais da Intersindical. Então, passamos a palavra de imediato ao senhor Wilson Pereira. Wilson Pereira, diretor-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Obrigado, senhor. Vai lá, firme. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, demais componentes da mesa, autoridades presentes nesta sessão, senhoras e senhores, povo brasileiro. É uma data histórica. Não sei se não é a última vez que eu falo desta tribuna. Digo isto porque nós temos nesta casa, no Senado Federal, o senador Paulo Paim. Não sabemos se o movimento sindical vai ter outra oportunidade de falar desta tribuna. Isto é um momento de tristeza. Por outro lado, senador Paim, é um momento de alegria, de saber que Vossa Excelência cumpriu muito bem o seu papel aqui no Senado Federal e vai ter, logicamente, um merecido descanso, logicamente que nós achamos também que é difícil Vossa Excelência só descansar, porque não para. Não é verdade? E como disse aqui o Patá, não tem como falar do Dia dos Trabalhos sem falar do senador Paulo Paim. Eu conheci esse guerreiro em Curitiba, no ano de 1987, quando lá esteve para discutir com o movimento sindical
as questões trabalhistas. Enfim, estivemos lá, senador, não sei se Vossa Excelência recorda, mas no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Lembro como se fosse hoje, lotado. Maravilha. Muito obrigado. Isso se deu, logicamente, em 87. E ele debateu com a liderança sindicais as questões da liberdade sindical, a redução da jornada de trabalho, a valorização do salário mínimo, direitos trabalhistas e outras questões. Mas eu quero relembrar, senador, a gente precisa lembrar um pouco do passado. E eu digo isso porque, verificando as minhas anotações, que eu tenho o hábito de fazê-las, eu fui lá, encontrei a ata da 338ª sessão extraordinária do Congresso, em 1º de setembro de 1988, sob a presidência do senador Ulisses Guimarães. E Vossa Excelência, na oportunidade, lá está na ata, pediu a palavra e assim se dirigiu ao povo brasileiro. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, indiscutivelmente é hoje um dia histórico. Provavelmente gerações futuras não passarão por um dia como hoje, em que estamos terminando a votação em segundo turno na Assembleia Nacional Constituinte. Neste momento, gostaria de fazer rápidas considerações, dizia Vossa Excelência. Primeiro, quero dizer que foram quase 2 anos em que estivemos neste palco e me afastei do ambiente natural. Foram quase 2 anos. 2 anos sem entrarmos nas greves. Quase 2 anos sem irmos às portas das fábricas. Quase 2 anos sem estarmos de corpo presente ao lado de trabalhadores. Foram quase 2 anos de luta em uma arena diferente, no plenário do Congresso Nacional Constituinte. É emocionante, senador, fazer a leitura desta ata. E hoje me sinto como se estivesse terminando uma batalha, mas sabemos que a luta não termina aqui. Concluímos apenas mais uma fase. Valeu. Levo na mochila as propostas aprovadas, orgulhoso sim, mas da classe trabalhadora. Vivi 2 anos num palco de estrelas, umas com mais brilho, outras mais com o mesmo valor, porque tínhamos apenas o poder de um voto. Não me arrependo de nada, das negociações, do discurso, do forte no plenário e do pronunciamento leve à caça do voto. Ou quando as galerias, junto com os trabalhadores, discutia até mesmo com segurança para me permitir que pressionassem o Centrão, sim, foi importante. Às vezes, aqui mesmo dentro da casa, me olhavam e notava que não estava de marcação, ou melhor, de macacão, avental, botina ou as luvas de couro usadas na fundição. Estava eu, não mais como um operário de construção civil, mas sim como um operário construído de Vinícius de Moraes, de paletó, gravata, camisa branca, no meio dos figurões. Olhava para trás e a imagem vinha dos meus irmãos negros, brancos, índios, mulheres, crianças, velhos, enfim, de todos os explorados, e cada vez mais entendia que tinha que arrancar o que fosse de melhor dessa Constituição para toda a nossa gente e as futuras gerações. Com o tempo, com a nossa organização, participação e pressão, haveremos de fazer a reforma agrária, dizia Vossa Excelência.
Podemos não ter o trator, mas serão milhões de pés a arar a terra, num ruído tão grande que haverá de atropelar a UDR. Aqui, aprendi a divergir sem odiar. Aprendi a respeitar, admirar e respeitar as pessoas, conhecer pessoas como Cristina Tavares, uma leoa, uma guerreira que luta contra obstáculos da vida e os enfrenta como uma deusa. Não permite que lhe dobre a espinha. Continua firme na tribuna, defendendo a nossa gente e o seu país. Sim, valeu. A classe operária, eu quero dizer que isto aqui faz parte do grande jogo do poder. Temos capacidade e competência para construir um país melhor. Temos que fazer política, temos que disputar eleições, temos que nos preparar cada vez mais. Este país depende de nós, precisa de nós. Aos operários, quero apenas deixar esta mensagem. Este palco faz parte do grande jogo do poder. Os trabalhadores provaram que têm competência e devem fazer claramente que este país precisa, cada vez mais, de operários de todas as instâncias. Este é o país que precisa da classe operária, era o que tinha de dizer. E aí vieram as palmas que caíram com brilhantismo para o seu pronunciamento. Quando Vossa Excelência se referiu à questão de 23 de setembro de 88, que falava sobre a questão da publicação da ata da Assembleia Nacional Constituinte, era porque no dia 8 de outubro de 1988 seria proclamada a nossa Constituição cidadã. Deus lhe abençoe, Deus lhe dê muita força nessa nova caminhada e estejamos juntos para sempre. Muito obrigado, senhoras e senhores. Próximos. Esse aqui é o senhor presidente da Confederação, o senhor Gilda João Santos. Eu toda a lista aqui, estou procurando me encontrar aqui. Então, chamamos nesse momento o senhor presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, João Domingos. Senador Paulo Paim. Pois não, senador. E o sistema, eu não fiz a devida consideração ao diretor-presidente da Confederação dos Trabalhadores no Turismo e Hospitalidade, o senhor Wilson Pereira, que ele resgatou uma ata do tempo que eu estava lá na Assembleia Nacional Constituinte, fazendo um dos pronunciamentos, porque eu falava quase todo dia na tribuna, porque vinha orientação de quem? Dos trabalhadores. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então, eu quero dizer que aquele discurso que você resgatou e achou importante foi construído pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras, como eu faço até hoje. Eu falo quase todo dia aqui, e alguém me diz que tu busca tanto assunto para falar. Eu digo, eu não busco, eles remetem para mim, os trabalhadores remetem e eu acabo traduzindo nessa tribuna praticamente todos os dias, como falarei hoje à tarde. Então, uma salva de palmas a esse trabalho histórico aí. E que emocionou a todos nós. Assim, é com você, João Domingos. Eu só pediria, por gentileza, que repusesse meu tempo. Agora. Senador Paulo Paim,
demais autoridades da mesa, senhoras e senhores aqui presentes e os que nos assistem pela internet. Senador, literalmente em todas as oportunidades, e foram várias, centenas talvez, que eu tive de falar em qualquer público, na sua presença, eu sempre procurei dimensionar exatamente o que significa o senador Paulo Paim. Eu sempre fiz questão de destacar que o senhor é muito mais do que um senador. O senhor representa muito mais do que a bancada de senador. Eu sempre disse que o senhor representa, na prática, uma verdadeira instituição de defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, do mundo social como um todo. Por isso, senador, eu lembrando disso, e é assim que eu penso, me deu um aperto no coração o seu discurso hoje. Pensar que, a partir do ano que vem, nós não estamos perdendo um senador. Nós estamos perdendo uma instituição e a mais guerreira nos últimos 40 anos aqui no Congresso Nacional, desde a Constituinte, como já foi bem lembrado aqui. Isso é particularmente preocupante, porque nós estamos vendo a tendência. Nós já temos uma ridícula correlação de forças aqui no Congresso Nacional e estamos vendo uma tendência de ter muito mais dificuldade. Mas nós respeitamos, apoiamos a sua decisão. Só esperamos que não percamos você, percamos o senador, mas a instituição que continue a nos proteger e a nos honrar, como sempre fez. Mas, senador, aqui é uma sessão de homenagem ao Dia dos Trabalhadores. E todos os trabalhadores do Brasil têm que comemorar, no mínimo, pela possibilidade concreta da redução da jornada. Mas uma categoria de trabalhadoras e trabalhadores aqui no Brasil estão especialmente num momento de muito entusiasmo, de muita mobilização, de muita comemoração. É porque depois de 48 anos, eu, particularmente, estou nessa luta, muito mais do que isso, que eu participei da luta pela homologação da Convenção 151, que traz o tripé das relações de trabalho no setor público, com ênfase na negociação coletiva. Pois bem, senador, depois de 48 anos, o presidente Lula, no dia da nossa marcha, assinou o decreto-lei, já tramita na Câmara dos Deputados, que estabelece a negociação coletiva no setor público. Às vezes fica incompreensível, porque meio século para conseguir algo tão natural que somente os servidores públicos não têm, que é o simples direito à negociação. Mas nós compreendemos a dificuldade e estamos em fase de comemoração. Por isso, senador, eu queria trazer mais um desafio para o senhor. Nós começamos uma jornada e vamos fazer 5 grandes eventos pelo país inteiro, um em cada região, durante a tramitação na Câmara dos Deputados. E vamos repetir essas mesmas jornadas durante a tramitação aqui no Senado. Então, senador, esse desafio consiste basicamente em que o senhor empreste mais uma vez para nós a sua energia, o seu poder de articulação, a sua credibilidade, reivindicando desde já para que possamos também articular, como fizemos na relatoria da Câmara dos Deputados, que o senhor reivindique a relatoria do projeto e tramita na Câmara com o nome de 1893, se não me engano. Para que possamos, ao mesmo tempo, ter essa sinergia, mas também uma troca de oportunidades. O senhor nos empresta todo o seu poder aqui, de articular aqui nessa casa, o seu fácil trânsito em todos os partidos, em todas as lideranças, e, em troca, nos oferece a oportunidade de fazer mais uma jornada conosco pelo Brasil, para que os servidores e as servidoras públicos, os trabalhadores em geral, possam expressar pessoalmente, na sua presença, a enorme gratidão que têm. Todas as lutas importantes, civilizatórias, humanitárias, de alto impacto no mundo do trabalho, passou por vossas mãos. Questão, desde a luta do salário mínimo, a valorização do salário mínimo, foi sua primeira luta, passando pelos negros, passando pelos idosos, pelas crianças,
pelos servidores públicos. Eu rememoro aqui, inclusive, que a grande sessão de homenagem ao cinquentenário da nossa confederação foi de sua autoria. E juntos nós já percorremos esse país defendendo as pautas de servidores públicos. Então, nós gostaríamos muito de ter essa oportunidade, de um lado, os servidores públicos expressar a sua eterna gratidão, de outro, que o senhor nos ajude a aprovar algo tão fundamental, mas tão difícil como a negociação coletiva. Por quê? Porque os governos, os gestores, não conseguem, eles só enxergam a negociação coletiva como sendo um instrumento de poder do sindicato, e o é, de fato. Mas antes disso, negociação coletiva é a mais importante e poderosa ferramenta de gestão, instrumento de gestão que pacifica as relações de trabalho, que antecipadamente, preventivamente supera os conflitos, e isso tudo é traduzido em produtividade, é produzido a bem da gestão pública, mas, sobretudo, dos usuários do serviço público. Então, senador, terminando, eu quero, em nome dos servidores públicos, antecipar essas homenagens. Mas eu dizer que o senhor seja, no mínimo, o construtor master do movimento sindical junto a essa casa aqui, nessa sua nova fase de vida. Eu não diria, eu me deu vontade de pedir, não nos abandone, mas o senhor jamais faria isso, não é justo eu pedir isso, é como se eu prevesse uma coisa dessa. Só continue a nos orientar, a nos liderar e a nos agraciar com tantas vitórias como o senhor já o fez. Muito obrigado, parabéns, meu eterno senador. Muito bem, João Domingos Gomes dos Santos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. É como eu digo, eu saio do Congresso, mas não saio do bom combate, né? Em defesa dos trabalhadores, do campo, da cidade, da área pública e da área privada. Eu sou que nem aquele jogador que ele gostaria muito de estar na seleção, mas ele não tinha sido convocado. Agora, se você me convocar, eu vou. Para mim, estar nessa seleção junto com vocês, caminhando o Brasil pela jornada de 40 horas, e quem sabe amanhã depois pela 4x3, né? Por que não? Às 36. E como também a luta dos servidores, ok? Concedo a palavra de imediato ao senhor Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, presidente da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. Bom dia a todas e a todos. Bom dia à mesa. Cumprimento toda a mesa da pessoa do senador Paulo Paim. E, realmente, senador, o senhor fará muita falta nessa casa. Não só nessa casa, mas na luta do Congresso Nacional em prol de que já foi muito bem relatado aqui. E quero ressaltar a presença do FST, o Fórum Sindical dos Trabalhadores, junto com as centrais. Estamos todos aqui unidos numa mesma missão, numa mesma trincheira. E também quero falar principalmente com quem estiver nos assistindo, quem estiver acompanhando esse trabalho fantástico, porque aqui estão reunidos os representantes de praticamente todos os brasileiros, de todos os trabalhadores do Brasil. Tá? E nós temos uma coisa que, para cada um que está nos assistindo agora, o que eu diria? Tenho certeza que cada um já passou pelo momento de fazer um foco em alguma coisa que era muito importante na sua vida, de centralizar esforços em coisas importantes na sua vida, e viram milagres acontecer, viram situações se alterarem profundamente, graças a essa força de mobilização
própria, sua mesmo, em função de alguma coisa. E o que isso nos leva mais uma vez? Sabemos que temos aí pela frente situações muito complicadas para enfrentar, mas se nós soubermos fazer essa mobilização, esse foco, nós vamos superar esse momento e vamos, já tivemos todos, repito, todos já tivemos prova de que isso é possível, que nós podemos sim mudar o curso dos acontecimentos. Então, eu quero referir um pouquinho a fala que foi feita aqui também de falarmos com os trabalhadores, servidores públicos e da iniciativa privada, para que eles venham se somar e despertem para a necessidade e a gravidade dos problemas que teremos pela frente, para que nós nos unamos, tá? Para que façamos e também passemos a usar a inteligência artificial, que muitas vezes é usada contra os trabalhadores, né? Com todo respeito à dinâmica da história, que é irreversível, mas sabemos que muitos postos de trabalho se perdem, muitas situações se complicam, mas nós podemos sim usar a inteligência artificial em favor dos trabalhadores. Nós podemos usá-la para fazer com que haja um equilíbrio nessa relação toda. E isso é da maior importância nós termos em mente. Sim, vamos usar a inteligência artificial também em favor dos trabalhadores e trabalhadoras do setor público e do setor privado de todo o Brasil, em benefício de toda a sociedade. A gente sempre faz questão de ressaltar que o equilíbrio, o que dá uma relação saudável entre mercado e sociedade, para que ambos caminhem bem, nós precisamos de uma estrutura de Estado sadia. E a gente alerta muito até o próprio mercado. Olha, vocês precisam de uma estrutura de Estado sadia para a própria vida do próprio mercado. Então, nós queremos ter registrado temos um último minuto, de fazermos uma mobilização muito grande para que a sociedade perceba a importância das estruturas de Estado, senador, com os desvios que foram aqui apontados, são exceções. Os desvios que foram levantados aqui são exceções. A grande estrutura de Estado trabalha pela sociedade brasileira, trabalha pelo Brasil. Então, fica aqui a nossa mensagem de fazermos uma mobilização muito grande para revertermos os desenhos sombrios que se avizinham e podermos fazer deles bons momentos. Dentro dos meus 5 minutos, concluo. Muito obrigado. Muito bem. Meus cumprimentos ao senhor Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, presidente da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, que fez um chamamento geral aí a todos, estamos juntos. Concedo a palavra nesse momento ao senhor José Reginaldo Inácio, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Paulo Paim, queria de pronto agradecê-lo e, ao saudá-lo, saudar todos os componentes da mesa e também a plenária e a todos que nos acompanham. Eu tenho certeza, senador, que se o nosso saudoso Zé Calixto estivesse nesse momento aqui, nesse ano, inclusive, que completamos 80 anos, seria digno de muita honra tê-lo presente. Me permite uma parte? Claro. Olha que eu não fiz em toda a sessão, mas o José Calixto teve um papel numa época que você não imagina. Reunido todo o movimento sindical no Rio Grande do Sul. E ele tinha que decidir e apoiar o peão, negão, metalúrgico lá de Canoas, ou alguém que já estava no Senado. E ele chegou lá e disse, olha, tenho o maior respeito por quem já está lá, e era uma pessoa que era gaúcha, né? Mas eu não tenho como eu não apoiar o senador Paim, eu jamais vou esquecer isso. E eu cheguei, eu vi o Olívio naquele momento para construir. Faço só essa parte, mas ele está lá em cima. Mas esse episódio eu jamais vou esquecer e guardei para sempre.
José Calixto. Zé Calixto Ramos, inclusive aqui para nós, nesse momento histórico, né? Eu queria aqui... Acaba que nós temos que render homenagem, né, a essa história do senador Paulo Paim, e nesse momento histórico emblemático, não se pode dizer que não há nenhuma confusão, né? É muito claro, a história da classe trabalhadora, sobretudo da proteção social do trabalho, tem a assinatura do senador Paulo Paim. Nós temos que reconhecer isto muito claramente. Mas eu queria, aqui, agradecendo às autoridades presentes, ao sindicalista, à companheirada, aos camaradas presentes de sindicatos, de federações, confederações e centrais sindicais, e dizer, né, da satisfação de poder estar aqui nesse ato ao celebrar o Dia do Trabalhador, que é também celebrar a história da dignidade humana, né? Muita coisa foi falada, muita coisa já foi rebatida, repisada, mas é importante, senador, trazer aqui alguns elementos. Nenhuma sociedade se sustenta sem o trabalho. Nenhuma democracia permanece viva quando despreza aqueles que produzem a riqueza coletiva. Nenhum projeto nacional alcança legitimidade quando transforma o trabalhador em peça descartável da economia. O senhor já disse isso para nós várias vezes. Por isso, esta sessão solene possui um significado especial. Hoje, não celebramos apenas uma data histórica. Celebramos também uma trajetória pública que se confunde com a própria defesa histórica dos direitos sociais do Brasil contemporâneo. É impossível fazê-lo sem reconhecer a figura do senador Paulo Paim. Nós iniciamos com a homenagem das centrais, outros dirigentes também reforçaram, e eu aqui quero reiterar, né, essa homenagem. Homenageá-lo, senador Paulo Paim, é homenagear a persistência da ideia que o trabalho possui valor humano, social, moral e civilizatório. Em tempos marcados pela precarização, pela fragmentação das relações laborais, pela corrosão da proteção social e pela tentativa de transformar direitos em meros custos econômicos, sua trajetória permaneceu e permanece como uma das vozes mais constantes em defesa daqueles que vivem do próprio trabalho, que dependem do seu próprio trabalho para viver. Filho da classe trabalhadora, metalúrgico, sindicalista, constituinte comprometido com a justiça social, parlamentar cuja história jamais se afastou da realidade concreta do povo trabalhador. Ao longo de décadas de vida pública, senador Paulo Paim, você ajudou a escrever capítulos fundamentais da proteção social brasileira e, por que não, mundial, né? Seu nome está associado a algumas das mais importantes conquistas legislativas do país. Aqui vou repisá-las, né? Já foram faladas várias: o fortalecimento da Seguridade Social, a defesa permanente da Previdência Pública, a valorização do salário mínimo, a proteção das aposentadorias, a luta pela redução da jornada de trabalho, que é uma luta incessante. Ela inaugura a história do movimento sindical lá na Revolução Industrial e permanece viva. E a sua defesa na sua pessoa, ela é uma constante. A defesa da liberdade sindical, o combate à discriminação, a valorização da pessoa idosa, a inclusão das pessoas com deficiência. E poderia citar diversas outras aqui. Mas a sua maior contribuição ultrapassa os próprios textos legislativos. É importante, senador Paulo Paim, porque há parlamentares que exercem mandatos e há parlamentares que se tornam referência histórica de uma causa. Paulo Paim, você tornou-se uma referência permanente na defesa do trabalho digno, da cidadania social e da dignidade humana. Sua atuação atravessou diferentes ciclos políticos, econômicos e ideológicos, sem abandonar aquilo que talvez seja o núcleo ético mais importante da Constituição de 88. A centralidade do trabalho, da pessoa humana e do valor social também do trabalho. Senador Paulo Paim, em nome dos trabalhadores e trabalhadoras aqui representados, registramos o nosso reconhecimento
pela coerência da sua caminhada pública. Num tempo em que tantas convicções se dissolvem diante das conveniências momentâneas, sua trajetória demonstrou fidelidade histórica à defesa do trabalho, da justiça social e, sobretudo, da democracia, porque não há democracia sem um trabalho consistente, sem a força viva pulsante da ação de quem organiza a classe trabalhadora. É importante também, né? Sua presença nesta casa tornou-se para milhões de brasileiras e brasileiros símbolo de escuta, conforme muitas vezes foi dito aqui, de diálogo, acolhimento e, sobretudo, resistência social. Mais do que homenagear o trabalhador, um parlamentar operário, essa sessão reconhece um compromisso histórico com aqueles que constroem diariamente este país, os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil. Nesse dia e sempre, senador, tenha certeza, e será reconhecido pelo povo trabalhador como alguém que jamais abandonou suas causas fundamentais. Que essa sessão solene do Dia do Trabalhador reafirme que o trabalho digno não é apenas uma dimensão econômica da vida, é fundamento da cidadania, é condição da democracia, é expressão da dignidade. E enquanto houver quem defende esses valores com sua coragem pública, senador, a esperança social brasileira continuará viva. Vida longa ao senador Paulo Paim. Um grande abraço. Muito bem, vida longa à classe trabalhadora, parabéns. Esse foi o José Reginaldo Inácio, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, que se referiu aqui ao Calixto, porque o Calixto foi um grande presidente dessa mesma confederação, que você hoje dirige com muita competência, com muita maestria, com a liderança que você é, né? E o Calixto teve 2 episódios. Um na Constituinte, como eu falei do Moacir, né? E outro, quando eu inventei que eu tinha sido senador. Ele foi lá e fez o mesmo discurso, praticamente. Muito obrigado. Concedo a palavra neste momento ao Tarcísio Brandão Melo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Educação e Cultura. Senador Paulo Paim, estou rouco porque dia 1º foi trabalhoso, tivemos várias atividades. Falar do senador é fácil, difícil é ser o senador. Senhor senador Paulo Paim, trabalhadores e trabalhadoras, demais autoridades aqui presentes, receba esse convite com honra e, sobretudo, com senso de responsabilidade. Está nessa mesa em uma sessão especial dedicada ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora no Senado Federal. Não é apenas um reconhecimento pessoal, é o reconhecimento da importância da luta da classe trabalhadora brasileira. O 1º de maio não é uma data comemorativa qualquer. É uma data de memória, de resistência e de reafirmação dos nossos direitos. É o dia em que lembramos que cada conquista da jornada de trabalho aos direitos sociais não foi concedida, foi conquistada com luta, organização e coragem. E é justamente por isso que este momento não é apenas de celebração, e sobretudo de reflexão. Vivemos um período de profundas transformações no mundo do trabalho. A tecnologia avança, novas formas de contratação surgem e, ao mesmo tempo, vamos crescer a precarização, a insegurança e a tentativa de fragilização das organizações sindicais. Por isso, debates como o fim da escala 6x1, aqui mencionado, são fundamentais. Não estamos falando apenas de jornada de trabalho.
Estamos falando de qualidade de vida, de saúde física e mental, de convivência familiar e de dignidade humana. Não é razoável que em pleno século XXI, trabalhadores ainda sejam submetidos a jornadas exaustivas, com pouco ou nenhum tempo para viver. O trabalho deve dignificar, não adoecer. Defender melhores condições de trabalho é defender um país mais justo. E nesse contexto, é preciso reafirmar o papel do sistema confederativo. O movimento sindical continua sendo instrumento essencial de equilíbrio nas relações de trabalho. Sem organização coletiva, o trabalhador fica fragilizado diante das forças econômicas. O Brasil precisa fortalecer o diálogo social, valorizar a negociação coletiva e garantir que os trabalhadores tenham voz ativa na construção de suas próprias condições de vida e de trabalho. Como presidente da CNTEC, entidade que há 6 décadas atua na defesa dos trabalhadores em educação e cultura, posso afirmar: não há desenvolvimento sem valorização do trabalho. Não há democracia plena sem justiça social. Celebrar o Dia do Trabalhador é, portanto, renovar compromissos. Compromisso com a dignidade, com os direitos e compromisso com o futuro. Que este parlamento continue sendo espaço de escuta, de diálogo e de construção de soluções. Que coloque um ser humano no centro das decisões. Isso é fundamental. Finalizo, e aqui gostaria, a luta é da classe trabalhadora, não pertence ao passado. Ela é atual, necessária e continuará sendo enquanto houver desigualdade. Quero, nesse momento, fazer uma pequena homenagem a um grande trabalhador que tem nos auxiliado, todos nós, todo o movimento sindical. Quero aqui, na pessoa do doutor Cristiano Meira, cuja atuação técnica é comprometida, tem sido decisivas nas pautas da classe trabalhadora, especialmente como autor e referência do tema 935, que trata da contribuição assistencial, um debate central para o fortalecimento das entidades sindicais e da própria representação sindical. Meu muito obrigado, Cristiano. Como um Dia do Trabalhador, você merece essa homenagem. Senador, para encerrar, quero lhe agradecer muito. É uma pena. Eu queria dizer aqui, #FicaPaim. Você é uma pessoa extremamente importante pela história, pelo movimento sindical. Mas eu continuo, fica, Paim. Sei da sua decisão e eu respeito e vamos seguir em frente. Mas eu espero que você não saia do movimento sindical, que você continue com os seus discursos, com as suas palavras, mesmo que nos bastidores. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade. Pode ter certeza que continuarei, não aqui no Congresso, nas ruas, nas universidades, nas portas de fábrica, fazendo tantas palestras quantas forem necessárias. Esse foi o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura, Tarcísio Brandão Melo. Passamos agora a palavra ao senhor José Antônio Pastoriza Fontoura, diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. A todas e a todos. Agradeço ao senador Paim o honroso convite feito ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. O nosso presidente, Bob Machado, também gaúcho, está num curso no exterior, motivo porque não está aqui nessa homenagem. Mas posso dizer?
Sim. Ele é tão teimoso como eu sou. Ele me ligou umas 10 vezes lá do exterior, não sei onde é que ele estava, você quer no exterior. Você não estava garantido a tua fala. Eu digo, está garantido, presidente. Então tá, agora eu vou continuar a minha jornada. Me senti muito honrado com essa escolha, mas também disse ao presidente Bob que qualquer colega de diretoria dos diferentes rincões do nosso país estaria apto a estar aqui presente e fazer essa homenagem ao senador. Porque nós temos um senador da República que transcende o aspecto apenas territorial do seu estado. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que o senador Paim é um senador do país, é um senador dos nossos trabalhadores, do Oiapoque ao Chuí. Não há quem desconheça, sendo trabalhador, o mérito da trajetória do senador Paim. Não vou me referir aqui ao nosso dia, no 1º de maio, nem o objeto da nossa futura jornada 5x2, porque já foi falado com muita propriedade por todos aqueles que nos antecederam. Quero dividir a minha fala em duas partes, o passado e o presente. No passado, a nossa convivência com o senador Paim, ela se confunde com a história do SINAIT, porque o SINAIT foi o primeiro sindicato de servidores públicos do Brasil, fundado exatamente no dia da promulgação da Constituição de 88. De lá para cá, passamos a encontrar no senador Paim uma referência e aquele que nos apoiou nas nossas iniciativas, que eu me permito dizer agora em breves momentos. Neste passado, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, quando era a ministra Dorothea Werneck, convencemos a ministra que o Fundo de Garantia era um fundo de natureza trabalhista, porque substituía a indenização de antiguidade, e esses 8% do Fundo de Garantia equivalia a 1/12 da indenização de antiguidade prevista na CLT. Quem tivemos o apoio? Senador Paim. Num segundo momento, apresentamos à ministra Dorothea uma proposta de MP, trazendo várias modificações na CLT, no tempo em que se legislava a favor dos trabalhadores. Mostramos à ministra que alguns dispositivos legais estavam completamente inócuos, precisavam de aperfeiçoamento. Cito alguns. Prazo para pagamento de rescisão contratual, não tinha na lei. E a inflação naquele período era 84%. E grande parte dos empregadores aplicava o dinheiro no overnight e deixavam para o pagamento da rescisão contratual depois que tivesse embolsado esses recursos. Colocamos prazo para a rescisão contratual. Acabamos com a farra do aviso prévio dispensado. O aviso prévio só ficou de duas formas, ou indenizado ou trabalhado. E mostramos à ministra a necessidade de atualizar a questão do trabalho da mulher, porque no passado a mulher não podia trabalhar em serviço insalubre e perigoso, para realizar hora extraordinária apenas compensação. Fizemos uma mudança equiparando a mulher a todos os trabalhadores, com os mesmos direitos e deixando apenas, por questão óbvia, o respeito à maternidade. E apresentamos também uma proposta nessa medida provisória de pagamento dos salários, fosse qual fosse a periodicidade, no primeiro dia útil ao período vencido. E o senador deve se lembrar isso. Senador Fernando Henrique Cardoso, o senhor e o SINAIT. O senador, na época deputado, Paim, vamos fazer esse pagamento acontecer nesse primeiro dia útil subsequente ao período vencido. O senador Fernando Henrique Cardoso apresentou uma proposta de conciliação não só no primeiro dia, mas no 5º dia útil para o pagamento. Nós ficamos desesperados, o senador lembra disso. Terminado a sessão, a proposta vencedora foi do senador Henrique Cardoso, e
o senador nos levou a conversar com ele. E a gente disse, ministro, ou na época senador, o 5º dia útil da CLT praticamente restabelece o mesmo prazo de 10 dias consecutivos. Não, mas a lei diz 10 dias úteis. Não, senador. O Decreto-Lei 369, com a mesma equivalência da CLT, trouxe o prazo para 10 dias. Ora, 5º dia útil praticamente vai ser elas por elas. O senador ficou de fazer um projeto apoiando a proposta do hoje senador Paulo Paim, mas quando foi para ministro da Fazenda, esqueceram-se os... Bom, para encerrar, senador, como já disse o poeta, eu que não creio, peço a Deus por minha gente. E o que eu quero pedir a Deus nesse momento é pelo senhor. Que o senhor continue com a nossa luta e nós vamos estar sempre juntos. Muito obrigado. Esse foi o nosso querido amigo gaúcho, José Antônio Pastoriza Fontoura, diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais de Trabalho, foi presidente, inclusive, dessa entidade, e que dialogamos muito durante esses anos e construímos junto, naturalmente, algumas propostas que foram importantes para os trabalhadores. Concedo agora, então, para o último desta manhã-tarde, 5:45, concedo a palavra ao senhor Eduardo Anunciato, vice-presidente da Força Sindical, e permita que eu diga que a Força Sindical quase que acampou lá em frente ao meu escritório, exigindo que eu fosse candidato, mas, enfim, construímos um entendimento com todas as centrais. Bom, quero saudar a mesa aqui na pessoa do companheiro, me permite chamar de companheiro Paim, na pessoa do companheiro Reginaldo, saudar todas as confederações presentes e os sindicatos, e dizer o seguinte, Paim, todas as falas ovacionaram o seu histórico, a sua vida, mas eu quero dizer, se cuide para continuar cuidando da gente. É o que eu quero dizer aqui, se cuide para continuar cuidando da gente. Você sempre estará junto com a gente, eu não tenho dúvida disso. A coerência, a retidão do seu trabalho demonstra a sua alma, como você falou do livro, eu acho que a palavra é essa mesmo. Como eletricista que sou, eu digo o seguinte, um cabo com alma de aço, ele se rompe se perder a sua alma. Você nunca perdeu a sua alma, sempre esteve do lado certo da história e do lado do trabalhador. Então, muito me honra estar nesse momento aqui podendo falar. E estou aqui porque o companheiro Miguel, presidente da Força Sindical, não pôde estar porque está cuidando da saúde também. Então, quero deixar esse registro aqui, um forte abraço que ele mandou para o senhor e dizer que no dia do meu aniversário, que é hoje, eu ganhei um grande presente de estar aqui podendo usar a palavra nessa plenária histórica, que se tornou mais histórica ainda, com os pronunciamentos feitos em referência ao senhor. Mas quero dizer aqui, como trabalhador que sou, e representando o Dia dos Trabalhadores, que o senador é um senador de vanguarda. Geralmente, quando a gente vai ganhando idade, ganhando experiência, a gente às vezes muda um pouco a forma de ser, mas o senador não mudou. A proposta do senador é a proposta de vanguarda, 36 horas, é a melhor proposta que existe para os trabalhadores hoje, eu quero dizer isso aqui. Lá no nosso sindicato, eu acho que a gente tem que viver de exemplos, como o senhor sempre fez. A gente implementou no Sindicato dos Eletricitários de São Paulo 4.3, porque eu acho que a gente tem que dar exemplo. E funcionou muito bem a 4.3. A 4.3, para os nossos empregados do sindicato, para os trabalhadores do sindicato, passou a produzir mais. Os trabalhadores trabalhando numa escala 4.3. E lá, como alguns diziam que não dava para conciliar a escola e tudo, colocando uma horinha a mais, porque tem aquela adaptação para as 36 e 40 horas, optaram em ficar em 5.2. E falamos, ok, 5.2 então e 4.3 é o que nós temos hoje lá. E funciona muito bem. Voltando para lá, a gente vai implementar a 36 para todos. Que eu estava aqui pensando sobre essa questão, vou falar depois com o meu tesoureiro lá, o Reginaldo conhece, nós vamos ajustar essa questão financeira, mas vamos reduzir para 36. Por quê? A escala Paim, a jornada Paim, que é 36 horas, quero dizer aqui, a gente tem que usar esse nome, jornada Paim, 36 horas é a melhor para os trabalhadores brasileiros e para as trabalhadoras brasileiras. Dizer que é o seguinte, nós fizemos alguns trabalhos nos últimos dias, referente às ODS. Né? E as ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que o Brasil criou o 18º, que é a questão do racismo, e no mundo são 17,
A gente fez um estudo profundo com o auxílio do Diese e outros companheiros, 200 entidades participando, a gente discutindo, e chegamos a uma conclusão, pai. Não há que se falar de sustentabilidade no país sem falar de valorização do trabalhador. Né? A gente chegou na questão do salário mínimo, que você tem um papel fundamental no crescimento do salário, mas a gente sabe disso, que o nosso salário hoje está distante da realidade de garantir a dignidade plena para o trabalhador e para a trabalhadora. Então a gente chegou num momento aqui, em conjunto com a nossa confederação, a gente vem trabalhando sobre essa questão, de aumentar o salário mínimo para um patamar maior, acima do que ele está hoje, para garantir a dignidade plena da classe trabalhadora. Hoje, reduzir jornada é fundamental, mas sem valorizar, enquanto tiver um trabalhador com dificuldade de ter um teto para morar, e temos muito, com dificuldade de colocar comida na mesa da sua família e dele próprio, como o Bira falou aqui, é humilhante um trabalhador carregar a comida nas costas, sentindo o cheiro de comida e com o estômago vazio, roncando. E é uma realidade de muitos trabalhadores hoje. Enquanto tiver gente nessa condição, pessoas nessa condição no nosso país, o movimento sindical vai estar vivo, vai estar lutando. E eu convoco aqui os trabalhadores nesse dia de reflexão a virem junto com a gente para essa luta, para colocar mais país aqui no Senado, para colocar mais país no Congresso Nacional, que só assim a gente vai mudar a correlação de força dessas duas casas e vamos construir leis pró-trabalhador. Porque hoje o que nós temos são pessoas com ganância extrema e sem uma visão humanitária, que é isso que diferencia o país de todos esses outros. Ele é humano. Ele veio do Senai, como ele falou, ele sabe, como um garoto querendo progredir, buscando conhecimento. Sem tempo não dá para buscar conhecimento, né? Sem oportunidade não dá para buscar conhecimento. Então é essa humanidade que nós temos que trazer para dentro do Congresso Nacional. Então eu conclamo os trabalhadores aqui. Univos, vamos nos unir a todos e vamos trazer gente para dentro do Congresso com mais humanidade, mais país para dentro do Congresso. Eu vou resumir aqui essa fala dizendo o seguinte: não tem como mudar fazendo as coisas do mesmo jeito. Não tem como mudar fazendo. Nós temos que romper. Tem que haver uma ruptura nesse sentido e os trabalhadores têm que entender que não dá para encher a casa de patrão e querer o ganho para o trabalhador. Nós temos que ter mais trabalhadores aqui, pessoas que comeram marmita, que pegaram o ônibus lotado, pessoas que conhecem a realidade do dia a dia para poder alterar a realidade do Brasil. Porque não dá para ter um país rico com o povo pobre. Não existe essa realidade. E a economia que é defendida muitas vezes nessas duas casas é essa economia de um país rico com o povo pobre. Isso não faz sentido nenhum, nem para o Brasil, nem para nenhum lugar do mundo. Nós temos que fazer essa avaliação juntos aqui e refletir nesse sentido de construir um futuro melhor para todos. Se o Brasil estiver bem e tiver ainda um brasileiro passando fome, o Brasil não está bem. Esse é o sentido das coisas. Estamos juntos na luta e a luta faz a lei. Forte abraço, gente. Annunziato, o Eduardo Annunziato é vice-presidente da Força Sindical e se você não fala, eu quebra-mola lá em Porto Alegre me mata. Eu falo, é um grande amigo meu lá da Força, que preside o Sindicato de Gravataí. Estamos juntos. Valeu, um abraço. E parabéns aqui, fica pelo teu aniversário, né? Obrigado. Aceite um abraço coletivo aqui de todos nós nessa tua data e que você podia estar almoçando com a família, com os amigos, veio trabalhar aqui no Congresso. Que isso aqui é trabalhar, viu? Alguém pensa que não, mas cada um que está aqui deixou o seu dia a dia para defender os interesses dos trabalhadores. Agora temos que terminar, pessoal, né? Eu, por mim, ficaria mais tempo aqui e passaria a palavra para cada um de vocês. Cumprida a finalidade desta sessão especial do Senado, eu agradeço a todos que nos honraram e a que participaram de um debate sobre o 1º de maio, mas fizeram muita homenagem a esse humilde senador, que é um admirador do povo brasileiro. Eu sempre aprendi na vida a ouvir bastante e falar menos. E foi muito bom ouvi-los aqui, porque eu saio daqui, com certeza que eu aprendi muito mais do que eu já, nesses 50 anos de vida pública, entre líder estudantil, sindical e 40 no Congresso, aprendi. Mas também aprendi, vocês podem ter certeza, que a classe trabalhadora desse país merece o troféu de 1º lugar. Que são guerreiros, são lutadores e fizeram esse país
Eu disse no meu discurso, eu vou dizer essa frase. Será que nós, que fomos o último país do mundo a conseguir a abolição da escravatura, vamos ser também o último país do mundo a ter uma jornada de 40 horas ou de 36 mais na frente, que a proposta original de 2015 diz isso? Eu vou torcer para que não. Estou muito convicto que as 40 horas nós vamos aprovar esse ano, mas deixaremos já como meta, olhando para o horizonte, as 36 horas semanais, para o bem do povo brasileiro, para o bem dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um beijo no coração de cada um de vocês, todos, homens, mulheres. Política faremos sempre com alma. Uma salva de palmas a vocês. Está encerrada a sessão, mas vamos fazer uma foto aqui com os guerreiros e guerreiras. Subam aqui, por favor, todos que ficaram no plenário têm o nosso convite para subirem aqui e nós fazer uma foto aqui na frente. Todos e todas, hein? Homens e mulheres, e dentro daquilo que eu defendo, sem nenhum tipo de preconceito. É aqui na frente. É aqui na frente. Olá, segunda-feira, semana começando e agora a gente confere a agenda para a tarde de hoje e para o resto da semana aqui no Senado. Logo mais, daqui a pouquinho, às 14h, o Conselho de Comunicação se reúne novamente. Vão ser duas partes. A primeira dedicada a comemorar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que foi no dia 3 de maio, e a segunda parte é voltada à pauta interna do Conselho. Também às 14h, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa, destinada a discursos e comunicações dos senadores. Nesta terça-feira, às 9h, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião marcada. Um dos projetos na pauta acrescenta a política nacional de resíduos sólidos, a possibilidade de realização de trabalho interno de reutilização e reciclagem por condenados mantidos em regime fechado ou semiaberto. Às 10h desta terça está prevista a sessão solene do Congresso Nacional para celebrar os 70 anos da indústria automotiva no Brasil. Às 15h de terça, o Congresso Nacional se reúne em sessão solene para promulgar a emenda constitucional 139, que estabelece os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. Às 10h desta quarta-feira, a Comissão de Esporte deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que destina recursos da arrecadação da Loteria de Apostas de Cota Fixa ao Subsistema Nacional do Esporte Militar. No mesmo dia e hora está prevista a reunião deliberativa da Comissão de Ciência e Tecnologia. Um dos itens da pauta é o projeto que prevê a isenção do imposto de importação no caso de insumos, produtos, dispositivos e equipamentos necessários à pesquisa em oncologia clínica, que é o tratamento do câncer. E às 9h desta quinta-feira, a Comissão Temporária para a Reforma do Código Civil tem audiência pública marcada para discutir os temas relativos ao direito das coisas e ao direito empresarial. Às 11h de quinta, uma sessão especial está prevista no plenário do Senado para celebrar os 45 anos da fundação da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, a ANADEF. E esse foi o nosso boletim. Não perde não, daqui a pouquinho, ao vivo, às 13h30, o Senado Notícias. Até lá. O que nós queríamos era mostrar para o mundo que no Brasil não estava todo mundo arriado, não. Que aqui existia gente reagindo e nós resolvemos nos engajar nisso aí e fomos para um treinamento. Senadoc, neste sábado, 9h da noite, aqui na TV Senado.
Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia, educação, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Vai promover, certamente, grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Cadê meu celular? Vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil.
Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia, educação, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Vai promover, certamente, grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Quero parabenizar a TV Senado pelos seus 30 anos tão exitosos, onde nós temos aqui a oportunidade, através da TV Senado, de levar os nossos eleitores, os nossos estados, as nossas atividades parlamentares, que é que nós estamos discutindo aqui em termos de leis, o que nós aprovamos, o que nós rejeitamos. Então, a TV Senado faz um papel essencial para a democracia brasileira. Parabéns, TV Senado, pelos seus 30 anos. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O fim da jornada 6x1 voltou ao centro dos debates aqui no Congresso Nacional. Além das PECs em tramitação na Câmara e no Senado, o governo enviou também um projeto de lei e espera aprovar essa proposta até o fim deste ano. Aqui conosco no estúdio está o senador Rogério Carvalho, que é o relator de uma dessas PECs, de autoria do senador Paulo Paim, e que está em tramitação aqui no Senado. Senador, obrigada pela sua presença. Senador, na Câmara já houve um avanço, né? O presidente da Câmara já colocou lá, já foi aprovada a admissibilidade das PECs, o governo enviou a proposta, está lá na Câmara também. Queria saber na sua avaliação, qual dessas propostas tem um apoio político maior e que deve reunir e que deve conseguir avançar?
Olha, são duas PECs. Tem uma PEC aqui no Senado que eu fui relator e que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Já poderia ter ido para o plenário do Senado. Tem uma outra que está na Câmara, que foi aprovado a admissibilidade e que agora vai para o plenário da Câmara. As duas têm o tempo de vir para cá e voltar para lá. E todas elas precisam de 2/3 da votação de todos os parlamentares. Isso pode gerar uma dificuldade, por exemplo, não ser aprovado com o texto que vem da Câmara, porque eles estão querendo obstruir e colocando que o setor empresarial deve ser compensado. Não é uma questão de ser compensado. O trabalhador é que está ganhando pouco e que precisa de mais tempo para se cuidar e cuidar de si e cuidar do seu futuro, porque nos tempos atuais as pessoas não vão exercer uma única profissão ao longo da existência e as profissões elas estão entrando em extinção muito rapidamente. Então, é até uma forma da gente ajudar ao setor empresarial na requalificação dessa força de trabalho que vai migrar de uma profissão para outra em função da incorporação de novas tecnologias, inteligência artificial no processo produtivo como um todo. Portanto, eu acredito que isso vai obstruir e vai dificultar a aprovação lá na Câmara e quando chegar aqui a gente pode derrubar e voltar para lá, ter que voltar para lá e ela vai ficar parada no meio. Nenhuma nem outra vai conseguir os votos e a aprovação. Então, o que é que nós vamos apostar? Nós vamos apostar no projeto de lei em regime de urgência, porque esse requer somente metade mais um dos membros da Casa. Na verdade, é uma votação, é um projeto de lei, eu acho que é de lei ordinária, não é lei complementar, e, portanto, maioria simples dos membros presentes na votação que já tem a quórum. Então, e tem 45 dias de tramitação na Câmara, 45 dias de tramitação aqui no Senado. O que for aprovado na Câmara, se for modificado aqui no Senado, volta para a Câmara. Se não, já é aprovado aqui. Se aqui a gente fizer só ajuste redacional, já vai direto para a sanção e a gente consegue dar aos brasileiros e às brasileiras, principalmente as mulheres trabalhadoras, esta conquista de redução da jornada de trabalho. Acredito que vai ficar em 40 horas, com 2 dias de folga. Aí as pessoas questionam, não vai trabalhar mais sábado, domingo. Não, não é isso. A empresa se organiza para liberar 2 dias os seus trabalhadores e monta uma escala que libere todos os seus trabalhadores pelo menos 2 vezes por semana. Isso vai gerar mais emprego e, de alguma forma, mais recursos circulando na economia, porque mais pessoas terão recursos para consumir e gerar novas demandas e mais emprego. É um ciclo virtuoso. É errado dizer hoje em dia que redução de jornada de trabalho é redução também de produtividade? Isso é um mito que está sendo derrubado? Poderia ser derrubado? Produtividade não tem a ver com jornada de trabalho. Quando se fala em aumento de produtividade, se fala em incorporação de tecnologias, de automação do processo produtivo, e tudo isso reduz a demanda por força de trabalho. Então, reduzir a jornada de trabalho é uma necessidade inicial para a gente, olhando para o futuro, ter solução para todos os brasileiros e brasileiras e para toda a humanidade. Nós precisamos, na sequência do próximo governo, começar a plantar sementes de como vai se dar o financiamento da renda básica do povo brasileiro. A gente tem uma semente, que é o Bolsa Família, e os vários programas sociais, mas no futuro isso precisa virar uma política de garantia das condições básicas de sobrevivência dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Sabe por quê? Porque no futuro a gente pode ter muito menos trabalho e muito menos gente ocupada com o trabalho, e sim com outras formas de trabalho, como, por exemplo, recuperação ambiental, como, por exemplo, cuidados com idosos. Novas áreas vão ter que ser incorporadas para essas pessoas se ocuparem e conseguirem tocar as suas vidas.
E hoje a gente precisa estar mais preocupado com essas mudanças do que com essa mesquinhez de 4 horas semanais a menos, ou seja, brigar contra a redução de 4 horas de trabalho semanais, que significa, para quem deixa de dar essas 4 horas, um dia de folga a mais. Porque imagina, tem que sair de casa para para ir trabalhar, dá 4 horas e gasta 3 e 3. 3 para ir, 3 para voltar. Ou seja, perdeu o dia para ir trabalhar 4 horas. Ou seja, no final das contas, mais de 35 milhões de brasileiros têm um único dia de folga, porque o outro ele perde no deslocamento, dando 4 horas de trabalho. Senador, apesar do setor empresarial ser o que se coloca mais contra essa proposta, né, comércio, serviços, há várias empresas que já adotaram, antes mesmo da lei chegar, a escala 5x2. O que esse cenário revela para o senhor? Revela que esses empresários têm uma visão mais moderna e mais clara do tempo que a gente vive e do tempo que nós vamos viver. Eles conseguem entender que pessoas exaustas, pessoas com burnout, né, não conseguem produzir. E tem mais. Hoje as pessoas trabalham o tempo todo. Você sai daqui, leva o celular, que é o escritório, que é o seu trabalho para casa. Eu saio daqui e fico até 10 horas da noite respondendo mensagem. As pessoas saem do trabalho e levam o escritório consigo. Há 30 anos atrás, as pessoas saíam do trabalho, chegavam em casa, eles não traziam o trabalho para casa, deixavam o trabalho no trabalho e tinha uma jornada. Era maior a jornada, sim, mas ninguém levava trabalho para casa, quando estava em casa, estava em casa. Então o mundo mudou tanto e vai mudar tanto mais ainda que a gente precisa se modernizar. E não é com mesquinhez que a gente olha para o futuro. E tem uma coisa que ninguém fala, né? Ninguém está preocupado com o trabalhador, nem com as condições do trabalhador. Ninguém coloca na conta que a gente ama, que a gente tem filho, que a gente tem mãe, tem pai, que a gente precisa de um tempo para se cuidar da saúde, cuidar dos nossos filhos, cuidar da vida além do trabalho. Isso não tem importância? Ou só tem importância o ganho de um empresário ou de um setor empresarial? É muita mesquinhez. Não vai quebrar ninguém, muito pelo contrário. O negócio das pessoas que têm grandes empresas vai aumentar, porque vai aumentar a demanda. Quando aumenta a demanda, aumenta e cresce a empresa. Não precisa dessa mesquinhez e dessa perversidade contra os trabalhadores e as trabalhadoras mais pobres do Brasil. Senador, o governo tem urgência com essa pauta. É um ano eleitoral. Isso favorece porque é um apelo, de certa forma, um apelo popular ou dificulta exatamente pela dificuldade de quórum, né, de votação? Olha, se for projeto de lei, o quórum vai ter. Para votar contra ou a favor. Mas o quórum vai ter. Quem não vier votar, vai passar o recibo de que é contra a redução da jornada de trabalho e vai ter que se ver com 120 milhões de brasileiros e brasileiras que não serão beneficiados. Eu diria que essa é a medida mais importante para os trabalhadores brasileiros depois da Constituição de 88 e da introdução do 13º salário e da fixação de uma jornada de trabalho com a CLT na década de 40. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. O que nós queríamos era mostrar para o mundo que no Brasil não estava todo mundo arriado, não. Que aqui existia gente reagindo e nós resolvemos nos engajar nisso aí e fomos para um treinamento. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado.
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia, educação, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Vai promover, certamente, grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, e o Senado Notícias está no ar. O fim da escala 6x1 marcou a sessão especial do Dia do Trabalho, realizada hoje no plenário. Os discursos também mencionaram a necessidade de regulamentar o trabalho por aplicativo e o combate ao trabalho infantil. Na sessão, trabalhadores, representantes de entidades sindicais e convidados lembraram a luta dos trabalhadores pela garantia de direitos e reforçaram a necessidade de combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, à desigualdade e à precarização das relações trabalhistas. A Constituição 88, ao consagrar a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, aponta precisamente nessa direção. O mesmo se diga em relação ao combate ao trabalho infantil, fonte inexorável de inúmeras mazelas do nosso país, elemento indissociável do nefasto trabalho em condições análogas à escravidão e do prolongamento do ciclo intergeracional da pobreza. Reafirmamos também o compromisso do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com o combate a toda e qualquer forma de trabalho infantil e toda e qualquer forma de trabalho análogo à escravidão. O fim da escala 6x1 sem redução de salário foi defendida em todas as falas. Pelo menos 4 propostas nesse sentido tramitam no Congresso, uma delas apresentada pelo governo. O Ministério Público do Trabalho, por meio de nota técnica previamente divulgada, reafirma a defesa pela redução da jornada de trabalho denominada 6x1, sem redução do salário e da remuneração, como medida que cumprirá os preceitos constitucionais referentes ao valor social do trabalho, bem como à dignidade da pessoa humana, pois traduzirá em melhoria das condições psicossociais no trabalho, reduzindo o tempo à disposição do empregador, o que propiciará, especialmente nos grandes centros urbanos, onde há grave comprometimento da mobilidade, maior tempo de convívio com familiares, amigos e de lazer. O custo dessa redução é baixo e, além disso, nós temos uma questão muito central nesse processo, que nós estamos num momento muito propício para fazê-lo, com a taxa de desemprego muito baixa. E este é o momento de fazer essa mudança da redução da jornada de trabalho. E eu diria mais ainda, é o momento de avançarmos para um modelo de país onde as pessoas, como foi dito aqui antes, não se exauram, porque as 44 horas não são a jornada total. Nós temos ainda deslocamentos casa-trabalho que são maiores do que 2 horas em algumas capitais para ir e para voltar. A nossa pauta. Então, a gente viu o quanto foi importante, quanto tem apego popular, o fim da escala 6x1, que nós temos agora o desafio, né? O desafio de fazer passar o fim da escala 6x1 nessa casa, também a importância da regulamentação do trabalho por aplicativo, que na sua maioria são jovens que têm menos de 40 anos de idade e que trabalham sem nenhuma forma de proteção social, trabalhista, não têm direito à organização sindical. Estudos indicam que o impacto econômico é positivo. Mais gente trabalhando, mais gente produzindo, mais gente recebendo.
recebendo. A medida pode gerar milhões de empregos e aumentar a produtividade. Durante a sessão, o senador Paulo Paim, que já anunciou que não vai concorrer para mais um mandato, ressaltou que esta foi a última celebração do 1º de maio como senador. Em reconhecimento à sua luta em defesa dos trabalhadores, Paim recebeu das centrais sindicais uma placa e uma cartilha explicando a trajetória dele. E o Conselho de Comunicação Social realizou audiência pública para debater a regulamentação da lei que criou os profissionais multimídia. A Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato de Jornalistas do Brasil pedem a revogação da Lei 15.325 de 2026, alegando que o dispositivo estimula a precarização do trabalho dos jornalistas. O próprio Ministério do Trabalho, que regulamenta a comunicação social no país, jornalista, radialista, publicitário, e agora colocando uma quarta via, que é o multimídia, que pode ter essa invasão e a precarização das demais. Então, para aí, senhores, estamos falando do quê? É estarmos aí chovendo molhado. Nós temos uma lei, nós temos algo específico que uma categoria poderá prejudicar as outras categorias regulamentadas pelo próprio Ministério do Trabalho. A Lei 15.325, segundo o conselheiro que solicitou a audiência, invade e desestrutura outras profissões já regulamentadas. Chamo a atenção de início para a amplitude exacerbada da nova lei, que unifica na figura do multimídia, ou seja, de um único profissional, 11 diferentes atividades, entre as quais eu cito algumas: criação, produção, captação, edição, publicação e distribuição de qualquer conteúdo. Isso em 5 diferentes formatos: texto, som, imagem, animações e vídeos. E como limitador de quem seria esse profissional, há apenas a previsão de que os conteúdos produzidos sejam veiculados em mídias eletrônicas e digitais. Um dos conselheiros afirmou que a lei já foi discutida e aprovada e que o Conselho de Comunicação Social já não é mais palco para esse tipo de debate. Nós estamos tratando de uma lei que já foi aprovada. Se essa lei foi aprovada rápida, devagar ou a toque de caixa, eu acho que isso não vem um caso agora. Eu creio que ela foi aprovada dentro do jogo democrático. A partir do momento que esse projeto já virou uma lei, eu creio que o foro apropriado para esse debate seria realmente esse grupo de trabalho dentro do Ministério do Trabalho para que possamos encontrar uma solução harmônica para a regulamentação desse decreto. O Ministério do Trabalho afirmou que a lei aprovada chegou para a regulamentação com muitas lacunas e que estão fazendo todos os estudos necessários. A gente identificou uma sobreposição relevante de diversas ocupações consolidadas e regulamentadas no mercado de trabalho brasileiro. Então, não apenas radialistas de jornalista, mas também publicitário, também editores, também pessoas que trabalham com TI, todo tipo de ocupação que está aqui, que já é regulamentada. A gente vê que há uma série de discussões e conflitos entre a situação destas ocupações e a nova proposição. Os representantes da cadeia produtiva da informação também se mostraram preocupados com a regulamentação da nova lei. Toda lei, o projeto de lei, a gente pergunta, a quem ela se beneficia a quem. E quando a gente vê uma alta redução de custos, a gente tem que chamar atenção e entender ali o porquê dessa lei. E depois eu também queria aprender essa mágica de tramitação, de como a lei foi tão rápida aí, que a gente tem vários projetos de lei aí, e é uma peleja conseguir a aprovação. E agora a gente confere a agenda de atividades programadas para essa semana aqui no Senado. Logo mais, às 14h, o Conselho de Comunicação Social deve fazer nova reunião. Ela terá 2 partes. A primeira dedicada a comemorar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que é celebrado em 3 de maio. A segunda é voltada à pauta interna do Conselho. No mesmo horário, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa destinada a discursos e comunicações dos senadores.
E nessa terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião marcada. Um dos projetos na pauta acrescenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a possibilidade de realização de trabalho interno de reutilização e reciclagem por condenados mantidos em regime fechado ou semiaberto. Às 10 horas de terça, está prevista a sessão solene do Congresso Nacional para celebrar os 70 anos da indústria automotiva no Brasil. Às 3 da tarde de terça, o Congresso Nacional se reúne em sessão solene para promulgar a emenda constitucional 139, que estabelece os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. Às 10 horas desta quarta-feira, a Comissão de Esporte deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que destina recursos da arrecadação da Loteria de Apostas de cota fixa ao Subsistema Nacional do Esporte Militar. No mesmo dia e mesmo horário, está prevista a reunião deliberativa da Comissão de Ciência e Tecnologia. Um dos itens da pauta é o projeto que prevê a isenção do imposto de importação no caso de insumos, produtos, dispositivos e equipamentos necessários à pesquisa em oncologia clínica. E às 9 horas desta quinta-feira, a Comissão Temporária para a Reforma do Código Civil tem audiência pública marcada para discutir os temas relativos ao direito das coisas e ao direito empresarial. Às 11 horas de quinta, uma sessão especial está prevista no plenário do Senado para celebrar os 45 anos da fundação da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, a ANADEF. E a Comissão de Assuntos Econômicos ouve nesta terça-feira o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã. A presença do presidente do Banco Central é uma previsão legal. O chefe da autoridade monetária precisa prestar contas periódicas ao Congresso sobre a condução da política monetária do país. Gabriel Galípolo deve apresentar o cenário econômico, explicar as recentes decisões sobre a taxa de juros e apresentar as perspectivas para a inflação. Além disso, o presidente do Banco Central também deve responder a questionamentos sobre a atuação da instituição no caso do Banco Master. O grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos que investiga as fraudes no Master aguarda o envio de documentos pelo BC. E o presidente da comissão, senador Renan Calheiros, afirma que ainda há dúvidas sobre o acompanhamento de irregularidades identificadas antes da intervenção do banco em dezembro de 2025. Nós receberemos aqui a visita do presidente do Banco Central. A sua presença será muito importante porque muitas perguntas continuam a ser feitas sobre o papel do Banco Central na crise do Master. O Banco Central mandou 23 avisos de irregularidades para o Master e não tomou ao longo desses anos, salvo nenhuma providência, salvo a intervenção em dezembro de 2025. Além do mais, o presidente Galípolo fez uma leniência com o ex-presidente do Banco Central, ficou de mandar esse processo aqui para a Comissão de Assuntos Econômicos e nunca mandou. O Banco Central, portanto, queria só repetir, fez um acordo de leniência com Roberto Campos Neto, acusado de praticar irregularidades quando presidente do Banco Santander. Aliás, presidente não, diretor do Banco Santander. Nós o trouxemos aqui, fizemos as perguntas pertinentes ao caso, ele ficou de mandar a cópia do processo, um processo que nem pedido de defesa o beneficiado fez, porque na medida em que fizesse um pedido de defesa, ele estaria confessando as irregularidades que praticou. E olha só, o acordo Mercosul-União Europeia entrou em vigor. E o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Tradi, ressaltou na reunião do Parlamento do Mercosul as vantagens que o tratado vai trazer para a economia dos países envolvidos. Nós, do Parlasul, vamos viver um momento
muito especial para os nossos países a partir de 1º de maio, sexta-feira, que está chegando. Será colocado em vigor o tão sonhado Acordo de Livre Comércio do Mercosul com a União Europeia. Gostaria de parabenizar todos os parlamentos que agilizaram nas suas tramitações para poder proporcionar a implantação desse acordo. 700 milhões de pessoas serão envolvidas. Mercado de 22 trilhões de dólares. Há 26 anos se espera essa implantação. Vão se abrir janelas e portas de oportunidades para todos os países inseridos nele: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Com certeza, com a redução de tarifas, de impostos e de taxas e, em algum dos casos, zerar até mesmo esses tributos, nós teremos um poder de compra e uma facilidade para poder exportar. Tanto o setor do agro quanto da indústria serão beneficiados. Lá no Brasil, nós criamos salvaguardas para poder organizar os produtos que sofrerem com a competição europeia e mitigar através das ações do governo, a fim de que não venha causar prejuízo para o Brasil. E criamos, na condição de presidente que sou da Comissão de Relações Exteriores, um grupo de trabalho para poder acompanhar para e passo a implementação desse acordo. E o aumento do preço do petróleo provocado pela guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã pode reduzir o déficit primário do governo federal. A estimativa consta do relatório de abril da Instituição Fiscal Independente, a IFE. No relatório de impacto fiscal deste mês, os técnicos da Instituição Fiscal Independente fizeram uma estimativa sobre os impactos da guerra Estados Unidos, Israel e Irã na economia brasileira. O conflito, que dura mais de 6 semanas, já fez com que o barril de petróleo subisse de 71 para mais de 100 dólares. A sociedade sente no bolso. O petróleo afetaria, por exemplo, o preço dos combustíveis, do óleo diesel, da gasolina. Isso tem impactos sobre a inflação. As pessoas teriam que pagar mais por esses produtos. O óleo diesel, por exemplo, tem um impacto pequeno no índice de inflação, mas tem efeitos indiretos importantes, porque o diesel é um combustível utilizado pelos caminhões, então para transportar mercadorias, então isso afetaria o preço de alimentos, por exemplo. Por outro lado, os cofres do governo se beneficiam com este aumento. O Brasil é um importante produtor de petróleo também. E o governo obtém receitas muito importantes por meio da exploração de petróleo, o que nós chamamos de royalties e participações. Também existem efeitos indiretos, o que nós chamamos de impactos indiretos, do preço do petróleo sobre as receitas governamentais. E como que isso se dá? Porque a inflação mais alta, como eu falei, o preço de combustíveis fica mais alto, isso afeta também outros preços na economia, como os alimentos, mas ocorre um alargamento das bases de incidência de tributos. Mas ocorre também aumento da despesa pública. Uma inflação mais alta implica que, por exemplo, o salário mínimo vai ser corrigido por uma variação maior. E a gente sabe que cerca de metade da despesa primária da União está atrelada ao salário mínimo. São benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, como o BPC, por exemplo. Então, esses benefícios, a correção deles de um ano para outro depende da variação do salário mínimo. Mesmo com o aumento da despesa, o choque do petróleo terá, nas estimativas da IFE, impacto positivo no resultado primário do governo federal para este ano. Esse resultado é a diferença entre receitas e despesas, sem contabilizar o gasto com os juros da dívida.
No relatório de abril, considerando o cenário 1, com o preço médio do petróleo ficando em torno de $86 o barril, o déficit cai para 56,3 bilhões, o equivalente a 0,4% do PIB. No cenário 2, se o preço médio do barril subir para $96, o déficit ficará ainda menor, 16,1 bilhões de reais, ou 0,1% do PIB. No relatório de dezembro de 2025, portanto, antes da guerra, a IFE projetava para este ano déficit de 90,6 bilhões de reais, o equivalente a 0,7% do PIB. Mesmo com um impacto sobre a despesa em 2027, nas nossas contas, o ganho de receitas mais do que compensaria isso. E o déficit primário do governo que nós temos projetado para 2026 e 2027 melhoraria. Ainda o resultado primário continuaria deficitário, mas seria um déficit menor do que o que nós projetávamos no final de 2025. E agora são 13h50 e olha só que notícia importante. Condenados por violência contra a mulher podem ser incluídos em um cadastro nacional. O projeto aprovado no plenário do Senado mantém em sigilo as informações das vítimas. O texto seguiu para a sanção presidencial. O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher será um banco de dados com informações de pessoas sentenciadas por crimes como feminicídio, estupro, assédio, lesão corporal, perseguição e violência psicológica. O cadastro será gerenciado pela União e poderá ser compartilhado pelos órgãos de segurança pública federais, estaduais e do Distrito Federal. Entre as informações que poderão constar da lista estão nome, dados de documentos pessoais, filiação, fotografia, impressões digitais, endereço e o crime cometido. A identidade das vítimas será mantida em sigilo. E começa a valer, a partir de hoje, o programa Antes que Aconteça, voltado para a prevenção e enfrentamento da violência contra as mulheres e o feminicídio. A política pretende fortalecer a rede de apoio, também promover a autonomia econômica, capacitar defensoras populares e conscientizar a população. A criação do programa Antes que Aconteça é fruto de lei aprovada recentemente pelo Congresso, sancionada pelo presidente da República e publicada hoje no Diário Oficial da União. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia, educação, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Vai promover, certamente, grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A lógica fordista, a lógica anterior, digamos assim, metade do século XX, era a lógica de ampliar a produção, ganhar mercado e, com isso, produzir mais lucros e gerar mais salários. Quando vem um banco e compra essa empresa, ou compra uma parte dela, os acionistas, etc., o objetivo da empresa deixa de ser a própria atividade e passa a ser a valorização do seu estoque de capital financeiro. E para valorizar ações, quanto menos investimento ela tiver, digamos assim, mais dividendos você consegue distribuir. A ideia de expansão do capitalismo com expansão do emprego e com expansão da renda perde espaço para a ideia da expansão do capitalismo sem emprego e sem renda. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil.
A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Cláudia Leitão, qual o peso da criatividade no modelo de desenvolvimento econômico do Brasil? É imenso, porque a criatividade nos ajuda a imaginar um outro país, imaginar uma outra forma de viver, imaginar formas mais justas, mais interessantes, mais criativas de se organizar um sistema econômico. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o Feminicídio. Brasil contra o Feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. O que nós queríamos era mostrar para o mundo que no Brasil não estava todo mundo arriado, não. Que aqui existia gente reagindo e nós resolvemos nos engajar nisso aí e fomos para um treinamento. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Quero parabenizar a TV Senado pelos seus 30 anos tão exitosos, onde nós temos aqui a oportunidade, através da TV Senado, de levar os nossos eleitores, os nossos estados, as nossas atividades parlamentares, que é que nós estamos discutindo aqui em termos de leis, o que nós aprovamos, o que nós rejeitamos. Então, a TV Senado faz um papel essencial para a democracia brasileira. Parabéns, TV Senado, pelos seus 30 anos. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional.
uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos: a reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Nesta quarta, 8h da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Olá, boa tarde, estamos de volta. Passamos a transmitir agora a sessão não deliberativa no plenário do Senado. Acompanhe.
A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa semipresencial destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação à mesa durante a sessão. Os senadores presentes, remotamente inscritos para o uso da palavra, poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. Passamos à lista de oradores que terão até 20 minutos para o uso da palavra. Chamamos para ocupar a tribuna o ilustre senador Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul, que hoje fez nessa casa uma grande festa. Nós hoje comemoramos nessa casa o Dia do Trabalhador e uma homenagem justa e merecida. Senador Paim, 20 minutos. Presidente Damares, pode ter certeza que, de minha parte, uma enorme satisfação poder falar da tribuna sobre a sua orientação como presidenta dessa casa em exercício. Como tem sido na Comissão de Direitos Humanos. Quando alguns achavam que a gente não ia se entender, chegam a dizer agora, você se entende até demais. Mas, presidente Damares, hoje pela manhã, nós realizamos aqui nesse plenário, por minha solicitação, uma sessão especial para celebrar o 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Entre os convidados estavam representantes das centrais sindicais, das confederações, líderes dos trabalhadores da área pública e da área privada, do campo e da cidade, ministros ou representantes, magistrados, autoridades, enfim, entidades também da sociedade civil. O objetivo desse 1º de maio foi lembrar a luta dos trabalhadores, do passado, do presente e a perspectiva ao futuro. Não tem como, nessa oportunidade, não falar da redução de jornada. O assunto mais falado hoje pela manhã foi o debate do fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução salarial. E, num segundo momento, claro, depende do acordo que vai ser firmado, avançar para as 36 horas, com redução gradual, oxalá seja de 1 hora por ano. A PEC 148, que apresentei em 2015, é a proposta mais antiga em tramitação sobre o tema. Já foi aprovada na CCJ, Rogério Carvalho foi o relator, está pronta para votação nesse plenário. Mas existem outras propostas aqui no Senado, como também na Câmara, de iniciativas mais recentes, mas todas também de suma importância. Há 2 semanas, a CCJ da Câmara aprovou uma proposta que agora já está numa comissão especial. Conforme o presidente daquela casa, ele pretende votar a matéria no plenário até o fim do mês de maio, o mês de maio chamado Mês do Trabalhador. O governo federal também encaminhou uma proposta ao Congresso. Enfim, todas essas propostas têm o mesmo sentido. Temos que juntar forças para alcançar o objetivo comum, é melhorar a vida dos trabalhadores do nosso país e trabalhadoras. O mais importante não é a autoria, é a aprovação, é fazer justiça. Dar fim à escala 6x1, ela é reconhecer o valor de mais de 100 milhões de brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras, que sustentam esse país com a sua mão de obra. Gente que constrói, que cuida, que produz, que vive de forma exausta. São pessoas que não têm tempo para descansar, para estudar, para conviver com seus familiares. Pessoas que enfrentam jornadas invisíveis, horas no transporte,
na ida e volta do trabalho, na responsabilidade doméstica, cuidados com filhos, filhas, idosos, sobretudo as mulheres, que carregam o peso maior de uma dupla jornada ou até de tripla jornada. Reduzir a jornada de trabalho, antes de tudo, ela é uma política humanitária. Presidenta, essa foi a última sessão que presidi, né, em homenagem ao 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Ao final desse mandato, despeço-me desta casa, claro, no final do ano. Mas lembro, foram 40 anos de Congresso, 4 mandatos de deputado federal, 1 de constituinte, que está incluído nos 4 mandatos, e 3 de senador. E, efetivamente, reafirmei hoje pela manhã, não serei mais candidato ao Congresso. Quero fazer aqui um registro que acho importante. As centrais sindicais me prestaram, nessa manhã, uma homenagem que, além da importância dos temas que eles trataram, também acabou levando a mim e nós todos para o lado emocional, né? Foi essa cartilha que me entregaram, que ela tem aqui fotos e trabalhos realizados desde a Constituinte, né? Desde a Constituinte, estamos aqui, são dezenas de fotos que eles foram no arquivo do Senado, naturalmente, né? Eu achei muita criatividade, agradeço a todos eles. Tem aqui fotos, eu presidindo a Comissão de Direitos Humanos, viu, presidente atual, você que é a presidente atual. Fotos da fundação da CUT, fotos onde eu era bem mais jovem, né, com barba preta e cabelo preto. Fotos que mostram um dia que eu estava aqui na galeria da Câmara de Deputados, momentos de debate do salário mínimo, onde eu estou num deles de joelho rezando para que, por amor de Deus, votem favorável esse salário mínimo. Enfim, CPI da Previdência, Estatuto da Igualdade, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso, Estatuto da Juventude, CLT, Jornada de Trabalho e Resistência, combate à precarização, enfim, é uma longa história e algumas breves palavras, eu diria. Essa homenagem que as centrais e confederações me prestaram, para mim, foi um momento especial. Inclusive, essa revistinha que eu folhei aqui foi produzida pela CUT, pela CTB, CSB, Nova Central, UGT, Pública, Força Sindical e Intersindical, com a participação também das confederações. Estão aqui todas as centrais sindicais. O título dessa revistinha, que eu aqui mostro, o título é Paulo Paim, a luta faz a diferença. E, naturalmente, eu li ela já. Essa revista resgata a nossa trajetória política e a atuação como representante aqui dos trabalhadores e trabalhadoras no Congresso. Reúne projetos de nossas autorias, projetos que se transformaram em leis, audiências públicas, enfim, um grande mosaico da nossa ação parlamentar ao longo dessas 4 décadas. Recebo essa homenagem com o coração profundamente tocado. Não a recebo como algo individual, mas como expressão de uma história coletiva, a história de um povo que nunca deixou de lutar, mesmo nos momentos mais difíceis. Esse mandato, como bem diz a revista, não nasceu simplesmente na burocracia, nasceu no chão das fábricas, nasceu no barulho das máquinas, no suor dos trabalhadores do campo e da cidade, nas assembleias, nas greves, na coragem de quem ousou sonhar com dignidade em tempos de silêncio e até de repressão. Foi na CIPA, na Forja Sul, Grupo Tramontina, a quem pertenço até hoje, em Canoas,
que aprendi que a vida vale mais que o lucro. Foi no Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas que aprendi que ninguém conquista nada sozinho. Foi com as centrais sindicais e confederações, com os movimentos sociais, com a classe trabalhadora organizada, que compreendi que a política só tem sentido quando ela serve ao povo. Quando cheguei ao parlamento, não deixei minha origem de lado, de fora, trouxe comigo, para que eu retratasse aqui dentro o que eu vivi e como está o povo lá fora. Levei comigo cada rosto, cada história, cada luta. Fiz da tribuna uma extensão das assembleias. Fiz do mandato uma ferramenta de resistência, de proposição e de esperança. Sublinho que o que estou falando aqui consta nessa revista. Na Constituinte de 1988, estivemos juntos, ajudando a escrever a Constituição Cidadã. Uma Constituição que reconheceu direitos, que afirmou a dignidade do trabalho, que disse ao Brasil que democracia sem justiça social é incompleta. Ao longo das décadas, seguimos juntos na defesa do salário mínimo, porque salário mínimo não é um número, é comida na mesa da nossa gente, na luta pelos aposentados e pensionistas, na luta pelas pessoas com deficiência, na luta com as mulheres, na luta com os estudantes, na luta com os operários que trabalham em área insalubre, penosa e periculosa, na luta por uma previdência justa, porque ela, sim, a previdência é um pacto de solidariedade entre gerações. Avançamos também na igualdade racial, na lei de injúria, nas cotas. Avançamos no enfrentamento ao racismo estrutural que ainda marca a nossa sociedade. Antes de chegarmos à Constituinte, no Brasil não tinha cotas. Política de cota no serviço público e nas universidades. Eu tive a satisfação, por ser escolhido, até porque eu era o único negro aqui na época, né, de ser relator ou autor tanto da política de cota nas universidades, como também no serviço público. Lutamos pelos direitos da pessoa idosa, pela inclusão de pessoas com deficiência, pela valorização do trabalho e contra todas as formas de precarização e discriminação. Cada lei, cada projeto, cada audiência pública, tudo isso só foi possível porque houve organização popular, pressão social e consciência. Essa revista diz algo que precisa ser repetido sempre. Sem organização popular, a lei não nasce. Sem disputa e o bom debate na política, a lei não se conserva. Sem memória, os direitos se perdem. Hoje, ao viver este que é o meu último 1º de maio, onde eu presidi uma sessão do Senado, não falo em despedida, falo que saio do Congresso, mas não sairei do bom debate na busca de melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Porque a luta não termina com o mandato, como a luta não começa com o mandato. A luta é maior que qualquer mandato, quando ele tem o compromisso de fazer o bem sem olhar a quem. Continuarei, como disse hoje pela manhã, e repito aqui, continuarei ao lado de vocês, nas ruas, nos debates, nas universidades, na defesa intransigente dos que vivem do trabalho. Talvez algumas vezes volte aqui para falar em alguma comissão ou mesmo numa sessão temática nesse plenário. Porque, enfim, jamais esqueço da minha origem, da onde saí, por que vim para cá e por que chegou a hora de voltar. Eu disse que o homem público tem que saber a hora de iniciar e a hora de parar, abrindo portas, abrindo espaço para que outros assumam esse papel do bom debate na política e, por que não dizer, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, como governador ou mesmo presidente da República. Marco a minha história como alguém que dialogou com todos,
mas nunca mudei de lado. Agora, o diálogo, ele fraternal, sincero, ele ajuda a todos, e não somente aquele que pensa que é dono da verdade. Quem pensa que é o dono da verdade não entendeu ainda que ninguém é dono da verdade. Que a tua verdade absoluta, se alguém te convencer que você está errado, você tem que ter a grandeza de dizer. Realmente, eu pensava assim, mas posso mudar. Enfim, eu sou alguém que enfrentou derrotas, mas nunca abandonei os princípios. De quem acredita profundamente que é possível construir um Brasil mais justo, mais igual e mais humano. Agradeço de coração a todos que estavam aqui, aqueles que não estavam, mesmo à distância, contribuíram para que esse momento acontecesse. Agradeço aos sindicatos, federação, confederação, central sindical, a cada dirigente, a cada trabalhadora que caminharam ao meu lado. Agradeço também a todos os congressistas que, de uma forma ou de outra, sempre eu estive aberto ao diálogo e eles dialogaram comigo. Sigamos assim, num outro momento. Vou pagar um outro espaço, mas com o mesmo espírito de defender princípios e fazer política com alma. Assim, sigamos juntos, com memória, com coragem, com esperança. Porque enquanto houver injustiça, haverá o bom debate. Enquanto houver debate, significa que haverá futuro, porque a lei se faz na democracia, na construção coletiva. Eu sempre digo, com a democracia tudo, sem a democracia nada. Presidenta, eu termino aqui, e o senador Girão já chegou, e eu teria 4 minutos ainda, mas que eu não almocei, eu emendei direto aqui. Eu só vou pedir que, se pudesse ficar nos anais da casa, esses 2 livros, Paulo Renato Paim, A Luta Faz a Lei, que eu recebi da CSB, CUT, Intersindical, Nova Central, a Pública, a LG e CTB e Força Sindical. Enfim, todas as centrais sindicais estão contempladas. E deixo também aqui nos anais da casa, e aqui eu termino, esse aqui que é Emprego, Direito, Democracia, Soberania e Vida Digna. Pauta da classe trabalhadora. Estão aqui as principais propostas que os trabalhadores tiraram dos seus eventos e remeteram para o Congresso Nacional. Creio que todos os congressistas vão receber. Era isso. Obrigado, presidente, mais uma vez, pela sua gentileza. Senador Paim, que belo discurso, mas o senhor vai ficar um pouquinho aí para me ouvir. Pois não, senadora Damares. Eu estou encantada com a homenagem que fizeram ao senhor. Uma homenagem justa. E quando a gente pega a cronologia aqui, em 1979, o senhor já estava numa comissão interna de prevenção de acidentes. Eu tinha 15 anos. Eu tinha 7. Você tinha 7. E aí a gente vai vendo aqui eu tinha 29, para ficar na mesma linha. A gente vendo aqui, senador, a cronologia, ano a ano, como o senhor foi fiel à pauta. Desde então. Aí a gente vê a sua filiação ao PT ali em 84, porque foi o partido que acolheu os seus ideais. E vejo o senhor muito fiel a esse partido, e isso me chama a atenção. Porque foi o partido que acreditou naquele trabalhador lá da ponta. Perfeito. O partido que investiu. O partido que ousou trazer um homem negro para o Congresso Nacional. Para constituinte. E quando a gente vê aqui a pauta, o senhor se manteve fiel às pautas. E aí, presidente Paim, que vai ser sempre meu presidente da Comissão de Direitos Humanos, tem umas fotos suas aqui, que se colocar uma lupa, eu acho que eu vou estar lá atrás. Essa foto, vai estar essa mesmo, foto. Na Comissão de Direitos Humanos. Mas em alguns movimentos também. Olha, dizem muito, tem gente achando que eu sou esquerda, né? Mas como não está contigo no Estatuto do Cigano? Olha essa foto incrível. As ciganas dançando. E você estava lá mesmo. Estava lá. Como sim. não está contigo no Estatuto da Pessoa Idosa? Eu era uma assessora do Cantinho e o senhor escrevendo o Estatuto do Idoso.
Como não está contigo nessa foto eu acabei de mostrar para o secretário aqui, no dia em que nós aprovamos aqui a lei da inclusão, a LBI. LBI. E naquele dia, senador, Maga Gabrilli, quando o senhor sua querida mostrou amiga, foi a relatora. todo o desprendimento para não ser pai e mãe de luta. A gente sabe aonde tudo começou. Mas o senhor sempre disse, não, eu não preciso aparecer, eu não quero protagonismo. Como não estar contigo no Estatuto da Igualdade Racial? Então, tem umas fotos aqui, senador, que se alguém olhar com lupa, eu estou lá atrás, bem jovem, lhe acompanhando. Lhe vi a primeira vez na Constituinte. O senhor era deputado constituinte, aquele homem bravo do Rio Grande do Sul, barbudo, e eu era uma ativista de corredor. Então, eu era uma jovem ativista de corredor na Constituinte e ele o deputado. Barba preta, cabelo preto, agora é tudo branco. Era bonito. O senhor era bonito, senador. O senhor era bonito. E aí, senador Paim, eu vou encontrar com o senhor novamente em 98, quando eu venho como assessora para o Congresso Nacional e lhe acompanho nos corredores. Em 2015, vim ser assessora no Senado, mas já lhe acompanhando desde a da Câmara. E quando a gente vê a sua trajetória fiel ao que prometeu fazer, a sua pauta, muitos dos direitos do trabalhador, hoje, que estão garantidos, foi a sua luta. Inclusive, Girão, tem uma cena dele que você não vai lembrar. Você era muito jovem. Em 91, ele fez greve de fome pelo valor do salário mínimo. Ele não achava justo, foram 72 horas de greve de fome. Ele não achava, sem quebrar nada, sem fazer barulho, era uma greve pessoal, mas que chamou a atenção do Brasil. Ele não achava justo aquele valor de salário mínimo. Então, assim, ele tem uma história. E quando lhe fizeram essa homenagem hoje, senador, eu quis muito estar aqui. Eu ouvi muito pelo rádio, eu estava acompanhando, eu estava longe aqui do plenário. Eu queria muito ter corrido para estar aqui, para me unir à homenagem, mas que bom que eu tive essa oportunidade agora. O senhor escreveu o seu nome na história. Não há mais como falar de direitos no Brasil sem citar seu nome. Não existe essa possibilidade. Então, senador Paim, inclusive uma homenagem muito simples, porque o senhor merecia muito mais. A sua trajetória é uma trajetória de vitória. E acredite, o senhor fez muitos discípulos. Eu sou uma delas, que acreditou. O senhor levantou bandeiras que as pessoas achavam absurdas, nunca ele vai conseguir. E o senhor aprovou matéria por causa da sua capacidade de diálogo e de articulação. O Congresso Nacional vai perder, o Brasil vai perder. Mas nós já ganhamos muito com a sua história e com sua dedicação. Nós lhe amamos demais, e me permita falar isso. Vai ser mais um vídeo que eu vou apanhar da direita, mas como não declarar carinho, admiração e respeito por um homem que soube dialogar. E pautas nobres, Girão, pessoa com deficiência, crianças, trabalhador, mulher, idoso. Você não pode falar hoje de direito de idoso sem falar o nome de Paim. Então, senador Paim, a homenagem que lhe prestaram aqui hoje, o senhor chamou uma sessão para o senhor homenagear o trabalhador e ele foi surpreendido. Todas as instituições que vieram queriam homenagear Paim. Uma parte rápida. Sim, senador. Se ela me permitir, se você me permitir, não se surpreendam aquilo que eu vou dizer e vou passar em seguida para o senador Girão. Que o seu pronunciamento, que a senhora não esteve aqui, que estava em outra atividade, eu sabia disso, mas que fez aqui agora, foi de fato emocionante. Eu peço que ele seja incluído nos anais da casa, junto ao meu, que eu fiz há minutos atrás. Eu quero só cumprimentar, presidente, senadora Damares, esse brilhante senador do Rio Grande do Sul, né? Um homem de bem, um homem que trata todos aqui com muito respeito, nunca vi sair da linha, por mais que de forma ardorosa ele defenda, isso é bonito, né? Não precisa a gente concordar, mas a gente tem que valorizar o bom combate que o senhor faz aqui pelas pautas que o senhor acredita. Então, eu quero também fazer minha homenagem ao senhor. O Congresso Nacional vai perder um grande parlamentar, mas que está na história.
Está na história. A senadora Damares fez aqui esse breve resumo, e isso é consenso. Eu não conheço ninguém aqui, nenhum senador que discorde. E outra coisa, o senhor também faz algo que quebra paradigma na política, que é enviar para todos os municípios do seu estado, Rio Grande do Sul, emendas, independente de questão política, ideológica do prefeito e tudo. Isso é muito bonito, né? Perfeito. Porque o povo não tem culpa dessa questão ideológica, né? Dessa questão partidária, política. Então, rendo minhas homenagens, que Deus abençoe e que o senhor continue a inspirar aí tantos outros, não apenas gaúchos, mas brasileiros com o seu trabalho. Muito obrigado. Peço na mesma forma que pedi para a senadora e ela autorizou, que o complemento que o senador Girão faz agora seja incluído também no meu pronunciamento. Muito obrigado a ambos. Obrigada, senador Paim. Deus o abençoe. Seguindo a lista de inscritos, convido o senador Stibson Valentim para ocupar a tribuna por permuta com o senador Girão. Na sequência, senador Girão. Senador Stibson, PSDB, Rio Grande do Norte. 20 minutos. Mas eu não vou usar isso tudo não, porque o tema não é tão agradável. O tema tira o sono das pessoas do nosso país. 80 milhões de brasileiros se incomodam, como eu disse, perde sono, se desespera. Tem uns que tiram até a própria vida, Eduardo Girão. O tema de hoje é o endividamento do brasileiro. Infelizmente, o que foi feito em 2023, nós estávamos aqui, o Renegocia, naquele momento eram cerca de 70 milhões de brasileiros, senadora Damares e nossa presidente. 15 milhões de brasileiros, 53 bilhões foram renegociados em dívidas. Ali se tratava apenas de pessoas, CPF, pessoas físicas, que estavam limpando o nome e, infelizmente, fazendo dívidas outra vez. Esse número chega a 80% das famílias brasileiras atualmente. O governo lança o reprograma de combater o endividamento, o 2.0, para combater esse mal que está afligindo a nossa população, e inclui agora fiéis, produtores rurais, pequenas empresas. Então, esse número aumentou. Bom, e o que eu acho interessante dessa nossa fala, porque seja bem-vindo, todo o nosso esforço aqui como parlamentares, como senadores, e também de um governo federal que venha tratar do tema do renegociar dívidas do brasileiro. Como eu disse, não é um tema fácil de falar, porque só no estado do Rio Grande do Norte, 49,65% da população em 2025, população adulta, estava endividada. Ou seja, 1.240.000 pessoas passam por isso. Esse número deve subir, uma vez que incluiu novas figuras, né, nesse cenário de reendividamento. O Rio Grande do Norte ocupa o terceiro percentual no Nordeste de inadimplência. Perde para o seu estado, Eduardo Girão, e perde para Pernambuco, na questão de pessoas endividadas. O Desenrola 2.0, ele vem como uma propaganda de governo, uma iniciativa que a gente defende, louvável, uma vez que não seja definitivo a solução. Por que não é definitivo? Porque o primeiro já mostrou isso ineficiente. O primeiro, que tratava de 70 milhões de pessoas com CPF negativado, cerca de 15 milhões de brasileiros passaram pelo esse processo, e eu não sei dizer nem afirmar, através de pesquisas a qual eu li, se esse número voltou para o mesmo patamar, se essas pessoas que limparam os nomes recontraíram dívidas através de crédito e passaram a dever de novo. E o governo federal dá um foco na sua propaganda nas bets. Ou seja, aqueles que a partir do anúncio do novo Desenrola, versão 2.0, for renegociar suas dívidas no cartão de crédito, no FIES, com promessas de desconto até de 90%,
eles vão ficar proibidos de fazer qualquer tipo de jogo pelas bets. Ora, isso é louvável. A gente tem um projeto de lei que proíbe, Eduardo Girão, o projeto de lei de 2023, o 2985, que ainda continua parado aqui dentro. Está na Câmara, passou aqui, está parado na Câmara, que extingue a propaganda. A gente sabe que a propaganda é um bom caminho para essas pessoas terem acesso a esse tipo de jogos eletrônicos, que tem muitos que se enganam achando que vai fazer renda com aquilo. Então, eu acho louvável que o governo federal use essa trava, o bloqueio, seja no CPF dessas pessoas fazendo essa aposta online. Agora, o que o governo não combate de verdade, e a gente precisa dizer aqui, que são as causas realmente da vida sufocante do brasileiro. E quais são essas verdadeiras causas? A gente sente, viu, Eduardo Girão? Não é porque é senador, porque tem um salário de R$46 mil, que é pago quase tudo aqui por essa casa e o povo brasileiro, que a gente não sente o que é a inflação. Que a gente não veja a nossa moeda perdendo valor todos os dias. Então, o custo de vida, segundo pesquisas, no caso Atlas Intel, o endividamento do brasileiro não é exclusivamente culpa das bets. Pelo contrário, entre todos os vilões do endividamento de cada brasileiro hoje, que está me ouvindo, as bets ocupam, acho que, o último do ranking. Mas é um mal que tem que ser combatido. Nem eu, nem o senhor, acho que nem a senadora Damares aqui concorda. Que as pessoas peguem pouco dinheiro, e são pessoas que têm já pouco, baixa renda, e acreditem que vai ficar rico fazendo uma aposta. Então, o governo está certo em bloquear para quem for fazer essa renegociação. Mas, como a pesquisa disse, a dívida que se acumula para os brasileiros se dá nas altas dos preços dos alimentos. Como eu disse, a inflação está consumindo o bolso do brasileiro. A cesta básica está corroendo o poder de compra para quem ganha um salário mínimo, ou come, ou não vive mais. Um segundo item, além da cesta básica, são as altas que se dá na conta de água, de luz. São gastos básicos. Soma-se a isso os juros abusivos, o nosso país é um dos que tem maior, e a gente sabe que o governo federal não concorda com a taxa de juros de hoje, mas nada faz para reduzi-las. Ainda bem que a gente tem um banco central que controla isso, porque senão estaria numa situação bem pior no nosso país. Levando também o gasto das famílias brasileiras. Eu estou falando mais das famílias, porque já incluiu agora produtor rural, novas CNPJ de empresas, as pessoas que têm fiéis, que vão ter esse desconto. Mas eu estou falando das pessoas que têm o CPF, do dia a dia. As pessoas que realmente estão ouvindo e sabem o que é o endividamento, que quer estar com cartão de crédito sufocado, quer não ter de onde tirar dinheiro para comprar um remédio e nem comprar os seus alimentos. Então, também encarece, Eduardo Girão. Então, o real problema não está sendo combatido. Se achar um bode expiatório para a propaganda governamental. A propaganda do governo federal diz que, a partir de agora, se você fizer o renegocia, você não vai mais jogar nas bets. Como se as bets fossem o grande causador do endividamento brasileiro, que não é. A verdadeira causa é a inflação, são os juros altos. São os preços de produtos que a gente comprava 3, 4, 5 anos atrás, que o dinheiro de hoje já não compra mais. Então, esse é o verdadeiro motivo de ter hoje 80% da população endividada. Então, a gente precisa vir aqui conversar sobre isso, porque fazer o Desenrola 2.2 vai vir um 2.3, vai vir um 2.4, vai vir um 2.5. Sabe-se que o brasileiro não tem uma educação financeira. Sabe-se que o brasileiro, a maioria, está ali dentro do patamar que ganha 3, 4, até 5 mil reais com isenção de impostos, agora de renda. Mesmo assim, não supre o desfalque causado por esses itens que foram citados na pesquisa Intel, não é o senador Stites que está falando. É a pesquisa que está dizendo que o que está destruindo com a renda do brasileiro, inflação. E no estado do Rio Grande do Norte não é diferente. Além da inflação, como todo o Brasil sofre, o estado do Rio Grande do Norte ainda aumenta impostos. Ainda se apodera de dinheiro público, aumentando cada vez mais a carga de impostos sobre o nosso povo, que torna a vida mais difícil. Não é à toa que no Nordeste,
a maior quantidade de pessoas hoje pobres, porque não tem emprego, porque o que ganha não dá para comprar o básico, não paga as suas contas, faz as suas dívidas, mas o governo vem com a proposta de que até R$100 a gente zera as suas contas. Isso dá a oportunidade de você se endividar de novo. Então, daqui a 1 ano, 2 anos, vai estar essas mesmas pessoas, segundo o meu raciocínio, no mesmo programa Renegocia. Então, 2023, 2024 teve, 2026 vai ter de novo, 2028, o próximo, ou só na próxima campanha, senadora Damares? Ou só quando tiver uma próxima eleição que a gente vai cuidar de tratar de um problema sério, que é o endividamento do brasileiro. Surgem momentos assim, oportunos. Abrir crédito. Mas o real problema não está sendo discutido, que seria realmente combater a inflação, o aumento dos juros. Aí se atribui o aumento dos juros, se atribui a inflação ao quê? Só as guerras? Há muito tempo que a gente está em guerra, então. Há muito tempo que a gente vem passando por isso. Porque há muito tempo que a gente vê o nosso dinheiro desvalorizando. O nosso real já não dando mais realidade de vida para as pessoas. Senador Eduardo Girão, o primeiro programa, como eu disse, renegociou 53 bilhões, 15 milhões de pessoas foram beneficiadas. 3 anos depois, o endividamento parece que bate recorde. Os brasileiros que renegociou dívidas lá atrás, com os custos de vidas, não melhorou. Pelo contrário, se mostra que está na situação cada vez pior. Tem gente que não está conseguindo pagar nem o feijão, nem o arroz, nem a conta de luz. A conclusão para o nosso Desenrola 2.0 é que é um remédio paliativo. Para esse paciente, que é eu não vou dizer o devedor quanto mais, não. Porque não tem como não ser quanto mais. Não tem como o brasileiro que ganha baixos salários, não tem como ele deixar de sair de uma situação como está essa. Então, não se classifica essas pessoas como devedor quanto mais. Ele é um devedor por necessidade. Então, não dá para a gente usar essa expressão para eles. Eles vão continuar vivendo, senadora Damares, em ambientes cada vez mais difíceis. Ainda vão continuar perdendo seu sono. Ainda vão continuar desesperados. E ainda vai continuar acreditando em propagandas como essa do governo que vai solucionar o problema. Não é o desenrola sozinho que vai solucionar. Como eu disse, senador Eduardo Girão, não é prática das escolas públicas, nem particulares, nem do brasileiro, saber como gastar. Agora, não é esse o problema também. Pode ter educação que for financeira. O problema é que o real não está sendo combatido. Que já foi dito aqui, repito. Se o real problema é a inflação, se o real problema é o aumento de juros, se o real problema é o que está consumindo o bolso do brasileiro, a gente está discutindo outra coisa. A gente está discutindo só o paliativo. A gente está colocando só um remendo para fazer uma boa propaganda e dizer que o governo, que aqui essa casa está interessado que você, brasileiro, limpe o seu nome. Vai limpar temporariamente. Logo, logo, a gente vai estar aqui de novo falando que esse número de hoje, de 80 milhões, 90 milhões, só sobe, só cresce por esse endividamento. Era essa notícia ruim que eu tinha para dizer. Não digo que o programa do Renegocia 2.0 seja ruim, mas ele sozinho não vai corrigir o problema do endividamento do brasileiro. Ele sozinho não é a solução para esse problema. Ele pode ajudar, que realmente tem que ser combatido, que a gente devolva para o brasileiro um poder de compra maior. Não é o melhor salário, porque nós que ganhamos bem sentimos a inflação. Qualquer brasileiro, não estou dizendo isso aqui por demagogia não, porque o brasileiro sabe quanto a gente recebe, quanto a gente ganha. E a gente sente isso. A gente sente isso nas escolas, a gente sente isso quando paga alguém que trabalha na sua casa, a gente sente isso quando um veículo comprado há 3, 4 anos atrás era um preço e hoje é 4 vezes maior. Então, esse problema é que tem que ser combatido. Enquanto não for combatido, senador Eduardo Girão, é só mesmo propaganda governamental de qualquer governo, não é só do PT não. De qualquer governo que queira enganar a população. Ia pedir, se a presidente me permite, obrigado, presidente Damares. Senador Stives, eu quero lhe cumprimentar pelo seu discurso. Sempre que o senhor sobe essa tribuna, são discursos que fazem
dissecam o assunto, né? Curiosamente, nesse final de semana, eu conversei com alguns estudiosos que trataram dessa tese. Além da Atlas Intel, tem outras pesquisas também que os economistas estão quebrando a cabeça. E olha só a tese que foi apresentada por um grande, por uma grande mente brilhante que tem efetivamente pesquisado sobre esse assunto. O endividamento em massa do Brasil, como o senhor colocou aí, está se multiplicando a cada ano. A educação financeira, o senhor tem razão, é um fundamento, mas isso é para evitar problema nas próximas gerações, porque essas gerações agora, o problema real tem que ser combatido, tem que ser enfrentado. O senhor falou do aumento dos preços. Olha essa tese, que aí a gente pode mergulhar juntos, já que esse assunto interessa o senhor e a mim também, e nós votamos contra as casas de aposta, eu, o senhor, senadora Damares, fomos firmes, perdemos. Isso é a democracia. Mas a gente avisou. Você lembra que todos nós, falta de aviso não foi. E o governo, eu acredito que é o grande responsável, o governo Lula, porque colocou a digital junto com o Centrão para regulamentar essa tragédia anunciada de apostas, que está levando as pessoas ao perda de casamento, perda de emprego, suicídio em massa também, né? Mas essa tese que eu queria colocar para o senhor aqui é o seguinte: se não fossem as bets, olha só, porque as bets é uma coisa de 2017, né? Vamos dizer assim, na época do governo Temer começou, e o governo, em vez de cortar pela raiz, proibir, que era o que a gente queria. Um dia, se Deus quiser, vai ser assim. Eu ainda espero que o governo Lula seja por interesse eleitoreiro, como esse projeto, seja como por outro interesse qualquer, ou humanitário mesmo, que ele possa tomar uma decisão o quanto antes para acabar com o bet. Porque o crime organizado está soltando fogos. Nunca lavou tanto dinheiro com isso. E a gente sabe também de outros problemas do comércio perdendo. Mas olha só a tese que vai gerar uma discussão interessante. Se não fossem as bets, essas casas de apostas, que é um advento relativamente breve, o senhor sabe que tem estudiosos que defendem que a inflação estaria maior? Olha que loucura. Por quê? E tem lógica. Porque a pessoa gasta o dinheiro com as bets, na intenção ali de ganhar um dinheiro para ficar rico, como o senhor falou. Muita gente tem essa ilusão, porque as propagandas enganosas tomaram conta, né? E o senhor e eu temos um projeto que já foi aprovado aqui, que está na Câmara, para restringir. O ideal era para acabar, mas essas pessoas jogam, e a gente está vendo nos hospitais psiquiátricos isso, nas manchetes dos jornais, perdem tudo, a casa, perdem o dinheiro que tem, ficam endividados com agiotas, e aí não tem dinheiro para comprar, sabe o quê? Comida. Está acontecendo isso a 3x4 no Brasil. Elas ficam sem dinheiro para comida, porque gastaram com as bets. Ou seja, se não fossem as bets, a inflação estaria ainda maior. Olha que loucura, como é um autofagia do que acontece, esse retroalimento negativo, desse vício absurdo, dessa droga, que é a questão de casa de aposta. Então, esse assunto, eu acho que a gente podia fazer até uma audiência pública, senador Estives. Eu não sei se o senhor faz parte o senhor faz parte da CAS, faz parte da própria CDH, que a presidente é a Damares, o senhor faz parte da CAI. A gente podia fazer até uma sessão conjunta, eu me comprometo a assinar com os senhores isso, para a gente trazer especialistas aqui sobre esse caso. Porque a situação está ficando cada vez mais grave, como o senhor falou. Vai ter que vir outras eleições, porque isso é sempre às vésperas de eleição, de projeto desse,
para salvar o brasileiro e a gente entende essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora presidente. Se a senhora me permitir, senadora Damares, presidente, dizer que eu concordo, senador, que o câncer social e a conveniência de o governo, eu não nego que as bets destroem famílias, mas o governo está elegendo ela como uma culpada oficial para mascarar a própria incompetência. Qual é a incompetência do governo hoje? Não gerar empregos? Não conter o aumento dos preços? Não controlar a inflação? Hoje, se você parar para analisar, a gente aprovou aqui cargas tributárias do nosso país. Ou seja, o que tinha sido como solução lá atrás, vamos aumentar, eu fui contra. Imposto, eu sou contra o aumento de imposto. Acho que o imposto tem que ser gasto de forma eficiente, não aumentar mais imposto para gastar indiscriminadamente. Eu fui contra aqui o aumento do imposto dos importados, blusinha, que agora o governo quer botar a culpa no Congresso. Quer botar a culpa na gente, ainda bem que eu fui contra. Aumentar imposto não é a solução. O governo do Estado do Rio Grande do Norte já mostrou isso. Saiu de 18, a carga tributária, para 20, mas continua sem pagar as contas. Continua sem ser o órgão maior de gerência econômica para pagar nem mesmo terciarizado. Se falta tudo lá no Estado. Então, mostra-se que a BET sozinha, senador Eduardo Girão, concordo com tudo que o senhor disse. Sou contra também. Sou contra, concordo com todas as linhas, mas a gente não pode também esconder aqui que o governo federal não fez a parte dele. Mas agora vem com a propaganda em dizer que a BET é mal ocupada. E a gente não pode cair nessa. Porque a verdadeira culpa é que o governo não está fazendo a contenção da inflação, não está reduzindo os juros, não está gerando emprego. O brasileiro hoje continua com a mesma vida de 5, 6, 7 anos atrás, com promessas que não vão ser realizadas. Então ele parte para as bets pensando que vai ficar rico. Então se coloca também no lugar do brasileiro que está pensando que vai jogar e tirar um bom dinheiro. Uma ilusão. Agora, se o governo pode hoje, presidente Damares, controlar através do CPF, se pode controlar através do CPF o bloqueio, por que não bloqueia as pessoas que estão justamente dependendo de Bolsa Família, do BPC? Porque essas pessoas que têm essas dívidas, que estão desesperadas, que não conseguem pagar, não bloqueia permanentemente. Se você não consegue hoje ter controle sobre seus gastos, então seria bom você bloquear esse tipo de gasto. Porque isso não é lazer. Porque se hoje a população não consegue pagar, é inadimplente 27% na conta de água, de luz, não consegue pagar o próprio alimento, tem um remédio, vai conseguir pagar bets? Eu penso, senador Eduardo Girão, que a gente reflita, e o brasileiro também faça essa reflexão, que as bets não é exclusivamente a culpa do endividamento. É isso que o governo quer colocar, dando a própria solução de bloqueio. O governo tem que dizer qual é a ideia e o que foi feito durante esses 4 anos para controlar a inflação. Porque a gasolina está subindo, não é por causa da guerra, não. Já vem subindo há muito tempo. A gente paga mais álcool do que gasolina na bomba do carro. Então, a gente sofre com isso. A gente paga muito mais caro por remédios, plano de saúde, porque o pessoal pensa, senador Damares, que aqui a gente ganha plano de saúde, a gente paga por ele. Os senadores pagam pelo plano de saúde. Sei que o senhor não tem, senador Eduardo Girão, que o senhor abriu mão, mas eu faço uso e pago por ele, que está mais caro cada vez mais. Então, a gente precisa deixar claro, porque as pessoas não precisam cair nesse engodo, nessa enrolação. O governo precisa dizer qual é a verdadeira solução, não é para combater o endividamento brasileiro, não, porque a gente já sabe por que é. Qualquer pesquisa diz a real causa do endividamento brasileiro. A real causa é justamente que está consumindo o nosso sono. É a inflação, juros altos, não tem emprego, não tem perspectiva de vida. Então, esse vai ser o desafio para os novos candidatos ou para os velhos candidatos ao governo do nosso país. Obrigado, senador Damares. Obrigada, senador Stibson. Eu quero lhe cumprimentar e só quero acrescentar uma coisa, se me permite, ao seu pronunciamento, e eu acho que Girão concorda. Nós estamos com muita gente no superendividamento por causa da farra dos consignados. E nós observamos isso na CPMI do INSS. Então, a partir do momento em que, inclusive, algumas associações de aposentados, sindicatos,
Eles operaram naquela farra dos consignados. Nós levamos milhões de brasileiros a um superendividamento. E o que me deixa muito triste, senador Girão, aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios sociais. No superendividamento, extremamente endividadas. Pessoas recebendo 10% do seu salário apenas, porque já é descontado os tais dos consignados, que às vezes a pessoa nem queria, mas a insistência no celular, o assédio era tão absurdo. Isso quando a pessoa dizia não. Mas tem aqueles casos que as pessoas nem diziam não, mas que foram fraudadas. Pessoas pagando consignados que nunca fizeram e sendo descontado no seu salário. Então, eu acho que é tudo uma grande mistura. E é bem no momento que vem as bets, né? Então ele faz o consignado para jogar na Betis. É um sistema que se retroalimenta. Pega com a agiota, né? Pega com a agiota. Eu vou dizer, o senhor trouxe um tema extremamente necessário e a gente vai ter que continuar fazendo esse debate. Parabéns pelo seu pronunciamento, pelo seu cuidado e dedicação ao seu povo. Senadora Damares, minha presidente, esse tema do INSS, que a gente combateu na CPMI, e que todo mundo assistiu, o Estado do Rio Grande do Norte tem um grande participante disso, que deveria estar preso, mas ainda está solto fazendo campanha lá pelo Estado, ainda está fazendo campanha lá no Estado do Rio Grande do Norte. Só é um outro tema que a gente precisa discutir, eu acho que eu vou trazer aqui para a gente ter essa discussão, porque a fila hoje do INSS está 3, 4 vezes maior. Ou seja, a gente acabou de passar por um escândalo que até agora a gente não viu a solução, a gente não concluiu isso aí é um escândalo atrás do outro, é endividamento, é campanha, é Copa, é São João, e o brasileiro vai esquecendo de tudo isso. Mas só que os problemas que realmente a gente deveria estar discutindo, como eu disse aqui, porque esses fatores não excluem o que a senhora disse, não excluem o que o senador Girão falou. Tudo isso contribui para o endividamento. Ora, se tudo isso que a senhora falou, se não tivesse a inflação alta, não tivesse nada disso, talvez o impacto não fosse tão grande. Porque é difícil a gente pensar como é que a vida do brasileiro hoje, no seu cotidiano, que não consegue pagar um remédio. Ah, mas tem um remédio gratuito. Não é gratuito, gente. É pago com dinheiro público. Nada é gratuito nesse país. Não tem nada de graça. Não existe propaganda de governo que diga que nada é gratuito. Tudo é pago pelos cofres públicos, que é o bolso do brasileiro. Então, não existe dinheiro de Lula nem de Bolsonaro, não existe dinheiro de Stilson nem do Eduardo Girão. Existe dinheiro público aqui dentro. E isso sim, que a gente deveria estar discutindo para resolver esse problema, que também passa por isso que a senhora falou, que eu não vi a solução ainda. Obrigado, senadora Damares. Obrigado, senador Stilson. Ok. Antes de passar a palavra ao próximo senador inscrito, eu registro a presença na galeria dos alunos do curso de Direito da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Sejam bem-vindos. Vocês estão tendo a honra de assistir uma sessão presidida pela senadora mais bonita do Brasil. Sejam bem-vindos. Concordaram. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Nós estamos tendo uma sessão de debates e de pronunciamentos, não é uma sessão deliberativa, mas sejam bem-vindos, é uma honra recebê-los na nossa casa. Na sequência, nós vamos ouvir o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, que tem até 20 minutos para o seu pronunciamento. Paz e bem, minha querida presidente, senadora Damares Alves, muito obrigado pela disponibilidade sua de abrir essa sessão. Quero agradecer ao presidente Davi Alcolumbre também por abrir essa exceção, né? Já que nós temos uma regra desde a gestão Rodrigo Pacheco, que apenas senadores da mesa diretora podem abrir sessões. Eu já cheguei outras vezes aqui com muita vontade de falar, de denunciar, e não pude fazer por essa medida que eu espero que seja revogada ainda até o final do ano. Mas eu quero saudar os funcionários dessa casa, os assessores, a você, brasileira, brasileiro, que está nos acompanhando aí. Eu sei que a TV Senado, a Rádio Senado, eu sei
que chega aí nos rincões do Brasil. Quando eu estou no interior do Ceará, sempre vem alguém para me cumprimentar e dizer, olha, eu estou assistindo, estou ouvindo, Isso é muito bom, isso é cidadania para o brasileiro. Parabéns ao pessoal da comunicação da casa. Mas, presidente, é o seguinte, eu não vou falar aqui hoje o que eu gostaria muito de falar sobre as declarações do presidente do PT e da ex-ministra Gleisi Hoffmann, que disse que deveria ter assinado a CPI ou CPMI do Banco Master. Depois da semana passada, houve um condão aí, mágico, que fez essa turma do governo Lula querer o Banco Master. Porque antes eles não queriam, com raríssimas exceções. E eu quero dizer que antes tarde do que nunca, né? E eu vou amanhã, hoje não, amanhã eu vou entrar nesse assunto, porque eu acho que a prioridade zero do Congresso Nacional e do povo brasileiro, para que toda a verdade venha à tona, para que haja o Brasil seja passado a limpo, de fato, que tenha a investigação parlamentar da maior fraude do sistema financeiro do Brasil, porque quem vai pagar o pato é quem está nos ouvindo agora. Você, brasileira, brasileiro, desses escândalos todos em relação ao Banco Master, com bilhões e bilhões, com gente poderosa envolvida. Enquanto o Brasil não tiver essa coragem de enfrentar, de punir esses responsáveis, crime de colarinho branco, a gente vai patinar. E para de patinar. Já deu. Mas, presidente Damares, eu tive a oportunidade, uma semana exatamente depois que a senhora, inclusive estou chegando do aeroporto direto aqui para o plenário do Senado, vindo lá de Curitiba, após passar por Ponta Grossa, uma logística difícil. Estou com a roupa que eu estive ontem na cadeia pública de Ponta Grossa, só coloquei a gravata aqui, e eu confesso que fiquei muito indignado com o que eu vi e ouvi do preso clássico político Felipe Martins, que está sofrendo tortura. Não é de hoje, é de muito tempo. Não das pessoas que estão lá, diga-se de passagem, dos agentes penitenciários, mas uma chamada tortura da toga no Brasil, que persegue críticos, adversários, por suas convicções políticas. É isso que nós vamos ver aqui com dados. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a acolhida que eu tive do senhor Ricardo Schaefer, que é advogado do Felipe Martins, da senhora Anne e dona Thelma, que eu tive a oportunidade de conhecer, fui à residência deles depois da visita, e só para a gente entender a gravidade disso, o cargo que o Felipe Martins ocupava no governo que a senhora era ministra é o mesmo que o embaixador Celso Amorim ocupa no governo Lula, ou seja, alguém de projeção internacional. E esse homem está comendo o pão que o diabo amassou. Ele é uma pessoa de tanta fé, senadora Damares, de tanta resiliência que é de emocionar, de inspirar qualquer cidadão, que até conversões ele está conseguindo fazer lá dentro do presídio, porque não há mal que não venha para um bem maior. Mas eu digo aqui a você, brasileira, brasileiro, que eu quero compartilhar, porque é um trabalho de solidariedade a partir de agora e de ação firme no bem e na justiça, na verdade, que nós vamos precisar ter, para que essa injustiça suprema
cesse. No Brasil. Grave demais o que está acontecendo lá. Sim, eu viajei para Ponta Grossa para visitar por apenas 1 hora, marcado no relógio, milhares de quilômetros, para visitar o Felipe Garcia Martins Pereira. Não me pergunte por que o ministro Alexandre de Moraes, que parece ter uma obsessão por Felipe Martins, liberou apenas 1 hora. Não é assim com os outros presos. E olha que nós somos parlamentares. É muito estranho constatar que nem a filha dele, a Aurora, de 6 anos de idade, ele consegue se comunicar. Porque a própria estrutura da cadeia pública, que é outra dúvida gigantesca minha, o que é que ele está fazendo numa cadeia pública, que é um lugar de trânsito, sem estrutura. E eu tive lá, senadora Damares, a senhora deve ter visto, facções dividem, várias facções, as galerias daquela cadeia pública pequena. Ou seja, corre até risco de vida. Por que estão fazendo isso com esse cidadão brasileiro? Agora vamos lá, para você entender a gravidade. Esse lugar é totalmente inadequado, com superlotação e alta rotatividade de todo tipo de crime, como estupro e tráfico de droga. Estamos aqui tratando de um dos casos mais emblemáticos dentre os presos políticos do regime ditatorial formado por Lula e alguns ministros do STF. Como eu vou destacar neste pronunciamento, ele não é apenas inocente, o Felipe. Ele provou materialmente nos autos a falsidade de todas, 100% das acusações. Eu quero começar, senhora presidente, deixando algo muito claro. Eu não venho aqui pedir privilégio para ser o ninguém. Não venho aqui pedir tratamento especial. Não venho aqui para discutir simpatia ou antipatia política. Eu não venho aqui para falar a convertidos nem provocar adversários. Eu venho falar de Constituição brasileira. Eu queria pedir à secretaria que me trouxesse aqui uma Constituição, a Carta Magna do nosso país. Eu venho aqui falar de legalidade. Muito obrigado. Está aqui. Está aqui, que a gente tem que seguir. A gente jurou. Eu venho aqui falar em dignidade humana. Eu venho aqui falar de um brasileiro que está preso, acredite se quiser, há 814 dias. E eu estou vendo crianças aqui no plenário, coincidentemente da idade da filha dele. Peço que a TV Senado, agradeço, mostre. Sejam bem-vindas, bem-vindos todos vocês. Felipe Martins não pode ver a filha. Lá não tem condições, a estrutura. Eu repito, são 814 dias presos. Destes, 805 dias, senadora Damares, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Não é por acaso que a senhora está sentada aí agora. Não existe coincidência. 805 dias foram como preso preventivo. Felipe Martins. É preciso que o Brasil entenda o que isso significa.
Prisão preventiva não é condenação. Prisão preventiva não é castigo. Prisão preventiva não é instrumento de humilhação. Prisão preventiva não é ferramenta de pressão psicológica. Prisão preventiva não existe para quebrar um homem, para afastá-lo de sua família, para isolá-lo de sua fé. Ele nem sequer pode receber auxílio espiritual, senadora Damares, lá. Ele não pode receber, porque não tem estrutura, não é permitido. Também, pela essa decisão bárbara do ministro Alexandre de Moraes. A prisão preventiva no Estado Democrático de Direito é medida excepcionalíssima. Ela deve ser fundada em fatos concretos, atuais, verificáveis e, sobretudo, deve ser proporcional. Mas o que aconteceu com Felipe Martins foi o contrário. Felipe foi preso em 8 de fevereiro de 2024, sob uma premissa que hoje se sabe falsa, a de que ele teria viajado aos Estados Unidos da América no final de 2022. Uma viagem que ele não fez, uma viagem que ele jamais fez, uma viagem que foi usada como fundamento para dizer que havia risco de fuga. Uma viagem que foi usada para sustentar a narrativa de que ele teria deixado o país. Uma viagem que hoje está no centro de um escândalo internacional. Porque, segundo informações já reconhecidas oficialmente por autoridades americanas, há investigação sobre possível fraude em registros migratórios dos Estados Unidos. Estamos partindo por uma questão grave diplomática por causa dessa sandice. Isso depois que o próprio CBP, Customs and Border Protection, equivalente à nossa alfândega aqui no Brasil, ter oficialmente negado a entrada nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Disse que ele não entrou nos Estados Unidos da América. A defesa apresentou, presidente, diversos elementos de que ele estava no Brasil. Elementos físicos, provas documentais. Quando a narrativa da viagem caiu, esperava-se que o erro fosse reconhecido, que a cautelar fosse revista, que a liberdade fosse restabelecida e que as autoridades dissessem, abro aspas, houve um equívoco, vamos corrigir. É o princípio básico. Inclusive, e ter a humildade de reconhecer. Mas não, é soberba. Não brinca. Ela precede a queda, quero avisar. Mas ela foi colocada em prática. Quando um fundamento ruiu, outro apareceu. E então Felipe foi mantido preso por uma segunda acusação igualmente absurda. Um suposto acesso a uma rede de busca de emprego. Não é para rir, não. Não é piada, não. O LinkedIn, busca de emprego. Como se isso demonstrasse risco concreto. Só que a própria Microsoft, olha só, segundo a defesa, reconheceu que esse acesso nunca existiu. Então, nós estamos diante de uma sequência que desafia a lógica, presidente. Primeiro, prenderam Felipe por uma viagem que ele não fez. Depois, sustentaram restrições por um acesso na internet que não ocorreu. E, ao longo desse caminho, aquilo que deveria ser o centro de qualquer processo penal, a prova foi sendo tratada como detalhe inconveniente. Quando a prova servia à acusação, era prova robusta. Quando a prova contrariava a acusação, era ignorada, minimizada ou
reinterpretada. É esse o ponto central que eu quero chegar. Quando a realidade precisa ser torcida para caber em uma condenação, alguma coisa muito grave aconteceu. Felipe foi preso por um crime que comprovadamente não cometeu. Isso, no mínimo, exigiria muita prudência, dúvida razoável e respeito ao princípio mais básico do processo penal. Na dúvida, absolve-se. Mas aqui parece ter vigorado outra lógica. Na dúvida, condena-se. Na prova contrária, ignora-se. Na contradição, escreve-se uma narrativa maior. E eu pergunto, que Estado democrático de direito é esse? Em que a prova que absolve vira inconveniente. A prova que contradiz vira irrelevante. E a prova que não existe vira fundamento da prisão. Eu visitei, acompanhei e recebi informações sobre a situação de Felipe Martins, senhora presidente. Não apenas como homem público, mas como ser humano. E é impossível ficar indiferente. Felipe está sendo mantido na cadeia pública de Ponta Grossa, no Paraná, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, apesar de sucessivos alertas do Departamento Penitenciário do Paraná sobre a inadequação da unidade. O próprio Departamento Penitenciário não recomenda e o ministro insiste. Como é que pode isso? O que está por trás disso? E aqui eu quero ser muito preciso. Não se trata de reclamação genérica. Não se trata de desconforto comum de quem está preso. Não se trata de pedido de luxo. O próprio departamento, repito, penitenciário do Paraná, produziu o relatório e solicitou a transferência de Felipe Martins para outra unidade mais adequada ao caso. A autoridade penitenciária alertou para riscos concretos à integridade física e moral de Felipe Martins. Alertou para problemas estruturais, alertou para superlotação, alertou para o perfil da população carcerária, alertou para o fato de que aquela unidade é uma porta de entrada do sistema penitenciário, não um local adequado para recolhimento prolongado, muito menos para execução da pena. Mesmo assim, segundo as informações que nos chegaram, o pedido vem sendo solenemente ignorado há quase 2 meses. Quase 2 meses. Isso mesmo. Felipe segue isolado. Em 2024, ele já havia sido submetido a 10 dias em uma solitária sem iluminação. Imagina você que está nos ouvindo, nos assistindo, numa cela, num cubículo, 10 dias, sozinho, sem luz. Feche os olhos. Imagina que você está num lugar pequeno. 10 dias. Isso é tortura ou não é? Tortura em série. Diga-se de passagem. Presidente querida, a situação é muito grave. Muito grave. Olha só a sequência disso. Agora, 3 de março até 3 de maio de 2026, agora, nesse ano, foram 60 dias em isolamento em uma ala de apenas 4 metros quadrados. 60 dias. A coisa só piora. Em uma ala de 4 metros quadrados. Isso não é normal, gente. Isso não é compatível com a dignidade humana. Isso não é uma execução penal civilizada. O Estado pode prender alguém
quando a lei permite. O Estado pode executar uma pena quando há condenação definitiva, mas o Estado não pode esmagar uma pessoa. O Estado não pode converter custódia em degradação. O Estado não pode usar a prisão como um ambiente de abandono moral. E não é só isso. Você acha que já chegou no fundo do poço? Não. Felipe tem sido impedido de exercer direitos básicos que são reconhecidos aos demais internos. Todos os outros. O direito à assistência religiosa, por exemplo. Desde que foi preso, Felipe vem sendo proibido de ser atendido por líderes religiosos que atendem aos demais internos. A justificativa, segundo o relatado, é que esses religiosos não poderiam sequer falar com ele. Gente, é um ser humano. Nós não estamos na época medieval, não, da Idade Média. Nas masmorras da vida. Meu Jesus. Ora, a liberdade religiosa não é prêmio, não é concessão graciosa, não é favor do carcereiro, é direito fundamental. O preso não perde sua alma a entrar no sistema penitenciário. O preso não perde sua fé. O preso não deixa de ser gente. A Constituição, está aqui ela. Quem está nos assistindo está vendo, eu estou com ela na minha mão direita. Garante a liberdade de crença. A lei de execução penal reconhece a assistência religiosa e a dignidade humana exige que o Estado não trate a fé como ameaça. Também há o drama familiar. Felipe tem uma filha de apenas 6 anos, como eu disse, a Aurora. Desde que ele foi transferido para a unidade atual, ele tem sido impedido de manter contato com essa criança. Enquanto os demais internos, segundo as informações recebidas, têm direito a videochamada com seus familiares, ao menos uma vez por mês. Até isso está sendo negado dele. Esse tempo não volta. Essa criança não está com toda essa injustiça. Essa criança está crescendo longe do pai, sem ver o pai, só vê por foto. Eu pergunto qual é o risco institucional de uma criança de 6 anos falar com o pai. Que ameaça à ordem pública existe em uma filha ver o rosto do próprio pai? Que democracia se fortalece impedindo uma criança de ouvir a voz paterna? Inclusive, ele mostrou a foto da filha para mim, com os olhos marejados. Isso é como se fosse uma facada nas costas, que o Estado está perpetrando desse cidadão. Enquanto todos os outros presos do Brasil podem. Ele não pode. Que coisa! Punir o homem para além da pena já é grave. Mas punir uma criança junto com ele é crueldade. Há ainda outro ponto gravíssimo. A restrição ao contato com os advogados. Ah, OAB! Alô, OAB! Felipe tem tido contato limitado apenas com os advogados habilitados nos autos da ação penal brasileira. Com isso, tem sido impedido de conversar pessoalmente ou por vídeo com advogados que o representam em outros processos, inclusive em outros países, como seus advogados lá nos Estados Unidos. Ele não pode conversar. Olha o direito sendo negado. Isso viola frontalmente o direito à defesa. Viola o Estatuto da Advocacia, o artigo 7º, inciso 3, da Lei 8.906. É claro, ao assegurar ao advogado o direito de comunicar-se com seu cliente, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando este estiver preso, detido ou recolhido. Senhora Presidente,
Isso não é apenas uma sucessão de irregularidades. Isso é um padrão de tortura. É quando o padrão é sempre contra o mesmo indivíduo, sempre contra a liberdade, sempre contra a família, sempre contra a defesa, sempre contra a fé. O Senado Federal não pode se calar. Este Senado tem o dever de fiscalizar, tem o dever de denunciar abusos, tem o dever de defender garantias fundamentais. Direitos fundamentais existem, sobretudo, para proteger quem está sob o peso máximo do Estado. A democracia não se mede pela forma como trata seus favoritos, mede-se pela forma como trata seus adversários, seus críticos, seus acusados, seus presos. E é por isso que o caso Felipe Martins importa para todos nós. Hoje é Felipe, amanhã pode ser qualquer cidadão. Se coloque no lugar dele. Que se veja diante de uma acusação sustentada por premissas falsas, por provas distorcidas ou por uma engrenagem institucional que não admite voltar atrás. E encerrando, senhora presidente, e aqui eu quero fazer uma observação importante. A derrubada do veto, a chamada lei da dosimetria, que eu e a senhora e a maioria dos senadores votaram para derrubar o veto vingativo do Lula, abre uma discussão jurídica relevante sobre a revisão da pena e sobre a aplicação de parâmetros mais proporcionais quando cabíveis. Isso não é favor, isso não é anistia disfarçada. É a aplicação da lei penal mais benéfica quando juridicamente incidente. É a individualização da pena, é proporcionalidade, é execução penal nos termos da lei. O que se pede, no mínimo, é que Felipe Martins seja tratado como qualquer outro cidadão brasileiro. Deveria ser tratado com respeito à prova, com respeito à legalidade, com respeito à sua dignidade, com respeito à sua defesa, com respeito à sua família e com respeito à sua fé. Eu encerro, senhora presidente, pedindo o mínimo de bom senso das pessoas de bem desse país. É hora das pessoas de bem se manifestarem de forma ordeira, pacífica, mas de forma firme. Isso não deveria ser pregar no deserto. Isso importa a todos nós. Que a lei seja cumprida, que se acabe com essa sanha de revanche. Parem a perseguição política no Brasil enquanto é tempo. São vidas. Eu encerro com esse profundo pensamento nos deixado por Francisco Cândido Xavier, grande Chico Xavier. E a minha vida, senadora Damares, é antes e depois de ter conhecido a obra desse homem, desse mineiro. Olha a frase dele. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Isso vale para o ministro Alexandre de Moraes, para a sua equipe, para as pessoas de bem que se mantêm caladas diante disso, para esse Senado Federal que já deveria ter exercido, segundo a Constituição, a sua prerrogativa de impeachment quem está violando a Carta Magna deste país. E começa a dar sinais o Senado, graças a Deus, que se mantém assim, de que está se levantando. Mas chegou a hora da capacidade de reflexão de cada um de nós, porque cada dia, para esse cidadão Felipe Martins, significa um ano para outras pessoas que estão livres. Que a aurora dos novos tempos, da verdadeira justiça, da democracia, volte a esta nação que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Muito obrigado pela extrema tolerância benevolente que a senhora teve nesse meu discurso.
Obrigado, senador Girão. Eu convido para o senhor assumir a presidência. Eu quero fazer o meu pronunciamento, inclusive completando o que o senhor trouxe à tribuna nesse momento. Com a palavra, senadora Damares Alves, aqui do Distrito Federal, que também é a presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa Revisora da República. Obrigada, presidente. Antes de começar a falar os dois assuntos que me trouxeram a essa tribuna, eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos visitando na galeria. Sejam bem-vindos. Essa casa recebe vocês com muito carinho. Observe que o nosso plenário é lindo, essa casa é linda. Não esqueçam de olhar para o teto, esse teto é maravilhoso. Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal. Senhor presidente, antes de eu entrar nos dois assuntos que me trouxeram, eu só quero fazer um complemento da sua fala. O senhor disse que o ministro Alexandre nos liberou para visitar o Felipe 1 hora. Mas o Brasil tem que saber que no meu caso, foi em 30 minutos. E é domingo de manhã, no interior do Paraná. Então, para a gente chegar lá, a gente tem que sair no sábado, dormir em Curitiba ou em Ponta Grossa, que são 140 quilômetros, alugar um carro, sair dirigindo pela estrada, chegar lá e chegar no presídio antes das 8 da manhã, numa fila com as esposas dos outros presos. Foi isso que nós passamos, sem nenhum privilégio por sermos parlamentares. E tem um certo momento que eles nos chamam para uma sala, mas aí eu estava, inclusive, na chuva, e lá chove, fiquei com muita dó, as esposas ficam na chuva, e tive a chance de estar com o Felipe na sala da OAB, como o senhor. Estou fazendo um relatório. Não quis falar muito a semana passada sobre isso, porque a semana passada o foco desse congresso era outro, mas eu saí de lá muito comovida com tudo que vi. E a minha preocupação, senador, aquelas galerias estão divididas em facções, né? E nós temos criminosos perigosos naquela unidade. Aquele presídio está dividido por galerias com facções, tem criminosos perigosos. Felipe, inclusive, divide cela. Nesse momento, ele está separado, mas ele já dividiu cela com criminosos perigosos. E que Deus tenha piedade do Felipe, porque está preso por uma viagem que não fez, por um golpe que ele não deu, está preso por documento que não existiu, por um falso registro de entrada dele nos Estados Unidos, e eu espero que essa investigação nos Estados Unidos avance e se descubra o que de fato aconteceu. Mas é um jovem lindo. Eu tenho um amor tão maternal por Felipe, porque eu conheci Felipe antes de ser ministra. Eu conheci Felipe estudando sobre tudo o que acontece. Felipe trabalhou anos na Embaixada dos Estados Unidos, um menino culto, preparadíssimo. Ele é um jovem, gente, ele é um jovem. 36 anos, e quando eu fui ministra, ele foi ser esse assessor especial, assessor especial na área internacional para o presidente Bolsonaro. Menino na dele, quieto, trabalhava muito, me ajudou muito nos fóruns internacionais que eu participei, nos orientando. Eu tenho saudade do Felipe, e desde que nós nos separamos, que o governo acabou, eu não tinha estado com ele. E domingo passado eu gastei o meu tempo com ele de manhã. Tiveram um pouquinho de tolerância, que estava chovendo muito quando eu entrei, mas não consegui abraçar a esposa, mas estive com o Felipe e eu estou entregando um relatório. Mas, presidente, o que me traz essa tribuna, primeiro eu estou de laranja, espero que todo mundo tenha percebido a cor da minha blusa. Nós temos mais convidados aqui, sejam bem-vindos ao Senado Federal. Nós começamos o Maio Laranja, nós estamos no 4º dia da campanha Maio Laranja, que é um mês dedicado ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí, presidente, nós vamos ter que falar sobre isso. Este final de semana o Brasil se chocou e todo mundo ficou falando muito nas redes sociais do estupro coletivo de 2 meninos que aconteceu
em São Paulo, em que adolescentes, e parece que 1 ou 2 já com mais de 18 anos de idade, estupraram de forma bárbara. E, além de terem estuprado, filmaram o estupro e colocaram nas redes sociais de 2 crianças. E todo mundo ficou chocado porque as imagens chegaram até vocês. E quando as imagens chegam, chocam. Mas aquilo acontece o tempo todo. Desde o momento que eu subi aqui na tribuna até a hora que eu estou me dirigindo ao senhor agora, presidente, no mínimo 4 crianças foram estupradas no Brasil. Essa é a realidade do meu país. E a realidade do meu país é bem pior, não são só crianças. Bebês e recém-nascidos estão sendo estuprados no Brasil. E agora, senador Girão, o que está acontecendo, não estão mais vendendo o vídeo do bebê estuprado. Foram além. Vendem o link para você participar ao vivo do estupro de um bebê. E esses links têm valores. Dependendo do valor que você pagar, você pode dizer do outro lado da câmera o que você quer fazer com aquela criança. Então, dependendo do valor, você diz para o estuprador o que fazer e ele tem que fazer porque você pagou para isso. São monstros, são bárbaros. E, infelizmente, a internet virou um paraíso de bárbaros. E a gente vai ter que falar sobre isso. Houve um momento que eu era praticamente uma voz solitária no Brasil e fui chamada de louca por muito tempo. Imagina que tem estupro de bebê, essa mulher é louca. Imagina que tem criança sendo estuprada no Marajó, é louca. Inclusive, não sei se o senhor sabia que o Messias, que foi candidato ao Supremo Tribunal, em 2024 ele entrou com uma investigação sobre fake news do Marajó, investigando Damares, que eu menti, que tinha estupro no Marajó, que tem estupro no Brasil. Mas maio está aqui, é maio laranja, e eu quero convidar todo mundo a participar da campanha. Faça o seguinte, faça uma postagem, pega o seu perfil no Instagram, coloca laranja. Eu estou disponibilizando inúmeros cartazes, banners, imagens. É só entrar no meu perfil, mandar, e eu mando para você 1 por dia, mando um kit para você usar. Fale. E nós precisamos ensinar nossas crianças a denunciarem, presidente. As crianças precisam ser orientadas. E, aproveitando que tem pais aqui, tem pessoas aqui, deixa eu dizer uma coisa. Converse com seus filhos e fale uma palavra que funciona muito. Alguém está fazendo carinho esquisito em você? Porque quando tu fala de abuso, a criança não entende a palavra abuso, mas pergunte, alguém está fazendo algum carinho esquisito em você? Nós precisamos empoderar as crianças. Se alguém tivesse me empoderado aos 6 anos de idade, quando eu fui barbaramente estuprada, se eu soubesse que eu podia gritar, eu teria gritado. Se eu soubesse que aquelas investidas todas, porque foi uma série de investidas, que aqueles carinhos eram esquisitos e proibidos, não teria acontecido comigo o que aconteceu com um homem que estava hospedado na minha casa. Então, a gente precisa proteger as crianças no Brasil e eu convido todos a estarem comigo na campanha do Maio Laranja. Quero cumprimentar os demais que estão chegando. A nossa galeria hoje está bonita, né, presidente? Entra uma turma, sai outra. Sejam todos bem-vindos ao plenário do Senado Federal. Não esqueça de olhar para o teto, tá? Esse teto é incrível, é lindo. O guia depois vai explicar para vocês, mas esse plenário é muito lindo. Presidente, eu quero falar hoje, especialmente com vocês que estão me assistindo de casa. Com você, mãe de uma criança com deficiência, quero falar agora sobre um outro tema, que é o descontos de IPI para carros de pessoas com deficiência. Quero falar com mãe e pai de criança com deficiência, com você, pai, que acorda de madrugada e luta todos os dias para dar um pingo de dignidade ao seu filho. Gente, meu coração está muito triste com o que vou denunciar aqui hoje. É de chorar, é revoltante. Eu acabo de receber, presidente, um documento da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, e o que tem aqui não é um ofício qualquer, não. É um pedido de socorro da associação, um grito de desespero contra uma maldade, contra uma covardia que o atual governo está fazendo com quem sofre tanto.
Sabe a isenção total do IPI para a compra de veículos por pessoas com deficiência? Aquela, presidente Girão, conquista histórica da Lei 8989 de 95, olha quantos anos tem esse dinheiro garantido para a pessoa que tem deficiência tenha descontos de IPI, comprar o carro mais barato, desde 95. Lutamos tanto para manter viva essa lei até 2026, esse direito até 2026. Pois é, o governo deu um jeito de passar a tesoura. De alguma forma, conseguiram cortar o direito dessas famílias, porque nós temos um governo que só pensa em arrecadação. Eles estão reduzindo os descontos em 10%. As próprias montadoras já avisaram. Era um desconto total do IPI, agora vai ser só 10%. E sabe como é que fizeram isso? Escondido. Na calada da noite. Agora, acredite, senador, que fizeram conosco aqui dentro do plenário. Na Lei Complementar 224, que entrou em vigor agora, em 1º de abril, pelo amor de Deus, parece uma piada, mas foi no dia 1º de abril, no dia da mentira. Mas é uma tragédia real que eu estou falando aqui. E eu avisei. Lembram que eu votei contra esse projeto de lei? E o senhor também votou. Eu gritei que tinha uma armadilha, eu alertei dentro do plenário, nós falamos de um jabuti dentro do projeto de lei. Eles misturaram num projeto de lei o direito fundamental da pessoa com deficiência num projeto sobre apostas de cota fixa. Lembra disso, senador? Sobre imposto de jogatina, sobre responsabilidade fiscal. O que isenção de carro de cadeirante tem que haver com o imposto de jogatina? Mas aqui estava todo mundo falando de aumentar o imposto para jogatina, aí apresentaram um jabuti dentro desse projeto de lei. Nós gritamos, nós falamos, colocaram um jabuti venenoso para atacar quem não tem como se defender. O legislador nem sabia que essa lei ia afetar as pessoas com deficiência. A estratégia do governo foi vergonhosa, presidente. Hoje a Receita Federal está negando os processos na cara dura. Pessoas do Brasil inteiro estão tendo seus pedidos indeferidos porque a Receita agora exige que eles paguem esses 10%. Gente, um carro adaptado não é luxo, não é para passear no shopping. É a única ferramenta que aquela mãe tem para levar o filho com paralisia para fazer fisioterapia. É o único jeito daquele pai amputado conseguir chegar no trabalho e sustentar a sua família. Aí essa família junta moedinha por moedinha, vende o que não tem, dá um adiantamento na concessionária, achando que o direito dele está garantido. E, de repente, o governo anula, muda a regra no meio do jogo e fala, agora tem que pagar mais 10%. Tem gente que já deu sinal no carro e corre o risco de perder o dinheiro suado, porque não tem de onde tirar para inteirar esse imposto que agora será cobrado. Isso é desumano, presidente. Isso é perversidade. Onde está o lema que essas famílias tanto defendem? O nada sobre nós sem nós. Decidiram arrancar os 10% do sonho e da dignidade da pessoa com deficiência sem avisá-los de forma gradual e cruel, sem trazê-los para o debate, presidente. É assim que o governo quer fechar as contas? Tirando de quem usa cadeira de rodas? Tirando de uma mãe de uma criança com paralisia cerebral? Será que o Brasil ia falir por causa desse desconto que já era lei? Um direito desde 95, presidente. Eu não vou aceitar, eu não vou me calar, eu vou conversar com todos os parlamentares, porque na hora que a gente gritou aqui, ninguém entendeu. Eu agora vou mostrar no papel, nós vamos trazer as famílias, eu vou mostrar a negativa da Receita Federal, vou mostrar documento que já está acontecendo nas concessionárias. Detalhe,
Aqui, ó, eu tenho ofício da Fiat, ofício de diversas montadoras aqui. Aqui, ó, vários ofícios já avisando que a lei será aplicada. As montadoras já estão avisando, as concessionárias. Eu exijo daqui, dessa tribuna, explicações imediatas da Receita Federal e do Ministério da Fazenda. E pergunto às mesas diretoras do Congresso, nós somos enganados? Aprovaram uma pauta com uma interpretação e agora, na prática, o governo faz outra coisa? Será que os parlamentares que estavam todos aqui foram mesmo enganados? Alguns gritaram, eu gritei. As pessoas com deficiência têm urgência diante dessa grande injustiça. É ano eleitoral. E as pessoas com deficiência vão cobrar dos parlamentares que aprovaram essa lei. E eu digo a ele e a todas as famílias de PCDs no Brasil, a todas as pessoas com deficiência, vocês não estão sozinhos. Nós vamos cobrar, nós vamos expor essa vergonha, não vamos deixar que ajuste fiscal desse governo falido seja feito nas costas pesadas e sofrida das nossas pessoas com deficiência. E quem sabe se o governo não toma a seguinte decisão, reconheça que não conseguiram governar, desista, renuncie, presidente, ministros, renunciem, dá tempo, renuncie, antes da eleição a gente cuida do país. Não deram conta, olha aqui a fatura. Endividamento, inflação. Quem assistiu ontem aquele programa daquela televisão, que é uma TV que tem uma tendência muito para a esquerda, a Rede Globo? Quem assistiu a reportagem sobre crime organizado? É um documentário que eles estão falando chamado Território Alguma Coisa. Mas há 2 anos atrás, o Brasil Paralelo fez Entre Lobos, que é a mesma coisa. Crime organizado mandando no Brasil, inflação, insegurança jurídica, confusão no campo, confusão na cidade. O Brasil está desgovernado. E agora, para resolver o problema, vamos tirar das pessoas com deficiência. Que vergonha, presidente Girão, que vergonha. Mas olha, nós vamos gritar, e eu conto contigo, Girão, nessa luta. As pessoas com deficiência não podem ser passadas para trás. Obrigada. Muito obrigado, querida senadora Damares Alves, sempre muito humana, né, nas suas pautas, muito coerente, e lhe cumprimento pelo seu pronunciamento. E pode contar comigo, você sabe disso, nós estamos juntos nessas causas nobres, né? E eu aproveito para desejar a todos vocês que estão nos assistindo nessa tarde de segunda-feira, dia 4 de maio de 2026, como bem lembrou a senadora Damares, maio laranja, temos uma responsabilidade, né? Em Fortaleza sempre tem aquela caminhada do maio laranja, eu participei no ano passado, ali descendo ali pela Praça Portugal, indo até a beira-mar, importante. E essa conscientização contra o abuso infantil é algo, e de adolescentes também, é algo muito importante dentro desse processo civilizatório que a gente precisa caminhar no Brasil. O Brasil tem números assustadores nesse sentido e não pode ser ignorado. Eu quero desejar uma ótima semana para todos vocês, de muita luz, muita paz, que essa casa, que a gente possa continuar orando por essa casa, né? Por todos os senadores daqui, aliás, para todas as autoridades do Brasil, né? Para que tomem as decisões pelo bem comum. E é mais uma semana que eu espero ser produtiva para o Senado Federal. Então, a presidência informa às senadoras e aos senadores que estão convocadas as seguintes sessões para amanhã, terça-feira. Sessão solene do Congresso Nacional às 10 horas, destinada a comemorar os 70 anos da indústria automotiva. Sessão deliberativa ordinária semipresencial às 14 horas,
com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. E sessão solene do Congresso Nacional às 15 horas, destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 139 de 2026, que altera a Constituição Federal para estabelecer os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. Então, cumprida a finalidade desta sessão não deliberativa semipresencial do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Você estava acompanhando a sessão não deliberativa do Senado Federal aqui no plenário, dedicada aos discursos dos senadores. Passamos a transmitir agora a reunião do Conselho de Comunicação Social, que nesse momento faz uma audiência pública em comemoração ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Acompanhe. Envio de um relatório da comissão, um relatório muito robusto, que nós recebemos e que agradeço ao Caio, ao Carlos Magno e também à Valderese, também à Sônia, que era membro suplente, né, aqui desse projeto, e queria passar a palavra ao conselheiro Caio Loures para que ele pudesse fazer a apresentação do relatório, que nós não tivemos tempo de circular ainda para os conselheiros, então queria passar a palavra para que você pudesse nos contar sobre esse relatório. Então, por favor. Senhora Presidenta, senhoras e senhores conselheiros, em nome da Comissão de Relatoria, venho apresentar o trabalho desenvolvido sobre o projeto de lei que institui o marco regulatório dos serviços de vídeo sob demanda. Registro ao iniciar que a deliberação sobre o relatório e seus encaminhamentos fica reservada à pauta apropriada. O propósito desta intervenção é prestar contas do percurso analítico realizado e oferecer, em síntese, as suas principais conclusões. A comissão organizou a sua análise em torno de 5 eixos. Permitam-me um resumo. No retrato do mercado, qualificamos a base regulatória com dados primários da Ancine e do CAD. Na dedução fiscal e propriedade intelectual, alertamos que a renúncia de até 60% da Condecine pode operar como subsídio cruzado a corporações estrangeiras se os contratos de prestação de serviços, os work for hire, não forem disciplinados. Daí a nossa recomendação de que se condicione a dedução à retenção de no mínimo 51% dos direitos pelas produtoras brasileiras. Na calibragem das alíquotas, mostramos que o teto de 4% do substitutivo é compatível com a média europeia em sua dimensão tributária, mas é inferior à exigência combinada de França, Itália, Espanha e Suíça, quando se incorpora o investimento direto. Na sustentabilidade do Fundo Setorial do Audiovisual, registramos que a aprovação do PLP 259 de 2023, vedando contingenciamento, é condição de eficácia desta contribuição. Na preservação do ecossistema audiovisual, defendemos a manutenção da janela de cinema, das obrigações de carregamento, must carry, e a inclusão dos canais universitários no rol obrigatório. Quanto às divergências entre as versões, o relatório consigna sugestões ao senador relator. Manter a alíquota original de 3% do Senado, com o tratamento isonômico das plataformas de UGC, preservar o modelo percentual de cotas da Câmara, prevendo que uma temporada equivale a um título, conservar o artigo 5º sobre proeminência algorítmica, complementando por auditoria pela Ancine. Manter a janela de Catch-up TV, isso é, a reapresentação em catálogo de obras já exibidas, de 100 dias. E preservar o provedor de VOD pleno, que reduz em 50% a Condecine das plataformas com pelo menos metade de horas de obras brasileiras dos últimos 10 anos. Quanto ao mapa das matérias legislativas correlatas, o PL não opera no vácuo. Identificamos um conjunto amplo de proposições que determinam a sua eficácia. Diretamente conectadas são projetos de lei sobre o descontingenciamento do Fundo Setorial do Audiovisual, a remuneração residual em plataformas digitais, direitos autorais na internet, acessibilidade,
combate à pirataria e a reforma tributária. E em plano transversal, mas com impacto estrutural sobre o setor, registramos o marco legal da inteligência artificial, a regulamentação da profissão multimídia, o ECA digital, a TV 3.0 e o marco das plataformas digitais. Identificamos lacunas que demandam um veículo legislativo autônomo, entre elas o condicionamento da dedução à propriedade intelectual, a escalonação da janela de cinema, a salvaguarda para microempresas e a reaproximação progressiva ao padrão europeu de cota de 30%. Identificamos ainda lacunas estruturais que extrapolam o escopo do projeto: a transparência algorítmica, obsolescência tecnológica, pejotização, o impacto da inteligência artificial generativa sobre a criação. São temas que recomendam acompanhamento legislativo continuado pelo Conselho. Daí decorrem 6 encaminhamentos sugeridos à pauta de deliberação: a criação de uma comissão temática de regulamentação do audiovisual, o envio do relatório ao presidente do Congresso, o oferecimento das sugestões de harmonização ao senador relator, manifestação prioritária às mesas diretoras em favor do PLP 259 de 2023, a formulação de minutas de anteprojeto para as lacunas identificadas e a convocação de audiências públicas semestrais. Nos colocamos à disposição deste plenário para os esclarecimentos necessários. Muito obrigado. Muito obrigada, conselheiro Caio. Alguém mais quer se manifestar a esse respeito? Sônia, Carlos. Como eu disse, a gente recebeu então um relatório na noite de ontem e agradeço o envio. E eu queria, como proposta de encaminhamento, como se trata de um tema extremamente relevante e que o Conselho terá que se debruçar sobre ele, até como proposta de encaminhamento, propor que nós circulássemos o relatório para todos os conselheiros e desse o prazo de leitura e envio de propostas para que a gente possa, na próxima reunião, encaminhar para formalização de uma comissão temática, né, que seja permanente sobre esse assunto e também como forma de publicarmos aí o relatório a partir da leitura de todos os conselheiros. Então, essa é a proposta de encaminhamento. Sônia, você quer falar sobre isso? A gente sugere que esse trabalho seja feito a toque de caixa, porque esse tema é um assunto muito urgente, que se não for pautado esse ano, provavelmente não será pautado mais. Então, a urgência disso é enorme para a gente fazer esse trabalho. Obrigado. Você acha que não daria tempo da gente esperar a próxima reunião para a gente... Esperamos que sim, né? Porque a gente não sabe em que pé que está, realmente... estamos aguardando, né? Aquela coisa, né? Vamos estar aguardando a decisão. Não, e então... depende muito desse congresso, que está muito complicado, realmente, qualquer coisa aí. Tá ótimo. A conselheira Valderez Donzelli, que está nos acompanhando remotamente, gostaria de se manifestar sobre esse tema. Valderez, com você. Boa tarde a todos. Vocês me escutam? Escutamos, sim. Eu vou ficar sem câmera porque eu estou com o sinal aqui meio fraquinho, né? Então, se cair, eu tento reconectar. Sem problemas, vamos lá. É o seguinte, o relatório realmente foi finalizado apenas no dia de ontem, né? Então, a gente ainda... Você pode falar só um pouquinho mais alto, Valderez, que a gente está te ouvindo baixinho. Se você puder falar um pouquinho mais alto. O relatório melhorou? Sim. Tá. Assim fica melhor? Tá melhor, sim, pode falar. Então, tá. Então, o relatório foi finalizado ontem, então não deu tempo da gente discutir internamente, né, em relação a SET e seus pares, né? Então, eu peço também para a gente é importante esse tempo aí até a reunião que vem, para que a gente possa também analisar também e ver se existe algum ponto aí para a gente agregar também, tá bom? Era isso. Perfeito, obrigada. Então, como encaminhamento, circularemos o relatório para todos os conselheiros ainda hoje e com prazo da próxima reunião para que a gente aprove o relatório, se tiver alguma sugestão de alteração,
e também a gente defina quais serão os próximos passos de atuação do Conselho de Comunicação. Caio, Sônia, Carlos, Valderez, muito obrigada. De fato, o relatório está muito robusto. Quero reforçar isso porque eu acho que é importante que tenhamos uma produção dentro do Conselho, de fato, robusta, para que a gente possa contribuir com a nossa função, que é de órgão acessório do Congresso Nacional. O próximo item da pauta, no item 4, é a designação de relator... desculpa, eu pulei aqui que eu passei para ela e já estava pulando para o próximo, desculpa. A gente tira aqui, né? É a proposta de realização de audiência pública sobre comunicação social nas eleições gerais. E aí eu queria passar a palavra à vice-presidente para que ela possa... É uma sugestão dela nesse tema. Então, Ângela, por favor, se você puder apresentar o tema, eu agradeço. Obrigada, presidente. Bom, acho que nós havíamos já conversado na última reunião, né, do Conselho e na penúltima também. Esse ano nós teremos eleições gerais, eleições que, enfim, vai envolver todo o país, eleições do presidente da República, senadores, deputados federais, estaduais, distritais, governadores. E acho que o debate sobre a comunicação social nas eleições é um tema relevante que merece e precisa ser trazido. Acho que a gente tem muitos aspectos a analisar aqui. No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral, ele aprovou algumas alterações nas suas resoluções que regulamentam todo o processo eleitoral, e mais especificamente uma das alterações mais relevantes foi aquela voltada ao uso de inteligência artificial durante as eleições e na propaganda eleitoral. Mas temos outras questões também para ser debatidas, seja sobre desinformação, responsabilização de candidatos, de plataformas, de pessoas físicas, eleitores também. Então, acho que seria importante nós debatermos esse tema o quanto antes, e de preferência antes do início do período eleitoral, para todos nós estarmos na mesma página e também acompanharmos, né, como que se dará essa campanha, que tudo leva a crer que nós será bem polêmica, exatamente, não será fácil. Então, em razão disso, a gente pensou em realizar audiência pública, né? E aí eu passo a palavra aqui à presidente. Muito obrigada. Exatamente, eu acho que esse tema aí, na fala da Bia, da fala do secretário João, também trouxeram a questão do uso, né, de desinformação no período eleitoral para tumultuar o debate, a gente tem visto o uso de ferramentas de deepfake para manipulação já de material com relação às eleições. Hoje tem uma matéria de capa da Folha de São Paulo falando exatamente sobre isso. Então, eu acho e queria reforçar e apoiar aqui a realização da audiência pública sobre eleições na próxima reunião, na reunião de 1º de junho, até por uma questão de prazo, de time mesmo, porque o processo eleitoral já está rodando, não oficialmente, mas já está rodando. Então, eu acho que seria muito importante se a gente fizesse isso na próxima reunião. Com isso, eu queria colocar aqui em discussão e, se todos estiverem de acordo, seguimos, então, dessa forma. Totalmente de acordo. Eu acho que é fundamental esse tema nesse momento. E queria aproveitar, ver se é possível, também uma outra audiência pública sobre um fato que está sucedendo em relação aos trabalhadores, que está sendo criado um Estatuto do Trabalhador da Cultura. Isso é uma construção ainda em aberto, ainda não existe um projeto de lei, mas esse estatuto, ele se liga a é muito transversal ao Ministério do Trabalho, Cultura, Previdência Social, na medida que ele busca dar condições e reconhecimento a diversas funções dentro da cultura que são invisibilizadas, a palavra realmente é difícil. São invisibilizadas no processo de trabalho e como está em construção, é muito importante estar em debate, porque não se começou ainda as conversas com os outros ministérios, Cultura, Previdência, porque esse estatuto prevê apoio a trabalhadores que são muito afetados pelas condições de intermitência, né, e condições de segurança principalmente. Então, se é possível, a gente começar essa discussão, não seria uma única audiência sobre isso, dada a extensão desse estatuto,
Mas se seria possível, fazermos audiência sobre as relações nas eleições, como também no período da tarde, se é possível, a gente já começar a buscar esse debate, que é fundamental, principalmente começar antes de finalizar esse governo, que ainda tem um olhar para o trabalhador. A gente não sabe o que pode acontecer pós-eleições, né? Esperemos que a gente não seja surpreendido com más notícias. Você acha interessante a gente fazer na reunião ordinária uma apresentação do tema mais aprofundado e colocar isso na reunião da tarde? Seria ótimo. Então, acho que a gente poderia incluir isso como item da pauta da reunião ordinária. De manhã a gente faz audiência pública sobre eleições e à tarde a gente inclui isso como uma pauta. E aí, se você puder fazer a apresentação do tema, seria importante. Daí a gente já... Porque nós temos aqui, além da audiência pública de junho, né, já definida então como a questão eleitoral, comunicação social nas eleições gerais de 2026, o tema da audiência pública, nós temos outras sugestões aqui, de outras propostas de realização de audiências públicas, uma sobre saúde mental dos profissionais de comunicação, por sugestão da conselheira Samira de Castro, uma outra sobre TV 3.0, por sugestão da conselheira Rita Freire, com data sugerida pela conselheira Valderez Donzelli para agosto, e também temos uma proposta de realização de audiência pública sobre o PL 4675 de 2025, conhecido como mercados digitais. Então, eu acho que a gente poderia seguir com junho eleições, precisamos pensar no timing para essas outras, e aí eu acho que a gente poderia deixar isso em aberto e discutir. Conselheira Rita, por favor. Bom, primeiro, eu acho super relevante, né, nós fazemos essa audiência sobre as regras que vão orientar o comportamento midiático, né, de partidos e candidatos, enfim, e da cidadania, né, claro. E acho que durante a elaboração dessas regras, organizações participaram, levando preocupações, talvez a gente pensar com carinho em quem virá debater, que esteja realmente enfranhado nos debates e no que vai ser diferenciado mesmo, fazer diferença para a democracia, né? Então, mas eu queria também, presidenta, apresentar mais uma proposta de audiência, grupo de trabalho, mas que a gente trate do assunto, que são 2 PLs que estão aqui em tramitação, né? Eu não sei se um deles foi pedido até que ele fosse retirado, mas acho que não aconteceu, que esses projetos, deixa eu ver se eu tenho um número aqui, tenho aqui. Um é do General Pazuello, de 2025, e o outro é de agora da Tabata Amaral, que o número acho que é 1424. Eu anotei aqui, mas não está abrindo. Enfim, esses 2 projetos, eu acho que o Congresso está precisando mesmo de um assessoramento sobre esse tema, porque ele nos confunde um pouco. São projetos voltados, em tese, para reforçar o combate ao antissemitismo, que todas e todas nós queremos combater o antissemitismo, mas ele traz no bojo uma armadilha que eu acho que os parlamentares acabaram não percebendo ou estão, estão de acordo com a ideia de que quando a gente faz uma crítica ao Estado de Israel e ao que ele está fazendo na Palestina, ao apartheid, ao genocídio, à ocupação ilegal, à pirataria no mar da Europa, que agora nós temos um brasileiro preso porque estava numa missão humanitária, tudo isso leva a críticas ao Estado de Israel. E esses projetos, eles procuram incorporar no Brasil uma definição de antissemitismo em que Israel também, criticar Israel também é antissemitismo. E esses 2, o primeiro projeto, ele foi objeto, o Conselho Nacional de Direitos Humanos se debruçou sobre ele,
chamou os seus técnicos, teve a comissão de comunicação do Conselho, se debruçou sobre ele, tirou uma nota técnica e enviou também para o Congresso e tudo, mas ele volta agora ao debate e será objeto da próxima reunião da Comissão de Comunicação do Conselho. Mas eu acho que este é um assunto para este Conselho, para apoiar os parlamentares, entender do que se trata e retirar esses processos, porque o Brasil ele não pode tratar nenhuma nação com privilégios. Isso, então, essa questão... eu vou até encerrar, porque os argumentos seriam muitos, mas se a gente vai trabalhar sobre isso, antes que ele seja aprovado, antes que tenha muita gente aí convencidas de que isso é uma coisa boa, mas, na verdade, racismo é racismo. Não é questão de um Estado, é questão do antissemitismo, é questão da islamofobia, né, a questão do racismo contra o povo negro, enfim, nós precisamos trazer esse debate aqui. Desculpa, obrigada. Não, desculpa, é que esse meu relógio ele fica tocando notificação e aí toda hora eu tenho que olhar. É um horror, eu vou tirar isso. Não, manda respirar, fique de pé, você está quase lá. Então, foi isso. Obrigada, conselheira Rita, eu acho que esse é um tema bastante relevante. Eu queria fazer a mesma proposta da Sônia. Se você puder, para a próxima reunião, trazer para a gente não um relatório, mas uma exposição de motivos mesmo, e assim, explicando, porque eu vejo que tem muita discussão principalmente em relação ao PL apresentado pela deputada Tabata Amaral, e que está gerando muitos questionamentos. Então, talvez fosse importante até para que nós também tenhamos conhecimento sobre esses pontos todos, e até trazendo o parecer do Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Eu acredito que a Secretaria também pode enviar para todos nós os 2 PLs, e para que a gente também possa analisar, e na próxima reunião a gente trata disso como uma pauta. Acho que seria bem importante. Muito obrigada. É um tira e põe de óculos. Carlos, por favor. Presidente, eu queria aproveitar esse espaço para fazer um alerta de um tema que me preocupou bastante essa semana e que diz respeito muito aqui, porque a gente discutiu exaustivamente o ECA Digital, fizemos audiência pública, né? E essa semana o Observatório Lupa divulgou um relatório com uma pesquisa muito bem feita, muito consolidada, nas redes sociais, sobre o primeiro mês de vigência do ECA Digital. E esse relatório ele trouxe informações preocupantes, porque eles observaram um trabalho muito forte para desacreditar o ECA Digital. Esse relatório ele traz 33 mil postagens analisadas, né? E eles identificaram um ataque coordenado, né, ao ECA Digital para desestabilizar. Isso foi alvo, inclusive, de uma reportagem no Jornal da Cultura, da TV Cultura, essa semana, acho que na segunda ou na terça-feira, não sei. Enfim, essa estratégia, ela segundo o Lupa, é para gerar pânico na população, né, e para incentivar a revogação do ECA Digital. E aí eles usam que tipo de estratégia? Espalhar fake news. Aí tem aí anúncios de bloqueios de telefones, que você vai ter seu telefone bloqueado e tudo mais. A gente viu aqui que não tem nada disso. Anúncio de encerramento de linhas de jogos, piadas com reconhecimento facial, que você vai ter dificuldade no reconhecimento facial, né? Inclusive utilizando a imagem do influenciador Felca, que até ganhou mais notoriedade, teve um quadro agora no Fantástico, acho que o quadro ainda está se desenrolando, um quadro de grande sucesso, né? Que uma abrangência nacional. Então a imagem que está consolidada, eles utilizam a imagem do Felca para espalhar essa fake news e desacreditar. E eu ia dizer por incrível que pareça, mas não é por incrível não. O principal canal utilizado para isso é o Telegram.
que foi alvo aqui, né, foi dito nessa comissão que era a rede social que não estava nem aí, que não tinha se adequado a nada em relação à ECA digital. Então eles usam textos prontos, muito fácil de você copiar, colar e compartilhar para espalhar essa fake news. E o que eles estão espalhando é o seguinte, eu anotei aqui 3 pontos. Primeiro, que o ECA digital é um exagero do governo, uma censura à liberdade de expressão. Segundo, que a lei é contrária à inovação porque atrapalha softwares mais modernos e livres. E terceiro, que a lei é contrária ao entretenimento, vejam só, porque restringe o alcance aos jogos. Olha que absurdo. Então, o pior de tudo é que essa articulação, o Observatório Lupa fala que ela gerou uma proposta, né? Gerou uma proposta de revogação do ECA Digital, que já tem mais de 33 mil assinaturas no portal E-Cidadania. E, por conta disso, já tramita uma matéria, está tramitando na Comissão de Direitos Humanos do Senado, propondo a revogação do ECA Digital. Vejam que absurdo, né? É uma articulação bem estruturada que, com certeza, deve ter um incentivo de alguém interessado, né? Então, diante dessa realidade, eu pensei em sugerir ao Conselho o que é que a gente poderia fazer, né? Que o Conselho pudesse elaborar um relatório, não precisaria ser um relatório muito extenso, mas com os principais pontos que nós vimos aqui, né? O uso da tecnologia a favor do que preconiza o ECA Digital, que a gente pudesse elaborar esse relatório e enviar inicialmente aos parlamentares membros da Comissão de Direitos Humanos, onde está tramitando, e quem sabe até depois a outros parlamentares também, para a gente colocar a posição do Conselho de uma forma muito forte em relação a esse absurdo que é a revogação do ECA Digital, né? E a gente possa se posicionar oficialmente em relação a isso. É uma proposta que eu trouxe essa preocupação para os demais colegas e trago também a presidência do Conselho. Obrigado. Obrigada, conselheira, uma preocupação muito relevante e a gente tem visto, eu nas minhas conversas, principalmente com secretarias estaduais de educação, que eu falo direto com professores, por conta do Educamídia, essa falta de conhecimento sobre o impacto ou sobre a própria lei do ECA Digital, e a gente tem falado muito sobre a necessidade de campanhas educativas, mas também de conscientização sobre a lei. Mas, ao mesmo tempo, o que eu falo é que o ECA Digital é o novo Código de Defesa do Consumidor. Quantos anos nós não precisamos passar para a gente incorporar a lei, incorporar o que significava a lei do Código de Defesa do Consumidor nas nossas práticas diárias. Até hoje já é preciso ter em cima de cada estabelecimento comercial um Código de Defesa do Consumidor para que as pessoas saibam do que se trata. Então, eu acho que é um processo de educação da sociedade mesmo. Mas eu coloco aqui, no meu ponto de vista, acho que a gente fazer um relatório em cima desse PL que prega a revogação, acho que seria realmente bem interessante. Eu não vejo acho que podemos fazer, né, Valmário, um relatório, e convido, já que foi a sua sugestão, para que você pudesse propor o tema para que a gente se aprovasse na próxima reunião também. Até como forma de colocar, lembram dos questionamentos que nós fizemos, olha, mas isso vai dar certo? Essa questão, o uso dessa tecnologia vai dar certo para o reconhecimento facial? Vai, por isso. Questões técnicas que muitas vezes a gente não entende, mas que nós fomos convencidos de que dá certo, porque está dando certo em outros países. E aí você tentar desconstruir isso com fake news, tem um endereço certo e tem também um financiador, digamos assim, um fiador, né? A palavra certa é essa, dessa ação orquestrada. Eu acho que a gente tem mesmo esse dever de subsidiar os parlamentares, até porque é função nossa aqui no Conselho, subsidiar os parlamentares disso que a gente constatou aqui ao ouvir os representantes do governo e da sociedade civil. Maravilha. Então, fica designado o conselheiro Carlos Magno como relator dessa matéria, para que a gente possa, na próxima reunião, aprovar essa recomendação, né? Acho que é um relatório com recomendação da posição do Conselho de Comunicação pelo incentivo à lei, não pela revogação dela, né? Então, acho que seria importante. Só voltando aqui na questão dos itens audiências públicas, eu queria consultar a conselheira Valderez Donzelli
sobre a proposta de audiência pública com demonstração da TV 3.0. A conselheira, nós conversamos essa semana sobre a possibilidade de fazer aproveitar que existe um espaço de demonstração de como funcionará a TV 3.0 aqui em Brasília acontecendo, e queria verificar qual seria a melhor data, se a gente pode colocar isso, agendar isso para julho, que seria a reunião na primeira semana de julho. Valderez, conselheira, pode falar? Posso, sim. O Olímpio está aqui também, se quiser me ajudar aqui também, Olímpio, por favor. A gente conversou essa semana também para verificar as possibilidades, né, dessa demonstração, e julho é complicado, bem complicado, por causa das atividades envolvidas também, inclusive com Copa e tudo que está acontecendo com a TV 3.0. Então, a data que estávamos pensando seria agosto. Tá, que seria a primeira semana de agosto, um pouco antes do evento da SET, né? Tá, ok. Então, a gente volta nessa... Como? Não, eu apertei errado aqui, desculpa. Tá bom. Não, então, eu acho que a gente podia deixar previamente marcada para agosto e a gente reconfirma isso na próxima reunião. Pode ser assim? Pode ser, sim. Aí a gente faz o levantamento geral, porque o interessante é ter essa demonstração, né? Se possível, já dar uma visita no espaço da IBC. Então, a gente consegue. Em um mês a gente não consegue organizar tudo isso, a gente precisa de mais um tempo, né? Mas junho a gente teria 60 dias, né? Até agosto, então daria tempo. Ok. Quanto definir melhor. Tá bom. Então, em relação à audiência pública de junho, eu gostaria então de solicitar que os nomes sejam enviados, né, pelo grupo de mensagens ou por e-mail até a próxima segunda-feira, 11 de maio. E aqui eu queria fazer só uma ponderação e também um pedido, que os indicados fossem de pessoas externas, fossem de pessoas que não fizessem parte já do Conselho. Por que isso? Eu acho que nós aqui, como representantes da sociedade, como representantes dos setores, já temos um espaço privilegiado de apresentação do tema, de discussão sobre o tema. Então, eu acho que os convidados para a audiência pública deveriam ser majoritariamente pessoas de fora mesmo, que pudessem contribuir para o debate. Foi essa a minha intenção ao não convidar nem a FITET, nem a FENAGE para participar da mesa, e sim como apresentadores do tema, porque eu acho que se a gente ganha com isso, porque nós temos essa possibilidade de já apresentar o tema e também ganhamos com mais participação externa. Então, eu queria só reforçar isso e dizer que na próxima, até dia 11, então, aguardamos a sugestão, lembrando da questão que temos aqui, né, Rita, sempre esse desafio da diversidade, da pluralidade, que é realmente um desafio. Então, 11 de maio, pelo grupo de mensagens ou via e-mail direto para a secretaria. Bom, o item 4 da pauta é a designação de relatoria para análise do projeto de lei 4675, que foi proposto pelo conselheiro Marcos Martins, que sugeriu que o Conselho se manifestasse sobre o PL, né, que altera a Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, dispõe sobre os processos de designação de agentes econômicos de relevância sistêmica em mercados digitais e de determinação de obrigações especiais a agentes econômicos de relevância sistêmica e cria a Superintendência de Mercados Digitais no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O projeto que trata da regulamentação econômica das plataformas digitais teve urgência aprovada no plenário da Câmara. Então, com isso, eu queria passar a palavra para o conselheiro Marcos e para a gente poder designar um relator ou escolher uma comissão de relatoria para tratar do projeto. Bom, conselheiro. Eu me disponho a fazer esse parecer, presidente. Tá? Posso assumir essa relatoria. Tá ótimo. Então, fica designado a relatoria. Mas aí, já para a próxima reunião.
Se possível, para a próxima reunião, para a gente iniciar um debate, Tá. Mas pensando que na próxima reunião a gente já tem 2 outros, né? Mas eu acho que é importante a gente já trazer uma próxima reunião, pelo menos linhas gerais sobre o tema, mas eu acho que acredito que a gente vai precisar de mais reuniões para a gente aprofundar esse tema. Combinado. Perfeito. Queria aqui também voltar a um item da pauta que eu falei no começo da reunião, que foi uma proposta da conselheira Samara de Castro, que sugeriu que este conselho se manifestasse sobre a proposta de emenda à Constituição 67 de 23, que propõe acrescentar o parágrafo 7º do artigo 220 ao artigo 220 da Constituição Federal, para estabelecer que veículo de comunicação não responde civilmente quando, sem omitir opinião, veicule entrevista na qual é atribuído pelo entrevistado ato ilícito a determinada pessoa. Eu acho que esse tema foi fruto de discussão no STF, né, Júlio? E nós tivemos nessa discussão, então o item poderá ser incluído na pauta da próxima reunião ordinária para designação de comissão de relatoria. Queria passar a palavra para o conselheiro Paulo, para que a gente pudesse avançar nessa temática. Não, então, só reforçando o pedido, a ideia é que a gente aprecie, porque a questão de fato ela foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal. Em novembro de 2013 ele tomou uma decisão que depois foi aperfeiçoada e ganhou os contornos finais a partir de um julgamento de embargos agora no ano passado. E que tem uma solução relativamente equilibrada, de liberdade com responsabilidade. Quer dizer, sem censura prévia, mas com responsabilização posterior, caso seja o caso. E uma solução começou a funcionar recentemente. O que acontece? Nesse ínterim, quer dizer, agora, já no mês de abril, a PEC 6723, ela foi colocada a voto, né? Ela estava ali no Senado. Ela foi apreciada e colocada a voto e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, incide diretamente sobre esse assunto, né? De maneira que ela propõe que os veículos noticiosos, quando entrevistam alguém sem emitir opinião, caso tenha expressão de atos ilícitos, eles não possam ser responsabilizados. E nós, assim, sem entrar no cerne da discussão, achamos que, no entanto, veículos têm sim responsabilidade. E ela varia dependendo da situação. É claro que você está fazendo uma entrevista numa TV ao vivo, uma pessoa emite uma opinião que de repente é uma coisa, né, pode dar margem a um processo, coisa assim. É uma responsabilidade de um tipo diferente da de um jornal que entrevista uma pessoa, que escolhe entrevistar aquela pessoa e que ouve o que essa pessoa tem e edita e divulga. Então, são responsabilidades diferentes. E, na nossa opinião, a gente se opõe a partir do momento que tem vamos dizer, um funcionamento estabelecido, tem um relativo equilíbrio, que simplesmente se aprove uma emenda constitucional que é como se fosse uma imunidade restrita. Então, a gente acha que isso prejudica o que foi até agora estabelecido e que, então, seria um objeto para a gente debater aqui na comissão. E eu depois tem mais uma questão colocada. Eu acho um bom ponto e a minha sugestão também é que esse item seja incluído na próxima reunião para designar... Acho que, de novo, antes de designar a relatoria, eu acho que uma apresentação sobre o tema ela é importante até para dar embasamento para que todos conheçam. Então, fica também para a próxima reunião. Então, eu, Samira de Castro, assumo aqui Sim, senhor. Sim, senhora. Designado. Bom, outro item da pauta que também não foi possível por conta dos nossos convidados foi a renúncia do conselheiro Fernando Justus Fischer. Em 4 de maio, na data de hoje, o conselheiro Fernando Justus Fischer enviou carta de renúncia ao mandato como conselheiro suplente da representação das empresas de televisão na 7ª composição do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Na mesma data, a ABET
enviou ofício indicando o nome do senhor Paulo Pimenta para ocupar o cargo vago. Paulo, que já está aqui acompanhando a nossa reunião desde cedo. Obrigada. Bem-vindo, ainda que não formalmente. A mesa do Congresso Nacional será informada da renúncia e da indicação para que faça a eleição do novo conselheiro em mandato oportuno. Então, aqui a gente recebeu a documentação, cumprimento também o Gabriel, da ABEST, que está aqui, presente à reunião. Então, já esperamos para que a gente consiga ter essa indicação rapidamente aprovada pela presidência. Declaro, então, encerrada a ordem do dia da presente reunião. Calma. Calma, gente, é a primeira parte. A gente está no item 1 ainda da pauta. Eu estou aqui, coitado, eu estou aqui esperando, querendo passar a palavra para o nosso convidado que está aqui. Não, eu sou um neófito aqui, desculpa. Sou um neófito. Não, desculpa. tudo bem. Eu também gosto de passar a palavra para todo mundo. Mas seguindo aqui, então, a fase 3, os relatórios de andamento dos trabalhos das comissões a serem proferidos pelos conselheiros. Na reunião de fevereiro foi formada uma comissão temática de proteção de crianças e adolescentes, formada pelas conselheiras eu, Patrícia, Camila e Ramênia. E, infelizmente, nem Camila pôde participar dessa reunião, nem a Ramênia. Então, nós não temos relatório dessa comissão. Então, é isso. Passamos agora à comunicação dos conselheiros, né? E a fase de comunicação dos conselheiros, de acordo com o artigo 39, parágrafo 6º, inciso 4 do nosso regimento interno. Consulto já, Paulo, né, se algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra para comunicações diversas e sugestões de pauta para a próxima reunião. Paulo, Carlos... Não, eu queria só levantar a seguinte questão. A gente já em reunião passada tratou do assunto que foi o seguinte: no dia 9 de dezembro, a imprensa foi retirada do plenário da Câmara dos Deputados e impedida de transmitir à população aquele episódio que envolveu o deputado Glauber Braga ocupar ali a mesa da Câmara, a presidência, né, a mesa ali, a cadeira da presidência. E os jornalistas, então, foram atacados pela Polícia Legislativa. Quer dizer, teve um ato de violência contra os jornalistas para retirá-los à força do plenário do Salão Verde. E a gente aqui encaminhou um pedido de informação para a Câmara. Então, queria saber se teve alguma consequência, se teve alguma resposta, enfim. Mas a questão é que, além disso, agora, no dia 30... Na semana passada, a repórter Elisa Vilela, do ICL Notícias, também no Salão Verde da Câmara dos Deputados, durante uma transmissão ao vivo, ela foi interrompida por um militante bolsonarista tentando impedir o trabalho dela. Então, a segunda situação, que daí um jornalista sofre um ato de agressão dentro do plenário da Câmara. E a gente queria saber, quer dizer, eu acho que a gente devia aqui encaminhar de novo um pedido de esclarecimento, vamos dizer, de tomada de providências, justamente que é a casa na qual nós estamos aqui. Então, é importante que os jornalistas aqui tenham plena liberdade para trabalhar. Obrigado. Ok, obrigada, Paulo. Acho que a gente precisa avaliar como fazer isso. E aí a gente retorna com você essa sugestão. Carlos. Presidente, eu queria aproveitar esse espaço para, até não em meu nome, mas eu peço a liberdade, peço a sua autorização para falar em nome do Conselho, manifestar solidariedade a vítimas das chuvas no Nordeste, né? Não só no meu estado, na Paraíba, mas em outros estados também. E eu digo isso porque, como jornalista, como repórter de TV que fui, eu produzi muitas matérias já. Hoje eu não estou mais no batente, não deixo de ser jornalista, mas não estou no batente. Eu produzi muitas matérias sobre casos semelhantes, chuvas fortes que desabrigam pessoas, causam mortes e destruição. E eu senti na pele o sofrimento de muita gente, né? E aí, muitos municípios estão sendo atingidos. Eu vou falar pelo meu estado, a Paraíba. São 32 cidades em situação de emergência, 37.400 pessoas afetadas, né? Cerca de 2.400 famílias estão desalojadas, né? Foram retiradas de suas casas por conta das chuvas. 895 pessoas desabrigadas, perderam suas residências e perderam tudo que tinha. E 2 mortes.
né? Nós tivemos no dia 1º de maio, estava acontecendo uma corrida em homenagem ao Dia do Trabalhador. E vejam que coisa, 2 organizadores da corrida, né, chovia muito forte no momento, e eles acabaram tocando num fio energizado e morreram eletrocutados, né? E tem até um vídeo na internet que um deles gravou momentos antes, falando da dificuldade que estava tendo na organização por conta das chuvas e até pensando em adiar. Vejam que ironia, né? E acabaram perdendo a vida. Então, são famílias que estão sofrendo muito nesse momento. Eu queria manifestar aqui a solidariedade em nome do Conselho, peço essa permissão, não só na minha Paraíba, mas também em Pernambuco, né? Teve mortes por lá também, muita destruição, em outros estados também. Fazer esse registro aqui. Obrigado. Muito obrigado. Toda a solidariedade do Conselho às vítimas. Sônia, por favor. O audiovisual vai ter, começando esse mês aqui, a Semana ABC. A Semana ABC é um evento anual e aberto ao público. Tem o objetivo de apresentar ao mercado, a estudantes e profissionais do audiovisual, as novas tendências do mercado de trabalho e as novas tecnologias do setor, além de gerar reflexões em torno de assuntos variados, por meio de conferências, painéis e debates que reúnem profissionais de diversas áreas. A programação do evento, que acontece entre os dias 13 e 15 de maio, na Cinemateca Brasileira, contará com mesas de debate voltadas a temas como direção de fotografia, educação, som, direção de arte e montagem, reunindo profissionais do audiovisual brasileiro e do exterior. Também haverá exposição de equipamentos e serviços que terá a presença de empresas nacionais e estrangeiras. O Sindicine tem uma mesa, um assento permanente na Semana ABC por conta de levar aos profissionais que não são apenas artistas. Eles também são trabalhadores do audiovisual. Então, a nossa presença é constante nessa semana, né, por entendimento da direção da Semana ABC. Tivemos questionamentos por que um sindicato de trabalhadores, que é justamente para eles entenderem que, além de artistas, são trabalhadores da cultura. Então, essa semana é muito importante para nós do audiovisual. Então, estão todos convidados a partir de 13 de maio. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada, Sônia. Júlio, conselheiro Júlio. Patrícia, eu queria aproveitar esse momento, né? A semana passada, aqui no Congresso, né, no salão do Senado, teve uma solenidade foi bem importante, comemorando os 30 anos do UOL, né, que foi um pedido do senador Rodrigo Pacheco e da deputada Tabata do Amaral. Acho que é uma data muito importante, né? São dos pioneiros aí, né, na internet no Brasil e informação, portal de informação. Acho que eu queria registrar esse momento aqui, tá bom? Muito obrigada, Júlio. Bela lembrança. De fato, foi uma solenidade muito importante. Saudar os companheiros, os colegas do UOL Universo Online nesse momento de celebração. Rafael. Também queria fazer um convite, dia 28 agora de maio, a gente vai ter o Summit da ANER, o evento da Associação dos Editores de Revistas, lá em São Paulo, na SPM, entrada gratuita. Quem quiser, no site da aner.org.br, a gente vai ter bastante gente interessante falando lá sobre monetização, IA e ética no jornalismo. A gente vai falar sobre modelos de negócio. Então, está todo mundo convidado pelo próprio site da ANER. Você pode fazer sua inscrição dia 28 em São Paulo. aner.org.br, tem que fazer o caminho correto. Obrigada, Rafael. Bom, encerramos então aqui a manifestação dos conselheiros e... Rita, você vai falar? Desculpa, um registro. Não te vi, Rita, desculpa. Não, desculpa, só um registro de agenda também, considero importante, entre 18 e 19 deste mês, nós teremos um encontro da Rede Nacional de Comunicação Pública. Então, emissoras de todo o país vão se juntar no Rio de Janeiro e o Brasil ainda está construindo seu conceito e sua estrutura de comunicação pública. Então, acho que esse encontro aí deve ser saudado e devemos aprender um pouco mais e ensinar também sobre comunicação pública para também trazer aqui ao Congresso que ainda falta recuperar legislações e avançar e aprofundar a legislação que rege esse setor. Então, muito obrigada.
Muito obrigada, Rita. Eu queria, então, encerrando a participação dos conselheiros, passar para a fase 5, para a participação da sociedade civil, já agradecendo a paciência do senhor que está aqui nos acompanhando desde o início da reunião. Recebemos hoje a visita do padre Eduardo Doguete, fundador da TV Século XXI, a quem eu gostaria de passar a palavra para a sua manifestação. Prezado presidente, conselheiros, conselheiras, é com grande satisfação que participo de uma segunda reunião do Conselho de Comunicação Social. Esse conselho é muito importante, muito importante. Agora, eu represento os católicos nos meios de comunicação. Fundei uma rede de televisão 42 anos atrás. 43 anos atrás, eu comecei um programa de televisão que está no ar. Foi o primeiro programa católico contínuo desde 1983. A Rede Século XXI está em Campinas, São Paulo, os estúdios estão em Valinhos. Atuamos muito na parte de formação, evangelização, informação. Então, eu não sei se o conselho, se em geral as pessoas sabem quantos TVs católicos que nós temos aqui no Brasil. Nós temos 12, e 5 deles são nacionais. A Grande Rede Vida, Canção Nova, Aparecida, Evangelizar e Preciso e Rede Século XXI. Estamos querendo colaborar com todo o Brasil, em todos os sentidos. Era muito televisão e eu cheguei a fazer telenovelas, telenovelas cristãs. Tem um projeto meu agora de José Anchieta de fazer um filme de cinema. Nós temos que fazer documentários sobre católicos que foram de grande nome. Então, basicamente isso. Muito bom estar aqui participando com vocês. Parabéns pelo serviço de vocês. Amém. Agradeço a sua presença e a disposição de acompanhar a reunião do Conselho de Comunicação Social e também valorizando o nosso trabalho aqui. Acho que essa comissão ela tem essa função justamente de ter uma interlocução com a sociedade civil e com isso eu também já passo aqui as manifestações que chegaram pelo E-Cidadania, são comentários que chegaram do Pablo do Rio de Janeiro, do Cláudio do Rio de Janeiro também, do Rafael de Goiás, do Carlos do Rio de Janeiro. Se o governo não apoia a verdade, a cultura audiovisual brasileira, de verdade, a cultura e audiovisual brasileira, pelo menos permita que lucros gerados fomentem o próprio mercado. A nova iniciativa do governo de aumentar a tributação, criando um rótulo bonito, falando sobre a questão do VOD aqui. Tudo que for para melhorar a transferência, a transparência deve ser nas eleições é válido. A Tayane do Rio Grande do Sul, a Renata do Rio de Janeiro, o Eduardo de Rondônia, Felipe de Alagoas, também falam sobre as questões do VOD, audiovisual, Condecine, regulamentação da profissão de jornalistas, o tratamento desigual aqui do streaming com outros meios, o Cauã de Santa Catarina, a Silvia do Rio de Janeiro, o Fábio do Mato Grosso do Sul. Olha, o PL 2331, Caio, Carlos e Sônia, está aqui no top trend das perguntas aqui das pessoas aqui. Então, por que o Brasil não regulamenta o streaming como a Argentina, Chile, Colômbia, França, Espanha e outros tantos países cujo mercado é menor? E aqui tem outras ponderações. Agradeço a todos que se manifestaram. Queria também agradecer a participação do Hélio Gama, da NJ, da Ângela Ren, do Instituto Palavra Aberta, e
Atendidas as finalidades da pauta UFA, 16h41, declaro encerrados os trabalhos da 7ª reunião de 2026 do Conselho de Comunicação Social, já convocando a 8ª e 9ª reuniões de 2026, no dia 1º de junho, às 9h30. Está encerrada essa reunião. Muito obrigada, acho que foi uma reunião muito produtiva. Obrigada a todos. Boa tarde, são 16h41 e o Senado Notícias está no ar. Você estava acompanhando a reunião do Conselho de Comunicação Social, que comemorou o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Hoje, mais cedo, o Conselho realizou uma audiência pública para debater a regulamentação da lei que criou os profissionais multimídia. Veja. A Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato de Jornalistas do Brasil pedem a revogação da Lei 15.325 de 2026, alegando que o dispositivo estimula a precarização do trabalho dos jornalistas. O próprio Ministério do Trabalho, que regulamenta a comunicação social no país, jornalista, radialista, publicitário, e agora colocando uma quarta via, que é o multimídia, que pode ter essa invasão e a precarização das demais. Então, para aí, senhores, estamos falando do quê? É estarmos aí chovendo molhado. Nós temos uma lei, nós temos algo específico que uma categoria poderá prejudicar as outras categorias regulamentadas pelo próprio Ministério do Trabalho. A Lei 15.325, segundo o conselheiro que solicitou a audiência, invade e desestrutura outras profissões já regulamentadas. Chamo a atenção de início para a amplitude exacerbada da nova lei, que unifica na figura do multimídia, ou seja, de um único profissional, 11 diferentes atividades, entre as quais eu cito algumas: criação, produção, captação, edição, publicação e distribuição de qualquer conteúdo. Isso em 5 diferentes formatos: texto, som, imagem, animações e vídeos. E como limitador de quem seria esse profissional, há apenas a previsão de que os conteúdos produzidos sejam veiculados em mídias eletrônicas e digitais. Um dos conselheiros afirmou que a lei já foi discutida e aprovada e que o Conselho de Comunicação Social já não é mais palco para esse tipo de debate. Nós estamos tratando de uma lei que já foi aprovada. Se essa lei foi aprovada rápida, devagar ou a toque de caixa, eu acho que isso não vem um caso agora. Eu creio que ela foi aprovada dentro do jogo democrático. A partir do momento que esse projeto já virou uma lei, eu creio que o foro apropriado para esse debate seria realmente esse grupo de trabalho dentro do Ministério do Trabalho para que possamos encontrar uma solução harmônica para a regulamentação desse decreto. O Ministério do Trabalho afirmou que a lei aprovada chegou para a regulamentação com muitas lacunas e que estão fazendo todos os estudos necessários. A gente identificou uma sobreposição relevante de diversas ocupações consolidadas e regulamentadas no mercado de trabalho brasileiro. Então, não apenas radialistas de jornalista, mas também publicitário, também editores, também pessoas que trabalham com TI, todo tipo de ocupação que está aqui, que já é regulamentada. A gente vê que há uma série de discussões e conflitos entre a situação destas ocupações e a nova proposição. Os representantes da cadeia produtiva da informação também se mostraram preocupados com a regulamentação da nova lei. Toda lei, o projeto de lei, a gente pergunta, a quem ela se beneficia a quem. E quando a gente vê uma alta redução de custos, a gente tem que chamar atenção e entender ali o porquê dessa lei. E depois eu também queria aprender essa mágica de tramitação, de como a lei foi tão rápida aí, que a gente tem vários projetos de lei aí, e é uma peleja conseguir a aprovação. Mais cedo, no plenário do Senado, o fim da escala 6x1 marcou a sessão especial do Dia do Trabalho. Os discursos também mencionaram a necessidade de regulamentar o trabalho por aplicativo e também o combate ao trabalho infantil.
Na sessão, trabalhadores, representantes de entidades sindicais e convidados lembraram a luta dos trabalhadores pela garantia de direitos e reforçaram a necessidade de combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, à desigualdade e à precarização das relações trabalhistas. A Constituição de 88, ao consagrar a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, aponta precisamente nessa direção. O mesmo se diga em relação ao combate ao trabalho infantil, fonte inexorável de inúmeras mazelas do nosso país, elemento indissociável do nefasto trabalho em condições análogas à escravidão e do prolongamento do ciclo intergeracional da pobreza. Reafirmamos também o compromisso do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com o combate a toda e qualquer forma de trabalho infantil e toda e qualquer forma de trabalho análogo à escravidão. O fim da escala 6x1 sem redução de salário foi defendida em todas as falas. Pelo menos 4 propostas nesse sentido tramitam no Congresso, uma delas apresentada pelo governo. O Ministério Público do Trabalho, por meio de nota técnica previamente divulgada, reafirma a defesa pela redução da jornada de trabalho denominada 6x1, sem redução do salário e da remuneração, como medida que cumprirá os preceitos constitucionais referentes ao valor social do trabalho, bem como à dignidade da pessoa humana, pois traduzirá em melhoria das condições psicossociais no trabalho, reduzindo o tempo à disposição do empregador, o que propiciará, especialmente nos grandes centros urbanos, onde há grave comprometimento da mobilidade, maior tempo de convívio com familiares, amigos e de lazer. O custo dessa redução é baixo e, além disso, nós temos uma questão muito central nesse processo, que nós estamos num momento muito propício para fazê-lo, com a taxa de desemprego muito baixa. E este é o momento de fazer essa mudança da redução da jornada de trabalho. E eu diria mais ainda, é o momento de avançarmos para um modelo de país onde as pessoas, como foi dito aqui antes, não se exauram, porque as 44 horas não são a jornada total. Nós temos ainda deslocamentos casa-trabalho que são maiores do que 2 horas em algumas capitais para ir e para voltar. A nossa pauta. Então, a gente viu o quanto foi importante, quanto tem apego popular, o fim da escala 6x1, que nós temos agora... O desafio, né? O desafio de fazer passar o fim da escala 6x1 nessa casa, também a importância da regulamentação do trabalho por aplicativo, que na sua maioria são jovens, que têm menos de 40 anos de idade e que trabalham sem nenhuma forma de proteção social, trabalhista, não têm direito à organização sindical. Estudos indicam que o impacto econômico é positivo, mais gente trabalhando, mais gente produzindo, mais gente recebendo. A medida pode gerar milhões de empregos e aumentar a produtividade. Durante a sessão, o senador Paulo Paim, que já anunciou que não vai concorrer para mais um mandato, ressaltou que esta foi a última celebração do 1º de maio como senador. Em reconhecimento à sua luta em defesa dos trabalhadores, Paim recebeu das centrais sindicais uma placa e uma cartilha explicando a trajetória dele. Ficamos por aqui. Você pode rever essas reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Outras notícias a qualquer momento também pela nossa internet e daqui a pouco, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias. Até lá! No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia, educação, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Vai promover, certamente, grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Hoje a vida das pessoas está na palma da mão, né, no celular. Então você armazena tantos dados, tantas informações, por isso é importante ter instrumentos de bloqueio, mesmo que seja furtado, para que ninguém consiga acessar se não for com senha, ou reconhecimento facial. Eu até normalmente recomendo até a senha, porque reconhecimento facial é só o ladrão pegar e colocar na tua cara que ele vai abrir. Então é bom ter uma senha e ter uma possibilidade também de você apagar os dados à distância, bloquear o aparelho à distância para não ser utilizado. O celular hoje é um objeto pequeno, mas extremamente valioso, não só pela tecnologia, mas muitas vezes pelos dados ali dentro, que tem muita coisa da privacidade das pessoas. E, infelizmente, a nossa legislação ela precisa ser atualizada, porque o furto de um objeto como esse, a penalidade é muito pequena. E normalmente quem é pego um desses furtos acaba até sendo preso em flagrante, mas não fica na prisão. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Cláudia Leitão, qual o peso da criatividade no modelo de desenvolvimento econômico do Brasil? É imenso, porque a criatividade nos ajuda a imaginar um outro país, imaginar uma outra forma de viver, imaginar formas mais justas, mais interessantes, mais criativas de se organizar um sistema econômico. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Eu comecei como mesária em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim, de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico,
e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e acima de tudo fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Ele primeiro veio aqui umas 3 vezes me fotografar. Ali eu sentadinho ali, ele aqui. E depois me chamou para posar 2 vezes. Pegou Antônio Dias, que era contemporâneo dele na época, né? E pegou os nomes históricos, a Anita Malfatti, o Portinari, a Tarsila, que era a geração dos anos 20. Depois ele pegou a geração dos anos 40, né? A Dianira, 40, 50. O Guinhar, ele pegou o livro da minha coleção e ele mesmo fez uma seleção, eu não tive a menor interferência. Ali no canto tem um Scliar, que é uma pintura na pintura. Aquela natureza morta é uma pintura, não é do Glauca, é do Scliar, para simbolizar a união deles, a amizade deles, a admiração recíproca. E quando ele me trouxe o quadro aqui, foi um deslumbramento, né? Um deslumbramento. Que eu reputo o Glauco um virtuoso do pincel. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse lá, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O câncer de mama ainda é a maior causa de morte por câncer em mulheres. Nós vamos conversar agora sobre os avanços nos tratamentos e na prevenção, na luta contra o câncer, com o mastologista Luiz Ayrton Santos Júnior, presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA. Olá, doutor Luiz Ayrton, seja muito bem-vindo. Obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania Mulher.
O prazer é todo nosso, até pelo título do programa, que quer dizer muito do que fazemos nessa instituição. A FEMAMA é a principal federação de ONGs, que reúne ONGs do mundo inteiro. Ela está no nosso país, ela representa quase 80 instituições de pacientes, de pessoas engajadas na causa, imbuída desse espírito de cidadania, em querer construir um mundo que pudesse garantir leis que possam permitir que as mulheres, através disso, tenham um acesso adequado, tenham um tratamento adequado e assim a gente impactar nos números de cura, em razão de uma doença tão crescente, tão presente na mulher brasileira, ela também é muito curável. Depende muito mais do que estamos fazendo. Então, a FEMAMA tem esse papel de através dessa cidadania, promover a sensibilização de gestores, sensibilização na construção de leis, né, que possam dar exatamente um retorno em cima de números, em cima do maior número de mulheres curadas. O câncer de mama, a incidência dele é mais ou menos semelhante no mundo todo, né? Mas, infelizmente, apesar da gente saber e dizer, né, que quando detectado precocemente, em certas condições, ele é um dos tipos de câncer mais curáveis, mas as condições não são iguais para todas, né? O que acontece? O câncer, de certo modo, é uma doença desafiadora, porque ele é inerente ao nosso organismo, né? Nós temos câncer, mas nosso organismo consegue debelar esse câncer que provavelmente nasça no nosso corpo. Ele também é uma doença do trabalho. Nós temos casos de adoecimento por câncer. Vou dar um exemplo, testículo, câncer de testículo é muito comum em pessoas trabalhadoras de chaminés, por exemplo. Ele também é uma doença de cunho venéreo. Nós temos o HPV como um vírus capaz de produzir o câncer numa mulher. O próprio câncer de colo de útero, e por ter relação com um vírus, é uma doença que vai acabar, porque as meninas brasileiras elas estão sendo exatamente utilizando as vacinas contra o câncer de colo de útero, e essa é uma doença que nós não vamos ter notícia desse tipo de câncer no futuro. E o câncer de próstata, por exemplo, é um câncer que a gente diz inexorável, não tem como não ter. Então, a gente tem que aprender a lidar de como amenizar o câncer de próstata, como produzir elementos na vida de um indivíduo que possa garantir que esse câncer seja mais insidioso, mais lento e que não leve à morte em pacientes tão jovens. Mas quando o senhor fala não tem como não ter, quer dizer que é esperado, todo mundo vai ter? Praticamente todo homem tem câncer de próstata desde os 40 anos. Ele não é identificado. Ele só vai se manifestar por volta dos 70. Então, eu estou falando isso como uma forma da gente procurar entender o que é o câncer. Então, o câncer tem essas características, daí ele ser desafiador no tratamento. Já o câncer de mama, nós não sabemos a causa, o que releva um câncer de mama. Mas ele é crescente no mundo todo, cada vez mais e mais mulheres. Se a gente acompanha os números que o INCA nos fornece a cada ano o número de câncer de mama aumenta no Brasil e no mundo todo. Nós temos uma pequena diferença na mortalidade. Então, os países desenvolvidos, eles têm uma queda no número de pessoas que morrem. No nosso país, não. A quantidade de mulheres que morrem de câncer de mama continua crescendo também, que era onde está a nossa maior dificuldade. Talvez seja o acesso que não está perfeito, ou aquela mulher não conseguiu o tratamento correto como a gente deseja, drogas novas são introduzidas. Então, tudo isso é uma dinâmica da evolução da doença que é colocada como uma barreira para todos nós. Então, a gente tem que entender esses fenômenos e procurar amenizá-los. Uma das causas, precisamos ter o diagnóstico precoce. Se a mulher, e ela hoje está muito mais sensível a isso, né? Os gestores também estão muito mais sensíveis, né? O próprio movimento Outubro Rosa, que sensibiliza a sociedade como um todo, é um movimento vitorioso. Veja que o ano todo está pintado. Nós temos agora o janeiro branco, setembro amarelo, né? Novembro azul, exatamente porque o movimento Outubro Rosa ele chegou a nossas casas, né? E isso impactou
No mês de outubro, nós temos o maior número de mamografia no país e isso começamos a entender que mesmo a doença crescente, nós temos muito mais mulheres curadas hoje do que no passado. Que bom, né? Agora, quando a gente vê esses números que estão aumentando, que não param de aumentar, isso é realmente assim, é um maior número de casos ou é justamente o diagnóstico que está melhorando e está pegando mais casos precocemente? Estão sendo identificados? Acho que as duas coisas impactam, né? Nós vivemos hoje num meio ambiente contaminado, nós temos vários produtos que nos expõem a risco, é preciso a gente compreender alguns outros fenômenos curiosos, por exemplo, um aumento do número costumo dizer usantes, né? Os corantes, os acidulantes, todos eles estão relacionados a um aumento do número de câncer. Fumaça é um problema também que está relacionado, seja que fumaça for. É triste imaginar que o cigarro já era bem reconhecido como um grande causador de câncer e nos é apresentado um cigarro eletrônico, que depois a gente percebe que ele desenvolve um tipo de doença muito mais grave do que um câncer. Então, o que se tem em mente é fugir da fumaça, seja da poluição, seja da queimada, de tudo que se produz fumaça, estabelece um risco também. O plástico ainda é um vilão. Nós precisamos ter uma reflexão melhor sobre o uso do plástico. Eu desafio a qualquer brasileiro que esteja numa estrada, aquela estrada limpa, andando, pare seu carro. Quando você parar o carro, você vai ficar diante, na periferia daquela estrada, de uma série de produtos que não estão bem acondicionados. É garrafa plástico, é tampa de garrafa, é canudo. Para que canudo? Nós não deveríamos estar usando canudo de plástico nunca. Nós temos a opção de um canudo de papelão que pode ser bem adequado. E então a gente usa alguns produtos que não são bons. Eu teria que incluir aí também alguns agrotóxicos. Nós conhecemos agrotóxicos que causam leucemias em crianças. Então, esses produtos do meio ambiente impactam numa prevenção primária, né? É preciso educar, é preciso manter uma vigilância sobre o uso desses produtos. Não vejo necessariamente a necessidade de abolir o plástico. O plástico ele é útil à nossa vida, mas nós podemos usá-lo de modo adequado, né? De modo racional, evitando uma exposição desnecessária. Conduzir ele bem também. Se você joga um plástico na rua, um animal come esse plástico e depois você come esse animal. Então, nós não sabemos até que ponto isso está impactando na nossa saúde e adoecimento, não sabemos. Mas, por outro lado, as medidas de controle, o aumento de uma medicina mais individualizada, né? Você dá àquela mulher entender o tipo de tumor que ela tem por uma série de exames que são possíveis hoje e identificar o tipo de câncer e tratar usando exatamente as drogas que vão impactar naquele caso. Então, isso é real no nosso tempo. Então, nós temos que apresentar isso e sentir exatamente que esse caminho permitiu um maior número de curas. Temos muito mais gente curada hoje do que no passado. E aí, mas sempre começa essa detecção, como o senhor até citou, né, em Outubro Rosa, o número de mamografias que aumenta, começa com a mamografia, esse é o principal exame de detecção. Todos os mastologistas brasileiros, todas as pessoas que têm o engajamento na causa do câncer de mama, sabem que a mamografia é essencial para um bom diagnóstico. Mas é preciso entender uma diferença entre o rastreamento e aquele exame que a mulher faz todo ano, que ela vai por si só procurar um médico. No rastreamento propriamente dito, há uma necessidade de um cadastro. Então, essa mulher é submetida àquele exame anualmente e ali vai se acompanhando a evolução da sua estrutura mamária para ver se há um risco maior e assim detectar um tumor no começo. Como uma mulher que se submete a um controle anual, que já é um bem seguro, ela vai ser submetida à avaliação do seu profissional, que vai julgar se essa é uma mama de mais risco, baseado na qualidade da mama, baseado na história familiar, em algumas histórias de câncer na própria família. Então, vai juntando esses fatores para classificar essa mulher de maior risco ou não. Então, essa é a otimização do que a gente pode aplicar hoje. A mamografia, existe a lei
que necessariamente exige que os gestores tenham uma cobertura mamográfica de 60% nas mulheres acima de 50 anos. Essa lei nem sempre é cumprida, mas nós melhoramos na cobertura nos últimos anos. A gente vê claramente que a cobertura mamográfica no país melhorou. Mas aí está um outro problema. Muitos estados ou muitos municípios começaram a jogar as mulheres em caminhões de mamografia que fazem o exame, muitas vezes não entregam o exame para a paciente, dão apenas o laudo, e às vezes entregam o laudo, o exame, e ela fica com aquele exame sem saber o que fazer. Não há também uma vigilância de qualidade no exame. Isso também nos preocupa, porque você tem a sensação de que a cobertura mamográfica está adequada, mas o resultado final não está correspondendo. Então, cada situação a gente tem que analisar cada caso. O ideal era realmente fazer um exame de boa qualidade e permitir avançar no segmento de controle com essas pacientes. E como seria então esse segmento, assim, depois da mamografia, né, assim, e numa circunstância ideal, depois vem o quê? De fato, o ideal não é começar por uma mamografia. Você tem mulheres que têm uma baixa possibilidade de ter um câncer de mama e elas podem também ser não necessariamente submetidas à mamografia todos os anos. Podem ser dispensadas dessa... Quem fará isso? O especialista, um mastologista. Ele reconhece na mama o nível de risco que aquela mama tem, ele pode definir esse segmento individualmente. Isso mesmo dentro daquela faixa etária ali em que é recomendável fazer regularmente. Veja que as sociedades médicas, que a FEMAMA tem comemorado esse ano, o governo se tornou sensível quando ele baixa para 40 anos o período da mulher fazer mamografia. Quando não havia isso, nós estávamos excluindo 25% dos casos de câncer de mama, porque as mulheres elas entendem, não estou na idade, eu só vou fazer com 50, e ali a gente perdeu com certeza algum diagnóstico precoce. E nós avançamos nos últimos meses com a possibilidade de fazer a partir dos 40 anos. Então, essa talvez uma faixa de segurança a partir dos 40 anos, fazer exatamente esse diagnóstico utilizando os recursos de mamografia, ultrassom e o olhar do médico, né? O médico vai olhar a qualidade da pele, as drenagens linfáticas, a consistência de abaulamentos, vários sinais indiretos que são importantes para definir um controle. Então, quando você tem isso numa situação ótima, você está adequadamente envolvida na possibilidade de um diagnóstico precoce, portanto, escapar de uma doença como essa. Agora, e essas novas descobertas, novas técnicas que são faladas, né? O mapeamento genético para identificar uma chance de aparecer um câncer, né? Muito antes de aparecerem esses sintomas. O exame de genética ele era muito bem focado naquelas mulheres que tinham risco familiar. Então, era um exame caro, estava restrito a um grupo muito pequeno. A grande cirurgia da Angelina Jolie impactou, hoje a gente chama até cirurgia da Angelina Jolie, tal qual a mídia abordou essa situação. Então, essas mulheres, elas se beneficiam realmente quando elas têm um exame de genética positivo, que é preciso entender que o gene é um gene supressor. Quando eu, no início eu lhe falo, o câncer ele é inerente a nós e nós conseguimos matar se ele por acaso aparecer, o que de fato acontece é que a gente herda do pai ou da mãe a incapacidade de matar esse câncer quando ele aparece. E daí o exame de genética identifica que se nós temos essa incapacidade, a partir daí medidas têm que ser tomadas. Uma opção seria cirúrgica, outra opção terapêutica, existe droga que lhe expõe a uma segurança. Então, esse exame de genética é uma das bandeiras de luta atual da FEMAMA. Nós estamos já há quase 6 anos para que o exame de genética possa ser introduzido no tratamento, no diagnóstico e no prognóstico das mulheres. Ele é muito útil. O preço dele melhorou, ele é mais barato, mas o impacto dele é enorme. Esse projeto já passou na Câmara, está ainda agora já no Senado, ainda sem relatoria. Estamos atentos para que a gente possa avançar, porque um detalhe importante, a mulher brasileira que tem dinheiro ou que ela tem plano de saúde,
ela consegue fazer o exame de genética hoje já muito fácil. Mas aquela que usa o sistema de SUS, o tão querido SUS, ela ainda está à margem disso, porque nós não avançamos para incluir esse exame dentro do SUS. Então, eu estou falando de 75 milhões de pessoas que estão sem condições de ter esse diagnóstico. E então, a nossa luta é que isso avance e que a gente possa convencer o governo o quão é importante que ele seja incluído no rol de exames para o combate ao câncer. Ele vai ser muito útil e eu acho que nós vamos ser felizes, com fé em Deus. E com certeza, assim, sendo incluído no SUS, como o senhor explicou, né, vai depender do médico responsável ali, que vai avaliar todas as variáveis, se é o caso de fazer esse exame, que nem sempre é, né, ele que vai fazer. Alguns estados brasileiros já avançaram. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o Piauí, Goiás, para citar algum deles, eles já têm leis estaduais, mas isso tem que ser uma luta nacional. A disponibilidade desse exame vai permitir quebrar, digamos assim, uma exclusão que acontece entre as mulheres, né? O câncer de mama ele é interessante porque ele faz a gente compreender como ele é discriminatório, porque ele atinge a todos, mas nem todas as mulheres estão tendo a mesma chance de diagnóstico. E a individualização do tratamento, né? Essas novas drogas que você fala, elas vão exatamente permitir otimizar o tratamento, alcançando cura mais fácil. Nós nunca, nesse país, tivemos tantas pessoas de 90 a 100 anos de idade. É a primeira vez que a medicina está aprendendo o que é viver dos 90 aos 100. Então, nós estamos avançando no número, na expectativa de vida, e essas pessoas que chegaram ali, elas passaram por momentos que foram suficientes para transpor essas barreiras, né? Então, uma mulher que está à margem da possibilidade de fazer exames como esse, ela não vai chegar a essa idade. E então, qual é a nossa dívida que temos para com essas mulheres? É enorme. Então, temos que garantir que esse exame esteja presente no nosso dia a dia. Agora, com relação ao câncer, assim, essas idosas, essas pessoas de mais de 90 anos, posso estar enganada, mas pelo que eu entendi, assim, o risco de câncer delas já está menor, ou não? Elas ainda estão... Vamos entender o contrário. Elas deveriam ter um risco menor de ter câncer, mas qualquer lesão na mama de uma mulher idosa, ela tem uma alta probabilidade de ser um câncer. Por outro lado, curiosamente, a gente vê que estão sendo muito mais fáceis de curar. A maioria delas respondem a tratamentos medicamentosos, então você vê claramente que a lesão aparece, com um comprimido ela vai embora, e aí você não submeteu a uma cirurgia, você não levou a uma amputação, você não submeteu a tratamentos tão, digamos assim, relativamente puxados, como são a quimioterapia e outros. Então, tem esses segredinhos que ainda estamos aprendendo com essa idade, né? Mas que a gente nos sentimos mais seguros em tratar uma mulher mais idosa, exatamente porque ela responde melhor a esses tratamentos. E as ferramentas e medicamentos disponíveis atualmente, técnicas, elas realmente conseguem curar os casos de câncer que aparecem? Nós avançamos. Isso você está me falando uma coisa que me fez lembrar a luta que a FEMAMA teve para a introdução de uma droga, trastuzumab, por exemplo, onde 25% das mulheres que tinham câncer de mama precisavam tomar esse medicamento. E eu me lembro até que eu sofri essa angústia como médico, vários outros médicos sofreram. A gente tinha aquele diagnóstico, naquele caso daquela paciente, e a gente sabia o que fazer. Porque aquela senhora, ela precisa usar esse remédio não era incluído no rol de tratamentos. E uma vez vencemos essa barreira, ele passou a ser incluído, a gente começou a ver as mulheres curadas, principalmente aquelas que são triplo negativo, a gente começou a ver curas. Então, aquela mulher do passado, que eu tinha um certo medo como médico, em como conduzir, né? A angústia era tanta que a gente não sabia nem se dizia para ela que ela precisava dessa droga, ali era extremamente cara. E hoje não, a gente sabe que todas têm acesso e isso representa vitória.
Então, quantas mulheres estão salvas exatamente porque essa droga foi introduzida? É claro, a cada ano, novas descobertas, novas drogas, cruzamento entre drogas, permitindo que a gente avance na cura. E isso tem custos. Então, existe a Conitec, que faz um trabalho sério dentro do Ministério. A gente tem toda a consideração com ela sobre isso. E a gente percebe que é necessário o país manter essa vigilância. E ele tem feito essa vigilância para que a gente não possa, aliás, a gente só possa garantir realmente medicações que sejam eficazes para o tratamento. Doutor Luiz Ayrton, se o senhor quiser deixar um recado de despedida para quem nos assiste, a perspectiva é boa, o futuro é de esperança? Eu acho que sim. A gente tem encontrado, digamos assim, com muita alegria, mulheres que estão no poder hoje, talvez elas sintam mais essa causa de perto, parlamentares, sejam deputadas, sejam senadoras, mais sensíveis ao que nós estamos falando. E a gente acredita que por elas vai passar a possibilidade da gente avançar em todas essas últimas lutas que a FEMAMA vem instituindo no nosso país, com certeza sabendo que estamos ganhando com isso. Tem custo? Tem, mas nós podemos realmente adaptar esse custo a alguns outros valores. O SUS é o nosso maior cartão de visita. Todo brasileiro deve orgulhar de ter um SUS. E a gente sabe que precisa ter mais financiamento, precisa ter mais dinheiro, precisa, com isso, avançar literalmente e permitir que exatamente qualquer brasileira ou qualquer brasileiro que utilize do SUS possa utilizar com segurança de estar sendo bem tratado. Eu sou muito esperançoso. Eu vejo que nós estamos avançando. E aqui eu aproveito para parabenizar todas as ONGs Brasil afora que estão entendendo a nossa causa, que estão acolhendo esse trabalho para que a gente possa avançar. Eu tenho certeza que estamos no rumo certo. Que ótimo. E qual que é o papel do Senado e do Congresso nesse momento? Eu acho que a questão que mais tem impactado é exatamente esse projeto de leis que envolve o teste genético. Se a gente conseguir ainda esse ano, a gente se sente muito satisfeito, porque assim a gente vai poder participar e vai garantir isso tudo que eu estou falando. Mas é claro, a cada ano novas ideias são colocadas na pauta, novos desafios são colocados. Estamos atentos exatamente para isso, porque como a gente faz um olhar nos 20 anos da nossa instituição, como mudou tudo, né? Há 20 anos atrás a gente tinha menos câncer, mas a gente tinha muito mais morte. E o olhar também ele tem que ser regionalizado. Existem realidades no Nordeste, realidade no Norte, realidade no Sul do Brasil, em relação ao tempo de chegar ao tratamento, né? Tempo ou a qualidade desses exames. Então, esses ajustes são sempre necessários, né? E a vigilância que fazemos também. Outros projetos, como o projeto de navegação, é um outro que é também uma cerejinha do bolo nosso. A gente acha que com a navegação, e para explicar melhor isso, é exatamente alguém que tem experiência em conduzir uma pessoa com um diagnóstico, ela vai facilitar ganhar tempo em relação ao tratamento. Porque muitas pessoas, elas têm o diagnóstico e ficam, não sei o que fazer, o que passo eu devo dar. Então, um navegador, alguém que vai remar com essa pessoa, a gente otimiza no tempo e rapidamente ela consegue usar o tempo a favor do tratamento e da cura. Então, são esses parâmetros por aí. Doutor Luiz Ayrton, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania. Ok, um prazer todo nosso. Espero que a gente tenha despertado uma consciência sobre essa problemática que é real a todos nós. Muitíssimo obrigado. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível na nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado.
próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia, educação, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Vai promover, certamente, grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal. As guerras atuais mostraram a necessidade de o Brasil voltar a desenvolver sua indústria, em lugar de apenas exportar matérias-primas. A dificuldade é que indústrias precisam de financiamentos elevados. E no mundo todo, independente do regime de governo, esse financiamento é feito, em sua maioria, por instituições públicas de fomento. Então, como fica este setor em tempos de orçamento restrito no Brasil? O Sistema Nacional de Fomento à Produção é o tema deste Agenda Econômica que está começando agora. E para falar sobre o financiamento ao desenvolvimento econômico, eu recebo aqui no Agenda André Godoy, que é o diretor executivo da Associação Brasileira de Desenvolvimento. André, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Prazer é todo meu, agradeço o convite. André,
É um assunto bastante intenso, né? E cheio de novidades. Vocês criaram uma frente parlamentar, né? A BDE criou, junto a parlamentares, deputados e senadores, uma frente parlamentar que está funcionando há 2 anos para tentar melhorar o financiamento e o desenvolvimento econômico. Como é que está o estado da arte dessa frente agora? Bom, a frente parlamentar ela foi criada no final de 2023, efetivamente começa seus trabalhos em 2024. A presidente é a deputada Luísa Canziani, temos o vice-presidente, que é o senador veneziano Vital do Rego, e também o nosso secretário-geral, que é o deputado Vitor Lippe. A frente parlamentar teve um trabalho muito intenso nesses primeiros 2 anos. Mais de 60% das propostas foram aprovadas ou foram rejeitadas conforme o entendimento ali da frente, o que é um número bastante substancial quando a gente compara com os números de outras frentes. Então, ela tem sido bastante ativa, com realização de eventos, com colocação de alguns temas importantes na pauta. Citaria o tema da reforma tributária no que toca aos fundos públicos, as letras de crédito e desenvolvimento que foram criadas, né, acompanhando um pouco o movimento que já tínhamos com as letras do agronegócio e as letras de crédito imobiliárias que foram criadas, são operadas pelas instituições financeiras de desenvolvimento. Tem também a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foram 22 bilhões voltados para a inovação, para a competitividade. Então, assim, são alguns pontos importantes que a frente levou a cabo nesses últimos 2 anos, de uma agenda muito ativa. Vocês chegaram a montar uma agenda propriamente dita com pontos que vocês consideram fundamentais para o investimento nos próximos anos. Eu queria que você me falasse um pouquinho, eu até vou pedir o Wagner, nosso diretor de gravação, para colocar aqui na nossa tela essas frentes, né, que a gente listou, que estão listadas no documento da ABDE. Ele vai colocar aqui na nossa tela. E eu queria que você falasse um pouquinho se existem prazos para esses fomentos serem feitos, como é que está em cada setor desse esse financiamento, a busca de recursos para financiamento, né? Porque, como eu falei na abertura, os governos mudam, às vezes mudam as ideologias do governo, mas o país, a indústria, precisa continuar andando. Como é que vocês conseguem casar essas duas coisas, nesses pontos aqui que vocês listaram como mais importantes? Esses são eixos principais, né, de projetos legislativos que estão em trâmite dentro das casas, mas que são, de certa forma, eixos que as instituições financeiras operam ao longo do tempo, né? Então, começando ali, a gente falando de inovação e industrialização, são 2 temas muito importantes para a manutenção, para o avanço da competitividade da indústria. Então, são vários projetos de lei que vão passar desde o braço de exportações, que é realizado pelo BNDES, que foi aprovado agora recentemente, o próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foram recursos aportados ao fundo para fomento à inovação. Então, são projetos importantes naqueles 2 primeiros eixos ali, né? E ainda trazendo um pouquinho a temática do crédito à exportação, existem projetos de lei hoje que trazem a figura do banco de exportações, né? Da possibilidade de ser criado um Exim Bank, que seria uma instituição vinculada ao próprio BNDES, que todos os outros países têm. Então, acho que isso que é importante. A gente tem um sistema de fomento muito robusto, mas a gente não tem jabuticaba. Então, isso é importante, né? Um banco de exportações, a China tem, os Estados Unidos tem, todos os países europeus têm, a Malásia tem, a Turquia tem. Então, todos os países possuem isso, que você precisa alavancar as exportações no país. Isso é um consenso entre qualquer matiz do ponto de vista ideológico, né, do nosso país. Então, melhorar as exportações, exportar bens com maior nível de incremento econômico. Então, maior valor agregado também. Maior valor agregado, toda essa questão. Existe a temática dos fundos públicos, que eu chamaria a atenção. São os fundos constitucionais? Não somente os fundos constitucionais. Você tem os fundos constitucionais regionais, né, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mas você tem também fundos vocacionados por setor. O próprio FNDCT para inovação é um, você tem o FAT, que é um outro fundo, você tem o FUST de universalização das telecomunicações, que é um outro, o Funtel, que é um outro fundo. Então, assim, são diversos fundos. Você tem os fundos garantidores, que são fundos que provém garantias nas operações de empréstimo. Então, você tem ali dentro diversos fundos com naturezas diferentes. E eu falo que esses fundos é um tipo de prática que vem sendo desenvolvido no mundo inteiro.
Então, você tem fundos na Coreia, você tem fundos em Singapura, você tem fundos na Alemanha, que são países que se desenvolveram ao longo do tempo. Agora, e todos os países, a gente está vendo aqui, quer dizer, vocês criaram um grande grupo de instituições públicas. Eu vou pedir o Wagner para colocar uma segunda tela que nós montamos, exatamente mostrando um pouquinho, né, o que faz, né, esse sistema, porque essas instituições elas formam esse Sistema Nacional de Fomento e que são muitos recursos que financiam 98% de toda a modernização do setor público, 84% do que é investido em infraestrutura vem desses fundos, financiamento de longo prazo também para a indústria, para tudo é público, crédito rural, a maior parte público, e oferta de crédito no geral, no sistema produtivo também é público. Agora, isso é assim no Brasil e isso é assim no mundo todo? O Brasil, quando a gente fala que 46% do crédito total é feito por essas instituições, que são públicas na sua maioria, mas você tem os bancos cooperativos, que são instituições financeiras privadas também. Qual que é a grande alavanca dessas instituições? É o que a gente chama de crédito direcionado, que é o crédito específico para determinado setor, porque ele tem maior externalidade positiva naquele tipo de investimento. Então, por que você precisa de crédito especial para o setor rural? Eu não vou nem me dar o luxo aqui de explicar no detalhe, mas é só a gente ver a pujança do nosso setor rural atualmente e ver o papel de um plano safra para o desenvolvimento daquele setor. Então, é por isso que o crédito rural, 65% são feitos por essas instituições. Dá para fazer algo assim para uma indústria específica? Seguramente. Você tem hoje o Nova Indústria Brasil, que é um plano voltado para a política industrial. Mas ele é um plano que foi lançado há 2 anos atrás e que, se você puder garantir uma periodicidade nisso, é isso que vai fazer com que a indústria tenha previsibilidade nos seus investimentos. E hoje quem faz a maior parte do Nova Indústria Brasil é essas instituições financeiras que estão aqui presentes. Agora, essa Nova Indústria Brasil, que começou há 2 anos, o desenvolvimento industrial, o amadurecimento de uma planta industrial, de um projeto industrial, leva muito tempo, 5, 10, 15 anos. Qual é o risco disso parar daqui a pouquinho? Porque a gente já teve vários, digamos assim, surtos de crescimento da indústria e cai. Cresce um pouquinho, cai. Cresce um pouquinho, cai. Como é que a gente pode desenvolver a indústria como se desenvolveu a parte agrícola do país? Eu penso que previsibilidade é muito importante. Desde quando você tem plano safra? Já tem anos e anos. Entra governo, sai governo, você tem plano safra todos os anos. É importante ter essa manutenção da previsibilidade dos investimentos também voltados à indústria, porque, como você comentou, um projeto de investimento industrial demora um tempo da aprovação do contrato até o investimento e até aquilo ali ser exportado, vão ser aí alguns anos. Então, você tendo aquilo ali ano a ano, uma previsibilidade orçamentária, e aquilo vai saindo de uma política de governo e vira uma política de Estado, essa é a receita de bolo. Essa é a receita do que foi feito em outros países e que está dando certo, que o Brasil, no nosso entendimento, deveria seguir. Como é que você casa esse fomento público, o desenvolvimento de instituições públicas, como a gente tem no caso da agricultura, a Embrapa, e também o casamento com a iniciativa privada como órgãos, como elemento de produção? Como é que a gente casa esses 3 setores? O investimento público, ele entra onde o investimento privado vai ter mais dificuldade de entrar. Por quê? Pelo risco. Então, quando você tem uma tecnologia nova, você precisa de uma instituição pública para poder dar aquele suporte e fazer o que a gente chama de de-risking, né? Reduzir os riscos naquele investimento. Esse é o papel do setor público. Porque a partir do momento que aquilo ali se torna lucrativo, o capitalismo roda para o lado certo. Os investimentos privados entram e aí você vai precisar cada vez menos que o setor público efetivamente entre com recurso público. Então, esse é o papel do que a gente chama de Sistema Nacional de Fomento. Seja para a inovação, seja para o agro. O agro, você tem um risco grande, inclusive atrelado às mudanças climáticas. Por que você precisa de um financiamento público para isso? Porque você tem essas características que são importantes. Você tem a parte de infraestrutura. Infraestrutura leva muito tempo.
Entre para você fazer a concepção, projetar, fazer um investimento, e você vai ter aquele retorno ao longo de 20, 30 anos. Então, por isso que você precisa de instituições com esse tipo de funding que olha para longo prazo para poder fazer esse investimento. Esse é o papel do Sistema Nacional de Fomento. Agora, como é que o governo federal, que na verdade é o contribuinte que está pagando imposto, é daí que vem, né, do nosso bolso que vem esse dinheiro, como é que esse dinheiro investido, ele também reverte positivamente para esse contribuinte na forma de melhorias de qualidade de vida, por exemplo? Fundamentalmente, assim, de certa forma, vai entrar o tema da qualidade de vida quando você tem uma infraestrutura melhor, quando você tem uma cidade mais preparada para uma chuva ou para uma seca. Então, isso aí é o rebate direto na qualidade de vida da população. Mas a gente está falando também de geração de emprego, geração de bons empregos, porque também de nada adianta você gerar emprego com salário baixo, um emprego com altíssimo risco de robotização futura, né? Então, quando você tem empregos mais qualificados, que pagam mais e que vão ter um risco de substituição por inteligência artificial, por robôs, num período curto, um risco mais baixo, você está trazendo um retorno social. Então, por isso que investimento na inovação é importante, investimento na infraestrutura, seja urbana, seja de estrada, é importante. E, obviamente, né, o investimento, né, na resiliência das nossas plantações também é super importante, porque garante uma balança comercial importante, garante também que você vai ter demanda aqui dentro do nosso país por pesquisa, por indústria e, obviamente, fornecimento de alimentos. Né? Um mapeamento geral de áreas a serem desenvolvidas no país já está sendo feito, porque eu fico pensando aqui agora com a questão, primeiro a guerra da Ucrânia e agora essa guerra ali no Oriente Médio, a gente teve aí uma redução tremenda, né, da disponibilidade do mercado de defensivos, de insumos agrícolas, né, os insumos mesmo para plantação. E a gente já teve fábricas desses insumos, foram desmanteladas e agora se tenta retomar a implantação de fábricas do que a gente já teve. A gente desmantelou e passou só a importar. É possível fazer esse sistema de fomento, pode fazer um mapeamento, dizer, não, isso aqui é prioridade, a gente tem que implantar e manter, por mais que o mercado externo seja satisfatório, porque a gente pode ter novas crises? O cenário geopolítico mudou de forma dramática nos últimos anos. Então, tudo aquilo que você antes dependia e se fiava em você trazer a importação desses defensivos, de implementos, enfim, você hoje não tem. Você tem um risco muito grande. Então, a indústria já tomou ciência disso, o agro já tomou ciência disso. Então, a partir desse momento onde a sociedade percebe, e a sociedade lê, setor produtivo, seja industrial ou agropecuário, que existe uma necessidade de você garantir aquele fluxo digamos, de insumos, sem o risco de você ter uma quebra na cadeia, isso já é um grande passo. Porque essa não é uma decisão dos bancos. Vamos financiar isso ou aquilo. Vamos financiar o que o Brasil precisa. Quando a sociedade percebe que você precisa ter uma infraestrutura resiliente aqui dentro, tudo fica mais fácil, porque os projetos passam por dentro das casas, passam por dentro do Senado, passam pela Câmara dos Deputados, passam pelo Executivo, passam até pelo Supremo. Então, quando isso vira um consenso social de que você precisa fazer um investimento para garantir essa resiliência, as coisas ficam mais fáceis e as coisas acontecem. Os investimentos acontecem. Naquilo que antes simplesmente o país entendia que poderia se importar, você percebe que em determinados momentos não vai ter condição de importar. Então, por isso que você faz pesquisa, por isso que a gente teve a Embrapa lá atrás, por isso que a gente tem vacina aqui, por isso que a gente tem compostos que hoje podem ser desenvolvidos no país. Eu queria falar um pouquinho sobre essas instituições que são as financiadoras e vou pedir ao Wagner para colocar aqui uma outra tela, que a gente tem aí o BNDES como uma das principais, mas são 35 instituições e aí tem várias estaduais. Essas aqui são as, digamos assim, de maior conhecimento nacional. Nelas tem duas coisas que eu achei interessante, o Sicob e o Sicredi, que são sistemas cooperativados de crédito, e a FINEP, que financia pesquisa. Eu queria que você me falasse um pouquinho da importância desse sistema cooperativado, porque quando a gente fala no setor bancário, a gente pensa nos bancos públicos e nos bancos privados. Qual a importância desse sistema cooperativado para o desenvolvimento industrial e mesmo da agricultura brasileira? E eu queria que você falasse depois sobre o financiamento da pesquisa. Bom, os sistemas financeiros cooperativos tiveram um crescimento
bem relevante nos últimos anos no Brasil. Se a gente olhar esses sistemas há 15 anos atrás, em 2010, 2011, e olharmos a participação deles no mercado em 2026, a gente vê um crescimento muito grande. Eles tiveram uma entrada muito importante no setor agropecuário, uma capilaridade muito grande com a abertura de agências no interior do país, e isso é fundamental, sobretudo para o pequeno, médio produtor, baseado também nas cooperativas, as cooperativas de tipo de produção, que são aquelas cooperativas que efetivamente vão produzir, seja a carne, plantações, grãos, entre outros. Então, os sistemas financeiros entraram muito forte nesse segmento e hoje estão no Brasil todo. Tiveram um crescimento muito grande e são braços muito importantes de execução de políticas públicas. Então, hoje, essas instituições, juntamente com os bancos de desenvolvimento regionais, que têm um papel importantíssimo em agências de fomento, são instituições parceiras do BNDES, instituições parceiras da FINEP, para que possam trazer esse crédito direcionado, que é esse crédito por setor, para o pequeno e para o médio, que uma instituição central teria muita dificuldade de fazer pela falta de capilaridade natural daquelas instituições. Então, hoje elas são parceiras, juntamente com os bancos de desenvolvimento regionais, bancos dos estados, na interiorização e na capilarização das políticas públicas brasileiras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a FINEP, porque é financiadora, né, de pesquisas científicas, é a grande financiadora das universidades públicas brasileiras, da pesquisa que se faz lá, mas a FINEP sofre problemas periódicos graves de falta de recursos, porque os recursos dela dependem de ser colocados no orçamento federal anual, né? Como é que está isso e como é que a gente pode dar uma permanência, digamos assim, a essa parcela de recursos da FINEP? A FINEP teve um momento muito positivo, vem tendo um momento muito positivo nos últimos anos, em virtude da Lei Complementar 177, que foi aprovada aqui no Senado e na Câmara dos Deputados e posteriormente sancionada pelo Presidente da República, que ela trouxe previsibilidade do orçamento, que é justamente o que você estava me colocando. Não basta ter dinheiro, você tem que ter dinheiro previsível, sobretudo quando a gente está falando de pesquisa e inovação. Eu dou como exemplo uma construção de uma ponte em relação a uma pesquisa de inovação. Numa ponte, você constrói, você para de construir, depois você volta, você tem pequenos ajustes e você continua a construção. Numa pesquisa, quando você para, é como se você tivesse subido uma escada rolante ao contrário. Uma escada rolante que está descendo e você está... Se você para, você volta lá do início, porque os outros já passaram na frente. Então, a previsibilidade, recurso financeiro ano a ano é muito importante. Hoje, a FINEP tem uma parte dos seus recursos, são os recursos para empréstimos para as empresas e uma parte dos recursos para as universidades e subvenção para as empresas, para aquelas pesquisas ou de base ou de maior risco tecnológico. Então, hoje estão sendo feitos, a gente vem acompanhando de perto, investimentos muito robustos na pesquisa, desenvolvimento e inovação, sejam empresas, sejam universidades. A gente tem pouco ganho em termos de royalties, por exemplo, de produtos desenvolvidos no Brasil, né? E aí, vou citar esse caso agora, que é o mais recente, que é o da fenilalanina, né? E que é aquela enzima descoberta lá na UFRJ, polilaminina, né? Que é a enzima ligada à paralisia. E que a pesquisadora responsável disse que a gente não tem a patente mundial porque em um determinado período faltou dinheiro para pagar, foram cortados recursos e faltou dinheiro para pagar essa patente. Ela tem a patente nacional porque ela tirou do próprio bolso e pagou. O que a gente pode fazer para que a nossa pesquisa científica renda mais, para que o trabalho das universidades públicas, que é real, descobre muita coisa interessante, mas não tem tido esse retorno econômico para a sociedade brasileira? Bom, o Brasil, atualmente, ele está em 13º colocado mundialmente em pesquisas acadêmicas. Quando a gente vai para o ranking da inovação, o Brasil vai do 50º, vai para o 70º, ele flutua ali lá atrás, né? Lá atrás, no meio, né? Mas, assim, independente do ranking que se adote, você verifica muito claramente que você tem uma pesquisa de excelência, mas que você tem dificuldade de transpor a pesquisa para as empresas, para o mundo industrial, né? Essa é uma grande dificuldade que o Brasil tem, vem melhorando ao longo do tempo.
né? Um trabalho muito forte da FINEP, do BNDES, da Embrapi, que são instituições que se propõem a fazer esse link entre universidade e empresa. O Brasil avançou muito ao longo do tempo. A Embrapi é a Embrapa da indústria, né? Só porque não é uma sigla muito comum. É uma instituição sui generis, né? Tem um formato um pouco diferente, né, da Embrapa, porque não faz... Eles financiam as pesquisas, tem centro de excelência ao longo no país todo, mas enfim... então, o Brasil melhorou bastante ao longo do tempo, mas ainda tem um longo caminho a percorrer, né, para a gente poder chegar numa condição onde você fique entre os 20 países mais inovadores, né? Agora, para que isso aconteça, você tem que ter não somente o investimento, né, que vem sendo feito, a gente está verificando os investimentos sendo feitos, mas você tem que ter um ambiente de negócios melhor, menos burocracia, você tem que ter uma infraestrutura, e a infraestrutura não estou falando só de rodovia, infraestrutura lógica, né, redes, né, universalização da telecomunicações, todo esse trabalho, porque a economia do futuro não vai depender exclusivamente de rodovias e ferrovias, vai depender de uma infraestrutura lógica muito robusta. Você tem que ter um mercado financeiro que propicie esses recursos a custos baratos, né, para que os investimentos possam acontecer. Então, todo esse trabalho de ambiente de negócio, onde você consiga acessar uma garantia de uma forma mais rápida, é super importante para a inovação florescer. Eu queria ver com você, vocês fizeram uma lista de 41 projetos ligados ao fomento que estão no Congresso, Câmara e Senado. Eu listei alguns aqui, vou pedir o Wagner para colocar essa última tela para a gente fechar um pouquinho a nossa conversa. Não são os mais importantes, mas são alguns que estão numa tramitação bastante interessante nesse momento. O Marco Legal da Inteligência Artificial, essa autorização para o BNDES criar subsidiárias, esse descontingenciamento do Fustel, que você falou um pouquinho, essa letra de crédito verde. Como é que estão esses projetos? Qual a importância deles serem aprovados agora? E você acredita que eles possam ser aprovados em 2026, um ano eleitoral? Alguns sim, né? Você começaria aqui pelo Marco Legal da Inteligência Artificial. É fundamental a gente ter isso estruturado dentro do país. A gente está vendo isso avançando de uma forma muito veloz no mundo inteiro. O uso, a aplicação da inteligência artificial e mesmo o desenvolvimento, né, com dois grandes líderes, Estados Unidos e China, mas que existem nichos de mercado para que a gente possa garantir a nossa soberania digital lá na frente, né, que a gente possa ser senhores dos nossos dados, né, das nossas informações. Então, o Marco Legal de Inteligência Artificial é fundamental para isso, tem um capítulo especial voltado ao fomento, né, então é um tema super relevante, acredito que deve avançar, está dentro das prioridades que a gente vem vendo da Câmara dos Deputados, né? Num outro ponto, então, na ponta aqui, essa questão da letra de crédito verde, eu queria que você falasse um pouquinho nisso para a gente fechar a nossa conversa, porque a gente não tem muito um mapeamento, está saindo agora um mapeamento ecológico e econômico, dá para juntar essas duas coisas? Com certeza, né? Assim, acho que a gente tem algumas iniciativas voltadas ao crédito verde, que é aquele crédito para investimentos em infraestrutura verde, em transição energética, em energia resiliente, enfim. Esse é um projeto importante, mas que, juntamente com ele, tem outras questões que são relevantes. Eu citaria aqui uma questão que é uma prerrogativa do Senado, que é o tema das cidades sustentáveis, né? A gente precisa adaptar as nossas cidades para realidades climáticas diferentes do que a gente tinha 10 anos atrás, e não preciso citar exemplos aqui para a gente ter muita clareza em relação a isso. Para isso, a gente precisa trabalhar um pouquinho, né? O país precisa trabalhar um pouquinho em como que ele vai possibilitar que os municípios façam esses investimentos, mediante o crédito para aqueles municípios, para que eles possam financiar suas infraestruturas verdes, né? Bolsões, né, para você armazenar água de chuva, entre outros aspectos. Então, as letras de crédito verde é um instrumento importante, mas juntamente com isso eu somaria toda a discussão de cidades sustentáveis, que tem inúmeros projetos de lei dentro do Senado e da Câmara dos Deputados que tratam sobre o tema. Quando a gente pensa... vamos falar um pouquinho dessa coisa dos jogos eletrônicos, que hoje estão muito na moda. Algum pedacinho disso aí deveria vir para essa área de fomento à economia? Olha, seguramente, né? Assim, de certa forma, a gente tem já um cenário diferente do que a gente já viu, né, no que toca há 5 anos atrás em relação aos jogos, que tem que ter a sua regulação,
né? Outros são até mais ousados em relação à questão dos jogos, mas eu entendo que, tendo em vista que você tem uma lucratividade desse segmento, você tem um direcionamento disso para investimentos que tenham resultados positivos para o cidadão, é fundamental. E, com certeza, infraestrutura verde é um tema super relevante, inovação é outro. André, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Olha, eu que agradeço enormemente o convite, estamos aqui sempre à disposição. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia, educação, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Vai promover, certamente, grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tiradentes, como militar, ele tinha a função de exatamente montar o povo que, de fato, está disposto ali a lutar. Ele doa a própria vida no nome de um ideal. Isso ainda precisa ser um pouco resgatado no dia de hoje, porque se você pensar que Tiradentes, ele é herói da Polícia Militar de Minas Gerais, ele foi herói dos grupos de guerrilha da esquerda na década de 70. Toda vez que tem uma crise política no Brasil, alguém saca o nome do Tiradentes do bolso, né? Então, o Tiradentes, ele hoje serve a praticamente todas as causas, né? O que não é bem assim. A história é um pouco mais complicada. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. Declaro aberta a sessão solene. Sim. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A força da mulher e o ódio contra a mulher. Conheça a expressão Girl Power e o fenômeno Red Pill. Que tal doar parte do seu imposto de renda a projetos sociais para crianças e idosos?
Santa Catarina busca soluções para a crise da cebola no estado. Câmara debate a garantia dos direitos indígenas como estratégia para combater a crise climática. A primeira senadora mulher do Brasil, Eunice Miquiles, tem sua vida eternizada em filme de realidade virtual. E na Paraíba, está todo mundo se movimentando. Tem muita coisa acontecendo nas casas de leis brasileiras que você precisa saber. A gente te conta aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Você sabe o que é Girl Power e Red Pill? Uma reportagem especial da TV Assembleia do Amazonas, a TV Aleã, explica pra gente. A expressão Girl Power significa literalmente poder das garotas. O termo em inglês nasceu dentro do movimento feminista e ganhou força na cultura pop. Nos anos 90, a expressão ganhou o mundo com o grupo britânico Spice Girls, que defendia a amizade, independência e autoestima feminina. Desde então, a música virou uma ferramenta poderosa para espalhar mensagens de empoderamento. Canções de Alicia Keys, Beyoncé, Katy Perry e outras artistas ajudaram a transformar o poder feminino em um movimento cultural. Hoje, o Girl Power aparece em diferentes espaços da sociedade, na política, no empreendedorismo, na arte e na forma como as mulheres aprendem a se posicionar no mundo. Aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, existe um espaço simbólico dessa história. Este painel reúne todas as mulheres que já passaram pelo Parlamento Estadual Amazonense. Cada nome representa uma conquista de um espaço que durante muito tempo foi ocupado quase exclusivamente por homens. E para muitas jovens, olhar para essas trajetórias é perceber que a política também pode ser um lugar de protagonismo feminino. Uma dessas novas vozes é a jovem parlamentar Ana Clara Machado, participante do Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem me mostrou de forma mais clara a importância da política, a importância de ter voz e se fazer ouvida. Me ensinou a ser protagonista da minha própria história. Me ensinou a ser mais resiliente, responsável e, acima de tudo, ser uma multiplicadora dessas informações. Além da política, Ana Clara também se expressa pela arte, pelas redes sociais e pelo estilo que leva tranças nos cabelos. Eu estou usando um dos meus modelos favoritos no momento, não só pela praticidade, mas também pelo calor de Manaus. O empoderamento feminino também passa pela forma como as mulheres se comunicam e ocupam espaços de fala. Para a jornalista e mentora de oratória Daniela Cardoso, aprender a usar a própria voz é uma ferramenta de transformação. A comunicação é a grande ferramenta que faz com que você consiga dizer aquilo que você deseja e também dizer aquilo que você não deseja. Para a mulher, a voz é um instrumento imprescindível para a força dela, para o limite que ela impõe na sociedade. O meu poder feminino está em eu ser livre para ser eu. Ser livre para dizer o que penso, para dizer se concordo, se não concordo. Mas, enquanto o movimento pelo empoderamento feminino cresce, também surgem no mundo digital discursos que caminham na direção oposta. Um deles é o chamado Red Pill, expressão que significa pílula vermelha. Isso porque no filme Matrix, de 1999, são apresentadas a pílula azul, que deixa você na ignorância, e a pílula vermelha, que te apresenta a verdade de como os humanos são escravizados por máquinas. Se tomar a pílula azul,
Fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Em comunidades online, o termo foi apropriado por grupos que defendem ideias misóginas e pregam uma suposta superioridade masculina. A palavra que define a Red Pill é ódio. Eles acabam tendo ódio das mulheres, que eles colocam que as mulheres só estão interessadas em homens que têm dinheiro e tá. Para eles, todas as mulheres não passam de um produto. Com todo respeito, a tua mulher custa mais caro que uma GP. Essa cultura incentiva o ódio contra as mulheres e estimula a violência real. Uma realidade preocupante para um país que enterra 4 mulheres todos os dias. 1 em cada 4 homens de até 17 anos afirma se sentir solitário sempre. E 37% deles nunca conversou com ninguém sobre o que significa ser homem. Diante desse cenário, falar sobre empoderamento feminino se torna ainda mais importante, porque o verdadeiro Girl Power não é sobre competir com homens ou dividir a sociedade. É sobre garantir respeito e igualdade para que cada mulher construa a própria história. Ao longo da história, muitas brasileiras se tornaram símbolos dessa força feminina. É impossível falar de Girl Power sem lembrar da farmacêutica Maria da Penha, mulher que transformou a sua história em uma das leis mais importantes contra a violência, que mudou a vida de milhões de mulheres brasileiras. A presença feminina está na música, nos filmes, no entretenimento e nas decisões do país. Na política amazonense, uma trajetória que simboliza essa diversidade é a da deputada estadual Mayra Dias, mulher que conquistou projeção nacional enquanto Miss Brasil 2018 e hoje representa o Estado dentro do poder legislativo. As meninas do interior, assim como eu, hoje vão ter mais vontade, vão querer se dedicar mais e pensar e sonhar ser uma Miss Brasil, uma Miss Amazonas. A escritora e ativista Maya Angelou disse: cada vez que uma mulher se levanta por si mesma, ela se levanta por todas as mulheres. E talvez isso defina o verdadeiro Girl Power. Poder feminino pode estar em ocupar cargos importantes, liderar ou influenciar milhares de pessoas. Mas ele também está no poder de uma mãe que acalma e acolhe o choro do bebê, em se sentir bonita e feliz com o próprio estilo, em escolher a própria profissão, em viver os seus hobbies, em se posicionar contra o desrespeito e principalmente em proteger as nossas meninas. O que aprendemos com as nossas entrevistadas é que ser forte não significa ser igual a ninguém, porque no fim das contas, Girl Power é sobre liberdade. Liberdade para viver, escolher e expressar quem realmente somos. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do 3º andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida na avenida. Rio Grande do Norte mostra como doar parte do imposto de renda para fundos sociais de crianças ou idosos. Santa Catarina busca soluções para a crise da cebola no estado. Notícias das casas de leis do país. Com o tema Declare Solidariedade e Multiplique o Bem, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizou uma audiência pública para debater o fortalecimento dos fundos da infância e adolescência e da pessoa idosa por meio da destinação de parte do imposto de renda. A iniciativa foi do deputado estadual Hermano Moraes, que explicou que o objetivo é conscientizar a sociedade e engajar os contribuintes nesta causa. Como fazemos todos os anos, aproveitando esse período, que é o período também da declaração do imposto de renda, para fazer um trabalho de esclarecimento à população, aos contribuintes que podem deduzir daquilo que tem a pagar à Receita Federal,
pessoa física, até 6%, 1% se for pessoa jurídica em cima do faturamento. Com isso, ajudando a projetos sociais na área da criança e adolescente e também idosos. Do total de contribuintes que já declararam imposto esse ano, 33,26 milhões de reais poderiam ter sido destinados para os fundos, mas apenas 293 mil reais é que foram destinados para cá. O juiz estadual da Infância e da Juventude destacou que esses recursos podem mudar vidas. Segundo Erval Sampaio, os direitos das crianças e adolescentes são frequentemente negligenciados e precisam ser respeitados. Ano passado foi 282 milhões, é uma mixaria dentro da quantidade de dinheiro público que a gente pode trazer de forma, eu diria, direta, rápida e objetiva para, eu diria, proteger na prática tantas crianças, adolescentes e às vezes idosos que são abandonados. E o que me dói muito como juiz, abandonados muitas vezes pela própria família. E esses fundos são, na realidade, as únicas receitas dentro do que tem o orçamento para poder garantir, eu diria, esse descumprimento da lei com relação a essas pessoas que estão em vulnerabilidade. Durante a audiência que lotou o plenário do parlamento, foram apresentados dados sobre o potencial de arrecadação no Rio Grande do Norte, além de exemplos do impacto positivo dessas destinações. Por dados que colhemos junto à Receita Federal, nós temos a capacidade, se todos aderirem a essa campanha, de arrecadar até 170 milhões. Hoje não chegamos a 5 milhões, então nós temos um campo enorme para trilhar, e quem ganha é a sociedade, porque esses recursos são muito bem aplicados, os recursos são destinados com muito critério para programas que são desenvolvidos em cada parte desse estado. Depois que os fundos arrecadam esses valores, as entidades devem apresentar projetos, abrem-se editais públicos, depois os projetos, para esse dinheiro realmente chegar na população, que é o que se espera. Infelizmente, há um pequeno gargalo nesses projetos. A gente tinha aí, há alguns anos, a gente tinha na faixa de 5 bilhões represados, mas a gente espera que nesses próximos anos todo esse dinheiro realmente chegue à sociedade. O Adélio começou a preparar a terra para o próximo plantio, mas ainda carrega o fardo da última colheita. A gente teve aí um desafio de um ano assim que a produtividade ajudou, mas a grande oferta que teve no mercado agora, os preços então estavam bem abaixo do preço de custo, né? O preço da cebola chegou a 70 centavos por quilo, enquanto o custo de produção foi de R$ 1,40. E ainda tirar dinheiro do bolso porque tu não retirava nem o teu custo. O pessoal chama a gente de louco, na verdade, né? Porque a gente enterra, como se diz, dinheiro. O principal motivo da crise econômica foi a super safra de cebola no Brasil. Santa Catarina, maior produtor nacional, colheu nessa última safra 610 mil toneladas da hortaliça. O estado responde por 33% da produção brasileira. Para debater a situação, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma audiência pública em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. A iniciativa da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Alesc foi proposta pelo deputado Mário Mota. Nós temos que encontrar alternativas que passam desde a diminuição de juros, empréstimos que possam cobrir os prejuízos atuais com prazos e com subsídios, quem sabe, dos próprios governos, e políticas públicas que direcionem a região, quem sabe, para não só a monocultura da cebola, mas encontrar outras alternativas para o futuro. Ituporanga concentra a maior produção do país. É capital nacional da cebola e também capital catarinense da cebola, título que foi concedido por uma lei aprovada na Alesc. A cidade foi a primeira a decretar em fevereiro emergência econômica na cadeia produtiva da cebola. São mais de 35 cidades que já copiaram o nosso molde de estado de calamidade também, porque isso representa, só da nossa cebola de Ituporanga, 20% da nossa economia geral vem da cebola e mais de 40% aí também, porque automaticamente sofre o comércio, a própria arrecadação da administração pública também sofre com isso. O deputado Altair Silva, presidente da Comissão de Agricultura, defende a venda da cebola por quilo e não por tamanho, porque a classificação internacional nem sempre é respeitada. Temos que buscar uma entidade reconhecida que possa atestar que os níveis de medição da cebola, da granulação, ou seja, o tamanho dela, as medições estejam de acordo com os padrões internacionais. Infelizmente, quando o produtor vai vender, ele encontra
padrões de classificações muito diferentes e o produtor acaba sendo lesado na venda da cebola. O deputado Oscar Gutz cobrou mais empenho do governo federal. O nosso governo federal não tem um olhar para o nosso agricultor e está na hora de sim ter um olhar diferenciado. O agricultor, infelizmente, dessa forma vai se quebrar. Não tem jeito dele continuar nas atividades dele da forma como está sendo tratado pelo nosso governo federal. A Comissão de Agricultura da Alesc vai encaminhar um documento ao governo federal com 6 reivindicações, entre elas um freio na importação de cebola do Mercosul, outro agravante da crise. Nós da EPAGRE levamos para os produtores tecnologias de armazenamento para que a gente consiga estender ao máximo o período de comercialização e o país possa depender menos de importação, especialmente da Argentina, que começa agora principalmente agora em abril e maio, né? Então, se tiver o produto aqui em boas condições, não é necessário importar. Enquanto isso, na roça, o agricultor catarinense segue em busca de dias melhores. Eu ainda vou até final de abril, maio, para terminar essa safra. Mas daqui 20, 30 dias já começa pensando numa próxima safra. Já começa a despesa com semente e coisa, né? E as agropecuárias têm que ser pagadas, as agropecuárias. Então a gente vê com dificuldade, né? Para este agricultor, é preciso encontrar uma saída rápida. A gente sempre tem a esperança, como a gente sempre fala, o agricultor sempre a esperança é a última que morre, né? Uma estratégia para combater a crise climática passa pela garantia dos direitos dos povos indígenas. O assunto foi debatido em seminário aqui na Câmara dos Deputados. A realidade dos indígenas no Brasil se mantém violenta e desfavorável aos povos originários. Em um seminário na Câmara, eles discutiram violações nos territórios de diversas etnias. Alessandra Corap é liderança do povo Munduruku, na região do Tapajós, no Pará. Ela fez várias denúncias. Quando a gente olha dentro das aldeias, um buraco enorme de garimpo, água suja, peixe contaminado com mercúrio, as pessoas doentes, mulheres, crianças doentes com mercúrio, a prostituição, né, a arma dentro, comando vermelho, esse povo que entra, porque não existe uma fiscalização dentro dos territórios. Sem território não há clima e nosso futuro não está à venda. Com esses recados, Anastácio Caioá, liderança Atiguaçu, compara o aquecimento global a um corpo febril. Ele é pesquisador de conhecimentos ancestrais pela Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Precisamos também investir na sociedade não indígena para ser parceiro nosso, porque 46 graus de febre da terra, não há ser humano que aguenta. Assegurar os direitos dos povos originários é uma estratégia climática, disse Francisco Itamar Gonçalves Melgueiros, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Atualmente, nós temos aproximadamente 13 bilhões de toneladas de estoque de carbono somente dentro de território indígena na Amazônia. Então, isso é muito grande e a gente precisa manter esse carbono estocado e que os territórios indígenas e suas atividades ainda sirvam como um grande sumidouro para o equilíbrio climático. Então, a proteção dos direitos, aliado à regularização fundiária desses territórios, é essencial para a gente manter o equilíbrio climático no Brasil e principalmente nos territórios indígenas. O seminário sobre direitos dos povos indígenas foi organizado pela Comissão da Amazônia e dos povos originários e tradicionais. O encontro reuniu lideranças indígenas de todo o Brasil, participantes da 22ª edição do acampamento Terra Livre em Brasília. A presidente da comissão, deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, falou da luta pela terra como direito fundamental. Essa segurança que a gente precisa jurídica é sim a garantia das demarcações, é sim a proteção efetiva dos nossos territórios e ele passa por diversas atuações, principalmente do que se fala de políticas públicas. Imagina a importância de uma pessoa para a vida dela virar um filme em 360 graus.
É o caso da primeira mulher senadora do Brasil. Eunice Miquiles, pioneira na luta pelos direitos das mulheres, teve o privilégio de ver a sua história registrada em realidade virtual. Aos 96 anos, sempre alegre e bem-humorada, Eunice Miquiles gosta de receber os familiares e amigos com quitutes amazonenses. Dessa vez, o motivo da reunião era a visualização do filme em realidade virtual 3D, Eunice, a primeira senadora, uma dramatização que tem como protagonista a própria Eunice no período em que foi senadora pelo Amazonas, a primeira mulher a tomar posse no Senado da República. Foi recebida com flores e homenagens, mas sentiu que os homens não a consideravam uma igual. Os meus colegas me recebiam não como igual, como uma dama, uma senhora que estava lá, para ficar bonitinha lá, mas não era para dar palpite, não era para me expor, era para ficar quietinha ali. O filme de 9 minutos faz parte do projeto Visita 360 e é apresentado durante as visitas guiadas ao Congresso Nacional. Mas, para a protagonista dos eventos representados, a equipe da Secretaria de Relações Públicas do Senado levou os óculos especiais, fones de ouvido e poltronas giratórias e preparou uma sessão especial em domicílio. Amigos, vizinhos, filhos, netos e até os cachorrinhos se reuniram aqui na casa de Eunice Miquiles para mergulhar na realidade virtual e relembrar as histórias da época em que ela era a primeira senadora da República. Muito bom, muito interessante. Você sentir como se estivesse acontecendo agora, como se estivesse vivendo naqueles momentos. Quem assiste o filme tem a sensação de estar participando da articulação política feita por Eunice para viabilizar a nomeação de Esther de Figueiredo Ferraz como ministra da Educação do governo Figueiredo, a primeira ministra mulher do Brasil. Naquele tempo, já começamos um movimento. Queríamos ter uma ministra e lutamos por isso. E conseguimos uma ministra mulher. Então já foi uma vitória que conseguimos naquela época. Nas eleições para o Senado de 1978, Eunice Miquiles foi a segunda mais votada no Amazonas e, de acordo com as regras da época, ficou como suplente. Mas o vencedor, João Bosco, sofreu um AVC e morreu apenas 3 meses depois de assumir o cargo. E o mandato foi para Eunice. Já no discurso inaugural, ela disse que era preciso melhorar a cultura patriarcal e machista. Enquanto senadora, ela apresentou, entre outros, projetos para acabar com a exigência da virgindade da mulher no casamento, preservar o meio ambiente e criar programas de planejamento familiar. E ver uma mulher ter 4, 5, 6, 10 filhos, não ter condição nem de criar, mas liberdade religiosa, Amazonas e planejamento familiar. Meus 3. Defesa da mulher. Defesa da mulher. Nenhuma proposta da senadora foi aprovada, mas abriram portas para novas discussões e as lembranças que ficaram foram boas. Foi uma época muito rica, valorizando a mulher. Eu me sentia assim muito bem, sentindo que nós, mulheres, estávamos aparecendo. Não tem para onde correr, pelo contrário. Tem mais é que correr, andar, nadar, fazer musculação, mexer o corpo com regularidade. É o que mais os especialistas em saúde falam. Lá na Paraíba, uma lei busca incentivar as pessoas a fazerem atividades físicas. Você sabia que o combate ao sedentarismo é uma prática incentivada por lei aqui na Paraíba?
Pois é, a Assembleia Legislativa criou a campanha de combate ao sedentarismo e que também incentiva a prática de atividades físicas. A iniciativa prevê a realização de campanhas, eventos e ações educativas em todo o estado, inclusive nas escolas. Hoje nós sabemos que os números são assustadores, pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade. Então a gente procura, através desse projeto, já que se tornou lei, a conscientização para o combate direto a esse mal que assola muitos brasileiros. A prática regular de exercícios é fundamental para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. Para você ter uma melhora na qualidade de vida, combater o sedentarismo, você tem que se adequar a uma rotina saudável. E com isso, é importantíssimo você procurar um acompanhamento profissional, uma academia para você ter esse acompanhamento da gente, dos instrutores. E aqui você vai ter a melhora de força, ganho de massa muscular e tudo isso vai contribuir para a sua saúde. A lei reforça um alerta importante. Cuidar da saúde também é uma questão de escolha e de consciência. É isso aí, pessoal. Vamos mexer o corpo e cuidar da mente, hein? E a gente fica por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet. Semana que vem a gente volta. Tchau! No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia, educação, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Vai promover, certamente, grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Piquenique na relva, meu, Déjeuner sur l'herbe, o quadro do Manet. Eu conheci o quadro de reprodução, então fiz uma variação em cima desse quadro do Manet. E uns anos atrás eu fui a Paris, tem o Museu Picasso, eu fiquei muito emocionado porque eu vi o Picasso tinha feito também a mesma coisa, ele pegou o quadro do Manet e fez uma variação em cima desse tema. Só que eu fiz 10 anos antes, morando em Bagé, em 1950. O Picasso fez isso em 1960. Tem uma ideia de como era Bagé em 1945? Telefonava para a casa da minha mãe, fazia queixa, esse tipo de telefonema anônimo. Imagina o seu filho foi visto como um negro na rua. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As canetas emagrecedoras são seguras para a perda de peso?
quando elas são indicadas. Nessa entrevista, você vai saber sobre os benefícios e os riscos das chamadas canetas emagrecedoras, medicamentos desenvolvidos para o combate ao diabetes e à obesidade que se tornaram moda entre as pessoas que querem emagrecer. Mas cuidado, tem muita gente despreparada indicando o uso das canetas emagrecedoras, muitas falsificações, medicamentos sem registros, muitas fake news e promessas milagrosas que nem a indústria farmacêutica recomenda. No Senado Live, que começa agora, você saberá quais os perigos e os benefícios para a saúde pelo uso desses medicamentos injetáveis para o controle da obesidade. O que a Anvisa está fazendo para combater a falsificação e a venda ilegal desses produtos. O médico e presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Dr. Newton Dornelas, e o diretor da Agência de Vigilância Sanitária, Tiago Campos, respondem às perguntas enviadas por vocês que participam do TV Senado Live pelo portal E-Cidadania e pelas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no TikTok, no YouTube, no Facebook, no X e também no Quai. E a jornalista Cibele Nunes está com vocês nas nossas redes sociais para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Bom dia mais uma vez, meus convidados. Bom dia, Cibele. Sejam bem-vindos de novo ao Senado Live. E nós vamos começar. Cibele, eu vou começar com você. Direto para nossas redes sociais, o que você traz aí de pergunta ou enquete para a gente começar esse assunto tão importante? Bom, vamos mostrar uma enquete então, Marcelo. Nós perguntamos para as pessoas qual é o maior problema da popularização das canetas emagrecedoras, que tem muita gente usando. E o nosso resultado foi o seguinte: 60% das pessoas acham que é o uso indevido sem acompanhamento médico. E 40% das pessoas acham que é comprar medicamentos falsos. A gente vai falar sobre isso também aqui hoje com o Dr. Tiago da Anvisa. E eu vou trazer a pergunta que foi mais recorrente dos nossos internautas para o Dr. Newton. Muita gente perguntou sobre isso, que é a seguinte, Dr. Newton: todo mundo pode usar caneta emagrecedora ou temos restrições? Alguém tem restrição em usar? Bom dia, Cibele, bom dia, Marcelo, bom dia, Tiago, bom dia, telespectadores, enfim, ouvintes, né, que estejam nos acompanhando nesse momento. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu represento, então, uma sociedade médica. Acho que seria importante a gente ter uma contextualização inicial sobre as nossas instituições. Eu presido a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é uma sociedade que tem 75 anos de história, que tem 5.300 associados dos 7.500 endocrinologistas do país, né? Nós fazemos parte do Departamento de Endocrinologia e Metabologia da Associação Médica Brasileira e somos reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina como a sociedade que representa esta especialidade, que é uma das 55 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Isso é importante dizer porque nós não somos as pessoas, a especialidade única que trata obesidade ou que trata obesidade, ou que trata diabetes ou obesidade, mas nós somos a voz, digamos assim, a voz científica para esse campo aqui no Brasil. E o Dr. Tiago, certamente ele vai falar depois, que a Anvisa é quem registra esses medicamentos e o Conselho Federal de Medicina fiscaliza a atuação médica no país. Isso é importante porque daí responde a esses 40% de preocupação da população com medicamentos falsos e esse uso indevido, 60% que tem ali. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, se era a pergunta que foi recorrente, na realidade, esses medicamentos eles têm duas indicações precisas. Uma, tratar pessoas que vivem com obesidade ou pessoas que vivem com diabetes. Essa é a indicação. Com o passar do tempo, a gente foi ver o seguinte, que tratar a obesidade não é apenas fazer perder peso, e tratar diabetes não é apenas reduzir a glicose. Tratando essas duas doenças, a gente vai diminuir os riscos cardiovasculares das pessoas que vivem com essas duas doenças. Quando eu digo vivem com elas, é porque 80% das pessoas que têm diabetes vão conviver também com obesidade.
Então, isso precisa estar muito claro. Com o passar do tempo, além de reduzir risco cardiovascular, 2 outras possibilidades surgiram para o uso de alguns desses medicamentos, que é o acúmulo de gordura no fígado ou para síndrome de apneia obstrutiva do sono. Aquelas pessoas que roncam muito, por exemplo, poderiam se enquadrar nisso daqui, tá? Então, fora dessas 4 possibilidades, o uso é indevido. Bom, a gente falou aqui também, nós vamos falar muito sobre a regulação desse mercado. Houve um aumento expressivo na importação dos insumos que são usados para a fabricação desses medicamentos. Isso acendeu um alerta na Agência de Vigilância Sanitária, tanto pela quantidade de importação e também por problemas com produtos chegando sem registro no Brasil. Eu gostaria que o Tiago abrisse aqui a fala dele, explicando para as pessoas primeiro qual é o papel da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, dentro desse contexto. Por que é tão importante o papel, a atuação da agência na regulação do mercado e quais os objetivos que a agência tem ao fazer esse trabalho? Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite, por participar aqui com vocês, ao lado do Dr. Newton, da Cibele. Eu acho que a pergunta é a principal pergunta nesse momento. A Anvisa, ela regula para proteger as pessoas quando elas fazem uso de não só medicamentos, mas de produtos para a saúde, cosméticos, saneantes. A Anvisa é uma instituição de Estado criada, e aí é bom lembrar, numa crise antiga, lá na década de 90, também de uso de medicamentos falsificados. Então, a Anvisa, ela cumpre um papel importantíssimo do Sistema Único de Saúde. Ela age sobre os riscos de adoecimento. Ela avalia se aqueles produtos colocados à disposição da população, produtos da saúde, se eles são seguros, se eles têm qualidade e se eles produzem eficácia esperada, dado o uso ali definido. Então, a Anvisa cumpre um papel importante de cuidar das pessoas. Quando a Anvisa fiscaliza, quando a Anvisa atua, quando a Anvisa regula, ela está protegendo as pessoas. É difícil a compreensão geral da sociedade, mas é importante reconhecer que em diversos momentos históricos, a Anvisa foi fundamental para que a gente pudesse ter acesso a medicamentos seguros, a vacinas, a novas terapias, sempre a partir de elementos de base científica. Então, a Anvisa tem como principal instrumento o registro. Então, toda vez que uma nova tecnologia, um novo medicamento, uma nova vacina vai ser colocada no mercado, é a Anvisa, a partir dos seus técnicos, de servidores altamente qualificados, que faz a avaliação da presença desses 3 principais elementos: segurança, qualidade e eficácia. Então, a Anvisa define esses parâmetros, avalia e autoriza. Quando se verifica violações das normas sanitárias, a Anvisa, junto com todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, constituído pelos estados e municípios, atua na fiscalização para que assegure que aqueles produtos estejam em atenção às normas por ela editadas. Então, o papel da Anvisa, eu acho que é a principal mensagem, é o papel de cuidar. Então, esse é o nosso papel, é o papel que a gente tem desempenhado ao longo dos 27 anos, com muita competência, e ao longo do tempo é uma das instituições públicas do nosso país que acumula credibilidade nacional e internacional. Ela tem como foco as pessoas. Ela tem como foco aqueles que vão usar esses produtos no seu cotidiano para que eles não sejam sujeitos aos riscos do uso de produtos falsificados ou não sejam sujeitos ao uso de produtos que não tenham segurança, qualidade e não atinjam a eficácia pretendida. E falando em cuidados, que afinal de contas aqui a gente está falando de cuidados com a saúde. Eu vou trazer aqui uma pergunta bem interessante para o Dr. Dornelles. A Amanda, de Santa Catarina, fez uma pergunta que é necessária. Por que é essencial o acompanhamento médico no uso desses medicamentos e quais os perigos do uso irregular? O Tiago estava falando um pouco sobre essa questão dos irregulares, né? No papel da Anvisa acaba tratando disso. Mas eu quero primeiro que o Dr. Dornelles fale sobre isso, porque tem muita gente usando esses medicamentos sem acompanhamento médico. Dr. Dornelles, por que é tão importante?
Amanda, muito obrigado por sua pergunta. Eu acho que a pergunta é super importante porque vai cair em 4 pontos fundamentais, que é um pouco disso que o Tiago falou também. A gente vai se complementando aqui. Primeira coisa, precisa ter um diagnóstico definido. Aquilo que eu falei, a medicação é indicada para quem vive com diabetes ou com obesidade. Ponto. Então, o diagnóstico que as pessoas às vezes fazem, você está obeso, você está acima do peso, nem sempre isso quer dizer realmente um diagnóstico preciso. Então, a primeira parte da necessidade de um médico é fazer realmente esse diagnóstico. Parece simples, mas isso é importante. O segundo ponto é entender que, às vezes, as pessoas têm outros problemas de saúde, tá certo? Que podem, inclusive, contraindicar o uso dessa medicação. E aí precisaria saber, por exemplo, qual é a causa da obesidade. Lembrando que a obesidade, por exemplo, ela é uma doença que ela é causada por muitos fatores, né? Desde fatores genéticos, fatores ambientais, fatores comportamentais. Quer dizer, a pessoa que está comendo muito, exageradamente, isso é uma causa. Mas, às vezes, a pessoa tem um outro problema de saúde que precisa ter, então, o diagnóstico preciso pelo médico. Então, ter o diagnóstico é importante, ter a segurança da dose da prescrição é importante, ter a lembrança que a Anvisa, dentro da necessidade que o mercado e o uso indiscriminado foi determinando, a Anvisa, desde 2023, na realidade, o ano passado, vinha fazendo esse tratativo, desde o ano passado, ali, 2025, passou-se a reter a receita para o uso, para a compra desses medicamentos. Então, aí entra o segundo pilar. Então, eu queria resumir a pergunta aqui para dar mais tempo. Então, nós temos sempre, no uso desses medicamentos, ter em mente 4 coisas. A primeira delas, que o produto, que essa medicação tem um produto seguro, um produtor seguro, que seja registrado na Anvisa. Esse é o primeiro papel que o Tiago já disse. O segundo, que tem que ter um médico ali para prescrever, porque a receita é também uma exigência da Anvisa que essa receita fique retida na farmácia. Precisa, portanto, ter um papel do médico. O terceiro, precisa ter uma farmácia que a pessoa saiba onde ela está comprando aquela medicação. Primeiro, para ter a garantia de um fornecedor seguro. Segundo, a garantia do armazenamento seguro, do transporte seguro, enfim, precisa ter quem vai te vender, dispensar essa medicação. E, por fim, é fundamental o papel do paciente, porque se o médico prescreve uma dose e precisa ter um escalonamento de dose, e precisa saber em que ponto que para essa dose, por exemplo, tem dose de 2,5, 5, 7,5, etc., para um determinado medicamento. Então, nem todo mundo vai precisar usar a dose máxima. Então, aí entra o outro papel do médico. E é fundamental que o paciente siga aquela orientação, porque com esse uso indiscriminado e os efeitos colaterais e várias complicações que foram vistas, aí a própria Anvisa já relatou, é que o paciente, às vezes, ele começa com a dose mais alta, porque foi a que ele encontrou, e isso traz realmente um problema. Então, o papel do médico, eu diria, prescrever, orientar, educar e avaliar o resultado, tá? Porque as canetas também não são milagrosas, esses medicamentos, né? Esse é um ponto bem importante de trazer para as pessoas saberem que não é a bala de prata, além do medicamento, vem todo o comportamento do paciente, todos os cuidados com a saúde, e aí realmente tem que ter a orientação de um especialista. Daqui a pouco eu vou chamar a Cibele com mais uma enquete, mas antes, Tiago, eu tenho uma pergunta para você que vai nesse caminho, já do que o doutor Dornelas vinha falando com a gente. Eu vou trazer aqui, são 2 pessoas, Renata, do Distrito Federal, e o seu xará, Tiago, de São Paulo. A Renata pergunta, há uma necessidade de se aprovar novas marcas para competir e abaixar o preço de outras canetas? Ela comenta, as falsificações são almejadas pelo preço. E o Tiago, nesse mesmo caminho, ele pergunta como a Anvisa pode controlar e garantir que futuros genéricos do GLP-1, que é o princípio ativo, sejam eficazes tão eficazes quanto os medicamentos originários. A Anvisa, em uma entrevista coletiva em que o senhor participou no dia 4 de abril, salvo engano, falou sobre os 6 eixos de um plano de ação para regular e para coordenar melhor esse mercado. Um dos eixos, salvo engano, o eixo 4,
O eixo 4, ele trata justamente dessa ampliação da oferta de medicamentos com registros como forma de garantir o uso pela população com mais segurança. Queria que você falasse sobre essas perguntas da Renata e do Tiago, de São Paulo. Agradecer as perguntas da Renata e do Tiago, eu acho que elas nos levam a esclarecer importantes pontos sobre o uso desses medicamentos. Primeiro, voltando ao plano de ação, o plano de ação constou com 6 eixos. Do primeiro, de aprimoramento regulatório, é isso que provavelmente agora, no dia 29, a pauta foi divulgada, inclusive ontem, da próxima reunião ordinária pública da Anvisa, será levada pelo diretor Daniel Meirelles, para que a gente possa discutir a alteração da nota técnica 200, aquela que estabelece requisitos para a importação dos insumos farmacêuticos ativos, os IFAs, destinados em grande medida para a produção de medicamentos pelas farmácias magistrais. Mas também o eixo 2, o fortalecimento do monitoramento da fiscalização, essa ação que a Anvisa tem como competência acompanhar e monitorar o pós-mercado, inclusive para avaliar se aqueles eventos adversos descritos quando do registro se mantêm ali ou se há necessidade de fazer eventuais alterações, pós-registros, adequações de uso, a partir da interação medicamentosa, do uso em vida real desses medicamentos. O eixo 3, da articulação institucional federativa internacional, tem sido da construção, inclusive, da parceria, tanto com as sociedades médicas, mas especialmente com o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Odontologia, o Conselho Federal de Farmácia, para que a gente, junto, inclusive, com outras agências reguladoras dos países do mundo, possamos intensificar uma ação mais coordenada sobre esse, que não tem sido um desafio apenas do Brasil. O quarto eixo é esse que você questiona, que é o aumento, a ampliação da oferta de produtos registrados, que é talvez a estratégia que vai produzir o efeito no mercado, a diminuir o apetite e a disposição das pessoas para assumirem riscos com o uso de produtos sem registro ou de origens duvidosas. E também é esse eixo que a gente está cumprindo aqui, nesse diálogo com vocês da TV Senado, a comunicação com a sociedade e também a governança sobre esse processo. Mas indo direto para a pergunta da Renata e do Tiago, eu acho que a gente precisa esclarecer um elemento central do processo da Anvisa. A Anvisa, ela tem um papel de fazer o registro desses produtos a partir do pedido daqueles que sejam os detentores de patente. Os agonistas de GLP-1, essa classe desses produtos, eles têm diversas moléculas que têm patentes que são registradas por determinados laboratórios e esses detentores de patente é quem solicitam o registro. Recentemente, a semaglutida, uma desses medicamentos dessa categoria, ele teve a sua patente vencida, o que gerou, então, um número de pedidos de outros medicamentos para registros de medicamentos similares, de genéricos, como a população costuma denominar. Esses pedidos têm sido priorizados pela agência, a pedido do próprio Ministério da Saúde, considerando os efeitos que produzem para o enfrentamento de uma condição de saúde crônica e muito recorrente na população brasileira, e nós temos feito esforço para fazer essa ampliação. É claro que, às vezes, quando a gente nega o registro, a gente identifica dificuldades, a impressão que dá é que a agência está agindo contra esses novos produtos. Pelo contrário, a agência está agindo com base naquilo que ela sempre faz, cuidar para que tenha segurança e qualidade. Nós acreditamos que alguns desses produtos devem ser, nos próximos meses, registrados, de modo que a gente possa ampliar as ofertas desses produtos, dessas canetas emagrecedoras, e aí sim o mercado deve se comportar com essa ampliação, com a redução do preço e o aumento da oferta. Bom, agora nós vamos voltar para as nossas redes sociais. Mais uma vez eu chamo a Cibele Nunes. Cibele, traz aí para a gente as novas informações. Vou mostrar mais uma enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos para o nosso público qual é a maior dificuldade da população no uso das canetas emagrecedoras. E aí o nosso resultado foi o seguinte: 70% das pessoas disseram que é o efeito rebote, ou seja, voltar a engordar depois que encerra o
tratamento. E 30% das pessoas responderam que é o alto custo. Então, eu queria falar com o Dr. Newton sobre o efeito rebote e outros efeitos colaterais. Recebemos muitas dúvidas sobre isso. Foi a dúvida da Kelly de Santa Catarina, a dúvida da Maria do Espírito Santo. Quais são os efeitos colaterais já observados no longo prazo, depois do uso das canetas? E quais são os maiores riscos à saúde em relação a esses efeitos? Eu queria só complementar que essa também foi a pergunta da Larissa, que mandou para a gente agora há pouco aqui nas redes sociais, também sobre esses efeitos colaterais. Ela teve efeitos colaterais 3 meses depois do uso das canetas. Doutor Newton, por favor, a palavra com o senhor. Bom, eu não vou repetir o nome das colegas que mandaram, a Kelly, Maria e... São muitas. São muitas, porque essa é uma pergunta que eu diria da grande parte da população brasileira, tá certo? E daí volta um pouquinho naquilo que a gente já conversou sobre o papel do profissional de saúde acompanhando o paciente. A primeira coisa é entender, de novo, né, reforçar que a obesidade, vou falar da obesidade especificamente, porque o diabetes todo mundo já sabe, diabetes é uma doença crônica incurável, que tem controle, assim como é a hipertensão. Quem vive com hipertensão também usa o seu medicamento para a vida toda. Quando a gente vai para a obesidade, precisa entender o conceito da obesidade. É uma doença crônica, ou seja, ela vai gradual para a vida. Ela é recorrente, então recorrente significa às vezes você controla e depois ela vai recorrer. E tem um terceiro ponto, que eu também já disse, as canetas não... E você, Marcelo, já usou o termo aí, não é a bala de prata, tá certo? Então, as canetas, esses medicamentos que estão dentro dessas canetas, eles resolvem enquanto estão dentro do corpo. Resolvem no sentido de ajudar. Mas lembrar que como a obesidade é causada por múltiplos fatores, você tem que combater tudo, não existe milagre. Tem que ter atividade física, tem que melhorar a alimentação, tem que mudar o estilo de vida, tem que fazer a parte da pessoa. Nenhum milagre para quem é cristão, mesmo os milagres relatados lá de Cristo, sempre tinha contribuição de alguém. Vou multiplicar os peixes. Quantos peixes você tem? Vou transformar água em vinho. Traga água. Precisa ter isso em mente, tá? Bom, sobre os efeitos... Então, a primeira coisa, pensar que quem vai fazer o tratamento de uma obesidade tem que ter a ideia de que é um tratamento de mudança de hábito e a longo prazo. Por isso, de novo, cai aquela questão de não se ter a automedicação, o uso indiscriminado para perder 1, 2, 3, 5 quilos. Precisa ter a sua indicação precisa. Efeitos colaterais habitualmente ocorrem enquanto a medicação está dentro do corpo. E daí entra o risco dos falsificados, né, de tudo, que é você injetar uma substância no seu corpo que vai durar ali 7 dias, tá certo? E em 7 dias você não consegue tirar aquilo ali, aí vai ficar. Se a pessoa tem alguma complicação, essa complicação vai ficar pelo tempo. E que tipo de complicação que pode ter? Aí são vários efeitos colaterais. Os mais comuns, aqueles que são descritos em bula, inclusive, que pode acontecer naturalmente com os medicamentos originais, náuseas, vômitos, mas existem coisas, e é por isso que a gente começa sempre com doses pequenas, e vai ajustando de acordo com a necessidade e de acordo com a tolerância que o paciente possa ter. Mas existem efeitos muito mais severos, que a Anvisa recentemente alertou sobre risco, por exemplo, de pancreatite e de investigação de pancreatite. Então, por isso, de novo, precisa da avaliação médica, porque algumas pessoas já podem ter grandes fatores causadores da pancreatite. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas primeiro que a obesidade, o diabetes já fazem aumentar o risco dessa pessoa ter diabetes, ter a pancreatite. E aí, com o medicamento, isso pode ter uma situação. O uso indiscriminado, a última frase, Marcelo, se me permite, então, o uso indiscriminado pode causar também a perda de massa magra, porque não é uma medicação seletiva. Vai perder só a parte gorda, perde também massa magra, e isso pode ter algumas complicações. Então, no caso da colega aqui de Brasília, que citou a sua complicação 3 meses depois,
obviamente aí precisaria saber que complicação que é, e é um caso específico para se avaliar. Mas, habitualmente, a medicação vai durar no corpo 7 dias, e nesses 7 dias, o que ela tiver que fazer de efeito, ela vai fazer naquele período. Só completando, a gente está chegando aqui aos minutos finais na TV, mas vamos continuar nas redes sociais. Você que está acompanhando essa entrevista pela televisão, migra para as redes sociais, YouTube, Facebook, TikTok, X, e continue acompanhando a entrevista, porque nós ainda temos muitas perguntas para trazer aqui dos internautas. Sobre esse ponto que o doutor Dornelles estava comentando, eu queria apenas que o Tiago complementasse sobre isso, falando do ponto, do primeiro eixo do plano de ação da Anvisa, que é justamente o aprimoramento regulatório. Consegue dar uma resumida para a gente, Tiago, sobre esse ponto? Posso sim. Mas complementando antes do que o doutor Newton trouxe, é importante lembrar que, como são condições crônicas, o uso está indicado para essas condições, o acompanhamento dos profissionais de saúde deve se dar sobre todo o período de tratamento. Então, é possível que os eventos e que os sintomas e os eventos adversos possam aparecer no curso desse uso, lá no 3º, no 4º, no 5º mês, mas é sempre importante continuar durante todo o ciclo de uso do medicamento, com acompanhamento com os profissionais de saúde, para que possa mitigar qualquer que seja o evento adverso. E aí, sobre evento adverso, também há um dado que eu acho que vale a pena complementar, que são os dados que nós temos detectados no nosso monitoramento pós-mercado através do Vigilize. Esses medicamentos, os agonistas do receptor do GLP-1, eles têm sempre, quando do registro, eventos adversos conhecidos e descritos em bula, como náusea e vômito, que continuam sendo os mais frequentemente notificados. Contudo, a gente, de fato, o Dr. Newton pontuou, tem percebido um aumento proporcional de notificações de pancreatite, um evento menos comum, mas é que clinicamente mais relevante. Então, essa é uma preocupação aí que a gente tem sinalizado e, por isso, inclusive, a gente tem avançado em medidas como essa do plano de ação apresentado pela Anvisa, que tenta fixar aí para essa medida importante requisitos para a importação, a distribuição, a manipulação e a farmacovigilância do uso desses produtos. E para você que acompanha a programação da TV Senado, esse é o Senado Live, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Envie as suas perguntas, mande seus comentários e sugira para a gente também um tema para a gente tratar aqui no TV Senado Live, que é o seu espaço de interação com a TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a programação do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Cláudia Leitão, qual o peso da criatividade no modelo de desenvolvimento econômico do Brasil? É imenso, porque a criatividade nos ajuda a imaginar um outro país, imaginar uma outra forma de viver, imaginar formas mais justas, mais interessantes, mais criativas de se organizar um sistema econômico. Agenda Econômica. Nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Depois de décadas de lutas, sacrifícios e articulações dos abolicionistas modernos e 107 anos depois da assinatura da Lei Áurea, o Estado brasileiro finalmente reconhece a existência de trabalho escravo no Brasil. E a partir desse momento o Brasil se compromete a enfrentar essa situação, né, de forma a buscar a efetiva erradicação. E uma das providências foi a organização do Grupo MOVE. Entre 1995 e 2017, o Grupo Móvel libertou mais de 52 mil trabalhadores e trabalhadoras escravizados, incluindo meninos e meninas. O total das verbas trabalhistas e rescisórias pagas pelos escravagistas às vítimas foi de aproximadamente 100 milhões de reais.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindos, está no ar o Ecosenado. Você vai ver nesta edição dedicada ao Dia dos Povos Indígenas. Mais de 7.000 indígenas estiveram mobilizados em Brasília para lutar por mais direitos. Uma entrevista com o coordenador da APIB sobre a mensagem ao Congresso. Nós fizemos uma agenda no âmbito do Congresso Nacional e trouxemos esses PDLs, esses PECs e PLs para as lideranças indígenas transitarem, inclusive, nos gabinetes aí dos senadores e dos deputados para poder fazer incidência política e pedir, né, o arquivamento, a extinção, enfim, o ato administrativo cabível dentro do Congresso Nacional para que não avance essas proposituras totalmente anti-indígenas. Os senadores repercutem as demandas. Tem povos que querem a exploração econômica em seus territórios e tem povos que não querem. A nossa Constituição, ela deixa muito claro que a exploração econômica do território indígena é viável, desde que a aprovada legislação específica dentro do Congresso Nacional e com a aquiescência de cada uma desses povos em relação às suas terras. É preciso que o Congresso garanta uma legislação que proteja as terras indígenas aí da exploração econômica. Nós vemos inúmeros casos de avanço do garimpo ilegal, da exploração, por exemplo, de madeira, entre outras iniciativas que acabam trazendo prejuízos grandes para o Brasil. E você vai conhecer a jovem ativista indígena Janiele Trucá. No meu povo, eu cresci com os meus lideranças falando que é muito importante que a gente acompanhe eles nesses movimentos, para que a gente entenda, que a gente aprenda como é que a gente pode dar continuidade à luta que eles começaram. E quando se trata de meio ambiente, é muito importante que as infâncias, adolescências e juventude indígena sejam ouvidas, porque nós, povos indígenas, somos os guardiões da biodiversidade. Enquanto jovem indígena, o que eu espero para o futuro é que as pessoas aprendam com nós, com os povos indígenas, a preservar o meio ambiente e que entenda que a nossa mãe terra não é negócio. E a mensagem que eu deixo para outros jovens é que ocupe espaços sem deixar de pertencer. Jamais esqueça quem você é e de onde você veio. A 22ª edição do Acampamento Terra Livre teve como lema: Nosso futuro não está à venda, a resposta somos nós. A mobilização debate direitos de mais de centenas de etnias do país. Ao final do evento, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil entregou 3 cartas aos 3 poderes. A gente conversou com o coordenador executivo, Dinaman Tuxá. A APIB inicia o texto ao Legislativo apontando consequências da aprovação da Lei do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas em 2023. O impacto maior que nós já identificamos, além do aumento dos conflitos socioambientais e violação de direitos humanos, foi a paralisação de processo de demarcação que já estava em curso, já estava em tramitação. Então, ela conseguiu travar ritos demarcatórios, né, no âmbito administrativo, onde a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, não conseguiram avançar e de forma muito concreta, quando não há uma entrega, quando não há um avanço na demarcação, é óbvio que haverá uma disputa. E essa disputa está nos territórios indígenas, junto com os invasores, junto com aqueles que reivindicam essa área como sua.
e a tendência é que haja violações de direitos humanos. Então, na prática, nós já estamos vendo a paralisação, inclusive a judicialização, né, de terras indígenas já consolidadas, que pessoas ingressaram com ação com inúmeros processos aí questionando a demarcação de terras indígenas, tentando aplicar a tese do marco temporal, mesmo com o Supremo Tribunal Federal já declarando por inúmeras vezes a sua inconstitucionalidade. As lideranças dos povos indígenas também demonstram grande preocupação com propostas que tramitam atualmente no Congresso. Dinaman destacou algumas delas. Nós temos a PEC 10, que é a PEC da atividade econômica, né, que é o libera geral das terras indígenas para toda ou qualquer atividade econômica. Nós temos também o PL 1331, que é o do garimpo em terras indígenas, que se soma àquela iniciativa do GT, né, no Senado Federal, que trata sobre mineração, que também está com uma discussão bastante avançada. O PDL 1153, contra a TI Birama-Laclanon. O PDL 51, que é enfraquecimento da FUNAI, né? Aí é um PDL muito focado para tentar esvaziar as competências da FUNAI. PEC 132, que é o PL que nós denominamos de premiação de invasores, a PL da indenização, né? A pessoa invade terras indígenas e no final do processo vão ser indenizados por prática de violência, invasão e destruição dos territórios indígenas. Esses são alguns PDLs, PECs e PMs que nós destacamos dentro do acampamento Terra Livre como ponto de observação e também de incidência política. Então nós fizemos uma agenda no âmbito do Congresso Nacional e trouxemos esses PDLs, esses PECs e PLs para as lideranças indígenas transitarem inclusive nos gabinetes aí dos senadores e dos deputados para poder fazer incidência política e pedir, né, o arquivamento, a extinção, enfim, o ato administrativo cabível dentro do Congresso Nacional para que não avance essas proposituras totalmente anti-indígenas. Quando perguntamos sobre como tem sido o diálogo com os parlamentares, ele contou que fizeram pedidos de reuniões com os presidentes das duas casas e que frequentemente conversam com aliados. Nós prezamos pelo diálogo, justamente para trazer o nosso ponto de vista sobre esses temas, né? E poder aclarar cada um deles o porquê e os pontos de preocupação. Nós temos pessoas que estão ali conosco no dia a dia, pensando e construindo estratégias de atuação conjunta para barrar essas atrativas do parlamento brasileiro, dessa ofensiva anti-indígena que nós vivemos sob ameaça. Então, existe uma necessidade de diálogo com todos, porque nós já vamos dialogar desde de direita, de centro, de esquerda, para garantir o arquivamento ou a paralisação da tramitação dessas proposituras. Dinaman Tuxá ressaltou que o modo de vida tradicional dos povos indígenas está intimamente ligado à conservação e preservação do meio ambiente. Nós temos uma cosmovisão de mundo, que uma relação com o nosso território está muito no sentido de fazer parte dele e não no sentido de exploração. A gente não vê o território como valor mensurado ou um espaço a ser explorado. Nós vemos como parte do nosso corpo, como parte da nossa organização social. Partindo dessa premissa, 82% da biodiversidade do mundo está dentro das terras indígenas. Isso, por si só, está muito vinculado a essa organização social dos povos indígenas. E as consequências disso é que dados científicos, aí, as principais universidades do mundo já apontaram que os povos indígenas fazem parte da solução para conter a crise climática e o aquecimento global. Mas por que isso? Porque nós temos um modo de vida muito consociado com o ecossistema. Ou seja, a nossa existência depende do meio ambiente equilibrado. Então nós fazemos parte do meio, fazemos a devida proteção. E quando nós lutamos por demarcação, nada mais é para fazer proteção do espaço que é nosso, que é a garantia da nossa reprodução sociocultural, socioeconômica, da nossa organização social. Então, as consequências do nosso modo de vida é preservação e, consequentemente, fazemos de forma muito natural o combate ao aquecimento global e mudanças climáticas. Então, eu acho que a população e os parlamentares, em especial, já que nós estamos falando aqui para um público também voltado que dialoga, né, ou deveria dialogar com a sociedade na construção de propositura de medidas que beneficiem a população brasileira. Então, demarcar terras indígenas e o Congresso Nacional comungar com essa ideia e fortalecer a demarcação das terras indígenas é estar fortalecendo a vida, é estar fortalecendo a biodiversidade, é estar protegendo aqueles que fazem essa proteção
em benefício de toda a humanidade, não exceto a população brasileira. Então, demarcar a terra indígena é a garantia que nós teremos um meio ambiente equilibrado e protegido pelos povos indígenas e o benefício é para todos. As expectativas da articulação dos povos indígenas do Brasil é que o Congresso reavalie as propostas citadas na Carta em direção aos direitos originários e à demarcação e ao fim da exploração econômica predatória de seus territórios. Que seja revisto, inclusive, o posicionamento de alguns parlamentares. Esperamos que a presidência de ambas as casas consiga implementar e conduzir os processos da melhor forma possível, respeitando o texto constitucional. Nós não pedimos nada para além do que está previsto em lei. Nós estamos pedindo o cumprimento do texto constitucional, ou seja, demarcação das terras indígenas. E que o Constituinte foi muito claro, o direito dos povos indígenas é um direito congênito, antecede a formação do Estado brasileiro, então não tem que se aplicar a tese de marco temporal. Então antecede a formação do próprio Estado brasileiro. Então o que nós esperamos é que os parlamentares vão chamando a consciência, revejam alguns posicionamentos, que cesse de forma muito clara esse ataque sistêmico contra os povos indígenas e os direitos já adquiridos e conquistados a duras penas. E o que nós pedimos mesmo é o respeito. Se fala-se tanto em democracia, fala-se tanto em respeito, fala-se tanto em reciprocidade, em soberania, mas os povos indígenas que aqui estavam, que ainda permanecem, têm o seu direito ceifado ou discutido em nome de um desenvolvimento que só beneficia determinada classe da população brasileira. Nós precisamos de gestão territorial ambiental e proteção dos territórios, dos rios, dos mares, dos maretórios, que se amplie as áreas climáticas e que nós façamos o combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas de uma forma realmente eficaz, que é demarcando as terras indígenas. Veja agora os comentários de alguns senadores sobre as demandas dos povos indígenas. Tem povos que querem a exploração econômica em seus territórios e tem povos que não querem. O que o Senado está discutindo? Nós vamos respeitar o pedido e trabalhar as especificidades. Por exemplo, a mineração em terra indígena tem lugar que não pode. Por conta da contaminação, as grandes empresas não podem ir até lá. Mas tem lugar que, se for regulamentado com uma mineradora séria, que ela faça a exploração sem a destruição ambiental e passando para esses indígenas um royalty, é possível se pensar. Mas nós temos povos que querem plantar, nós temos povos que querem ser agricultores. Nós temos comunidades indígenas que os jovens querem empreender, por exemplo, na área de tecnologia. Por que a gente não pode ter dentro de aldeias polos de tecnologia para os jovens? Então, é uma discussão de atividades econômicas em territórios. A nossa Constituição, ela deixa muito claro que a exploração econômica do território indígena é viável, desde que a aprovada legislação específica dentro do Congresso Nacional e com a aquiescência de cada uma desses povos em relação às suas terras. Em relação ao marco temporal, nós temos que ter uma segurança jurídica de modo que defina claramente qual é o momento em que a demarcação de terras indígenas tem que ser observada. Senão, nós vamos voltar para 1500 e consideramos todo o Brasil terra indígena. É preciso que o Congresso garanta uma legislação que proteja as terras indígenas aí da exploração econômica. Nós vemos inúmeros casos de avanço do garimpo ilegal, da exploração, por exemplo, de madeira, entre outras iniciativas que acabam trazendo prejuízos grandes para o Brasil. Somente com uma legislação dura e, sobretudo, com a fiscalização, nós podemos brecar esse tipo de avanço no Brasil. Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Amazon mostraram que as terras indígenas na Amazônia tiveram apenas 1,6% de devastação registradas de janeiro a dezembro de 2025, apesar de ocuparem 23% da região. O monitoramento detectou 2.741 quilômetros quadrados de floresta derrubada na Amazônia Legal em 2025.
Destas, 44 km² em terras indígenas. Segundo o Instituto, esta foi a menor área desmatada nos territórios originários desde 2017. O governo federal lançou um canal de apoio a denúncias de uso irregular de agrotóxicos. O objetivo é auxiliar o cidadão na elaboração e registro dos relatos, além de facilitar o acesso aos órgãos responsáveis pela fiscalização do uso dessas substâncias. O endereço é agrotóxico.cepad.digital. As torres e as cúpulas do Congresso Nacional receberam uma iluminação especial no dia 19, em celebração ao Dia dos Povos Indígenas. Frases como "o futuro é ancestral" sustentam o amanhã e "conhecer a terra" ganharam destaque em meio à esplanada dos ministérios, levando a reflexão sobre direitos dos povos indígenas, sua relação com a terra e a importância deles para a preservação ambiental. Abril também é o mês em que celebramos o Dia Internacional da Mãe Terra, no dia 22. Na data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, destacou os alarmes que o planeta está soando por meio de incêndios, secas, inundações, calor extremo e aumento do nível do mar, e pediu ação urgente de todos. Antônio Guterres ressaltou que o planeta está perdendo 10 milhões de hectares de florestas todos os anos e falou sobre a importância de iniciativas de educação ambiental e contato com a natureza nas escolas. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e o Instituto Alana lançaram um guia para adaptação climática nas escolas. A publicação traz soluções baseadas na natureza e propõe intervenções que podem ser aplicadas de forma gradual. Com isso, o que se espera é que os ambientes se tornem mais verdes, permeáveis e ventilados. O Senado recebeu uma exposição fotográfica que retratou os Jogos Indígenas do Xingu. Fotografias de jogos esportivos, apresentações culturais e rituais tradicionais dos povos indígenas do Xingu ganham destaque na nova exposição do Senado Federal, Jogos Indígenas do Xingu, Rituais pela Vida Ancestral. As imagens do fotógrafo e do curador da exposição, Alexandre Baena, registram o primeiro Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu, realizado no sudoeste do estado do Pará. Quando você fala dos Jogos Indígenas, você não está falando só de esporte, você está falando de cultura tradicional, cultura ancestral, você está falando daquele mercado que monta em Altamira, as margens do Xingu, com todo o artesanato dos povos tradicionais. Então você está falando de toda uma cadeia, de uma indústria cultural. O festival retratado nas fotografias é parte fundamental da cultura paraense e das tradições dos povos indígenas da região. Além de valorizar costumes ancestrais, os jogos fortalecem a integração entre as comunidades, incentivando a cooperação e a competitividade saudável. Eu acho que o mais importante é que a gente olhe que nós temos um Brasil extremamente diverso, né? Que além do português nós temos mais de 270 línguas faladas diariamente, que nós temos uma diversidade cultural riquíssima e que esse é o nosso Brasil. A exposição faz parte do projeto que leva essas imagens para além das fronteiras do estado, destacando o evento que conecta cultura, esporte e turismo e reforça a valorização dos povos originários. O respeito que devemos ter pelos povos ancestrais, pela sua história e particularmente pela sua cultura. Então acho que divulgar é um dever da nossa parte. Isso é uma coisa muito importante para nós povos indígenas, trazendo um pouquinho da tradição, do costume de 14 povos indígenas do município de Altamira. Muito obrigado, Meikman. A Floresta Nacional é uma categoria de unidade de conservação com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, que tem como finalidades o uso sustentável dos recursos naturais e a pesquisa científica. Ela tem a proteção especial do Estado e é de posse e domínio públicos. Por isso, as áreas particulares inseridas em uma flona devem ser desapropriadas, exceto aquelas de populações tradicionais que já habitavam o
local, desde que incluídas no regulamento da unidade. A visitação pública é condicionada ao plano de manejo e as pesquisas são permitidas com autorização do órgão ambiental responsável pela gestão. De acordo com o CNUC, existem atualmente 108 florestas protegidas no país. Não devemos confundir floresta nacional com floresta pública, que é toda floresta plantada ou não localizada nos diversos biomas brasileiros. Conheça agora no quadro Ecoar a Janiele Trucá. Ela tem 17 anos, é indígena de Pernambuco e fez parte da delegação para o acampamento Terra Livre. Oi, meu nome é Janiele, sou indígena do povo Trucá, localizado no território indígena Ilha da Assunção, no município de Cabrobó, no estado de Pernambuco. Tenho 17 anos, sou jovem ativista, comunicadora indígena, escritora e poetisa da resistência indígena e estudante de fonoaudiologia. Entre os dias 5 e 11 de abril, estive em Brasília para participar do acampamento Terra Livre da 22ª edição do ATL, que teve como tema "O nosso futuro não está à venda, a resposta somos nós". Essa é a segunda vez que eu participo do acampamento Terra Livre. No ano passado eu fui junto com a delegação do meu povo e esse ano eu fui junto com a delegação do Engajamundo, que é um coletivo de jovens que eu faço parte, onde a gente traz pautas socioambientais e que a nossa principal pauta é a participação da juventude. É muito importante a participação da juventude indígena nesses espaços, no espaço do movimento indígena, seja ele o acampamento Terra Livre ou qualquer outro movimento, porque somos nós que vamos dar continuidade à luta. Então, no meu povo, eu cresci com os meus lideranças falando que é muito importante que a gente acompanhe eles nesses movimentos, para que a gente entenda, que a gente aprenda como é que a gente pode dar continuidade à luta que eles começaram. Eu também faço parte do CPA, o Comitê de Participação de Adolescentes, que é a participação direta de adolescentes no CONANDA, o Conselho Nacional de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, onde junto com outro adolescente eu represento o estado de Pernambuco a nível nacional. Eu também sou conselheira jovem do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e é muito importante a gente ter representações indígenas nesses espaços, pois as nossas infâncias e adolescências também precisam ser ouvidas, onde a gente sempre está dizendo que a gente resiste para existir. E quando se trata de meio ambiente, é muito importante que as infâncias, adolescências e juventude indígena sejam ouvidas, porque nós, povos indígenas, somos os guardiões da biodiversidade. Enquanto jovem indígena, o que eu espero para o futuro é que as pessoas aprendam com nós, com os povos indígenas, a preservar o meio ambiente e que entenda que a nossa mãe terra não é negócio. E a mensagem que eu deixo para outros jovens é que ocupe espaços sem deixar de pertencer. Jamais esqueça quem você é e de onde você veio. O Ecocenado de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se despede lembrando de mais uma reportagem que marcou a história do programa nesses 20 anos no ar. Foi com o jornalista César Mendes sobre o Vale dos Dinossauros, na Paraíba. Até a próxima. Tchau, tchau. Um programa muito interessante foi esse que nós fizemos no Vale dos Dinossauros, que fica em Sousa, na Paraíba, que é o lugar no mundo que tem a maior trilha de dinossauros conhecida da humanidade. E são rastros de dinossauro, porque aí a gente ficou sabendo que existem dois tipos de fóssil. Tem aquele fóssil que é onde você tem digamos, aquele indício, aquele resto do que foi o corpo do animal, o esqueleto do animal, mas existe um outro tipo de fóssil que é o rastro do animal, onde você consegue estudar o comportamento do animal ali. Então, por exemplo, lá em Sousa você tem um rastro assim de uma pegada grande com uma pegada pequena. Então, assim, tudo indica que era um dinossauro grande perseguindo um pequeno, né? Agora, você imagina isso há milhões de anos atrás. Então, isso daí em algum momento isso daí ficou submerso na Terra, né? Assim, subterrâneo, né? E por ações assim geológicas, climatológicas, aquilo veio à tona. Então hoje você chega lá em Sousa e vê isso, está lá, você vê as pegadas. Tinha um personagem que era uma pessoa que cuidava do parque. Ele era uma pessoa assim, um personagem, sabe? O senhor barbudo, corcunda, né? E ele contava inclusive histórias de quando
eles viam essas pegadas que ele era menino, que ninguém sabia o que era. Eles achavam que era um animal assim pré-histórico que existia ali. Tinha boatos, não sei quem viu, porque você via pegada, daquele troço enorme, o que é isso? Que animal é aquele? No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia, educação, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Vai promover, certamente, grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Tiradentes, como militar, ele tinha a função de exatamente montar o povo que, de fato, está disposto ali a lutar. Ele doa a própria vida no nome de um ideal. Isso ainda precisa ser um pouco resgatado no dia de hoje, porque se você pensar que Tiradentes, ele é herói da Polícia Militar de Minas Gerais, ele foi herói dos grupos de guerrilha da esquerda na década de 70. Toda vez que tem uma crise política no Brasil, alguém saca o nome do Tiradentes do bolso, né? Então, o Tiradentes, ele hoje serve a praticamente todas as causas, né? O que não é bem assim. A história é um pouco mais complicada. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente! O que nós queríamos era mostrar para o mundo que no Brasil não estava todo mundo arriado, não. Que aqui existia gente reagindo e nós resolvemos nos engajar nisso aí e fomos para um treinamento. Senadoc, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0.
Eu comecei como mesária em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 4 de maio, e o Senado Notícias está no ar. Em meio às chuvas que atingem estados do Nordeste, o plenário pode votar o projeto que vai tornar mais efetivos os planos de contingência de proteção e defesa dos municípios. Entre as novidades estão estratégias para evitar a construção de moradias em área de risco e a divulgação de locais destinados à coleta de doações. Também estão na pauta de terça-feira a criação da Universidade Federal Indígena e mudanças na lei do artesanato. Já na quarta-feira, o destaque é a oferta de exames rotineiros para mulheres no Sistema Único de Saúde. O Dia da Liberdade de Imprensa foi comemorado pelo Conselho de Comunicação Social. A data é celebrada mundialmente no dia 3 de maio. A data que marca o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa foi proclamada pela ONU em 1993 para conscientizar a importância de um jornalismo livre, plural e independente. A data foi criada em 20 de dezembro de 1993 com uma decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas para celebrar o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos e marcar o dia da Declaração de Windhoek, afirmando os princípios da liberdade de imprensa junto à Unesco e os países membros. A função social e a defesa de uma imprensa livre, plural e independente foram enfatizados pelo Conselho. A imprensa cumpre um papel estratégico, altamente relevante de interesse público e que isso deve suscitar nas instituições também um olhar de uma retribuição igualmente vigilante sobre em que medida essa liberdade está sendo garantida e promovida efetivamente para que ela possa cumprir todos os dias bem o seu papel. 3 de maio se tornou uma ocasião para celebrar os princípios fundamentais da liberdade de imprensa, reconhecer conquistas e avaliar a situação da liberdade de imprensa no mundo. Os conselheiros criticaram a perseguição à liberdade de imprensa, ressaltaram que ela tem se modificado e hoje se manifesta pelo assédio judicial. O assédio judicial se transformou hoje no Brasil numa das principais ferramentas de silenciamento e de intimidação do trabalho jornalístico. O monitor de assédio judicial da Abrage monitorou na última década mais de 120 casos de assédio judicial. Pensando na liberdade, que para muitos é um valor natural ou um valor inventado e, na verdade, algo construído, porque mesmo após formação profissional, mesmo após compreensão e tratados internacionais que estabeleçam a necessidade e a legalidade da liberdade de imprensa, ela não é necessariamente uma realidade. E pela manhã, o Conselho de Comunicação Social recebeu especialistas em uma audiência pública para debater a regulamentação da lei que criou os profissionais multimídia. A Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato de Jornalistas do Brasil pedem a revogação da Lei 15.325 de 2026, alegando que o dispositivo estimula a precarização do trabalho dos jornalistas. O próprio Ministério do Trabalho, que regulamenta a comunicação social no país, jornalista, radialista, publicitário,
e agora colocando uma quarta via, que é o multimídia, que pode ter essa invasão e a precarização das demais, então, para aí, senhores, estamos falando do quê? É estarmos aí chovendo molhado. Nós temos uma lei, nós temos algo específico que uma categoria poderá prejudicar as outras categorias regulamentadas pelo próprio Ministério do Trabalho. A Lei 15.325, segundo o conselheiro que solicitou a audiência, invade e desestrutura outras profissões já regulamentadas. Chamo a atenção de início para a amplitude exacerbada da nova lei, que unifica na figura do multimídia, ou seja, de um único profissional, 11 diferentes atividades, entre as quais eu cito algumas: criação, produção, captação, edição, publicação e distribuição de qualquer conteúdo. Isso em 5 diferentes formatos: texto, som, imagem, animações e vídeos. E como limitador de quem seria esse profissional, há apenas a previsão de que os conteúdos produzidos sejam veiculados em mídias eletrônicas e digitais. Um dos conselheiros afirmou que a lei já foi discutida e aprovada e que o Conselho de Comunicação Social já não é mais palco para esse tipo de debate. Nós estamos tratando de uma lei que já foi aprovada. Se essa lei foi aprovada rápida, devagar ou a toque de caixa, eu acho que isso não vem um caso agora. Eu creio que ela foi aprovada dentro do jogo democrático. A partir do momento que esse projeto já virou uma lei, eu creio que o foro apropriado para esse debate seria realmente esse grupo de trabalho dentro do Ministério do Trabalho para que possamos encontrar uma solução harmônica para a regulamentação desse decreto. O Ministério do Trabalho afirmou que a lei aprovada chegou para a regulamentação com muitas lacunas e que estão fazendo todos os estudos necessários. A gente identificou uma sobreposição relevante de diversas ocupações consolidadas e regulamentadas no mercado de trabalho brasileiro. Então, não apenas radialistas de jornalista, mas também publicitário, também editores, também pessoas que trabalham com TI, todo tipo de ocupação que está aqui, que já é regulamentada. A gente vê que há uma série de discussões e conflitos entre a situação destas ocupações e a nova proposição. Os representantes da cadeia produtiva da informação também se mostraram preocupados com a regulamentação da nova lei. Toda lei, o projeto de lei, a gente pergunta, a quem ela se beneficia a quem. E quando a gente vê uma alta redução de custos, a gente tem que chamar atenção e entender ali o porquê dessa lei. E depois eu também queria aprender essa mágica de tramitação, de como a lei foi tão rápida aí, que a gente tem vários projetos de lei aí, e é uma peleja aí conseguir a aprovação. O fim da escala 6x1 marcou a sessão especial do Dia do Trabalho, realizada hoje no plenário. Os discursos também mencionaram a necessidade de regulamentação do trabalho por aplicativo e o combate à mão de obra infantil. Na sessão, trabalhadores, representantes de entidades sindicais e convidados lembraram a luta dos trabalhadores pela garantia de direitos e reforçaram a necessidade de combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, à desigualdade e à precarização das relações trabalhistas. A Constituição 88, ao consagrar a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, aponta precisamente nessa direção. O mesmo se diga em relação ao combate ao trabalho infantil, fonte inexorável de inúmeras mazelas do nosso país, elemento indissociável do nefasto trabalho em condições análogas à escravidão e do prolongamento do ciclo intergeracional da pobreza. Reafirmamos também o compromisso do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com o combate a toda e qualquer forma de trabalho infantil e toda e qualquer forma de trabalho análogo à escravidão. O fim da escala 6x1 sem redução de salário foi defendida em todas as falas. Pelo menos 4 propostas nesse sentido tramitam no Congresso, uma delas apresentada pelo governo. O Ministério Público do Trabalho, por meio de nota técnica previamente divulgada, reafirma a defesa pela redução da jornada de trabalho denominada 6x1, sem redução do salário,
e da remuneração como medida que cumprirá os preceitos constitucionais referentes ao valor social do trabalho, bem como à dignidade da pessoa humana, pois traduzirá em melhoria das condições psicossociais no trabalho, reduzindo o tempo à disposição do empregador, o que propiciará, especialmente nos grandes centros urbanos, onde há grave comprometimento da mobilidade, maior tempo de convívio com familiares, amigos e de lazer. O custo dessa redução é baixo e, além disso, nós temos uma questão muito central nesse processo, que nós estamos num momento muito propício para fazê-lo, com a taxa de desemprego muito baixa. E este é o momento de fazer essa mudança da redução da jornada de trabalho. E eu diria mais ainda, é o momento de avançarmos para um modelo de país onde as pessoas, como foi dito aqui antes, não se exauram, porque as 44 horas não são a jornada total. Nós temos ainda deslocamentos casa-trabalho que são maiores do que 2 horas em algumas capitais para ir e para voltar. A nossa pauta. Então, a gente viu o quanto foi importante, quanto tem apego popular, o fim da escala 6x1, que nós temos agora... O desafio, né? O desafio de fazer passar o fim da escala 6x1 nessa casa, também a importância da regulamentação do trabalho por aplicativo, que na sua maioria são jovens, que têm menos de 40 anos de idade e que trabalham sem nenhuma forma de proteção social, trabalhista, não têm direito à organização sindical. Estudos indicam que o impacto econômico é positivo, mais gente trabalhando, mais gente produzindo, mais gente recebendo. A medida pode gerar milhões de empregos e aumentar a produtividade. Durante a sessão, o senador Paulo Paim, que já anunciou que não vai concorrer para mais um mandato, ressaltou que esta foi a última celebração do 1º de maio como senador. Em reconhecimento à sua luta em defesa dos trabalhadores, Paim recebeu das centrais sindicais uma placa e uma cartilha explicando a trajetória dele. Termina nesta quarta-feira, dia 6 de maio, o prazo para tirar ou regularizar o título eleitoral. Após essa data, o cadastro será fechado para a organização das eleições 2026. Preste atenção, quem não regularizar a situação até o fim do prazo ficará impedido de votar nas eleições deste ano. Para participar da escolha do presidente, governadores, senadores e deputados, é necessário ter o título de eleitor. Para aqueles que vão votar pela primeira vez ou têm alguma irregularidade com a Justiça Eleitoral, o prazo para tirar o primeiro título ou regularizar a situação termina nesta quarta-feira, 6 de maio. Os eleitores têm também até essa data para cadastrar a biometria e transferir o domicílio eleitoral. Quem não regularizar o título dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral pode ter o seu documento cancelado. O que significa ter o documento cancelado? Significa ficar impedido de votar e também enfrentar uma série de restrições na vida civil, como, por exemplo, a dificuldade para emitir passaporte, tomar posse em cargo público, renovar a matrícula em instituição de ensino pública e até obter alguns tipos de crédito. Os eleitores podem regularizar sua situação presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet, pelo sistema de autoatendimento. Nesses casos, é preciso ter a biometria já cadastrada. A Justiça Eleitoral recomenda não deixar o atendimento para a última hora. Para quem pretende deixar para a última hora, a orientação aqui do TRE é clara, que é não esperar, porque está tendo uma alta procura aqui nesses últimos dias, nos dias finais, lembrando que o cadastro fecha no dia 6 e, claro, cada vez mais perto tem mais filas e aumenta o risco da pessoa não conseguir esse atendimento dentro do prazo. O tempo para regularização aqui costuma ser muito rápido. Em muitos casos, a situação ela vai ser atualizada poucos dias após a solicitação, caso seja feito online, mas nos atendimentos presenciais, a regularização ela é praticamente imediata logo após a conclusão do procedimento. O voto é obrigatório para pessoas com mais de 18 anos. Já para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos, o voto é opcional. Para emitir o título, é preciso apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência recente e, no caso de homens que completam 19 anos no ano do alistamento, comprovante de quitação do serviço militar.
para saber se tem alguma pendência, o eleitor ele pode consultar a situação de uma forma muito simples e rápida pelo próprio site do Tribunal Superior Eleitoral ou do TRE do seu estado, ou também até utilizando o aplicativo e-Título. É só informar ali alguns dados pessoais para poder verificar se o cadastro está regular. O acordo Mercosul-União Europeia já entrou em vigor. E o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, ressaltou na reunião do Parlamento do Mercosul as vantagens que o tratado vai trazer para a economia dos países envolvidos. Nós, do Parlasul, vamos viver um momento muito especial para os nossos países a partir de 1º de maio, sexta-feira, que está chegando. Será colocado em vigor o tão sonhado Acordo de Livre Comércio do Mercosul com a União Europeia. Gostaria de parabenizar todos os parlamentos que agilizaram nas suas tramitações para poder proporcionar a implantação desse acordo. 700 milhões de pessoas serão envolvidas. Mercado de 22 trilhões de dólares. Há 26 anos se espera essa implantação. Vão se abrir janelas e portas de oportunidades para todos os países inseridos nele: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Com certeza, com a redução de tarifas, de impostos e de taxas e, em algum dos casos, zerar até mesmo esses tributos, nós teremos um poder de compra e uma facilidade para poder exportar. Tanto o setor do agro quanto da indústria serão beneficiados. Lá no Brasil, nós criamos salvaguardas para poder organizar os produtos que sofrerem com a competição europeia e mitigar através das ações do governo, a fim de que não venha causar prejuízo para o Brasil. E criamos, na condição de presidente que sou da Comissão de Relações Exteriores, um grupo de trabalho para poder acompanhar para e passo a implementação desse acordo. O aumento do preço do petróleo, provocado pela guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, pode beneficiar as contas do governo. A estimativa está no relatório de abril da Instituição Fiscal Independente, a IFE. No relatório de impacto fiscal deste mês, os técnicos da Instituição Fiscal Independente fizeram uma estimativa sobre os impactos da guerra Estados Unidos, Israel e Irã na economia brasileira. O conflito, que dura mais de 6 semanas, já fez com que o barril de petróleo subisse de 71 para mais de $100. A sociedade sente no bolso. O petróleo afetaria, por exemplo, o preço dos combustíveis, do óleo diesel, da gasolina. Isso tem impactos sobre a inflação. As pessoas teriam que pagar mais por esses produtos. O óleo diesel, por exemplo, tem um impacto pequeno no índice de inflação, mas tem efeitos indiretos importantes, porque o diesel é um combustível utilizado pelos caminhões, então para transportar mercadorias, então isso afetaria o preço de alimentos, por exemplo. Por outro lado, os cofres do governo se beneficiam com este aumento. O Brasil é um importante produtor de petróleo também. E o governo obtém receitas muito importantes por meio da exploração de petróleo, o que nós chamamos de royalties e participações. Também existem efeitos indiretos, o que nós chamamos de impactos indiretos, né, do preço do petróleo sobre as receitas governamentais. E por como que isso se dá? Porque a inflação mais alta, como eu falei, né, o preço de combustíveis fica mais alto, isso afeta também outros preços na economia, como os alimentos, mas ocorre um alargamento das bases de incidência de tributos. Mas ocorre também aumento da despesa pública. Uma inflação mais alta implica que, por exemplo, o salário mínimo vai ser corrigido por uma variação maior. E a gente sabe que cerca de metade da despesa primária da União
está atrelada ao salário mínimo. São benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, como o BPC, por exemplo. Então, esses benefícios, a correção deles de um ano para outro depende da variação do salário mínimo. Mesmo com o aumento da despesa, o choque do petróleo terá, nas estimativas da IFE, impacto positivo no resultado primário do governo federal para este ano. Esse resultado é a diferença entre receitas e despesas, sem contabilizar o gasto com os juros da dívida. No relatório de abril, considerando o cenário 1, com o preço médio do petróleo ficando em torno de $86 o barril, o déficit cai para 56,3 bilhões, o equivalente a 0,4% do PIB. No cenário 2, se o preço médio do barril subir para $96, o déficit ficará ainda menor, 16,1 bilhões de reais, ou 0,1% do PIB. No relatório de dezembro de 2025, portanto, antes da guerra, a IFE projetava para este ano déficit de 90,6 bilhões de reais, o equivalente a 0,7% do PIB. Mesmo com um impacto sobre a despesa em 2027, nas nossas contas, o ganho de receitas mais do que compensaria isso. E o déficit primário do governo que nós temos projetado, para 2026 e 2027 melhoraria. Ainda o resultado primário continuaria deficitário, mas seria um déficit menor do que o que nós projetávamos no final de 2025. A Comissão de Infraestrutura realizou hoje uma audiência pública sobre a concessão da BR-364, no estado de Rondônia. O senador Marcos Rogério, presidente do colegiado, destacou que as cobranças de pedágio causam indignação entre os moradores da região. Ele defendeu a redução dessas tarifas. Eu entendo que dentro das regras contratuais e dentro dos regulamentos, nós temos caminho que permite a redução. A questão aqui é a agência ter a capacidade de aferir o volume, o fluxo de veículos e caminhões que tem na rodovia 364 nesse momento, verificar se realmente está acima daquilo que foi projetado, e os indicadores que nós temos até esse momento é de que está acima, que está além daquilo que foi projetado, e a partir daí, as duas opções: ou aumentar o volume de obras ou reduzir tarifa. O apelo que a bancada tem feito de forma quase unânime é o apelo por redução de tarifa, é aliviar o peso do pedágio para o usuário da BR-364. Nós entendemos que há possibilidade, mas esse, repito, é um caminho técnico que a agência precisa construir para viabilizar essa revisão tarifária. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre energia, educação, agricultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Vai promover, certamente, grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando a gente chegava no trabalho, a gente tinha que comprar todos os materiais de trabalho. Bota, farda, luva. Se fosse de enxada, tinha que comprar enxada. Se fosse com foice, tinha que comprar foice. E isso ele não tinha falado antes. Falava só depois. E, infelizmente, quando a gente já ia embora, que terminava o serviço, é que a gente ia saber que tinha que pagar todo aquele material. O artigo 149 do Código Penal traz 4 modalidades em que pode aparecer o trabalho escravo. Quando submete um trabalhador a condições degradantes, a uma jornada exaustiva, quando tem alguma servidão por dívida e também quando ele tem a restrição na liberdade de locomoção.
A gente precisa admitir e ter muito claro que o principal motor para a ocorrência do trabalho escravo ele é econômico. Né? Se usa trabalho escravo, em resumo, porque é muito mais barato do que garantir direitos e respeitar a legislação. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Cláudio Leitão, qual o peso da criatividade no modelo de desenvolvimento econômico do Brasil? É imenso, porque a criatividade nos ajuda a imaginar um outro país, imaginar uma outra forma de viver, imaginar formas mais justas, mais interessantes, mais criativas de se organizar um sistema econômico. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Um abraço à equipe da TV Senado, que ao longo desses 30 anos tem feito um grande trabalho em prol do povo brasileiro. No meu mandato, divulgando trabalhos que nós realizamos pelo Rio Grande e pelo Brasil e também levando as mensagens dos demais senadores ao longo desses 30 anos para todo o nosso povo brasileiro. Valeu, tchê, tamo junto e parabéns à TV Senado. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência.